sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Atlas da Violência 2023, divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revela dados preocupantes sobre a violência nas escolas brasileiras. De acordo com o relatório, a proporção de estudantes que reportaram sofrer bullying passou de 30,9% em 2009 para 40,5% em 2019. E o bullying não é o único problema que afeta a saúde mental nas comunidades escolares. Um mapeamento feito pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, divulgado em abril de 2022, identificou que 69% dos estudantes da rede estadual paulista relatam ter sintomas ligados à depressão e ansiedade. Uma lei em vigor desde o início do ano cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas escolas. Ela pode trazer mudanças significativas para essa situação? Sobre esse assunto, eu converso agora com Beatriz Montenegro. Ela é psicóloga da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Beatriz, obrigado por participar aqui do Cidadania. E eu vou começar te fazendo uma pergunta que pode parecer óbvia, mas que a gente não pode prescindir de fazer nesse momento. Por que a gente teve um aumento tão grande de problemas de saúde mental nas escolas brasileiras? Bom, Hermes, eu imagino que a gente já tinha antes, né, alguns problemas de saúde mental na escola e que pelo próprio estigma relacionado à saúde mental, esses problemas não apareciam tanto. Mas, de fato, a gente, depois da pandemia, né, onde a gente teve uma série de fatores, né, que impactaram de forma significativa a saúde mental de todos nós e dos nossos jovens e crianças também, a gente tem observado um aumento importante das queixas, das demandas de saúde mental na escola, na comunidade, né? E, bom, os professores têm relatado que receberam alunos diferentes, né? Depois Vamos pegar um pouquinho desses relatos. Qual foi a percepção, o que chegou até você nesse sentido, assim, que você pode dizer para a gente? Relatos informais, né, de alunos mais ansiosos, alunos com maior dificuldade de concentração, né, alunos que tiveram que se adaptar ao convívio com pares também, né, com os colegas, porque passou muito tempo sem esse convívio que é essencial. Pelo menos 2 anos, Pelo menos 2 anos de isolamento, né? Então, toda essa volta para a escola, né, e o convívio é muito bom, mas, ao mesmo tempo, né, demanda das crianças e adolescentes uma interação, uma adaptação, né, e junto com, enfim, a cobrança, né, das tarefas e do desempenho mesmo acadêmico, né? Então, tem sido, eu diria, bastante desafiador, né, para as crianças e para os profissionais que trabalham com elas. Né? Eu vou começar primeiro com as crianças e adolescentes, também a gente chega na questão da saúde mental dos profissionais, que também é muito importante. Sim. Vamos falar dos problemas que ansiedade, depressão, por exemplo, podem trazer na cognição, na formação intelectual desses estudantes. Sim, a dificuldade de concentração eu acho que é a mais comum, né? Uma criança, um adolescente deprimido e ansioso tem dificuldade de prestar atenção, né? Tem dificuldade de se concentrar, de ler, de refletir sobre o que está lendo, né? Então,
Alguns apresentam dificuldade de sono, alguns podem apresentar dificuldade com apetite, né? Ou comer demais, ou, né, ficar inapetente, sentimentos de desesperança, né? São coisas, né? Sintomas que podem aparecer e que podem dificultar o desempenho escolar e a convivência no E se não tratados, trazem prejuízos graves. Sim, com certeza, né? Porque uma pessoa que não está, por uma questão de saúde mental, não está conseguindo produzir, né? E eles, principalmente, que estão numa fase de desenvolvimento muito importante, onde o cérebro, né, e todo o corpo está se desenvolvendo e maturando, né? Certamente essa dificuldade traz um prejuízo, né, e uma consequência importante, né, na vida deles. A gente vê muito e em 2023 a gente viu bastante, muitas notícias de violência nas escolas relacionadas a casos de bullying, que também é outro problema que afeta muito a saúde mental. Quais são os perigos que o bullying pode trazer? Eu não falo só de violência, mas como um todo, inclusive para a saúde mental das vítimas. Sim. O bullying, né, que é a pessoa que pratica o bullying, é uma pessoa que está precisando de ajuda. Ela não está conseguindo se comunicar de outra maneira, se relacionar de outra maneira. A saúde mental dela também está abalada. Isso. Então, é muito importante que a gente possa entender o que está acontecendo com essa pessoa para poder dispensar os recursos necessários para ela poder ter outras formas de lidar com as dificuldades da vida, com os relacionamentos que ela tem, né? É muito importante que a escola esteja atenta, porque a vítima também, né, sofre consequências muito danosas, né? E quem está no ambiente escolar que pode intervir é a escola, né? Então, a escola precisa estar bastante atenta para não permitir que seja algo que se perpetue na escola, né? Então, criar uma cultura de paz, né, e de intolerância, digamos assim, ao bullying. É uma medida que é importante que a escola, e eu acho que muitas escolas já estão bastante atentas a essa questão. Agora, para quem sofre bullying, é devastador, né? Porque a escola é o lugar onde a gente espera que aquela criança, aquele adolescente se desenvolva, né? Que ela crie laços, né? Relacionamentos, que ela se desenvolva de maneira interpessoal, de maneira cognitiva, emocional. E a escola acaba sendo um lugar ameaçador para essa criança, para esse adolescente, né? Então, a evasão escolar está aí, né? Pode ser uma das consequências, né? Além de todo o impacto na autoimagem, na autoestima, na questão de saúde mental também, né? E muitas vezes os outros alunos que estão ali e percebem o que está acontecendo ficam com medo, né, de se envolver e ser alvo também. Então, é algo complexo, mas é importante que a escola esteja bastante atenta para poder agir, né, de maneira a evitar a todo custo. Beatriz, você tinha falado um pouquinho, começado a puxar um pouquinho para a questão dos profissionais que trabalham na escola, que também sofrem com a questão de problemas de saúde mental, né? A gente vê casos de professores que ficam com medo de dar aula por questões ideológicas, se sentem até ameaçados por alunos de ensino médio, em algumas situações, por exemplo, se sentem confrontados, ficam amedrontados com esse confronto. Vamos falar um pouquinho da saúde de professores e dos técnicos que atuam nas escolas. É preciso cuidar deles também. Sim, os professores, quando a gente fala de promoção de saúde mental, né, você poder pensar num ambiente que seja emocionalmente seguro, né, um ambiente que ajude crianças e adolescentes a se desenvolverem, né, de forma saudável, que se sintam fortalecidos para lidar com os problemas da vida que vão acontecer, né, os desafios da vida se colocam, né? E quem tem mais recursos para lidar com esses desafios consegue se desenvolver melhor,
né? E para criar esse ambiente positivo, né, eu diria que o ponto principal para criar esse ambiente são os profissionais da comunidade escolar. Não tem como um professor ou qualquer outro profissional que atue na comunidade escolar oferecer um ambiente acolhedor, seguro e para um estudante sem ele mesmo estar emocionalmente estável, seguro também, né? Para poder, a gente não consegue ofertar aquilo que a gente não tem, né? Então, é muito importante, eu acho que é o tesouro, assim, da escola, realmente são as pessoas que fazem parte dessa comunidade e é fundamental que a escola possa reconhecer, e eu acho que ela faz isso, né? O reconhecimento demais não faz mal, não, pode reconhecer. Claro. Então, reconhecer a importância desse corpo docente e dos outros profissionais que fazem parte da comunidade e dar condições para que eles possam se sentir fortalecidos e também seguros e emocionalmente saudáveis para estar com esses alunos que vão precisar de ajuda, né? A gente apresentou a situação em geral para eu poder te fazer essa pergunta agora. Como é que você vê essa lei que cria a política nacional, exatamente para lidar com essas questões, né, dentro das comunidades escolares? A Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. É uma novidade bem-vinda? Sim, com certeza é. Né? A questão de saúde mental é uma questão importante. O ambiente escolar é um ambiente muito propício para que a gente possa trabalhar as questões de saúde mental. E ela vem articulando pontos de atenção de políticas que já existem, né? Então, a gente tem a política o PSE, o Programa de Saúde do Estudante, dentro, né, que é uma política intersetorial. O Programa de Saúde na Escola. Ai, meu Deus. Não tem problema, Desculpa. Porque é isso mesmo. Pode continuar falando. Programa de Saúde na Escola, o que mais? Então, a gente tem o Programa de Saúde na Escola, né, que é um programa intersetorial entre saúde e educação. E a gente tem a rede de atenção psicossocial, que integra todos os pontos de atenção em saúde mental, né, no SUS, e que articulados, né, que é o que traz essa lei, que articulados podem entregar para a comunidade escolar uma visão, uma estratégia para lidar com os problemas de saúde mental na escola. Vou né? explorar um pouquinho isso que você está falando, interrompi, mas é só para ficar mais claro. Quando a gente fala sobre essa lei que cria essa política, as pessoas podem ficar achando, vai ter um psicólogo para atender cada aluno. Na prática, não. Vamos explicar a ideia, mais ou menos, de como seria na prática a implementação dessa lei nas escolas, nas comunidades escolares. Seria a participação ali de professores, diretores, os próprios estudantes, né, na formulação de caminhos para garantir essa segurança e até para evitar problemas como os relatados nos últimos anos que a gente esteve acompanhando na imprensa? Com certeza, né? Assim, foi uma coisa que eu comentei que talvez gere uma expectativa das pessoas de que no ambiente escolar vai ter psicoterapia, e essa não é a ideia, né? A atuação do psicólogo e do assistente social no ambiente escolar tem muito a contribuir, né, no entendimento daquele ambiente escolar, em estratégias que a gente pode utilizar para poder promover saúde mental naquele ambiente, né, na interlocução entre as pessoas, né, que fazem parte dessa comunidade escolar. Quanto mais a gente consegue envolver a comunidade e os próprios alunos nas decisões, né, e na forma de conduzir as questões dentro da escola, melhor. A gente tem procurado estimular o protagonismo juvenil, né? E quando eles se sentem parte, né, daquele movimento, né, faz toda a diferença no contexto, né? E até, eu diria, no sucesso das ações. Né, porque eles se envolvem, eles veem sentido naquilo, né?
Quando a gente constrói alguma coisa muito fora da realidade deles, ou que eles não participaram, provavelmente a gente não consegue endereçar ações para as necessidades que eles identificam, né? Então, a atuação do psicólogo e do assistente social, eu diria que pode ser muito positiva nesse sentido de atuar na comunidade escolar e também de observar identificar, né, aqueles alunos que estejam com problemas e que já não é mais uma questão de promoção e prevenção, é uma questão de tratamento. Aí, nesse caso, seria uma intervenção direta, né, específica para aquela situação. E também a inclusão desse aluno dentro do SUS, né, para que ele tenha o atendimento especializado se isso for, de fato, a necessidade dele, né? Então... Eu pensei que você fosse terminar, eu já estou preparando outra pergunta. Se você respirar, eu vou perguntando. Tá bom. Beatriz, nesse caso, assim, pela sua visão, seria necessário, dentro da ideia da nova lei, ter pelo menos um psicólogo e um assistente social dentro de cada escola para fazer essa formulação, para coordenar esse trabalho integrado? Olha, eu acho que a gente tem realidades muito diversas, né? Tem escolas de tamanhos diferentes, de públicos, né? Assim, de faixas etárias diferentes, né? Com contextos realmente diferentes. Hoje no DF a gente sabe que tem alguns profissionais psicólogos que eles fazem um trabalho na educação em várias escolas, né? E às vezes eu acho que são escolas demais. Essa é a minha opinião, assim. Sim, né? não, que para um profissional só. E uma opinião balizada de alguém que conhece a realidade, que atua na área. Então, assim, é importante a gente ouvir, até para a gente poder entender como essa lei pode funcionar de fato, ser bem sucedida. A gente sabe que a gente precisa lidar com recursos que não são infinitos, né? A gente precisa atuar dentro de um limite que é possível para o que a gente tem hoje na realidade. Então, assim, um psicólogo para cada escola talvez não seja algo viável, né? E dependendo um psicólogo, eu estou falando de só psicólogo, mas também o assistente social, né? Mas teria que realmente ter um estudo, né, um olhar mais cuidadoso para entender como seria a inserção desse profissional, se seria um para cada escola, se seria, né, um para uma região, né, com algumas escolas. Um psicólogo, né, que capacitasse determinados professores em algumas escolas. Sim, com certeza. Esse apoio ao corpo docente nos desafios que eles né, atravessam diariamente, seria um papel importante, né? O assistente social também, considerando toda a vulnerabilidade que a gente tem, né? Também poderia ajudar nesse sentido, né? Que tem questões, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de inúmeros fatores que contribuem para um adoecimento, né? E a questão social é uma questão importante, né? Então, o trabalho desses dois profissionais pode, sim, ajudar muito a comunidade escolar. A política de atenção psicossocial, ela prevê a participação, a gente fala comunidade escolar, e aí me vem a ideia de as famílias dos alunos, elas entram também nesse protagonismo? Claro. Sim. Vamos falar do papel deles nesse processo? É fundamental, né? O ideal seria que quando a pessoa descobrisse que está gestando uma criança, né, que ela pudesse, essa mulher, esse homem, essa família pudesse se preparar para receber essa criança, né, e ter todo o apoio necessário para prover para essa criança, para esse bebê, um melhor ambiente possível para o desenvolvimento. E a gente sabe que tem inúmeros desafios aí, né? As políticas públicas, eu acho, as de saúde, têm procurado fortalecer, né,
tanto uma gestação saudável e fatores da primeira infância, o desenvolvimento na primeira infância, mas a gente precisa sempre estar fortalecendo isso, né? O papel dos pais na criação dos filhos. E eles precisam de apoio, de ajuda, porque às vezes a gente acha assim, que os valores são passados, né, de geração em geração de uma forma intuitiva, e às vezes a gente precisa de alguns outros elementos que ajudem a gente a melhorar o nosso jeito de ser, né, e dar ferramentas para as nossas crianças se desenvolverem de maneira mais saudável. Então, o apoio às famílias, aí a saúde tem, acho que um papel importante também, né, antes de entrar na escola, né, a detecção precoce, às vezes, de alguma situação, né, do desenvolvimento infantil que não está de acordo ou não está seguindo aquela linha que a gente espera que aconteça naquele tempo devido, né, e depois que entra na escola, esse acompanhamento também, que já vai ter, além da família, outras pessoas, né, interagindo com as crianças. Muitas vezes a escola coloca, né, que a gente só vai saber do problema de uma criança quando ela entra na escola e ela começa a enfrentar as dificuldades, né, dentro do contexto escolar. E aí eu diria que a saúde falhou, né? Porque a saúde precisava ter tido um olhar mais atento para poder ajudar precocemente essa criança. Essa situação é mais comum do que a gente imagina, de as famílias só descobrirem os problemas quando a criança chega na escola e a escola detecta e avisa os pais, por exemplo? É mais comum do que a gente pensa? Eu acho que sim, né? Quem está perto não enxerga tão bem, não é? Às vezes até porque parece muito com a gente. Né? Verdade. Então, uma criança muito ativa, que coloca muitos desafios no dia a dia, diz, não, mas eu era assim também, né? E aí a gente passa desapercebido. E né? eu era assim também e não tratei lá atrás, né? Porque ninguém diagnosticou, ninguém me ajudou. Toda criança é desse jeito, né? Isso. Eu era assim, então toda criança é desse jeito. Né? Então, acho que quando chega na escola tem mais olhares, né? E a gente consegue entender um pouco melhor o que está acontecendo, né? Beatriz, na sua visão, qual é o maior desafio, o desafio imediato para que essa política seja bem sucedida? O mais urgente. Mais urgente. Eu diria assim que toda política leva um tempo, né, para conseguir ir amadurecendo e trazendo os resultados que ela se propõe. Uma boa articulação do PSE e a produção de conteúdos e propostas de atuação em saúde mental, eu acho que seria bastante importante, porque aí a gente entra na política de uma maneira mais organizada. A gente sabe hoje que tem vários programas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, né, programas de fortalecimento de vínculos familiares e assim por diante, que são programas baseados em evidência. Então, assim, poder utilizar aquilo que a ciência já traz como possíveis ferramentas para trabalhar a questão emocional das crianças e adolescentes, eu acho que é um caminho muito bom para a gente, né, para a gente seguir. Então, organizar aquilo que a gente já tem, que a gente sabe que deu bons resultados, né? E poder sugerir isso para as escolas, trazer para as escolas essa ciência da prevenção, né, da promoção de saúde, para que junto com a saúde, porque a proposta é que saúde e educação trabalhem juntos, né, articulado com SUAS, para que eles possam ter bons resultados. E quando a gente consegue ver
resultados naquilo que a gente está fazendo, a gente fica mais animado, né? E vai caminhando de maneira mais vigorosa, né? Em direção ao que a gente pretende, né? Antes de encerrar, então, está otimista? Sim, muito. Ah, que bom, que bom. Olha, muito obrigado, Beatriz Montenegro, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania. Ricardo Lobato, quem ganha e quem perde com esses conflitos que estão acontecendo neste momento? Eu costumo dizer que na geopolítica não existem inocentes, mas existem muitas vítimas. Quem perde são os civis, quem ganha são os países hegemônicos, principalmente aqueles que compõem o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O CPF será adotado como o único número do Registro Geral no Brasil. O objetivo é ter um só número que dê ao cidadão acesso a prontuários no SUS, aos sistemas de assistência e previdência social e também às informações fiscais e tributárias. O Senado votou, agora é lei. Temos uma maioria de uma população negra, mas essa maioria está em condição de pobreza e, ao mesmo tempo, você tem uma menor parte branca, mas que é majoritariamente bem representada nos espaços de poder, nos trabalhos que são mais bem remunerados, nos espaços de sociabilidade saudável. Então, já está dito que há um erro crasso no sistema e este erro diz respeito à separação e à distinção entre pessoas brancas e não brancas. E isso começa com brancos europeus em relação aos povos ancestrais indígenas originários e em relação à população negra oriunda de África. Nós temos ferramentas muito preciosas para desconstruir essas violências estruturais, porque nós vimos tudo literalmente se construir sobre nossas cabeças. É um desafio de todos nós, senador, sermos corretos com a imagem do Brasil, especialmente dentro e também fora do país. Todos nós precisamos fazer com que chegue ao conhecimento da população brasileira e dos turistas estrangeiros o Brasil como realmente o Brasil é. O turismo, para mim, é a indústria sem chaminé. Ele, para mim, é um propagador da paz também, porque é o intercâmbio entre culturas, entre pessoas. Hoje, tanto o custo da aviação doméstica nacional como da aviação regional, o senador Marcelo Castro, é algo impraticável. Hoje, é mais barato você fazer um voo Manaus-Miami-Manaus do que fazer um voo Manaus-Brasília-Manaus. É possível, em vez de ser 2.000, ser 528? É. Só que aí é o seguinte, aquele que comprou com 3 meses de antecedência, que comprou por 500, não vai poder mais comprar por 500, vai ter que pagar mais caro um pouco, para que esse que está comprando na véspera possa pagar mais barato. Isso aqui prejudica a maioria dos brasileiros. Como seria que os governos estaduais, né, para facilitar o acesso, o turismo, né, e os negócios de um modo geral, né, poderiam fazer para baratear esse custo também? Muitos governadores têm atuado no sentido de atrair companhias aéreas e atrair mais voos para os seus estados, para que o consórcio do Nordeste pudesse se juntar e oferecer um grande benefício de infraestrutura, tributário, para que elas possam vir se instalar no Nordeste e voar regional no Nordeste.
Bom dia, terça-feira, 7 de maio, o Senado Notícias está no ar. O Senado decidiu criar uma comissão para acompanhar as medidas de socorro e reconstrução do Rio Grande do Sul, afetado por enchentes. Em outra frente, o governo federal enviou ao Congresso um projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no estado gaúcho. O Congresso Nacional se mobiliza para prestar socorro imediato ao estado do Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com senadores da bancada gaúcha para definir que ações podem ser tomadas. Uma delas será a criação de uma comissão externa temporária para acompanhar de perto as demandas e encaminhamentos. Então, em razão da gravidade e da extensão dessa tragédia climática e humana a essa altura no Rio Grande do Sul, nós vamos instituir esse grupo através dessa comissão externa temporária, que terá como membros toda a bancada do Rio Grande do Sul, o senador Paulo Paim, o senador Hamilton Mourão, o senador Irineu Hort, e também uma indicação de cada bloco partidário, no total, portanto, de 8 membros, justamente para fazer o acompanhamento junto ao governo do Estado, o acompanhamento junto ao governo federal das medidas que estão sendo tomadas no âmbito do Executivo. E, ao mesmo tempo, centralizar também as iniciativas legislativas, porque há muitas medidas que precisam ser estudadas. A própria viabilização de recursos ao Estado do Rio Grande do Sul e aos municípios. O presidente do Senado destacou que esse deve ser um momento de ação conjunta entre os 3 poderes. O momento, de fato, é de centralidade de iniciativas, de buscar haver uma concertação entre legislativo, executivo federal e executivo estadual, para tomarmos as melhores medidas possíveis. No âmbito do Senado Federal, nós decidimos aqui com a bancada do Rio Grande do Sul a criação de uma comissão temporária externa de trabalho, que é um instituto que o parlamento tem para poder acompanhar, fiscalizar e fazer proposições legislativas em relação a um determinado tema. Durante a tarde, houve uma reunião de emergência aqui no Palácio do Planalto com representantes dos 3 poderes para tratar da situação do Rio Grande do Sul. Nessa reunião, da qual participou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente Lula assinou um projeto de decreto legislativo solicitando a decretação do estado de calamidade pública no estado e nos municípios afetados pelas enchentes. Esse decreto precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. A partir desse decreto legislativo, fica fora do limite de gastos do orçamento federal e fora das metas fiscais qualquer benefício, incentivo ou gastos que venhamos a fazer com o Estado e com os municípios. Nós vamos, a partir de agora, aguardar as demandas das prefeituras, do governo do Estado e principalmente também da cidade de Porto Alegre. Nós não temos sequer estimativa do quanto vai ser necessário. Isso tudo vai vir, nós vamos colocar uma lupa nesses valores para deixar muito claro que não é qualquer coisa que entra como crédito extraordinário. Algumas coisas vão entrar dentro do orçamento, ou seja, vão impactar o primário, vão impactar o limite de gastos, se não for considerado ações específicas para a calamidade pública. Também deve ser editada uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias para a liberação de emendas individuais de transferências especiais no valor de 480 milhões. A expectativa é de que essa emenda seja votada na próxima reunião do Congresso Nacional, marcada para quinta-feira. Esse valor deve ser somado aos 588 milhões em emendas da bancada gaúcha que já estão sendo liberados. Somadas, dá cerca de 1 bilhão e 60 milhões de reais, que são repasses imediatos, são repasses fundo a fundo, então ele não depende de convênios, não depende de etapas de execução, então são recursos que vão direto aos municípios, ao Estado, com uma velocidade muito maior. Durante a reunião com Rodrigo Pacheco, senadores da bancada gaúcha falaram sobre a situação desesperadora do Estado. Nós temos, por exemplo, na rodovia 116, ali perto de Eldorado do Sul, Guaíba, para vocês terem uma ideia, 3 mil pessoas acampadas na rodovia, acampada em condição precária. Então, tudo isso a gente necessita o quê? Que tenha barraca, que tenha equipe médica. Estamos preocupados com o prosseguimento, essa água suja que vem do rio, se misturando com os detritos da cidade,
pode gerar no futuro aí leptospirose, tifo, outras doenças, né, que são causadas por esse tipo de situação. A maior preocupação que todos nós estamos tendo nesse momento é salvar vidas. É preciso jet ski, é preciso lancha, é preciso canoa com reminho, e ali estão salvando gente. Muitos anônimos que eu digo voluntários, né, que estão se dedicando a buscar as pessoas, salvar pessoas, mas há relatos assustadores. Agora vamos saber ao vivo as primeiras atualizações do dia sobre as medidas que o Congresso está tomando para socorrer o Rio Grande do Sul. O repórter Tiago Tiburcio traz as informações. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. Como vimos aí, a mensagem presidencial que pede ao Congresso Nacional um projeto de decreto legislativo para decretar a calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul foi enviada ontem aqui para a Câmara dos Deputados e ontem mesmo os deputados aprovaram esse decreto legislativo. A expectativa, então, é que esse texto logo hoje pela manhã chegue aqui ao Senado. O Senado hoje tem uma sessão deliberativa marcada para as 2 da tarde. Começam ali os discursos nesse horário e comunicações dos parlamentares. Depois das 16h, 16h30, então, geralmente acontecem as votações. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo tem expectativa que hoje aqui no Senado haja uma reunião de líderes para que também possam dar celeridade a esse projeto de decreto legislativo, que é o projeto de decreto legislativo 234 de 2024. Lá na Câmara dos Deputados, ele foi relatado pelo deputado Osmar Terra. Aqui hoje, então, fica a expectativa sobre quem será o relator desse decreto, que, na prática, ele, observando a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei de 2000, concede, então, ao Estado do Rio Grande do Sul a situação de calamidade pública. E, assim, o governo, a União, no caso, pode enviar dinheiro para o Estado sem que isso seja computado dentro dos limites das metas fiscais estabelecidas no orçamento da União, sem que seja necessário, portanto, então, que o governo altere a meta fiscal para que esses recursos cheguem e possam ser empenhados lá diretamente na Prefeitura. Como vimos na reportagem, o governo, nesse primeiro momento, está estimando cerca de R$1 bilhão, caso ele consiga, então, na próxima reunião do Congresso, que está marcada para quinta-feira, aprovar uma modificação na Lei de Diretrizes Orçamentárias para liberar aí cerca de 480 milhões de reais em emendas individuais dos parlamentares que vão diretamente para os fundos, transferências fundo a fundo, o que dá mais celeridade também na hora de o governo lá do Rio Grande do Sul executar as despesas que são necessárias para tentar recuperar um pouco, não é, essa situação terrível que está acontecendo nesse estado setentrional brasileiro. O que acontece? Já no último boletim da Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul são contabilizados 85 mortos, 136 pessoas estão desaparecidas e mais de 200 mil pessoas estão fora de suas casas, ou desalojadas ou em abrigos. Por enquanto é isso, nós vamos aguardar então novas notícias sobre as medidas que o Senado vai tomar hoje para ajudar o Rio Grande do Sul. Voltamos com você, André. Ok, Tiago, muito obrigado pelas informações. O Senado está recebendo doações de cobertores para os desabrigados no Rio Grande do Sul. A campanha para ajudar vítimas das enchentes foi lançada nesta segunda. A professora de Relações Públicas, Lauri Garcia, veio para Brasília a trabalho na semana passada e agora não consegue voltar. A casa dela e as dos 2 filhos em um bairro de Porto Alegre estão alagadas. Uma angústia para quem acompanha tudo de longe. Nós estamos com água até o teto e eu esperando uma chance para voltar. Hoje é aniversário da minha filha, dessa vida inteira, a primeira vez que eu não passo aniversário junto com a minha filha. O número de desabrigados no estado só aumenta. Governo federal, governos estaduais e municipais, judiciário, legislativo e sociedade civil se mobilizam para ajudar na maior tragédia já vivida pelo estado. O senador Paulo Paim, um dos representantes do Rio Grande do Sul no Senado, se emocionou ao falar da situação. Muita criança que os pais, na hora da escolha, eles têm que escolher. Aí eles dizem, só pode tantos. Eles botam as crianças e ficam
e tento esperar a outra leva que vai chegar. E muitas vezes eles chegam lá e já não estão mais. As águas já levaram. É muito triste. Muitas mãos se unem no resgate de vítimas e no apoio a desabrigados. Uma corrente de solidariedade que se espalha por todo o país. Com a ajuda de vários parceiros, o Senado Federal lançou nesta segunda-feira uma campanha para ajudar os desabrigados. A intenção é recolher cerca de 5.000 cobertores até quinta-feira para encaminhar ao Estado. No vídeo de lançamento da campanha, na Comissão de Direitos Humanos, as vozes de gaúchos que vivem em Brasília apelam para a solidariedade. O rio Guaíba, que cerca a cidade de Porto Alegre, atingiu a maior marca da sua história, com mais de 5 metros de alagamento. E é por isso que nós, teus colegas do Senado, nascidos no Rio Grande do Sul, pessoas com quem tu convives e conhece, amigos e amigas que tu fizestes ao longo da vida no Senado, te pedimos que ajude o nosso Estado. O nosso pedido hoje é de um abraço e de um cobertor. Um abraço e um cobertor. É preciso pressa nesse momento. É preciso que nós tenhamos ações rápidas, né? E depois teremos outros momentos de ajudar, haverá uma situação de saúde pela convivência com águas, um terceiro momento de reconstrução da vida desses milhares de desabrigados. Enquanto espera a hora de voltar para casa, a professora Lauri Garcia abraçou a campanha do Senado para levar, mais do que cobertores, calor humano ao Rio Grande do Sul. Eu tenho essa casa para voltar, mas muitos nem isso têm. Por isso é importante que ajudem, por isso é importante que participem dessa campanha do Senado, por isso é importante que nos acolham, nos unam com o cobertor do frio e o cobertor da mensagem positiva ou da oração. Os pontos de coleta dos cobertores estão distribuídos na sede do Senado em Brasília, mas doações em dinheiro para a compra dos cobertores são aceitas e podem ser feitas de todo o Brasil. Para saber mais, basta acessar instagram.com/Liga do Bem SF. Calamidades públicas como essa no Rio Grande do Sul podem ser combatidas com recursos de uma medida provisória que já havia sido encaminhada ao Congresso Nacional. Nesse texto, o governo federal abriu crédito extraordinário de 369 milhões de reais na lei orçamentária deste ano. O valor extra no orçamento de 2024 será destinado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para que seja aplicado em ações emergenciais de proteção e de defesa civil em municípios afetados pelo impacto do fenômeno climático El Niño. De acordo com o Ministério, o El Niño continua causando impactos não previstos, agravando os efeitos das mudanças climáticas e obrigando os gestores de vários municípios a decretarem situação de emergência e calamidade pública, o que demanda recursos extras para o seu enfrentamento. É o caso do Rio Grande do Sul, estado que nos últimos dias vem sofrendo com fortes chuvas que provocaram enchentes, desabamentos e rompimentos de barragem. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, já são mais de 340 municípios afetados, mais de 19 mil pessoas em abrigos, mais de 80 mortes. Pelo menos uma centena de pessoas seguem desaparecidas. Em situações como essa, o crédito extraordinário deve ser destinado à compra de cestas de alimentos, água, colchões, kits de higiene e limpeza urbana. Ações de recuperação também são previstas, como reconstrução de casas, pontes e estradas. São medidas emergenciais para acelerar a retomada da normalidade, diante de um cenário de desastre. Uma calamidade maior do que essa não existiu no Brasil, é agora no Rio Grande do Sul. Então, grande parte desse dinheiro pode ir de imediato, sim, para o Rio Grande do Sul. Outra questão que nós estamos trabalhando é as emendas de nós, parlamentares, que a gente manda para todos os municípios. Por que esse ano não vamos mandar exatamente para aqueles que foram atingidos, que é em torno já de 346 municípios? É possível, com as emendas parlamentares de bancada e individual, dar em torno aí de uns 90 milhões.
cada um. Muita gente desabrigada, as perdas são incalculáveis, as estradas estão obstruídas, o aeroporto de Porto Alegre está fechado. Então, hoje, o que o Rio Grande do Sul precisa? Da solidariedade do restante do Brasil, que nós já estamos vendo isso, que nós aqui no Parlamento, junto com o governo, busquemos uma solução para que os recursos necessários cheguem o mais rapidamente às mãos do governo do estado, e aí temos várias medidas que podem ser tomadas. A medida provisória, que abre crédito extraordinário de 369 milhões de reais no orçamento deste ano, será analisada pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Para não perder a validade, ela deve ser aprovada pelo Congresso Nacional até 28 de junho. A Comissão de Constituição e Justiça deve analisar hoje o projeto de lei que recria o seguro obrigatório para veículos. O governo espera aprovar o texto e conseguir recursos que podem compensar alguns vetos presidenciais. A repórter Dinalva Ferreira vai acompanhar a CCJ e tem mais detalhes. Bom dia, Dinalva. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, André, esse projeto que recria o seguro obrigatório de veículos, ele é o único item da pauta dessa reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça marcada para esta terça-feira. A intenção é continuar a discussão sobre a proposta. Essa discussão começou na semana passada e votar hoje mesmo, agora pela manhã, na Comissão de Constituição e Justiça, porque o projeto já está na pauta do plenário, desta tarde. Como a gente já vem dizendo aí, André, o governo ele tem muito interesse na votação dessa proposta, porque além de recriar esse seguro obrigatório, ele abre aí a possibilidade para o governo de antecipar créditos, suplementares aí no valor de 15,7 bilhões de reais, o que aumenta o limite de despesas do governo. A intenção é usar parte desses recursos para pagar emendas parlamentares que foram vetadas no orçamento deste ano. O governo vetou 5,6 bilhões de reais em emendas e caso esse projeto do DPVAT seja aprovado e o governo consiga antecipar esses recursos, 3,6 bilhões serão usados para pagar emendas. Serão 2,4 bilhões para emendas de deputados e 1,2 bilhão para emendas de senadores. Esse veto em emendas parlamentares no orçamento, ele vai ser analisado na sessão do Congresso, que já está marcada para esta quinta-feira pela manhã. Por isso, aí essa expectativa, ou melhor, essa intenção de votar o projeto do DPVAT na CCJ e no plenário antes da sessão do Congresso. Voltamos com você aí, André. Obrigado, Dinalva. Para esta terça-feira, estão previstas 8 reuniões de comissões e sessão deliberativa no plenário do Senado. Confira a agenda. Daqui a pouco, às 9 horas, a CPI da Braskem tem reunião marcada para ouvir os depoimentos de Paulo Roberto Cabral de Melo, engenheiro e responsável técnico da Braskem, e de Thales de Queiroz Sampaio, servidor aposentado do Serviço Geológico do Brasil. Como vimos há pouco, às 9h30 está prevista a reunião da Comissão de Constituição e Justiça para concluir reunião da terça-feira passada com a votação do único item da pauta, que é o projeto que regula o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Também às 9h30 está prevista a reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional. Na pauta está o projeto que inclui na área considerada como semiárido 44 municípios do estado do Maranhão. Com isso, eles podem ser beneficiados com recursos do Fundo Constitucional do Nordeste. Às 10 horas está marcada a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Um dos itens na pauta é o projeto que determina a atualização monetária anual da receita bruta para fins de enquadramento do microempreendedor individual, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Pelo texto, os valores de receita bruta serão atualizados monetariamente em janeiro de cada ano pelo IPCA. Também às 10 está prevista a reunião da Comissão de Educação. Um dos itens na pauta é o projeto que estabelece a obrigação de os pais ou responsáveis comparecerem às escolas dos filhos para acompanhamento do processo educativo. Às 11 horas, a Comissão de Segurança Pública tem reunião marcada. Será uma audiência pública. O tema em debate é a política antimanicomial.
E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Meio Ambiente deve realizar audiência pública para debater propostas que busquem viabilizar o cumprimento das metas da recuperação energética de resíduos sólidos no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Também às 2 horas, a Comissão de Educação deve realizar outra reunião, dessa vez uma audiência pública para discutir a suspensão de convênios em estados e municípios em função de decisão do Tribunal de Contas da União. Ainda às 14 horas, o plenário deve realizar a sessão deliberativa. Na ordem do dia está o projeto que reconhece como atividade de risco permanente as atribuições inerentes ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Garante a essas autoridades medidas de proteção, bem como aumenta penas nos casos de crimes de homicídio e de lesão corporal dolosa contra elas em função do cargo. Mesmo depois de 11 anos de vigência da PEC das domésticas, o trabalho escravo das mulheres nas residências continua sendo objeto de denúncias. A Comissão de Direitos Humanos debateu ontem como esse problema pode ser enfrentado a partir de uma sugestão legislativa. Quando pensamos no significado da expressão dependências de empregada, a primeira ideia que vem à cabeça são os poucos metros quadrados destinados à pessoa que se ocupa do trabalho doméstico. Mesmo nos prédios do tempo da fundação da moderna capital do país, planejada nos ideais da democracia e da igualdade, ainda se encontram as marcas desse apartheid social. Na maioria, mulheres, negras. Houve um tempo em que elas até dormiam no local do serviço. Mas a sociedade evolui, os costumes mudam e os quartos de empregada vão sumindo até das plantas dos arquitetos. É verdade que a PEC das domésticas colocou dentro da lei a obrigatoriedade da carteira assinada e a delimitação da jornada de trabalho, mas esses limites nem sempre são obedecidos. De acordo com a OIT, existem atualmente no mundo 6 milhões de mulheres em situação de trabalho forçado, das quais 1 milhão estão no trabalho doméstico, ou seja, no âmbito mundial, quase 1 de cada 5 mulheres que estão em situação análoga à escravidão são trabalhadoras domésticas. No Brasil, como sabemos, os primeiros casos de trabalhadoras domésticas resgatadas de condições análogas à escravidão são de 2017. Para combater a ocorrência de trabalho escravo no ambiente doméstico, sindicatos dos auditores fiscais, de magistrados e procuradores do trabalho elaboraram uma sugestão legislativa que institui o Estatuto do Trabalho, debatido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. As duas foram vítimas de trabalho escravo doméstico, trabalho infantil doméstico. E foram privadas da educação formal por essas famílias, não famílias que as acolheram, mas famílias que as exploraram. Então, é importante fazer esse registro para que não haja nenhuma confusão entre uma família realmente acolhedora e uma família empregadora e exploradora. Representantes do governo e entidades do setor alertaram para a situação de mulheres e seus dependentes mantidos durante décadas na residência dos patrões, pretensamente como parte da família, sem que os seus direitos fossem integralmente respeitados. Não é um domicílio qualquer que teve durante anos uma mulher preta, surda, entende? Indocumentada, sem direito à educação, com vários problemas de saúde que não estavam sendo atendidos, né? Isto ocorreu na casa de um desembargador. Tem uma questão de gênero muito forte, né? Que inclusive estruturalmente é invisibilizada, né? O trabalho da mulher é estruturalmente invisibilizado e isso aparece também nos números, nos resultados do combate ao trabalho escravo, né? Foi preciso, por exemplo, para o combate ao trabalho doméstico, que a Inspeção do Trabalho criasse um normativo interno, né? Para dizer o óbvio, né? Isso em 2016 para 2017, né? Que o trabalho escravo ele acontece também no âmbito doméstico e é papel da Inspeção do Trabalho, de todas as instituições do mundo do trabalho, do mundo do combate ao crime também, né, visibilizar e reconhecer essas pessoas, essas mulheres como trabalhadoras, né, garantir seus direitos e realizar o resgate. O Conselho de Comunicação Social do Congresso fez nesta segunda-feira audiência pública para discutir a regulamentação do streaming. A proposta já foi aprovada no Senado e agora está sendo analisada pela Câmara dos Deputados.
Streaming é a transmissão contínua de conteúdo de áudio ou vídeo de um servidor para um cliente. Ou seja, é o que acontece quando usuários assistem filmes ou séries e escutam podcasts em dispositivos conectados à internet. Em abril, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou de forma terminativa um projeto de regulamentação do setor de streaming. O texto, agora em análise na Câmara dos Deputados, determina que os prestadores do serviço passem a recolher anualmente a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, Condecine, que terá alíquota máxima de 3% sobre a receita bruta das empresas que tenham faturamento anual acima de R$ 96 milhões. As plataformas com faturamento entre 4,8 milhões e 96 milhões de reais recolherão a metade, 1,5%. Já as empresas com faturamento abaixo de 4,8 milhões ficarão isentas da contribuição. Quando pelo menos 50% do conteúdo oferecido pela plataforma for produção nacional, a cobrança terá seu valor reduzido pela metade. Para o diretor-presidente da Ancine, a Agência Nacional do Cinema, a regulação deve reduzir assimetrias e ter foco na promoção da cultura nacional, mas precisa se adequar às particularidades dos modelos para não prejudicar as inovações e novos arranjos de negócio do setor. Ele defendeu a Condecine como forma de alcançar esse objetivo. A Condecine é o principal instrumento. Ele integra os serviços, ele alimenta o setor, ele aquece o setor. O aquecimento do setor ele é benéfico para todos, porque ao ser o principal meio de fruição de bem artístico, de conteúdo artístico no Brasil, ele é benéfico a essa formação, esse público aquecido, essa constante demanda por novos conteúdos, ele é impulsionador de todos os modelos de negócio. O mercado brasileiro é um dos maiores do mundo em consumo audiovisual. Os participantes da audiência pública no Conselho de Comunicação Social do Congresso defenderam a criação de uma política pública que amplie esse mercado, estimule a concorrência, combata a pirataria e gere divisas para o país. A representante da indústria cinematográfica nacional no Conselho Superior de Cinema do Ministério da Cultura acredita que a taxação não vai atrapalhar o crescimento do setor e citou como exemplo o caso francês de regulamentação do serviço de vídeo sob demanda, ou VOD, outro nome para o streaming. Na França, um decreto de 2014, implementado só em 2017, taxou inicialmente, como se vê ali, em 2%, estamos falando aqui de investimento direto, chegando hoje a 5,15%. Em 2022, o valor, então, desse imposto sobre VOD resultou em 127 milhões de euros, revertidos em políticas públicas para produção, fortalecimento do audiovisual. E, apesar do imposto, o VOD seguiu crescendo naquele país. Paz no trânsito começa por você. Esse é o tema da campanha deste ano do Maio Amarelo, que tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da segurança no trânsito. Anualmente, em média, 30 mil pessoas perdem a vida no Brasil por causa de acidentes de trânsito, especialmente os jovens dos 20 aos 29 anos de idade. Para despertar na sociedade a reflexão e o debate sobre boas práticas de segurança no trânsito, a campanha do Maio Amarelo deste ano tem como tema A Paz no Trânsito Começa por Você, escolhido por meio de voto popular. A iniciativa é para conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito e a redução no número de vítimas de acidentes. Sabendo que, quando as diferenças são resolvidas com paciência, o resultado é a paz. Dados do Ministério da Saúde revelam que em 2022, além das mortes, foram registradas 212 mil internações, gerando um custo de 350 milhões de reais. O movimento Maio Amarelo foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 2011, com o objetivo de chamar a atenção para o alto número de mortos e feridos em trânsito em todo o mundo. Durante todo este mês, monumentos receberão iluminação especial e uma série de ações serão desenvolvidas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. É muita gente morta em decorrência das imprevidências na condução dos seus veículos.
não é? E outros dados muito importantes, hoje em dia é tão grave o uso do celular enquanto se dirige, da mesma forma quanto o uso da bebida alcoólica. Nós teríamos que comemorar o Maio Amarelo em todos os meses do ano, com muita responsabilidade. Fazer disso um dia a dia de todos os motoristas. Cada dia que eles entrassem no seu carro para sair, ele fizesse isso com muita consciência. Nós vamos voltar agora com a repórter Dinalva Ferreira, que tem mais informações. Dinalva? Oi, André. Então, eu vou conversar agora com o senador Rogério Carvalho, porque hoje ele é o relator da CPI da Braskem. Hoje a CPI faz tem reunião, né, para ouvir duas pessoas que tinham sido convocadas. E amanhã tem uma diligência em Maceió. Senador, bom dia. Obrigada por o senhor estar aqui. Hoje tinham 2 convocados, mas um parece que já não vem. Nós temos 2 convocados para o dia de hoje. O Thales Sampaio e o Paulo Cabral. O Paulo Cabral não veio, deu uma justificativa que eu diria não aceitável e deve ser coercitivamente trazido à próxima sessão da CPI, que vai ser na próxima terça-feira. Ele deve participar coercitivamente. E amanhã nós vamos a Maceió, vamos fazer uma visita na área afetada pela mineração da Braskem, vamos aos Flechais, ao Bom Parto, ao Pinheiros, Mutange, todos os bairros, e na sequência deveremos ter uma reunião no Ministério Público, que deve juntar o Ministério Público Federal ao Ministério Público Estadual e conversar com alguns moradores para a gente encerrar essa fase de instrução para a conformação do relatório final. A CPI então está entrando nessa reta final aí. A CPI está... nós temos mais a sessão de amanhã, que seria essa visita em loco, e na semana que vem a gente tem uma sessão de escuta oitiva com 2 pessoas, dois diretores da Braskem, para a gente encerrar, e na quarta-feira devemos apresentar a primeira versão do relatório para que seja dado vistas e a gente voltar no dia 21 com a discussão. Tá certo, senador. Muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Voltamos com você aí, André. Obrigado, Dinalva. E nós vamos também agora com o repórter Tiago Tibúrcio, que tem outras informações. Tiago? É isso mesmo, André. Últimas notícias aqui sobre a questão das enchentes no Rio Grande do Sul. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, agora cedo, em entrevista a um órgão de imprensa, confirmou que o Senado vai votar hoje o projeto de decreto legislativo que prevê o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. E, com isso, libera a União para fazer despesas e repasses para o Estado sem que ela fira os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. A sessão do Senado está marcada para as 14h. Ela começa com discursos e comunicações dos parlamentares e ali por volta de 16h30, horário de Brasília, começam as votações. Na pauta de hoje também está prevista no plenário do Senado o projeto de lei que recria o seguro obrigatório para veículos automotores. Este projeto, porém, daqui a pouquinho, a partir das 9h30, deve ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça. E aí, após essa discussão, à tarde, pode ser que os líderes decidam também já analisá-lo no plenário. É um projeto que também abre um espaço fiscal para que o governo compense alguns vetos presidenciais, e toda essa movimentação dos senadores desembocará na quinta-feira na sessão do Congresso Nacional, marcada para analisar vetos presidenciais e, em decorrência dessa tragédia aí no Rio Grande do Sul, também uma alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias para viabilizar aí a abertura de créditos extraordinários, enfim, de dinheiro para que o Estado possa começar a reconstruir a sua situação. Hoje, infelizmente, o governo do Rio Grande do Sul acabou de emitir um alerta de perigo extremo para os municípios que ficam na região sul do Estado,
as pessoas daquela região, então, estão deixando as suas casas, isso porque a água que está em Porto Alegre começa a escoar ali para aquela região sul austral, ali do estado do Rio Grande do Sul, causando transtornos e a previsão também de chuva nessa região já para hoje. André, voltamos com você. Valeu, Tiago. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Lembrando que dentro de mais alguns instantes nós voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. Ricardo Lobato, quem ganha e quem perde com esses conflitos que estão acontecendo neste momento? Eu costumo dizer que na geopolítica não existem inocentes, mas existem muitas vítimas. Quem perde são os civis, quem ganha são os países hegemônicos, principalmente aqueles que compõem o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agenda Econômica. Hoje, 8 da noite, aqui na TV Senado. Ao longo da história da escravidão no Brasil, muito mais escravos foram alforriados através de negociações com seus senhores do que os 700 e tantos mil que foram os chamados libertos do 13 de maio. Houve um movimento em todo o Brasil de senhores alforriando seus escravos porque já sabiam que a abolição iria acontecer. Então, forreavam em troca desses escravos permanecerem nas fazendas, nos engenhos, sobretudo nas fazendas do sul, de café, para pelo menos garantirem o trabalho, a mão de obra da próxima safra. Os senhores viram que o movimento dos próprios escravos estava crescendo. Fugas, por exemplo, em massa aconteceram às vésperas da abolição. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, Estamos de volta, são 9h09 e está começando nesse momento a reunião na CPI da Braskem, que apura responsabilidades no afundamento do solo em Maceió. Uma reunião para ouvir depoimentos. Acompanhe. Engenheiro e responsável técnico da Braskem, e Thales de Queiroz Sampaio, ex-diretor de Serviço Geológico do Brasil, e apreciação dos requerimentos constantes da parte deliberativa desta pauta. O senhor Paulo Roberto Cabral de Melo foi informado à comissão com o seguinte teor: concedo parcialmente a ordem de habeas corpus. Ele pediu um habeas corpus para não comparecer, foi concedido parcialmente. Ele tem o direito de ficar calado, se não quiser responder, mas tem que comparecer. A advogada informou a esta comissão
que, primeiro, não poderia vir por causa de questões de saúde. E isso não era uma justificativa, até porque não se justifica a questão de saúde pelo telefone. Depois entrou com habeas corpus, e esse habeas corpus foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele concedeu parcialmente no sentido de que ele poderia se calar na CPI, não falar aquilo que pudesse comprometê-lo, que é um direito que ele tem, como qualquer cidadão brasileiro tem, mas que era favorável ao comparecimento. Ele não compareceu e ele será... ele virá a semana que vem sobre vara por ter se ausentado da CPI. Então, a semana que vem, o senhor Paulo Roberto estará aqui e a gente vai tomar as providências jurídicas e legais para que ele venha depor e falar sobre as questões que interessam à CPI. Então, eu chamo aqui o senhor Tales para que possa sentar aqui, por favor. O senhor Tales já esteve aqui com a gente. Vai, tá bom? Eu irei, antes de passar ao relator para fazer as perguntas, até porque o senhor Tales, na última vez que esteve aqui, já fez uma exposição do que... do conhecimento dele em relação a isso. Mas hoje nós estamos vivendo um momento difícil no Brasil. O Rio Grande do Sul vive uma tragédia e é obrigação de todos nós brasileiros, de norte a sul desse país, o norte e nordeste, que sofrem também com cheias, com secas, e hoje um estado irmão, que é o Rio Grande do Sul, nossa solidariedade e o esforço que o Congresso irá fazer para que a gente possa facilitar e salvar vidas naquele estado, que é o estado irmão. Eu que morei em Caciqui, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, tenho um apreço muito grande por aquele estado, como todos nós senadores temos. É obrigação. Vi hoje de manhã o presidente Rodrigo Pacheco dando uma entrevista numa emissora de televisão falando sobre esse assunto, o que o Congresso pretende fazer. E nesse momento não existe questões partidárias, e sim a solidariedade de pessoas que são brasileiros, são irmãos brasileiros, que nós temos todo o dever e obrigação de contribuir para que eles tenham um reerguimento. O Rio Grande do Sul tem mais de 300 e poucos municípios com enchentes, onde pessoas perderam tudo. Eu sei o que é perder tudo em poucos segundos. Eu passei por um terremoto na década de 70 no Peru, onde eu morava, e lá morreu 70 mil pessoas num dia, na cidade que eu morava, senador Rogério Carvalho. E você perde absolutamente tudo aquilo que você construiu na vida. Para reconstruir, as coisas são mais difíceis. Se destruir algo é fácil, mas construir sempre é com muita dificuldade. E esse parlamento tem essa obrigação de fazer aquilo que for possível para ajudar os nossos irmãos gaúchos, que vivem um momento terrível. Para quem já passou por destruição, e essa CPI mesmo está investigando um caso em que pessoas perderam o seu habitat. Felizmente não se perdeu vida, mas se perdeu uma vida toda que se morou ali naquela localidade. E a obrigação é a gente aprofundar essas investigações e ter um relatório que possa fazer justiça àqueles que estão sendo injustiçados nesse momento. Passo a palavra ao relator Rogério Carvalho. Obrigado, senhor presidente. Eu quero somar a sua manifestação. Da mesma forma, eu também, durante 10 anos da minha vida, trabalhei como pesquisador no Centro de Pesquisas da Universidade Federal de Pelotas, Centro de Epidemiologia,
e conheço bastante o Rio Grande do Sul, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, Canoas, a Serra Gaúcha. Então, foram 10 anos de convivência com o povo gaúcho e com o Rio Grande do Sul. Então, todos nós estamos bastante empenhados e à disposição para votarmos o que for necessário para facilitar a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul aqui no Congresso Nacional. Como disse Vossa Excelência, somos todos irmãos, irmãs e todos empenhados em promover o bem-estar de todos os brasileiros, principalmente no momento de sofrimento como este. Senhor presidente, a ideia que o senhor já propôs é que... Não sei, talvez... Eu não sei se é necessário, Thales. Você tem, além daquilo que você já apresentou da última vez, poderia, nas perguntas que nós vamos fazer, você complementar aquilo que foi a sua primeira vinda aqui. Acho que hoje é um dia para a gente complementar algumas informações depois de termos tido acesso a toda a documentação, de termos tido acesso aos trabalhos realizados por outros institutos com o objetivo até formal em contrato, até formalizado em contrato, para contestar o estudo do Serviço Geológico do Brasil. Então, a gente tem algumas questões a serem formuladas a Vossa Senhoria que vai nos auxiliar na conformação do relatório final desta CPI. Então, se não for muito incômodo para Vossa Senhoria, eu preferia já ir direto às questões para que o senhor possa falar um pouco com mais detalhes em alguns casos, para que a gente possa dar a concretude a uma série de dúvidas que ainda pairam na conformação do relatório final. Pode ser assim? Sem dúvida, senador. Obrigado. Então, vamos adiante. Todos os planos de aproveitamento econômico da jazida, os PAIs, de 1977, o de 2013 e 2013, passaram pelo crivo do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, e foram elaborados pelo mesmo profissional e responsável técnico, o engenheiro de Minas, senhor Paulo Cabral, que se negou a vir hoje aqui na CPI, presidente. Sabemos que os planos previam parâmetros mínimos de segurança para a operação, como dimensões máximas das cavas, distância mínima entre elas, necessidade de manutenção de coluna de óleo para a prevenção da queda ou dissolução da parte superior da cava, além da obrigação de realizar monitoramento continuado por meio de sonares, pelo menos uma vez ao ano. Veja, em todas as cavas deveria ser feito isso. Pois bem, eu pergunto ao senhor, esses parâmetros de segurança referenciados nos planos de aproveitamento de minas e que acabei de citar, distância mínima entre cavas, diâmetro máximo de cava, coluna de óleo para proteção do teto e realização de sondagens periódicas por meio de sonar, são essenciais e capazes de garantir uma lavra adequada? Senador, bom dia a todos. Cumprimento o senador Rodrigo Cunha, senador Rogério Cabral, senador Almar Aziz. Esses planos elaborados pelo engenheiro de Minas, Paulo Cabral, que eu conheço, né, é um profissional conceituado, né, por si só não garantiriam a explotação da lavra de forma sustentável. Porque nesses planos, né, faltou, tá, eu não tenho acesso a toda essa documentação, mas o que faltou? Faltou a parte de
monitoramento, a parte de monitorar constantemente por vários métodos, e não só os métodos de pressurização das cavidades, sim, mas vários métodos, né, que hoje estão sendo utilizados em Maceió, né, para que você pudesse saber se havia alguma deformação na superfície decorrente do que estava sendo feito entre 1.200 e 900 metros de profundidade. É claro que, se esses planos tivessem sido seguidos para e passo, é muito provável que não tivesse acontecendo o que está acontecendo hoje, porque eles viriam alguma anomalia e aquilo ali teria remédio àquela época, se fossem vistas. A questão é que não foi, a lavra não foi desenvolvida conforme os planos que foram elaborados. Perfeito. Podemos dizer que essas experiências que o senhor chegou a estudar casos e eventos de acidentes e desastres ocorridos em operações similares em outras regiões do mundo? A gente tem na nossa bibliografia, e apresentamos isso não só para a Braskem, mas para a Agência Nacional de Mineração, para o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, enfim, para diversas autoridades, casos de problemas em lavras de sal, começando lá no final dos anos 1800 até 2015, tá? Problemas em todo o mundo, inclusive com exemplos, né? Na apresentação que eu fiz da vez passada, a gente acabou demorando em alguns aspectos, mas naquela apresentação tem vários exemplos de problemas na superfície, inclusive com subida e abertura de sinkholes, né? Em mineração de lavra. Eu vi aqui no depoimento do senhor diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, e não sei se compreendi bem, ele dizer que era um caso único no mundo. Não é um caso único no mundo. Sim. A literatura técnica tem milhares de casos. Não só não é, como na Bahia. Sim, na Bahia está lá o sinkhole. Exatamente. Só um minutinho aqui. Antes de iniciar, eu teria que ter pedido o termo de compromisso de Vossa Senhoria. E Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha sobre a palavra de honra nos termos do artigo 203 do Código do Processo Penal, dizer a verdade do que souberem e lhe for perguntado? Prometo. Tá. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeito ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código do Processo Penal. Nessa oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2º da Lei número 1579 de 1952 estabelece que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, tradutor ou intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constitui crime punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Eu queria só esclarecer o senhor Thales Queiroz sobre essa questão. Senador Rogério, com a palavra. Bom, o senhor já afirmou aqui que, tanto da primeira como nessa segunda oitiva, de que há relatos na bibliografia de que uma lavra ambiciosa, uma lavra sem os devidos cuidados técnicos na sua exploração, pode produzir subsidência, dolinamento e até sinkhole, né? Isso a bibliografia já apontava. O senhor considera, em relação a essa atividade minerária de lavras de salgema, como uma atividade que está atrasada em termos, no Brasil inteiro, em todas as suas minas, que a gente está agindo de forma descuidada, que a gente está tendo essa lavra predatória para além do que aconteceu, que é
esse desastre em Maceió, em outras lavras, porque nós temos, por exemplo, em Sergipe, nós temos na Bahia, nós temos em outros estados a lavra de sal ou de algum minério extraído do sal. O senhor acredita que essas lavras, elas estão ocorrendo de forma também ambiciosa? Senador, do ponto de vista de Maceió, eu conheço muito bem tudo que aconteceu em Maceió, né? Liderei uma equipe de 52 pesquisadores que se empenharam ao longo de praticamente 2 anos em compreender e em concluir, certo? O que está acontecendo em Maceió, enfim, que tudo que está acontecendo em Maceió, em todos os bairros, é decorrente da mineração de sal. Do ponto de vista da Dow Química, certo? Na ilha de Matarandiba, na Bahia, tem um sinkhole lá que, inclusive, está crescendo, né? Na abertura, ele tinha de cabeça aqui, eu me lembro de 70 metros no diâmetro maior, 40 de profundidade, 30 de profundidade, 40 de largura. Hoje ele já passa de 110 metros, né? E ele continua, certo? Abrindo. E não há dúvidas, certo? Claro que não é uma área habitada, certo? Por isso a gente não teve grandes problemas, mas não há dúvida que não foi feito corretamente, né? Você não pode deixar abrir um sinkhole, mas se vai haver um sinkhole, certo? Primeiro é preciso evitar a todo custo, porque existe um impacto ambiental, certo? Mas certamente a Dow Química não trabalhou de forma a evitar o surgimento desse sinkhole, ou seja, houve desmoronamento. Com relação às outras, senador, aí eu tenho pouquíssimo conhecimento e eu não gostaria de opinar sobre isso. Mas acho que esse momento deve ser de exemplo para todas, né? Na verdade, para toda a mineração do país, que é importantíssima. Nós não vivemos sem mineração. Não há como a civilização humana sobreviver sem mineração, mas há como fazer mineração de forma responsável, sustentável, certo? E precisa ser feito. É uma questão que, para mim, parece muito importante e que, ao longo da CPI, vai ficando cada vez mais evidente, é que o sistema de monitoramento, de regulação, é, de certa maneira, comandado e controlado pela própria mineradora. Ao que nós tivemos acesso, a própria mineradora, ela contrata os estudos, ela apresenta os órgãos que autoriza a lavra, que autoriza e dá licença ambiental. O senhor não acha que uma atividade tão relevante deveria ter uma definição ou uma escala de risco por atividade e, dependendo do risco, essa avaliação ser externa às empresas, por uma questão de segurança, né? Que o sistema regulatório pudesse ter autonomia, contar com o que foi feito em 2018, não deveria ser a regra o que foi feito em 2018, ser feito regularmente em algumas atividades de mineração de maior risco de dano ao meio ambiente, de dano à atividade, à sociedade, de dano ao clima, de dano geral, como aconteceu em Maceió. Não seria o caminho mais correto uma instituição do tipo o Serviço Geológico do Brasil ter várias instituições contratadas por ela para fazer esses estudos sobre as áreas de maior risco, atividade minerária de maior risco? Não seria este o melhor caminho, ao invés da gente ter a própria empresa contratando quem vai fazer a sua avaliação e elas autodeclarando
que está indo bem e tendo o aval, simplesmente, uma ação cartorial dos órgãos de regulação? Senador, sem dúvida nenhuma. Eu acho um absurdo que em 2019, e me perdoem aqueles do Ministério de Minas e Energia que não concordam, o Serviço Geológico do Brasil ter impedido de continuar os estudos, até porque a Braskem não admitia que o trabalho da gente estava correto. Ela tentava, por todos os meios, contratando alemães, franceses, americanos, por todos os meios, desqualificar ou, na verdade, desqualificar o Serviço Geológico do Brasil. Tá? Então, assim, aí nós, do Serviço Geológico do Brasil, elaboramos um documento e pedimos, e dizemos tudo que precisa ser feito. E aí isso não vai para frente porque não tinha dinheiro. A gente está falando de um impacto em 60 mil pessoas em vários bairros importantes da cidade de Maceió, tradicionais, certo? Um impacto na Lagoa de Mundaú. E aí, de repente, não, quem vai fazer os trabalhos é a Braskem? Onde, na verdade, a Braskem sonegava informação para o Serviço Geológico do Brasil. Né? E solicitaram a paralisação do serviço lá alguma vez, senhor Tales? Senador, quem solicita a paralisação de serviço é a Agência Nacional de Mineração. Sim, mas vocês não prestam serviço para o Serviço Geológico do Brasil, quer dizer, existe ali uma comunicação entre vocês, não tem? Sim. Ou não? Sim, existia porque a comunicação. Mas essa comunicação não foi feita à Agência Nacional de Mineração? Várias vezes, senador. E recomendando que se parasse o serviço da Braskem lá? Recomendamos. Nós temos esses documentos? Nós em várias apresentações para a Agência Nacional de Mineração... Até porque o senhor faz um serviço e é recurso, Serviço Geológico Brasileiro, recurso do povo brasileiro. E tem um estudo em que o senhor está dizendo que há comprometimento, que vai haver problema. Isso teria que ser repassado ao órgão acima do senhor com uma recomendação escrita e assinada por vocês, dizendo, olha, a mina não tem condições de funcionar porque não vai ter colapso na mina. Isso não foi feito? Isso foi feito em várias reuniões. Não, reuniões, mas por escrito, tem alguma coisa? Senador, nos relatórios, a gente fazia relatórios mensais sobre o desenvolvimento do trabalho da gente. A partir de quando nós concluímos, certo, o que estava acontecendo, isso foi, a gente recebeu o resultado da interferometria no final de fevereiro de 2019. A partir daquele momento, nós deixamos claro que havia risco para a população, e que providências imediatas deveriam ser tomadas para retirar a população e interromper completamente a explotação de sal. Em 2019. 2019. A gente iniciou o trabalho... em março de 2018. E, assim, completamente a Braskem negando qualquer tipo de anomalia no trabalho dela. Então, assim, a gente tinha reunião com a Braskem, não, aqui está tudo certo, aqui está tudo ok. Certo? Então, assim, a gente teve que testar todas as hipóteses científicas para exaurir e dizer, não é problema geotécnico, não é problema da explotação de água subterrânea, não, ou seja... Todas as hipóteses foram descartadas. A única hipótese que sobrou foi a hipótese do problema da desestabilidade das cavidades. Aí a gente contratou a interferometria, que foi uma luta para contratar. Certo? Um contrato de, eu não lembro aqui, mas vamos dizer, R$2 milhões para fazer interferometria por satélite, e não é uma emissão de um satélite, existe um radar,
acoplado ao satélite, e esse radar interferométrico, ele manda ondas para o terreno e recebe de volta, e aí tem todo um processamento que é bastante complicado, certo? Para chegar a essa conclusão. Então, nós estudamos qual organização no mundo que teria imagens de Maceió. E aí descobrimos que a empresa Telespazio, que tem uma filial no Brasil, ela é uma empresa italiana, a matriz é em Roma, certo? Que essa empresa tinha imagens de Maceió, porque ela checa o radar dela, que está transportado por um satélite, em vários pontos da Terra. E um dos pontos que ela checava era em Maceió. Só que ela não processava, porque o processamento é muito caro. E aí a gente descobriu que ela tinha de 2015 até 2018. Aí a gente contratou o trabalho de processamento dessas imagens, tá? E assim, são dias e noites para você conseguir processar essas imagens, e o resultado começou a sair em fevereiro. Aí não havia mais dúvida, a gente já tinha descartado todas as outras hipóteses, né? Essa imagem, eu tenho essa imagem aí no slide, e essa imagem mostra claramente até onde vai a deformação do terreno em superfície, certo? Decorrente da mineração. E ela é clara, ela é óbvia. É desonestidade científica olhar para essa imagem e dizer que não há prova científica de que, por exemplo, área tal ou tal não foi impactada pela mineração. E eu vou mostrar isso muito claramente, se os senhores me permitirem, mas vamos às perguntas, e no final eu vou colocar essa imagem, e a gente só precisa talvez de 2 imagens, certo? Que eu queria que os senhores, certo? E aqueles que nos assistem compreendessem completamente a importância da interferometria. O senhor, com essa fala agora, o senhor está afirmando que houve lavra ambiciosa da salgema no subsolo de Maceió, praticado pela Braskem. Houve lavra ambiciosa, negligente, imprudente, sem conhecimento adequado, certo? Os adjetivos aí são vários, senadores, né? O que o senhor conseguir de adjetivo, certo? Para dizer que foi feito incorretamente, está válido. É óbvio que esse processo, a degradação pela negligência ocorreu ao longo de décadas, né? Sem dúvida nenhuma. Isso não aconteceu na última década, isso deve ter ocorrido ao longo de todo o processo de exploração, sem respeitar os planos de aproveitamento de mina, né? Sem dúvida. Plano de aproveitamento econômico da mina, né? O senhor acredita que houve aquiescência, houve uma certa leniência, aquiescência com essa forma de atuação da Braskem pelos órgãos de regulação de mineração federal, pelo Instituto de Meio Ambiente de Alagoas? Senador, Instituto de Meio Ambiente de Alagoas. Instituto de Meio Ambiente de Alagoas não é um órgão especializado em geologia ou em mineração. Ele tem que olhar os impactos ambientais. Evidentemente, certo, que deve haver, com certeza, geólogo no Instituto de Meio Ambiente de Alagoas. Aliás, tem que ter em todos, pelo amor de Deus. Ele tinha acesso a esses dados da Braskem. Eu não sei como é que a Braskem fornece os dados para o Instituto. Mas, assim, o que a gente pode dizer? Nem a Agência Nacional de Mineração, nem o Instituto do Meio Ambiente fizeram o trabalho correto do ponto de vista de todos os parâmetros técnicos estarem checados. Isso pode ter acontecido por vários motivos, certo? Por falta de gente capacitada para checar esses parâmetros, enfim,
Aí são muitos os motivos, certo? E como eu não sou de nenhum dos dois órgãos, eu não gostaria de me aprofundar nisso. Mas, sem dúvida nenhuma, existem relatos da Braskem de documentos entregues ao antigo DNPM, hoje Agência Nacional de Mineração, que mostram claramente que há desestabilização nas cavidades há bastante tempo. Né? Inclusive com problemas na operação das minas, assim, de algumas minas desde, sei lá, acho que o primeiro relato é do começo da década de 80, tá? Eu não tenho de cabeça aqui. Nós temos esses relatos de subsidência e de quando a mina sobe... a ascensão da mina. A ascensão da mina. A mina subiu, algumas minas subiram. Saíram da camada de sal e entraram na camada de argila, certo? Exatamente. Nós temos relatos oficiais de que isso já tinha ocorrido. Em algumas cavas, elas já tinham subido, essas minas tinham subido. Em relatórios enviados a esta CPI, constatamos que a empresa ou não mandava informação para os órgãos de fiscalização ou as encaminhava apenas parcialmente. Provavelmente os alertas ficaram pendentes. Na sua visão, a sonegação de informações pela empresa no momento em que o Serviço Geológico do Brasil estava realizando seu relatório pode ser considerado como negligência ou podemos inferir que a empresa assumiu o risco ou até mesmo teve a intenção de praticar o ilícito? Senador, negligência, né? Eu acho eu acho não. A observação do coordenador do trabalho é que a Braskem definitivamente não queria colaborar, certo, com o levantamento que o Serviço Geológico do Brasil estava fazendo. E não colaborou. Tanto que, em fevereiro de 2019, depois dos resultados preliminares do levantamento interferométrico, eu chamei dois engenheiros da Braskem, mostrei os resultados e aquilo ali, a partir dali, certo, a agressividade ficou tão grande que, assim, eu afastei a equipe do contato com a Braskem e ninguém mais deu declaração, né? Porque aí... e assim, quando a gente fez a apresentação na audiência pública em Maceió, no dia 8 de maio, só recordando, a gente fez a apresentação no Ministério de Minas e Energia no dia 29 de abril. De 2019, na Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral. Isso foi à tarde, certo? A equipe toda, nós viramos uma semana, começamos na segunda-feira e fizemos a semana inteira, sábado e domingo, trabalhando para fechar o relatório e as conclusões. Segunda-feira a gente pegou um voo às 11 da manhã para Brasília, pousamos no aeroporto e fomos direto para o Ministério de Minas e Energia. Fizemos uma apresentação na Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral para os diretores, assessores, todo mundo. Terminou essa apresentação, o chefe de gabinete do ministro assistiu. Terminou a apresentação, ele me chamou. Isso eu estava com toda a equipe, as lideranças, né? Não os 52, mas eu tinha pelo menos 12 técnicos de ponta comigo. E aí ele me chamou, certo? Sozinho, para subir ao gabinete do ministro e apresentar para o ministro. E aí eu pedi permissão para levar um único técnico comigo para me ajudar, para eu não precisar ficar operando o computador e explicando, né? Então subimos 2 técnicos, dois geólogos do Serviço Geológico do Brasil e apresentei para o ministro Bento Albuquerque, que a partir daquele momento disse: marque a apresentação para o dia 8 de maio, tá? Em vez de fazer no dia seguinte. Por quê? Porque ele queria dar ciência às autoridades da Presidência da República, que iria haver essa apresentação em Maceió. E assim foi feito, né? Sem nem... O ministro Bento Albuquerque, ele
Ele simplesmente, ele não fez nenhuma consideração. Mas será que isso é isso mesmo? Nada. Ele disse, faça a apresentação conforme você fez para mim. E foi isso que eu fiz. Em estudo realizado por professores da USP, percebemos que houve uma ênfase em realizar diversas críticas aos diversos métodos geocientíficos utilizados pelo Serviço Geológico do Brasil. Mas faltava o principal, a integração dos dados para apontar qual era a hipótese que mais se encaixava no acidente da Braskem em Maceió. Isso tudo foi feito em 29 dias de serviço. Percebe-se da leitura dos próprios contratos firmados que a Braskem solicitou estudos com o objetivo de contestar o Serviço Geológico do Brasil. Qual foi a sua atitude ao se deparar com a utilização de instituições renomadas como o Serviço Geológico da França e a contratação de 4 professores renomados da Universidade de São Paulo e um da Imperial College de London para fazer o que chamaram de análise crítica ao trabalho feito pelo nosso Serviço Geológico do Brasil? Senador, olha, isso foi um dos golpes duros contra o Serviço Geológico do Brasil, mas isso nunca nos abateu, nunca. Certo? Claro que, num determinado momento, a Braskem entrou com uma causa pedindo indenização ao Serviço Geológico do Brasil de R$1 bilhão por danos morais. É claro que alguns Só um minutinho, membros... a assessoria está anotando, a Braskem entrou com ação pedindo R$1 bilhão de indenização por danos morais, por conta do estudo feito pelo Serviço Geológico do Brasil. Esse estudo foi contestado por professores da USP, contratado pela Braskem, pelo Imperial College, pessoas do Imperial College, do Instituto Geológico da França. E nesses estudos e outros estudos que foram contratados, eles diziam que eram movimentos naturais. Obviamente, nenhum desses estudos, pelo que nós tivemos acesso, foram na completude realizado por esses institutos. Ou seja, eles trabalharam com dados ofertados pela própria Braskem para conformar os estudos. Diferente do estudo realizado pelo Serviço Geológico do Brasil, que contratou dados primários e que coletou dados primários na própria área, na mina, na região que estava sendo objeto de investigação naquele momento. Então, isso faz uma diferença muito grande, pelo que a gente tem anotado e já tivemos acesso, você ter dados seletivos encaminhados para uma empresa ou para um instituto, isso vai modificar o relatório final e, ao mesmo tempo, que me chama a atenção institutos e professores de instituições tão renomadas se disporem a assinar relatórios sem ter acesso ou sem produzir a base primária de dados para a conformação desses relatórios. E fazer um discurso, como a gente viu aqui, do professor da USP, tentar dizer que esta ciência natural há controvérsia com relação à interpretação de dados. Não tem como, é físico, é matemático, é objetivo. Nós não estamos falando das ciências humanas, que são teorias, são perspectivas, são visões de mundo que estão em debate. A visão da realidade ou é ou não é, ou tem ou não tem. E são modelos matemáticos que são utilizados quando você faz um sonar, quando você faz uma interferometria, quando você faz qualquer coisa que você faz, são modelos matemáticos bastante precisos, ao que me parece, para que haja margens
distintas de interpretação. O resultado vai ser sempre muito semelhante se for utilizado de forma correta os equipamentos e as tecnologias apropriadas para fazer investigação de cada tipo de atividade minerária. Cada tipo de atividade minerária requererá um tipo de tecnologia para avaliar como a lavra está sendo conduzida por quem faz a mineração. Então, isso me deixou bastante chocado, como foi fácil ter essas instituições e os nomes dessas instituições a serviço de um interesse de deslocar o problema da atividade da lavra ambiciosa promovido pela empresa Braskem e questionar o trabalho do Serviço Geológico do Brasil. Isso ficou muito claro e o senhor disse que, além de tudo isso, o Serviço Geológico do Brasil ainda foi processado por danos morais no valor de R$1 bilhão por apresentar um estudo feito com 52 técnicos e que estava sendo contestado por um estudo utilizando-se de dados fornecidos pela própria empresa por 5 professores, num estudo que vocês levaram meses para concluir e eles fizeram em 29 dias com 5 professores, enquanto vocês tinham 52 técnicos. Então, alguma coisa que não está... aliás, as coisas aqui estão muito claras já com relação à idoneidade desses estudos, a finalidade desses estudos, o porquê desses estudos. Acho que a gente já ultrapassou essa visão. Vamos aqui, o senhor poderia descrever a pressão do mundo acadêmico, que eu já descrevi aqui, acho que nem precisa, mas o senhor poderia falar um pouco sobre essa pressão do mundo acadêmico em relação ao Serviço Geológico do Brasil, nesse período, a tensão que o Serviço Geológico sofreu por esse universo acadêmico contratado pela Braskem? Senador, o Serviço Geológico do Brasil não se abateu com o documento assinado pelos professores da USP, mas eu diria que, especialmente para esse geólogo que vos fala, certo? Eu fiquei extremamente incomodado, mas muito mais do que incomodado, eu fiquei muito triste. Porque eu sempre pensava o seguinte, nas discussões com a Braskem e apresentando os trabalhos, e sempre havia embates, eu dizia o seguinte, quando a gente começava a discutir tecnicamente, por exemplo, Paulo Cabral, que não compareceu hoje, ele participou das primeiras reuniões com a gente. Certo? Quando o Serviço Geológico do Brasil, nessas reuniões, começou a mostrar que as coisas não iam bem, Paulo Cabral sumiu das reuniões. Tem um outro consultor, Álvaro... Sumiu daqui agora também. Entendeu? Assim, então, a Braskem trazia pessoal técnico. Quando a gente começava a mostrar que a argumentação do técnico da Braskem não estava bem, na outra reunião o técnico já desaparecia. Então, esses professores da USP, o que eu sei informalmente, porque eu estou dentro do mundo das geociências, enfim, e fui diretor do Serviço Geológico do Brasil e conheço gente do Rio Grande do Sul até Porto Velho, Amapá. Então, o que eu soube é que os pares deles na USP ficaram assim, completamente, não vou dizer horrorizados, que é uma palavra, mas assim, desolados com o fato deles terem assinado um documento que é um fragmento da visão sobre Maceió, certo? Sem analisar de uma forma mais sistêmica, sem enxergar o todo. Certo? E assim, você está escrevendo, assinando um documento, eu achei que isso era coisa para advogado, honestamente, nada contra os advogados, porque o advogado está cumprindo a missão dele, que é defender o seu cliente, e todo mundo tem direito a uma defesa.
Mas, gente, a gente está falando de ciência, de geociências, a gente está falando de professores doutores. E eu tinha muitos doutores na minha equipe, tá? Muitos, né? Inclusive, toda a parte de geofísica foi liderada por um geólogo com doutorado e absolutamente bem formado. E essa contestação deles era mais em cima da questão da geofísica. Mas, enfim, haviam várias hipóteses. As hipóteses foram... Então, assim, isso não me abalou minimamente. Houve um abalo na equipe, na hora que a Braskem, a gente teve uma reunião difícil no Rio de Janeiro, certo? Onde eu tive que puxar as rédeas, porque, assim, a Braskem chegou quase querendo conduzir a reunião, certo? Então, eu dei uma puxada nas rédeas, aí quando terminou a reunião, um advogado da Braskem subiu para a consultoria jurídica do Serviço Geológico do Brasil e disse que tinha entrado com uma causa pedindo 1 bilhão de indenização. Então, cara, aí a equipe ficou assustada, né? Então, assim, ninguém dava mais declaração, só eu dava declaração. Havia também uma recomendação no nosso jurídico na CPRM para eu me preservar, para dar menos declarações, mas, enfim, aquilo era uma forma de intimidar o Serviço Geológico do Brasil. Mas a equipe do Serviço Geológico do Brasil não se intimidou, certo? Cambaleou, na época, sim, levou um soco, um cruzado de direita bem dado, mas, enfim, faz parte do jogo. Bom, eu tinha uma série de perguntas aqui, uma sequência de perguntas que o senhor respondeu de forma muito clara. Ou seja, todo debate a partir do relatório do Serviço Geológico do Brasil tinha uma finalidade, que era a sua contestação e não o aprofundamento sobre os estudos que o Serviço Geológico do Brasil havia feito com todo o aparato tecnológico necessário para a coleta de dados primários na própria área, certo? Portanto, qualquer instituto ou qualquer serviço geológico ou qualquer instituição ou qualquer profissional deveria se interessar pelos dados primários coletados para poder melhorar a conformação de possível entendimento e colocar sua assinatura no relatório. Muito pelo contrário, o que a gente viu pela fala do senhor é que essas outras instituições ou profissionais vinculados a essas instituições foram contratados para legitimar a tese de que não era decorrente da ação da mineradora o desastre que estava ocorrendo em Maceió. Então, o que significa que... e isso leva ao debate de que a empresa não teria responsabilidade direta pelos eventos que estavam acontecendo, pela subsidência, pelas rachaduras, por tudo que estava acontecendo na superfície ali na cidade de Maceió. Então, mas nós conseguimos, numa das nossas reuniões da CPI, que um dos vice-presidentes da Braskem assumisse publicamente de que o que estava acontecendo em Maceió era decorrente da atuação da Braskem no subsolo. Então, isso é uma vitória da seriedade do Serviço Geológico do Brasil, que fez um estudo muito bem embasado e que sobreviveu a todas as contestações e a todas as tentativas de carteiradas acadêmicas às quais vocês foram submetidos ao longo deste processo. Porque, literalmente, foram carteiradas acadêmicas que tentaram fazer com o Serviço Geológico do Brasil. E, felizmente, prevaleceu
a qualidade do estudo, prevaleceu a seriedade do estudo que foi conduzido e que nos leva a hoje termos uma consciência de que foi a lavra ambiciosa que provocou a subsidência na região da cidade de Maceió, a lavra ambiciosa e todo o processo que lá ocorreu. Nós também temos informações de que parte dos equipamentos da mina, ou que eram utilizados na mina, eram adquiridos de segunda mão ou de descarte, feito, por exemplo, da Petrobras. Tubos. Na sua avaliação, inclusive, há uma discussão sobre a impossibilidade do sonar ser colocado por ali, porque os tubos não permitiam, tubos inadequados, porque era um aproveitamento de sucata da exploração de outra atividade minerária por uma outra empresa, que era a Petrobras. O senhor, quando esteve lá, o senhor identificou, viu esses equipamentos, teve a oportunidade de presenciar esses equipamentos em operação? Senador, na verdade, essa tubulação que dava acesso às cavidades, muitas delas tinham saído totalmente do prumo. Eu não diria que exatamente porque foram reaproveitadas em perfurações de petróleo. Certo. Dependendo do estado, porque isso precisa ser examinado, você pode aproveitar. Pode reaproveitar. Até correto que seja reaproveitado. Exatamente. Agora, com a movimentação das camadas geológicas, essa tubulação foi empenada, foi rompida, entendeu? E por isso você não tinha mais acesso às cavidades. E as cavidades se mexeram. Existe um processo natural numa camada de sal. A camada de sal está sob pressão. Imagine que tem 900 metros de rocha em cima dessa camada, 950. Tá? Existe um fenômeno muito conhecido em camadas de sal sob essa pressão que a gente chama de halocinese. O sal ele está ali quieto, certo, sem se movimentar, porque ele está sob uma pressão grande, certo? Mas, certo, se você tiver qualquer tipo de movimentação em cima desse sal que abra espaço, o sal vai se movimentar, certo, por um fenômeno que a gente chama de halocinese. Hoje se fala que a mina 18 desabou. Senador, não é a mina 18. Certo? Não foi só a mina 18, e com certeza absoluta. A mina 18, eu estava olhando isso ontem, me perdoe, eu não tenho os dados de hoje, né? Enfim, eu estou fora do processo e não quis ir ao Serviço Geológico do Brasil. Tá? Eu mantive uma distância segura emocionalmente para mim, certo? Porque, enfim, você tem novos diretores, né? Você tem novo presidente, certo? Eu estou fora, certo? Houve aqui uma argumentação de que eu não podia falar em nome do Serviço Geológico do Brasil. Então, eu estou falando como ex-diretor do Serviço Geológico do Brasil. E estou usando o bottom do Serviço Geológico do Brasil. Se isso for crime, certo? Um geólogo que ficou mais de 40 anos no Serviço Geológico do Brasil e que dedicou todo o seu conhecimento ao longo de uma vida, certo? Para o bem comum, certo? Se for crime, eu estou usando o bottom do Serviço Geológico do Brasil, então, por favor, certo? Me processem, porque eu vou responder esse processo com muita satisfação e vou me sentir muito honrado por fazer isso. Minas 7, 19, 18. De 2024 da CDR, perderam um objeto em virtude da aprovação do projeto de lei 1026 de 2024, que legisla sobre benefícios fiscais, em especial sobre o tema afeto ao PERSE, Programa de Retomada do Setor de Eventos.
Não havendo objeção deste plenário e dos respectivos autores, declaro prejudicados os requerimentos números 3, 5 e 6 de 2024 da CDR. Os requerimentos serão arquivados. Item 1 da pauta. Projeto de lei número 1250 de 2019, terminativo. Acrescento o inciso 6 ao artigo 32 da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Autoria, senadora Mara Gabrilli. Relatoria, senadora Tereza Leitão. Relatório, pela aprovação, nos termos do parecer aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa CDH, com as emendas de redação nele contidas. Observações. A votação será nominal. A matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com parecer aprovado com as emendas de redação números 1 e 2 da CDH. 3. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa após a deliberação terminativa da CDR. Conceda a palavra à nobre senadora Tereza Leitão para a leitura do seu relatório. Bom dia a Vossa Excelência e aos demais senadores. Acrescento que não foram apresentadas emendas nesta comissão e solicito passar direto para a análise. Com relação à constitucionalidade, não foram identificados vícios materiais ou formais na proposição. Sobre a juridicidade, não parece haver restrições à sua validade, pois a proposição inova o ordenamento jurídico e não conflita com o conjunto das normas legais do país. Além disso, busca aperfeiçoar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quanto à regimentalidade, o trâmite da matéria está adequado. De acordo com o disposto no artigo 104-A do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo opinar sobre programas, projetos, investimentos e incentivos voltados para o desenvolvimento regional, inciso 3. Os programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos são de grande relevância para a geração de empregos e para a melhoria da estrutura urbana, notadamente nas regiões mais carentes. Com relação ao mérito, os argumentos da autora se mostram pertinentes. Estabelecer critérios de construções que permitam a qualquer pessoa utilizar os espaços sem a necessidade de adaptações parece ser de grande importância para todos, principalmente considerando que qualquer pessoa está sujeita a sofrer com restrições físicas que limitem sua mobilidade, seja de forma temporária ou permanente. Além disso, a perspectiva de que a população de idosos se torne proporcionalmente maior no futuro próximo cria um cenário em que a importância da existência de instalações adequadas para uso por todos, inclusive aqueles com restrições de mobilidade, seja ainda maior. É razoável que os programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos observem os princípios do desenho universal como forma de garantir a acessibilidade das moradias sem a necessidade de adaptações posteriores. Nesse sentido, não há dúvida de que a proposição pode trazer uma importante contribuição para aperfeiçoar a legislação. De acordo com a justificação, os eventuais aumentos de custo das construções não deverão representar um impeditivo para a sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nessa data de 7 de maio de 2024. Comunico que foram apresentados à comissão os seguintes documentos: ofício número 8025/2024, Prece-BCB, que apresenta relatório sobre depósitos voluntários remunerados a prazo do primeiro trimestre de 2024. Ofício SEI número 22514/2024 do Ministério da Fazenda, que encaminha em cumprimento aos artigos 3º e 4º da Resolução do Senado Federal número 20 de 2004, o relatório de execução do Programa de Emissão de Títulos
e de administração de passivos de responsabilidade do Tesouro Nacional no exterior, referente ao primeiro trimestre de 2024. Ofício 7913 de 2024, que encaminha em atendimento ao artigo 2º da Lei nº 14.185, de 14 de julho de 2021, o relatório sobre depósitos voluntários remunerados a prazo do primeiro trimestre de 2024. O relatório incorpora as informações tanto dos depósitos voluntários remunerados a prazo para fins de política monetária, quanto aos 12 depósitos voluntários mantidos na conta de pagamentos instantâneos, conta PI, de titularidade de instituições financeiras. Ofício 24921 de 2024, Ministério da Fazenda, que informa, em cumprimento ao artigo 41 da Resolução do Senado Federal, RSF, número 43/2001, a publicação do sítio do Tesouro Nacional dos demonstrativos das operações de créditos analisadas no âmbito deste Ministério em março de 2024, bem como das tabelas demonstrativas da posição de endividamento dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Os documentos nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019, da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, estarão disponíveis para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autorização nesse período. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 14ª reunião realizada em 23/4/2024. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Aqui é o requerimento do senhor de solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Deixa eu só. Prezadas senadoras e prezados senadores, gostaria de iniciar nossa reunião falando da tragédia que estamos presenciando no Rio Grande do Sul. Os números chocantes mais atualizados que temos é de 90 mortos, 132 desaparecidos, cerca de 300 feridos e quase 1 milhão de habitantes impactados diretamente por essa catástrofe. Nada que digamos aqui poderá solucionar de imediato toda a dor de milhares de famílias desabrigadas e que tiveram parentes mortos e desaparecidos. Ainda assim, como forma de minimizar todo esse sofrimento e de contribuir com a reconstrução de todas as cidades destroçadas, colocamos esta comissão à disposição para propor e deliberar novas soluções para a situação atual do Rio Grande do Sul e para evitar que outras venham a ocorrer em nosso país. Nesse sentido, estamos propondo hoje um requerimento de voto de solidariedade aos habitantes do Estado do Rio Grande do Sul, como forma de deixar registrado e formalizado o compromisso desta Comissão de Assuntos Econômicos e do Senado Federal com a ajuda a todas aquelas famílias que estão em sofrimento e com a reconstrução de suas vidas. E também na reunião de hoje incluiremos extra pauta, o PL 5002 de 2023, de autoria do senador astronauta Marcos Pontes e de relatoria do senador Espiridião Amin, que institui a Política Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastres, PNGIRD, o Sistema Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastres, SINGIRDES, e o Sistema de Informações sobre Gestão Integral de Riscos de Desastres, SIGIRD. Se trata de projeto relevante estruturalmente para situações como esta que, lamentável, presenciamos atualmente e que tem como foco principal o monitoramento e na prevenção do risco. A atuação necessária do poder público vai além da pauta de proteção e defesa civil, necessitando de um arranjo institucional entre os órgãos de todos os entes,
União, estados e municípios, com coordenação de políticas públicas correlatas à gestão integral de risco de desastres, em especial aquelas relacionadas a meio ambiente, mudanças climáticas, desenvolvimento urbano e regional, habitação, saúde, educação e segurança. Parabéns aos novos colegas responsáveis pela autoria e pela relatoria, senador Marcos Pontes, astronauta Marcos Pontes, senador Espiridião Amin, nosso relator, que muito acrescenta nesse momento, pois além de ajudar prontamente aos que hoje sofrem de uma catástrofe, nossa função aqui é também de refletir seriamente e tomar medidas urgentes no sentido da prevenção para evitarmos novas tragédias. Era o que tinha a registrar. Boa reunião a todos nós com o fim das chuvas e a plena recuperação de todos no Rio Grande do Sul. Item. Item extra pauta. Requerimento número 51 de 2024 da CAI. Requer voto de solidariedade pela CAI aos habitantes do Estado do Rio Grande do Sul. Autoria, senador Vanderlan Cardoso. A votação será simbólica. Em votação, a apresentação do requerimento. Senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado a apresentação do requerimento. Item extra pauta, projeto de lei número 5002 de 2023, não terminativo. Institui a Política Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastres, o Sistema Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastre e o Sistema de Informações sobre Gestão Integral de Riscos de Desastres e dá outras providências. Autoria, senador astronauta Marcos Pontes. Relatoria, senador Espiridião Amin. Relatório, favorável ao projeto. Observações, a matéria será apreciada pela CCJ e em decisão terminativa pela CMA. Concedo a palavra ao nobre senador Espiridião Amin para a leitura do seu relatório. Com a palavra, Amin. Senhor presidente, em primeiro lugar eu quero apenas explicitar o apoio ao voto de solidariedade aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, até como vizinho e muito afeiçoado à história, à cultura do Rio Grande do Sul. De vez em quando eu incomodo aqui, declamando alguma coisa de algum autor gaúcho. E tendo aprendido muito com os amigos e com as pessoas que ao longo da vida me relacionei no Rio Grande do Sul, queria apenas tornar explícito o voto que já lhe concedemos, o voto de solidariedade ao Rio Grande do Sul. E dizer que todos nós temos que levar este compromisso de ajudar o soerguimento, que os próprios gaúchos farão, mas tem que ter o apoio da União, de todos nós, do Senado, da Câmara, como já ficou explicitado. Então, eu queria apenas deixar explicitado a minha manifestação de irrestrita solidariedade nesse esforço, inclusive porque, como governador, vivi situação igualmente dramática, em que a economia do Vale do Itajaí, principalmente, chegou a ficar 52 dias parada. O Parque Fabril, 52 dias embaixo d'água, que foi uma sucessão de enchentes. Então, tendo passado por isso, tendo contado com a irrestrita solidariedade dos brasileiros, inclusive de comunidades estrangeiras e do Rio Grande do Sul em particular, é meu dever explicitar essa solidariedade. Assim como é motivo de grande satisfação poder relatar o projeto muito bem lançado já no ano passado do nosso senador astronauta Marcos Pontes, que se baseia numa antevisão deste acidente e uma pós-visão, uma experiência de tantos outros
incidentes climáticos que nós já vivemos. E uma convicção que o senador Marcos Pontes, amigo Laércio, tem e publicizou quando nós realizamos no ano passado uma sessão de debates temáticos sobre mudanças climáticas no Senado Federal. Eu até vou pedir para a minha assessoria, consegue um livrinho daquele das mudanças climáticas aqui. Na página 19 nós temos um depoimento. Eu creio que o Carlos Afonso Nobre é o brasileiro mais habilitado no mundo para falar sobre clima e mudança climática. E ele relembrou, senador Vanderlan, que em 1983, há 41 anos, ele, a pedido de um colega do ITA, José Damiani, foi visitar o governador Esperidião Amin, que estava vivendo a enchente de 83, essa que eu mencionei. E ele me explicou pacientemente o que estava acontecendo, porque nós estávamos tomando uma surra e não sabia o que era. Era o El Niño. Ele me explicou o que era o El Niño, a língua de água quente ligando o Equador a Galápagos. Hoje nós temos Laninha e temos o aquecimento do Atlântico Equatorial. Então, o livro contém exatamente essa lição. Olha, infelizmente, as mudanças climáticas vão nos levar a acidentes mais frequentes e mais intensos. Então, o senador Marcos Pontes fez o que é da obrigação do legislador. Estabeleceu a Política Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastres. O Sistema Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastres e o Sistema de Informações sobre a Gestão Integral de Risco de Desastres. Portanto, a história mostra, saudando aqui o senador Alan Rick, que testemunhou solidariamente lá os momentos difíceis que o Acre viveu, né? Todos nós sabemos, portanto, que a dor ensina a gemer. E o projeto é dividido em 25 artigos que estão devidamente explicitados no relatório. Na justificação, o autor da proposição, o senador astronauta Marcos Pontes, destaca a crescente frequência, como eu falei, severidade e o impacto dos desastres no Brasil, tanto de origem natural quanto antrópica, ou seja, produzida pela ação humana. Menciona dados de 2022 que indicam 387 desastres registrados globalmente. Então, não é só no Brasil, é um fenômeno global, afetando 185 milhões de pessoas e causando prejuízos significativos. No Brasil, entre 91 e 2023, os desastres resultaram em prejuízos de aproximadamente 267 bilhões de reais e afetaram, certamente o número obriga que a gente entenda aqui, repetidamente, 239 milhões de brasileiros por incidente. Ou seja, como se fala em passageiros, né? Também é citado um estudo da Conferência Nacional de Municípios, recentemente divulgado, que revela que 93% das cidades brasileiras foram atingidas por desastres climáticos nos últimos 10 anos, impactando diretamente mais de 4 milhões e 200 mil pessoas. O objetivo do projeto é estabelecer uma abordagem abrangente e sistêmica para a gestão de riscos de desastres, propondo princípios, diretrizes, objetivos e instrumentos para a Política Nacional de Gestão Integral de Riscos e Desastres,
igualmente o Sistema Nacional e, finalmente, a gestão integral de riscos de desastres. A proposta visa melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável, alinhando-se ao marco da ação de Sendai, do qual o Brasil é signatário. Afirma-se que a política do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, estabelecidos pelas leis 12.608 de 2012 e 12.340 de 2010, concentram-se na resposta a desastres, incluindo prevenção, preparação, resposta imediata e recuperação de áreas afetadas. Veja que hoje nós vamos apreciar um projeto de decreto legislativo proposto pelo Presidente da República e já aprovado pela Câmara, que vem ao encontro desta ação, no caso, reativa. O projeto de lei busca complementar o que nós já temos, focando na gestão integral do risco de desastres, com o objetivo de evitar a transformação de eventos adversos em grandes desastres. A matéria foi distribuída às comissões de assuntos econômicos. Estou retificando aqui. Constituição e Justiça e Meio Ambiente, nesta última indecisão terminativa. Nos termos do artigo 99, compete à CAI opinar sobre os aspectos econômicos e financeiros das matérias que lhe sejam encaminhadas. E, neste sentido, os desastres naturais representam uma ameaça significativa e crescente para o desenvolvimento sustentável, com impactos abrangentes sobre as economias, as sociedades e os ecossistemas. A frequência e a intensidade desses eventos tem aumentado devido às mudanças climáticas, conforme já resumi. Economicamente, os desastres causam prejuízos imediatos, substanciais, destruindo infraestruturas essenciais como estradas, pontes, escolas, hospitais, o que demanda investimentos significativos em reconstrução. Além disso, afetam negativamente a produção agrícola e industrial, reduzindo o PIB e aumentando a volatilidade econômica. O governo tem que mobilizar recursos significativos para responder a desastres naturais, incluindo operações de resgate, reconstrução e programas de apoio à população afetada, que pode levar a um aumento dos gastos públicos e desviar recursos de outras áreas importantes. A frequência, repito, a severidade dos desastres naturais também pode aumentar os prêmios de seguros e influenciar a percepção de risco no mercado financeiro, afetando investimentos e a estabilidade econômica. Socialmente, os desastres naturais causam deslocamentos massivos de populações, frequentemente resultando em crises humanitárias duradouras. Ambientalmente, os desastres exacerbam a perda da biodiversidade, degradam ecossistemas essenciais como florestas e recifes de corais, o que pode ter efeito cascata em várias formas de vida e serviços ecossistêmicos vitais. Essas alterações não apenas comprometem a capacidade dos ecossistemas de suportar a vida humana e animal em geral, mas também reduzem a sua capacidade de se recuperar de futuros eventos extremos. O PL, eu concluo, vem em boa hora para atualizar a legislação sobre o assunto, ao incorporar o conceito internacionalmente aceito de gestão integral de risco de desastres, mais abrangente do que a proteção e defesa civil. A meritória proposição do senador astronauta Marcos Pontes não se limita a responder às situações de desastre, como tem sido a tradição brasileira,
Veja que nós estamos já discutindo entre nós uma espécie de PEC, um orçamento de guerra similar ou derivado da ideia vitoriosa do orçamento de guerra, assim chamado, da pandemia, para dar a seguinte diretriz: aquilo que o governo gasta numa emergência não é inflacionário, porque isso não aumenta a sua despesa fixa. Foi o que aconteceu na pandemia. Torcemos para que a reação da economia seja a mesma e o zelo pela aplicação seja tão bom quanto foi o conjunto de recursos que este Senado e a Câmara dos Deputados disponibilizaram para fazer face à pandemia. Portanto, não se trata de uma burocracia adicional, mas de um sistema de coordenação entre as diversas políticas setoriais. É uma coisa organizacional, de sinergia, de ação conjunta, em que o 1 mais 1 mais 1 não resulta em 3, resulta em 4 ou 5, ou seja, potencializa os efeitos do que nós podemos fazer. Eu só queria concluir, presidente, casualmente hoje, às 5 da manhã, eu li neste livro que fala sobre inteligência artificial uma frase que eu gostaria de acrescentar para que nós reflitamos. Os nossos cérebros ainda têm no seu arcabouço, se bem que o arcabouço é lá na amígdala reptiliana, né, que nos assegura que nós temos essa origem, nós geralmente damos muito mais importância a uma ameaça física. Aquele sujeito está com uma faca. Eu me preparo do que a consciência de que a mudança climática está nos levando a desastres mais frequentes e mais severos. O nosso cérebro não colocou isso na sua linha de produção e de operação. Então, ele diz assim: os nossos cérebros pré-históricos geralmente são inúteis para lidar com ameaças amorfas, como essas das mudanças climáticas. Elas não têm vida. Elas não são um sujeito esperando com um fuzil ou com uma faca na esquina, ameaçando a tua casa, invadindo. Ou seja, o nosso cérebro ainda tem a predominância do raciocínio diante de alguma coisa fática, concreta. Por isto, eu concluo dizendo, este projeto do senador astronauta Marcos Pontes, ele contribui para a nossa educação, para a nossa capacitação para encararmos com inteligência um desafio que nós só encaramos no momento da crise. A frequência com que nós esquecemos disso. Eu que já vivenciei não só enchentes no meu estado, mas vivenciei uma enchente no Piauí. Em 1974, quando eu estava organizando a Telepisa, eu acho que não vai acontecer mais. No fundo, a gente acha, olha, aquilo foi uma coisa excepcional, não vai repetir. O pior é que vai. E isso é o que consta desse livrinho sobre debates temáticos, El Niño e os desastres naturais cada vez mais frequentes no Brasil e no mundo. Portanto, meus cumprimentos ao senador astronauta Marcos Pontes, que dá mais esta contribuição de inteligência, no sentido amplo da palavra, ao Congresso Nacional com esse projeto de lei. Obrigado. A matéria está em discussão. Senador Sérgio Moro, com a palavra. Senador Alan, que o senhor pediu a palavra também. Senhor presidente, inicialmente parabenizar o senador Esperidião Amin. Faço
as palavras do senador Esperidião, as nossas, diante do grave momento que o Brasil enfrenta, de desastres naturais, de eventos climáticos. Ao entrar aqui esta comissão, ele relembrava o que nós no Acre passamos nestes primeiros meses do ano de 2024, o que vem se repetindo ao longo dos últimos anos. Nós tínhamos cheias, desastres naturais na Amazônia que se repetiam ao longo de 5, 6 anos de intervalo. Agora, os intervalos estão mais curtos e praticamente a cada ano nós temos uma grande enchente, uma grande estiagem, como que tem acontecido nos estados amazônicos, e esse grande desastre natural agora, essa tragédia humana no Rio Grande do Sul, que precisa da nossa atenção. Por isso, apresentei a Vossa Excelência o pedido de inclusão extrapauta do nosso projeto, o relatório ao projeto de lei 397, que trata da prorrogação de pagamento dos financiamentos de operações de crédito rural para os pequenos produtores atingidos por eventos climáticos desta natureza que afetou o Acre, afetou o Amazonas, Roraima e agora o Rio Grande do Sul. E pelos dados que nós temos aqui, desde 2013, são dados oficiais, está aqui na Agência Brasil, 93% dos municípios brasileiros sofreram com algum tipo de desastre, com algum tipo de perda. Por isso, solicito, presidente, a Vossa Excelência a inclusão extrapauta deste relatório para que nós possamos fazer a leitura da matéria. Muito obrigado. De Vossa Excelência será atendido, senador Alan Henrique. Senador Moro, com a palavra. Obrigado, presidente. Bem, primeiro, todos nós ficamos chocados com a extensão dessa tragédia, dessas enchentes no Rio Grande do Sul, desde a semana passada. E, infelizmente, essa é uma constatação geral, e aqui não é jogar culpa em ninguém, em apontar culpados, mas, em geral, o que a gente percebe é que a defesa civil, a prevenção de desastres, em todo o Brasil, ela é muito precária. Eu até teria uma sugestão a fazer. Acho que cada governador de estado deveria fazer uma reflexão, né? O que aconteceria com o seu estado caso chovesse, tivesse aquele volume de chuva concentrado no Rio Grande do Sul? Se o estado estaria preparado? Quais seriam as consequências se os estados estariam preparados para enfrentar esses desafios? Ano passado, teve algumas enchentes de menor proporção, graves também, no estado do Paraná, em algumas cidades mais localizadas. E eu até tentei, senador Vanderlan, destinar parte das minhas emendas para obras estruturantes, para tentar evitar enchentes, para a Defesa Civil lá do estado do Paraná, e tive dificuldades de encontrar projetos para destinar esses recursos. Porque o que a gente percebe, em geral, é uma falta de planejamento. Aqui eu não quero generalizar, porque, evidentemente, podem ter alguns municípios ou estados que têm feito obras, têm se preparado para evitar esses problemas, mas, em geral, a gente vê uma desorganização desse setor. Acabei ainda conseguindo lá destinar valores para aquisição por bombeiros militares, né, de um carro de bombeiros todo preparado, especializado para atender essas situações emergenciais, mas muito pouco diante dos desafios. Não sei se esses eventos lá no Rio Grande do Sul decorrem de mudança climática ou se foram completamente aleatórios, mas de um jeito ou de outro, nós estamos sujeitos em todos os lugares. Essa semana foi no Rio Grande do Sul. Já vimos no passado, por 2 anos seguidos, desastres equivalentes na Bahia, que também chocaram a população. São Paulo, Rio de Janeiro, é uma sucessão também de problemas. Então eu quero elogiar aqui o projeto do senador Marcos Pontes, vem em boa hora, o relatório também do senador Espírito Amin, e a sensibilidade de Vossa Excelência de pautá-lo aqui nessa data, hoje, para que nós possamos votar. E que seja um primeiro passo, porque é um projeto que busca aqui estruturar um mecanismo de prevenção, de gestão dessas crises, mas ele não vai funcionar, só vai ficar no papel, se nós não pegarmos, se o Poder Executivo, a partir desse projeto, não se debruçar para executar a lei. Porque nós temos muitas leis boas, prevendo planos, projetos, mas que muitas vezes ficam no papel. Então, acho que é dever de cada um também dessa casa aqui, cada senador, nos seus respectivos estados, de cobrar
o cumprimento e a efetividade dessas medidas. Mas a CAE um passo relevante no sentido de nós termos pelo menos um ponto normativo sólido, uma base normativa sólida, para que os estados, municípios e União, inclusive integrados, possam atuar nessa prevenção de desastres e também para que possam reagir adequadamente a esses desastres quando eles ocorram. Então, quero adiantar aqui o meu voto favorável e o elogio ao projeto e a nossa perplexidade e solidariedade em relação ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas também o alerta que nós temos que estar atentos em todos os estados, porque todos os estados podem estar sujeitos a desastres equivalentes, evidentemente, observadas as peculiaridades locais. É isso, presidente. Senador, a matéria continua em discussão. O autor do projeto, senador astronauta Marcos Pontes, com a palavra. Senhor presidente, bom dia. Inicialmente, muito obrigado por colocar esse projeto em pauta. Parabenizar o senador Esperidião, a mim também pelo relatório, agradecer a presença e a simpatia de todos os nossos colegas aqui na comissão sobre esse tema e me solidarizar com toda a população do Rio Grande do Sul. Eu morei no Rio Grande do Sul 4 anos, em Santa Maria, né? Eu servi na base aérea de Santa Maria, eu conheço bem o estado, já voei por todo aquele estado, né? Então, eu tenho um carinho muito grande por lá. Meu filho nasceu no Rio Grande do Sul também. E trabalhei 30 anos com investigação e prevenção de acidentes. Toda vez que acontece um acidente, existe uma grande consternação, uma preocupação muito grande e existem ações de recuperação que são feitas, né, seja em qualquer setor, né? Eu trabalhei muito no setor de aviação, né, acidentes de aviação e espaciais. Então, toda aquela consternação, ela surge ali para ajudar as vítimas naquele momento e tudo isso é muito importante. Mas igualmente importante são as ações de prevenção e preparação. E isso é uma coisa em que o Brasil falha bastante. Uma das coisas que me incomodam muito no país é que nós temos repetidamente acidentes dessa natureza, os desastres naturais, acontecendo com perda de vidas. Certamente a recuperação, ela consegue recuperar itens materiais, asfaltos, pontes e estradas e etc., mas nunca a vida das pessoas que são perdidas nesses acidentes ou nesses desastres. E, então, a minha preocupação é justamente com isso. E por essa preocupação, no ano passado, eu peguei 2 entidades que trabalham diretamente com isso. Uma é o CEMADEM, é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que é uma organização do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e a Defesa Civil. E foram 8 meses de trabalho conjunto para que chegássemos ao texto desse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele trata da prevenção, vamos dizer assim, ele foca no gerenciamento de riscos de forma técnica. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer no Brasil, com certeza. Se nós olharmos países como os Estados Unidos, eu trabalhei 20 anos ali em Houston, na NASA, cada cidade, dependendo das ameaças, dos riscos mais evidentes daquela região, cada cidade possui planos de prevenção, planos de contingência, ou seja, basicamente são 4 planos. O plano de prevenção, o plano de preparação, o plano de resposta e o plano de recuperação. No plano de prevenção, inclui-se aí muitas coisas, como, por exemplo, desde a educação nas escolas para preparação. No caso, algumas regiões têm terremotos, outras regiões você tem tornados ou hurricanes, né, furacões, etc. Então, na prevenção existem muitas atividades que precisam ser feitas com o Poder Executivo, junto às prefeituras, né? Então, se perguntar aqui no Brasil qual cidade que tem um plano de contingência, raramente se vai achar uma resposta positiva. E é importante que tenha. Então, nesse plano de prevenção inclui também obras de contenção, como o senador Sérgio Moro falou. Então, obras de contenção, retirada de pessoas das áreas de risco, não permitir a criação de bairros em áreas de riscos e assim por diante.
No plano de preparação, no momento em que você começa a ter os avisos dados, por exemplo, pelo CEMADEM, pelo INPE, os avisos de que as chuvas vão começar e elas vão intensificar em certo momento, então já precisa estar preparado toda a infraestrutura necessária para responder àquela situação. Isso inclui onde vão ficar as pessoas, qual o tipo de movimentação, qual a logística, que estrada que abre, que estrada que fecha, né, o que os moradores vão ter que fazer. Inclusive, os moradores precisam receber informações práticas sobre isso. O plano de resposta é quando está acontecendo, é no momento que está acontecendo, é a movimentação que se faz da população, a movimentação das equipes de serviço, o que vai ser feito, como vai ser feita a comunicação, tudo isso cai nesse momento. E o plano de recuperação é o que o Brasil faz depois, é recuperar aquilo que já aconteceu. Então a gente precisa trabalhar muito para evitar que o problema aconteça ou mitigar os efeitos daquele risco, ou seja, mitigar os efeitos que são provenientes daquela situação de risco. Então, esse projeto de lei, eu acho que ele chega no momento, eu gostaria que tivesse sido aprovado antes, né? Mas chega num momento importante em que nós vemos aí, sem sombra de dúvidas, a necessidade de se ter, né, um sistema como esse aqui no Brasil. E isso vai exigir um trabalho contínuo, não é só fazer o projeto, aprovar, ter uma lei e parou por aí. Então, precisa ter um trabalho contínuo. Em cima disso, eu pretendo acompanhar isso, né, detalhadamente, vamos dizer assim, controlar esse projeto, né, detalhadamente. Então, obrigado novamente, presidente, por essa demonstração aí de solidariedade com o Rio Grande do Sul agora e com todas as populações que vão sofrer no futuro com as mudanças climáticas. Isso é fato. Algumas pessoas falam que é por questões naturais da Terra, outros pela influência humana. O fato é que mudanças climáticas existem e elas vão agravar e intensificar, inclusive, a frequência desses acidentes, desses desastres. E se nós não tomarmos providências para prevenção, mais pessoas vão morrer com isso aí. Então, novamente, obrigado, presidente. Eu espero, inclusive, se possível, estava falando com o senador Espírito Almin, como relator, para que seja colocado como regime de urgência, como pedido aí de urgência, para que seja o mais rápido possível. Obrigado. Primeiro vamos aprovar, depois eu faço os pedidos. Pela ordem, presidente. Senador Alan Rico, com a palavra, senador. Cumprimentar... Senador Alan Rico, só respondendo ao senador astronauta Marcos Pontes. Senador Marcos, o projeto ainda vai em mais 2 comissões. Se a gente conseguir acelerar, porque a gente sabe a velocidade, seria importante nesse. Ok. Senador Alan Rico, com a palavra. Presidente, cumprimentar o senador astronauta Marcos Pontes pela matéria que urge no momento em que nós enfrentamos esse grande desastre natural no Rio Grande do Sul, o que nós vivemos no Acre recentemente. E o que me chama a atenção é que o projeto propõe ações bastante eficientes, como ações de mitigação, de preparação, de prevenção, de recuperação, resposta, adaptação, alerta e um plano realmente bem elaborado na Política Nacional de Gestão Integral de Risco de Desastre. Cumprimentar o senador astronauta Marcos Pontes, cumprimentar o nosso mestre, senador Esperidião Amin, pelo relatório e já declarar o meu voto favorável à matéria. E que a matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à CCJ. Em votação, pedido de urgência ao projeto de lei 5002/2023. Senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Senador Esperidião, com a palavra. Eu gostaria de fazer 2 colocações adicionais, além do pedido de urgência. Primeiro, eu lamento que a senadora Damares não tenha pedido a palavra, ela hesitou, porque ela teria que dizer que a primeira vez que ela rezou por alguém vivo, ela rezou a Deus
pelo Amin. Foi uma das poucas vezes que ela ficou com remorso. Em 83, quando ela viu aquele careca apanhando da chuva. Entendeu? E ela confessou que rezou por pena de mim. Eu sou grato até hoje. Eu digo isso com muita... Porque é essa solidariedade que nós queremos. Só que ela timidamente, não sei o que houve com ela esse fim de semana. A palavra, senadora Damares. Ameaçou falar, mas não falou. Mas vai falar agora. A segunda coisa que eu queria dizer, para os senhores terem uma ideia do que é o mundo real, eu quero deixar aqui consignado. Primeiro, existe uma comissão chamada Comissão Mista Permanente das duas casas sobre mudanças climáticas. Existe isso. E eu apresentei nesta comissão uma emenda no valor de R$1 bilhão, apoio à realização de estudos, projetos e obras dos entes federados para a contenção ao amortecimento de cheias, inundações e estiagem. Isso vai para a Comissão Mista de Orçamento. O senhor sabe quanto é que sobrou do 1 bilhão? 0. Certamente, isso pode ressuscitar em alguma outra comissão agora. Mas é em nome do mundo real que eu acho que nós temos que colocar em urgência. Porque daqui a pouco isso passa. Esquece. E queria lhe fazer o pedido que o próximo item fosse, aproveitando a presença do senador Laércio, que até há pouco estava a côté de Vossa Excelência, estava à sua esquerda, não é assim? Para que seja priorizado, por favor, em nome da bancada de Santa Catarina. Senadora Damares. Presidente, eu quero cumprimentar o autor e o relator do projeto. E estou tentando ler, encontrar aqui algumas observações. Eu sei que a necessidade da gente aprovar hoje está aí, está posta. Não dá nem para a gente dizer, me dá mais um dia para a gente analisar, porque eu não sei como as pessoas lá fora vão entender. Mas a minha preocupação com esse projeto, senador Marcos Pontes, é a regulamentação depois. Como é que o Executivo vai lidar com isso? Nessa tragédia específica de Santa Catarina, assim como a tragédia do Acre, eu até conversei com o senador Alan Rick na época, e anterior à tragédia na Bahia, nós observamos que há uma ausência dos agentes públicos no acionamento dos protocolos internacionais de proteção da criança durante desastre. Aqui está de uma forma bem genérica. Se eu tivesse tempo, eu traria mais algumas observações. Não imaginei que a gente fosse votar hoje. Estava trabalhando, inclusive, para conversar com o relator, mas eu acho que é oportuno votar hoje. Mas, por exemplo, gente, as crianças estão todas sem identificação lá em Santa Catarina. Claro, os documentos foram embora. Não tem documento, ninguém tem documento. Mas nós tivemos casos na Bahia, senador Vanderlan, crianças estavam sendo transportadas de uma cidade para outra e o motorista do carro dizia, é meu sobrinho. E não tem como provar que é meu sobrinho. Ninguém tem documento, nem ele, nem a criança. Então, nós estamos observando em grandes desastres no Brasil a falta do protocolo internacional de proteção da infância imediata. Existem outras situações, o direito ao sepultamento, o direito até mesmo ao velório, como falar em sepultamento num momento como este, como falar em crianças desaparecidas, em possível tráfico, em possíveis abusos, é muito complexo. Uma tragédia puxa outra tragédia. Mas a intenção do senador Marcos Pontes é extraordinária, assim como o voto do senador Amin. Se for para plenário, eu acho que dá tempo da gente apresentar uma ou outra emenda de redação para melhorar aí a questão da proteção dos mais vulneráveis. E a minha preocupação, de fato, é como o Executivo vai regulamentar tudo isso. Mas é uma resposta da comissão, é uma resposta dos membros dessa comissão. Eu observei que até mesmo o sistema de segurança aqui
vai ter trabalho. Eu observei que o sistema de educação também está sendo acionado aqui, saúde, assistência social. Parabéns por terem pensado em todos os sistemas. Mas eu me preocupo com a regulamentação depois, mas vamos embora, vamos aprovar aqui e caminhar depois, junto com o Executivo, a possibilidade de regulamentar tudo. Parabéns, autor e relator. Senhor presidente. Senador Damares. Senador Alan Rick, com a palavra, senador. A preocupação da senadora Damares é extremamente pertinente. Nós enfrentamos uma tragédia no Acre recentemente. As grandes cheias que se avolumam e se sucedem ao longo dos últimos anos. Eu estive no município de Jordão, quando o rio subia a uma média de 30 centímetros por hora. Quando nós chegamos ao município, levamos 5 bombeiros da Defesa Civil. Eu fretei um avião pequeno para levar 5 bombeiros pessoalmente e ajudar a Defesa Civil Municipal, o prefeito. É um município pequeno do Acre que teve uma inundação rápida e que atingiu 80% da cidade. 80% da cidade ficou debaixo d'água. E num determinado momento, num dos botes da Defesa Civil, eu estava com o prefeito e alguns dos bombeiros resgatando pessoas que estavam em suas casas, precisando do amparo ali naquele momento para tirar as pessoas de suas casas. E nós resgatamos um bebezinho de 5 meses, senadora Damares, um bebezinho de 5 meses, que estava com outra criança de 11 anos. E depois levamos à casa de uma tia, onde ela pôde ser acolhida. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu tenho um filhinho de 3 anos. E ali era um bote da Defesa Civil, autoridades estavam ali. Mas imagine o que pode acontecer se realmente nós não tivermos o cuidado de estabelecer essas regras, esses parâmetros na regulamentação de defesa da criança e do adolescente. É pertinente a preocupação da senadora Damares e lembrar que nesse momento são as crianças que são os mais afetados, o sofrimento maior desses seres tão pequenos que precisam do nosso amparo e que são tão vulneráveis. Parabéns, senadora Damares, pela preocupação. Item 1, projeto de lei 6233 de 2023, não terminativo. Altera a lei número 10.406 de 10 de janeiro de 2002 do Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros e dar outras providências. Autoria, Câmara dos Deputados. Relatoria, senador Rogério Carvalho. Relatório, favorável PL 6233 de 2023, nos termos do substitutivo apresentado com o acolhimento parcial do PL 1086 de 2022. Observações, a matéria se encontra em regime de urgência constitucional. Concedo a palavra ao senador Rogério Carvalho para a leitura do seu relatório. Senador Rogério, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu queria solicitar a Vossa Excelência para ir direto à análise do projeto. Autorizado, senador, por favor. De acordo com o artigo 99, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, cabe a essa comissão opinar sobre o aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria que lhe seja submetida. No que tange à constitucionalidade da matéria, conforme estabelece o artigo 48, inciso 13 da Carta Magna, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. E conforme o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, compete à União legislar privativamente sobre direito civil e do trabalho. No mais, o assunto em tela não se configura entre as competências privativas do Presidente da República, prevista nos artigos 61 e 84 de nossa Carta Magna. Quanto à regimentalidade, as proposições apresentadas Quanto à regimentalidade, as proposições apresentam-se adequadas e, no que concerne à juridicidade, os projetos se afiguram apropriados, porquanto possuem os atributos da generalidade, são consentâneos com os princípios gerais do direito, afiguram-se dotados de potencial coercitividade, inovam o ordenamento jurídico, o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos, normatização via edição de lei, é o adequado.
No que diz respeito à técnica legislativa, os projetos são dotados de boa técnica de que trata a Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar número 107, de 26 de abril de 2001. Todavia, devemos observar que o PL número 1086, de 2022, poderia ter a redação do caput do artigo 1º emendada para melhor refletir as alterações a serem feitas na CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943. Portanto, os projetos em análise não têm quaisquer vícios constitucionais, tampouco apresentam óbices no tocante à juridicidade e à regimentalidade. Finalmente, sob o aspecto formal, cabe observar que a matéria não tem implicação direta sobre o sistema tributário e orçamentário, vale dizer, não implica renúncia de receita nem aumento de despesa fiscal. Quanto ao mérito, concordamos piamente com as justificativas dos autores das proposições de que o ordenamento jurídico pátrio tem sofrido com graves inseguranças advindas das interpretações conflitantes conferidas às normas legais pelos diversos órgãos e instâncias do Poder Judiciário. O funcionamento do Poder Judiciário é um dos itens que compõem o custo Brasil. Como custo Brasil, entende-se o custo adicional de realizar negócios no Brasil comparado a outros países. O elevado nível de insegurança jurídica em nosso país, gerado por decisões judiciais divergentes, aumenta os riscos e os custos das transações econômicas, que acaba por afetar a competitividade das empresas brasileiras de capital nacional ou estrangeiro. O alto custo Brasil leva a reduzidos níveis de investimento em inovação. Tais fatores, por sua vez, resultam em baixo crescimento econômico. A concordância plena entre os projetos em análise e a jurisprudência quanto à necessidade de se ter a atualização monetária pelo IPCA, ainda que o Supremo Tribunal Federal, STF e o PL número 1087 de 2022 utilizam o IPCE, que é uma variação do IPCA, ou seja, uma acumulação trimestral do IPCA 15. Cabe destacar que o STF, em acordo no âmbito da ADI 5867, decidiu que a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e a correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho devem ser aplicados até que sobrevenha solução legislativa. Os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações civis em geral, quais sejam a incidência de PCAE na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC. Além disso, também com vistas a uniformizar a aplicação de atualização de valores de débitos com a Fazenda Pública, a Emenda Constitucional número 103 de 2021, em seu artigo 3, prevê, artigo 3, nas discussões e nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá incidência uma única vez até o efetivo pagamento do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, acumulado mensalmente. Neste caso, passou-se a aplicar a SELIC nos cálculos de juros de mora e correção monetária nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, de todas as esferas para ações de qualquer natureza. O PL número 1086 de 2022, ao propor que, em caso de juros de mora, esses sejam equivalentes à remuneração adicional dos depósitos em poupança, descola-se da finalidade de garantir o patrimônio do credor e nas disputas trabalhistas do trabalhador, tendo em vista os reduzidos valores apresentados por esse indexador. É importante destacar que se espera que a taxa real contida na SELIC, ou seja, descontada a atualização monetária dada pela variação do IPCA, como proposto no PL 6.233 de 2023, seja na maior do tempo
seja, na maior parte do tempo, está faltando aqui parte, que a remuneração adicional dos depósitos em poupança. Porém, reforço. Porém, forçoso reconhecer que, eventualmente, a Selic pode ser menor do que o IPCA, por razões de surpresas inflacionárias, sem antecipação por parte da autoridade monetária. A diferença negativa entre a taxa Selic média e a inflação acumulada ocorrida em 2021, por conta dos choques de oferta no período pós-pandemia, é um exemplo concreto. Originalmente, a Presidência da República propunha os juros remuneratórios dados pela taxa de juros real das notas do Tesouro Nacional. Todavia, o PL número 6.233 de 2023, aprovado pela Câmara dos Deputados em análise, propõe a taxa real da Selic, taxa Selic nominal descontada do IPCA, ou a taxa real NT-NB, a que for menor no período. Em tese, o juro real NT-NB de 5 anos é maior do que o juro real da Selic, descontada a inflação. Na maior parte do tempo, a taxa real NT-NB é maior que a Selic por causa do prêmio de risco da duração de 5 anos do título em relação à taxa Selic, que é determinada pelo curto prazo para a remuneração do depósito interbancário. Dessa forma, consideramos que o juro moratório mais adequado é a taxa real da Selic, ou seja, a taxa Selic descontada da atualização monetária calculada pelo IPCA. Em relação aos outros aspectos da proposta do PL, número 6.233 de 2023, particularmente em relação à lei da usura, reconhecemos que ela vai pacificar juridicamente o entendimento sobre os juros compostos na economia. Com o presente projeto de lei, as transações entre pessoas jurídicas, mesmo que não sejam instituições financeiras, passam a não ter as limitações impostas pela lei da usura, o que incentiva a desintermediação bancária entre as pessoas jurídicas que não necessitarem de instituições financeiras em suas transações de empréstimo. Dessa forma, o PL também melhora o ambiente de negócios ao propor segurança jurídica nesse aspecto. Voto. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 6.233 de 2023, com o acatamento parcial do PL número 1086 de 2022, na forma da seguinte emenda substitutiva. Projeto de lei 6.223 de 2024. O Congresso Nacional decreta a lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 389. Não comprimida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou índice que vier a substituí-lo. Artigo 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros atualizados dos valores monetários e honorários de advogado. Artigo 404. As perdas e danos das obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com a atualização monetária abrangendo juros, custas e honorários de advogado sem prejuízo da pena convencional. Artigo 406. Quando não forem convencionados ou quando o forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. Parágrafo 1º. Inciso 1º, aqui é parágrafo, né? Parágrafo 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 deste Código. A taxa legal e sua formação de aplicação serão definidas de acordo com a metodologia estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e divulgada pelo Banco Central do Brasil. Artigo 418. Se a parte que deu as
arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as se a inexecução for de quem recebeu as arras. Poderá quem as deu haver o contrato por defeito e exigir a sua devolução mais o equivalente com atualização monetária, juros e honorários de advogado. Destinando-se o mútuo a fins econômicos pressupõe devidos juros. Parágrafo único. Na hipótese de os juros não terem sido pactuados, aplica-se a taxa legal prevista no artigo 406 deste Código. Artigo 772. A mora do segurador em pagar o sinistro obriga a atualização monetária da indenização devida sem prejuízo dos juros monetários. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou não sendo previstos aos juros estabelecidos no artigo 406 deste Código e a multa de até 2% sobre o débito. A consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações. A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela taxa legal de que trata o artigo 406 da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, que deverá ser aplicada de forma uniforme por todo o prazo decorrido entre a condenação e o cumprimento da sentença. Artigo 879-B, sobre débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador, nas épocas próprias, assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual, incidirá a atualização monetária acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento, correspondente ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, PCA, apurado e divulgado pela Fundação Instituto de Geografia e Estatística IBGE, ou do índice que vier a substituí-lo. Parágrafo 1º. Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes de acordos judiciais ou extrajudiciais referentes ao pagamento resultantes da relação de trabalho, quando não cumpridos nos termos previstos na respectiva sentença ou acordo, serão acrescidos da atualização disposta no caput juros de mora equivalente à taxa legal de que trata o artigo 406 da Lei número 10.406 de 2002, Código Civil, contados do ajuizamento da reclamação ou da celebração do acordo extrajudicial e aplicados pro rata dia, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação. Artigo 883. Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á a penhora dos bens, tanto quantos bastem ao pagamento da importância da condenação acrescida de custas e juros de mora equivalente à taxa legal de que trata o artigo 406 da Lei 10.406 de 2002, Código Civil, sendo estes, em qualquer caso, devidos somente a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. Não se aplica o disposto no Decreto 22.626, de 7 de abril de 1993, às obrigações contratadas entre pessoas jurídicas, representadas por títulos de crédito ou valores mobiliários, ou contraídas perante fundos ou clubes de investimento. Artigo 4º. O Banco Central do Brasil disponibilizará a aplicação interativa de acesso público que permita simular o uso da taxa de juros estabelecida no artigo 406 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em situações do cotidiano financeiro. Revoga-se o artigo 39 da Lei 8.177, de 1º de março de 91. Artigo 6. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos. Inciso 1º. Na data de sua publicação, quando a partir do artigo 1º, que inclui o parágrafo 1º e o parágrafo 2º dos artigos 400, os incisos 1º e os incisos 2º do artigo 406 da Lei número 10.406 de 2022, Código Civil, e a 60 dias após a data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos. Pela aprovação, senhor presidente.
A matéria está em discussão. Presidente, eu peço vistas ao relatório, ao projeto. Pedido de vista pela senadora Damares. Senador Amin, com a palavra, senador. Eu acho que a solução do pedido de vista vem ao encontro de uma série de demandas. Mas eu gostaria de... Primeiro, eu vou subscrever o pedido de vista junto com a senadora Damares. Portanto, passa a ser vista coletiva. Mas queria fazer uma pergunta ao senador Rogério Carvalho. Parágrafo 1º do citado no projeto de lei, que vem a ser o parágrafo 1º do artigo 406, diz o seguinte: isso aumenta a dúvida que existe sobre qual é o índice que beneficia o credor, digamos assim. Selic. E qual é o índice que favorece o devedor. Mas o parágrafo 1º realmente está de difícil compreensão. Veja bem, a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, deduzido isso aí também eu não entendi muito bem. o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 deste Código. Quer dizer, é a Selic menos... O que é o IPCA? Eu acho que o IPCA até dá mais do que a Selic, a não ser numa situação... Por que a Selic? Porque a Selic é administrada pelo próprio Banco Central, enquanto que o IPCA é o não estou dizendo que o Banco Central não respeita a verdade, mas o IPCA é o registrado, é o verdadeiro, ou é o sentido, como diz o próprio IPCA. Consumidor, índice de preço ao consumidor ampliado, ou seja, ele pega uma lista de componentes e atualiza, segundo a aferição, normalmente do IBGE. Então, ninguém pode dizer que um é mais exato que o outro, mas enquanto que a taxa Selic, e eu não vou fazer minhas todas as palavras do presidente Lula, ele acha que é uma cisma do presidente do Banco Central manter a taxa Selic onde ela está, mas o IPCA não. O IPCA é o índice, digamos assim, que se reflete no espelho da inflação observada para aqueles itens. Na verdade, senador Amin, sendo muito objetivo, na verdade a gente precisa saber quais são os juros real. Neste caso, o juros real é a inflação, você desconta a inflação da taxa Selic. Aí você vai ter o juros real que deve ser utilizado para fazer a correção. Certo? O juros real, que é o que deve prevalecer. No final das contas, é isso que está sendo proposto. Bom, como já foi feito o pedido de vista, eu acho que teremos oportunidade de... Senador Amin, senadora Damares. Senadora Damares, pedido de vista feito por Vossas Excelências, esse projeto está com urgência constitucional. O prazo dele na comissão, na verdade, venceu dia 4. Então, a mesa diretora do Senado pode pedir o projeto a qualquer momento para ir para o plenário. Então, consulto Vossas Excelências se a gente vota aqui ou um pedido de vista de 1 hora ou 2 horas, o que dão, se nós dermos um pedido de vista, como é comum, para a próxima semana, creio que
Como ele tranca a pauta, a mesa diretora do Senado pode requisitar o projeto, pedir o projeto para ir para... Eu acho que aí, presidente, uma coisa não impede a outra. Eu acho que o pedido de vista é regimental. Se a mesa do Senado, para fazer face a um preceito constitucional, resolver levar para o plenário, acata-se. Mas só que, senador, o que eu estou... Já aconteceu isso outras vezes, só que aí vai sem instrução da comissão. Sim. Eu acho que é o reflexo dos fatos. Foi isso que aconteceu. Então, eu queria, senador Vanderlan, eu acho que é importante o tema traz inovações que requer que os parlamentares possam se familiarizar melhor com o que está sendo apresentado. Nós estamos propondo uma taxa de juros, uma correção para contratos que hoje não têm previsão legal ou que não estão rotineiramente, não tem uma regra para determinados contratos, para determinadas situações, que gera muitas dificuldades do ponto de vista do judiciário. Portanto, acata o pedido de vistas e a gente volta. E o presidente do Senado, ele vai avaliar como deve proceder, né? Tenho que concordar com o senador Esperidião Amin neste caso. Concedo vista coletiva ao projeto de lei 6233 de 2023. Item... Item 2 da pauta, senador Amin, com a palavra, senador Amin. Eu queria só reiterar o meu pedido, aproveitando a presença aqui do senador Laércio, como houve uma postergação da apreciação do PL 6233, perdão, que é o item 11, que é o 6012, que é da autoria da bancada de Santa Catarina. E o senador Laércio pediu, na verdade, retirou de pauta? Não retirou. O senador Laércio, ele tem o item 3, se eu não me engano, é o item 3, e o item 11. O item 11 é terminativo. Nós vamos já passar, só vou ler o item 2 aqui, essa mensagem, número 4, ela foi retirada, já que a mesa requereu o projeto. Então, retirado de pauta, o item 2. E nós vamos agora ao item 3, senador Laércio. Aí eu consulto os senadores e senadoras se em seguida nós podemos ir ao item 11, que o senador Amin, que é o relator, esse é o pedido de vossa... O senador Laércio já... E é o 14. Então eu consulto os senadores que estão presentes se concordam com essa inversão. Na sequência. Item 3 da pauta. Projeto de lei complementar 261 de 2023. Não terminativa. Altera a lei complementar número 123 de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, para determinar a atualização monetária anual da Receita Bruta para fins de enquadramento do microempreendedor individual, MEI, da microempresa e da empresa de pequeno porte para os efeitos da lei. Autoria, senador Messias de Jesus. Relatoria, senador Laércio Oliveira. Relatório, favorável ao projeto. Observações. Foi apresentada a emenda número 1, de autoria do senador Carlos Viana. Concedo a palavra ao senador Laércio para a leitura do seu relatório. Com a palavra, senador Laércio. Com os meus cumprimentos, senador Vanderlan Cardoso, e já deixando registrados nos anais dessa casa que eu me dirigi ao presidente senador Vanderlan e pedi a ele gentilmente, pela grandeza e pela estatura do senador Esperidião Amin, que invertêssemos a pauta para poder atender esse projeto tão importante que está no item 11
da nossa pauta de hoje. Então, com toda a reverência e com todo o respeito e com a aquiescência do presidente, após a leitura do item 3, nós faremos também a relatoria do item 11. Louvado seja. Ok. Item 3 da pauta, senhor presidente, eu tenho a honra de ser o relator e gostaria de pedir autorização de Vossa Excelência para ir à análise. É um projeto extremamente importante, que trata exatamente sobre o reajuste dos valores das microempresas, como já foi lido por Vossa Excelência, para empresas de pequeno porte. De acordo com o inciso 1º do artigo 24 da Constituição Federal, compete à União, concorrentemente com os Estados e o Distrito Federal, legislar sobre o direito tributário, financeiro e econômico. Nos termos do artigo 48, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Outro sim, a matéria não se enquadra entre as competências privativas do Presidente da República prevista nos artigos 61 e 84 do texto constitucional e tampouco viola a cláusula pétrea. Ademais, não fere a técnica legislativa consoante a Lei Complementar número 95 de 26 de fevereiro de 98, nem apresenta vícios de juridicidade. Quanto ao mérito, é preciso, primeiramente, lembrar que os principais motivos que impulsionaram a instituição do sistema tributário simplificado para as empresas de menor porte continuam válidos, quais sejam incentivar a formalização das empresas, fomentar a geração de postos de trabalho, propiciar a inserção no sistema previdenciário, mitigar os altos custos de conformidade com as obrigações tributárias e criar espaço para que haja inovação tecnológica. Vale dizer, enfraquecer essa política debilita a própria economia nacional e, de fato, nos parece claro que deixar de atualizar monetariamente os limites de receita para enquadramento nos critérios legais contribui para diminuir o alcance e minar o espírito da norma. Com base, como bem aponta o autor da proposição, senador Messias de Jesus, a quem eu quero cumprimentá-lo, entre janeiro de 2018 e outubro de 2023, o IPCA acumulou uma alta de 36,6%, forçando muitos empreendimentos a operar em condições significativamente mais onerosas ou mesmo a submergir na informalidade, especialmente no caso dos microempreendedores individuais. O voto, senhor presidente. Diante de tudo isso, meu voto é pela aprovação do projeto de lei complementar número 261 de 2023. Eu aproveito para deixar registrado aqui o acolhimento da emenda apresentada pelo senador Carlos Viana, que vem a enriquecer o relatório apresentado aqui. E a emenda do senador Carlos Viana define, no artigo 2º, ele propõe o inciso 1º. No caso da microempresa, aufir em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a R$ 500 mil. E, inciso 2º, no caso de empresa de pequeno porte, aufir em cada ano calendário receita bruta superior a R$ 500 mil e igual ou inferior a R$ 6.700.000. Essa emenda traz e enriquece muito o projeto por promover justiça para uma categoria tão importante que tanto contribui para a empregabilidade e para o combate à informalidade. É o relatório, senhora presidente. A matéria está em discussão. Senhora presidente, por favor, você me dá licença aqui, só para eu ver a presidente. Desculpe, senador Casena. Eu queria pedir vistas, senhora presidente, em função da matéria não ter previsão de substituição, ou seja, de onde vem a receita para poder ampliar o benefício fiscal a todas essas categorias, porque fere a lei de responsabilidade fiscal, nós sabemos disso, ou seja, o governo não pode, sem ter uma previsão de receita, como abrir mão de outras receitas, ou seja, é preciso ter compensação para que a gente possa fazer isso. Acho que a gente tem que a vistas no sentido da gente poder discutir de que maneira isso vai poder ser compensado.
senão a gente vai ter um projeto, uma letra morta, só para poder fazer cena, criando uma expectativa irreal para a população, e principalmente para os segmentos, certo? Porque, na prática, isso não poderá ser implementado se não houver o apontamento da Receita para materializar, tornar realidade a propositura deste projeto de lei. Então, para que a gente seja muito justo e muito correto com os nossos representantes, quem a gente representa aqui nesta casa, a gente precisa ter esse cuidado de apresentar de onde vem a Receita para conceder ou para fazer essa mudança de faixa de benefício ou de mudança em termos de enquadramento dos diversos tipos de natureza jurídica e empresarial. É isso que eu queria, por isso eu peço visto para que a gente possa fazer esse debate de forma fraterna e honesta junto à população brasileira. Senador Carlos Viana. Obrigado, presidente. Senadora Damares, meu bom dia a todos. Eu concordo com o senador Rogério no sentido de que a gente tem que apontar, mas nós já temos uma solução. Nós temos o Fundo Simples, que a cada ano acumula mais e mais dinheiro para o governo. Nós estamos num embate aqui nessa casa impressionante de como nós estamos aumentando a carga tributária no Brasil. Então, a discussão na CCJ lá, eu vim aqui para nós falarmos sobre esse projeto. Pela quarta vez, nós estamos aumentando a carga. Nós já aumentamos com o offshore, ainda que se justifique cobrar dos mais ricos, que têm dinheiro lá fora, mas eles já pagam o imposto antes do dinheiro ir para lá. Nós taxamos as apostas, que eu concordei plenamente. Nós taxamos mais aqueles que recebem incentivos para produzir, ou seja, vão ter que pagar mais imposto em cima do lucro dos subsídios, que é outra questão, porque ninguém lucra sem trabalhar. E agora nós estamos votando ali a questão de um DPVAT, que o governo está dizendo que não é imposto, não é contribuição, é um contrato. Um contrato onde a pessoa é obrigada a pagar. E isso, você não tem uma segurança pública que proteja seu carro, você não tem uma segurança que proteja a sua casa e você faz seguro para você não ter prejuízo na sua casa, prejuízos, e querem impor a 100%, 130 milhões de proprietários de veículos, o DPVAT. Isso dá quase 8 bilhões de reais para um DPVAT que, no termos de acidente, todo ano desembolsa 1,5 bilhão, 2. Nós vamos ter 5 bilhões. Então, nós estamos falando em cada vez mais, dá dinheiro para o governo, tá bom, mas e para a sociedade? E aqui é o âmago da economia brasileira, as micro e pequenas empresas. Esse projeto é um projeto importante, muito importante, quero dar os parabéns pelo relatório. Nós precisamos rever e rever com urgência. E quem tem que rever é o parlamento, não é o poder executivo. Porque da forma como o projeto estava, inclusive na minha emenda, deixou muito claro o seguinte: quem tem que decidir sobre tributação para pequena e média empresa tem que ser o parlamento, não pode ser o Palácio do Planalto, independentemente do governo que esteja lá de ocasião. É hora da gente começar a pensar também, e aqui ao Rogério, que faz a defesa do governo, e falei isso ao líder Jacques Wagner, toda sociedade em que o governo impõe impostos pesados, arrecadação pesada, a economia não anda, ela não segue. O Brasil teve agora um pequeno aumento de média de uma das principais empresas de rate por conta de coisas que nós fizemos nos 4 anos passados. Reforma trabalhista, controle fiscal, a questão de controle em cima de arcabouço. Agora, na próxima, não vai acontecer isso, porque você hoje lá fora, quem vai investir no Brasil, olha um STF que muda as próprias decisões, não tem mais controle nenhum, limite nenhum. Faz o que quer, da maneira que quer, e essa casa aqui, numa frouxidão absurda, não toma nenhuma decisão por conta da presidência. Uma presidência frouxa para poder decidir sobre o Supremo. O STJ também entrou nessa onda agora, de mudar as decisões passadas. Uma coisa julgada pode ser voltar ou ser... Isso dá lá fora, assim, mas peraí, o Brasil não tem uma consistência, não tem uma firmeza, uma segurança jurídica, porque o CAD... eu me esqueci do CAD. O CAD, a quinta, são 5
O CAD nós passamos a dar a favor, o governo passou a arrecadar mais. Então agora, pelo menos, vamos começar a pensar em favorecer quem produz, quem gera emprego, e incentivar quem enfrenta no Brasil o desafio que é você ter uma empresa com empregados. E eu estou falando porque eu já tive empresa com 32 empregados. Eu sei o quanto isso é complicado no Brasil, em termos de justiça trabalhista, de regras de impostos, fiscalização. Você, quando recebe uma fiscalização, você já é bandido. O sujeito já chega na sua empresa como se você já estivesse cometendo um crime. É uma coisa impressionante. Então, nessa possibilidade aqui, senador Rogério, vamos pedir à vista para a gente aprimorar. Mas o projeto ele é importante. E nós podemos ter a origem dos recursos no fundo do Simples. Não vai criar nenhum tipo de dificuldade para o governo em que a gente favoreça as micro e pequenas empresas. Obrigado, senhor presidente. Pedido de vistas coletiva concedido. Item 11 da pauta. Projeto de lei número... Sim? Desculpa, senador. Apenas para contribuir com esse debate inicial, primeiro, considerando extremamente meritório tratar dos assuntos que interferem diretamente na vida de quem gera empregos e paga impostos nesse país. Então, as pequenas e microempresas nacionais também têm que ter prioridade absoluta aqui no nosso trabalho, aqui em todo o Senado, Câmara dos Deputados, Congresso em geral. Então, quando eu olho para os números e vejo que temos hoje mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas que estão inadimplentes, é um olhar de desespero dessas pessoas. Inclusive, essas empresas, a grande maioria delas, a única forma de renda daquele dono da empresa é aquela pequena empresa que ele tem e que precisa ter esse olhar social também. Então, aqui, pelo que eu observo, é uma atualização que tem sim que ser aprofundada para que não cometa atropelos, mas que tem tudo para atender um número maior de empresas e fazer com que a economia até seja potencializada. Inclusive, o governo, recentemente, 15 dias atrás, apresentou um plano para fazer com que essas empresas que estão endividadas tenham possibilidade de renegociar suas dívidas. E o governo também está entrando com um fundo garantidor para permitir negociações melhores dos juros, principalmente os juros bancários, né, das dívidas bancárias. E nesse aspecto eu tenho certeza que é um assunto que não vai parar por aqui. O pedido de vistas dá essa possibilidade para que se tenha uma discussão mais aprofundada, mas que com certeza vai ganhar todos os méritos pelo fato de tratar de um assunto de extrema importância para a nossa economia, para a geração de empregos e para a vida das empresas. Senador Rogério Carvalho. Senhora presidente, eu queria só trazer, primeiro, que foi feita uma citação sobre o DPVAT. O DPVAT foi extinto por uma briga política no governo anterior do partido do presidente, o PSL. Ele foi eleito pelo PSL, brigou com um membro do PSL e isso gerou como retaliação a extinção do DPVAT. A gente precisa relembrar os motivos torpes pelos quais ou pelo qual o DPVAT foi extinto. E não ficou nada no lugar e ficou o saldo cobrindo e segurando aqueles que eram vítimas de acidente. E muitas pessoas pobres neste país é a única alternativa que tem quando ocorre um acidente. Então é preciso que a gente pontue isso, que nós não estamos falando de imposto, nós estamos falando de seguro. E seguro é qualquer operação bancária que qualquer um faz, ali tem embutido uma série de vendas de seguros que às vezes é mais caro do que até o próprio DPVAT para a maioria dos brasileiros que tem conta bancária, certo? Então é importante deixar isso claro. Segundo, é importante dizer que está aqui do valor econômico, se eu não estou enganado, os investimentos diretos no país é o maior desde 2017. Mas eu queria também chamar a atenção dos senhores e das senhoras senadores, principalmente de quem está nos assistindo pela TV Senado, é que nós queremos fazer um ajuste fiscal neste país. E não é possível fazer ajuste fiscal se não houver
equilíbrio das contas públicas. Mas não é possível fazer equilíbrio das contas públicas se tudo tem que ser feito ao mesmo tempo. Por exemplo, o governo corrige a tabela do imposto de renda, que não vinha sendo corrigida há alguns anos, para aumentar a taxa de isenção. Então, não dá para, no mesmo período, você fazer uma mudança de posição em relação às empresas. O governo está fazendo um programa para melhorar a condição das empresas do ponto de vista de resolver o seu passivo de crédito, das suas dívidas, retomar crédito, melhorar o cenário o ambiente de negócio para esses empresários, para esse setor empresarial, e isso tem um custo. Então, ou nós estamos querendo que a gente diminua a arrecadação e que a gente volte a cortar, como cortamos da saúde, cortamos da educação, cortamos da assistência social, cortamos das áreas que gerou no Brasil a volta da fome de mais de 30 milhões de pessoas, a volta da insegurança alimentar que a gente tinha superado. É isso que a gente quer? Botar a conta para os mais pobres de novo? Ou nós vamos ajustar as questões relacionadas à arrecadação e a questão fiscal, cobrando de quem tem que pagar? Eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer. Outra coisa que a gente precisa também entender. O Brasil, senador Espiridião Amin, o senhor que é um homem muito letrado, o senhor sabe que o Brasil abandonou a política tarifária ainda na década de 90. E vem trabalhando como política para garantir o desenvolvimento da indústria ou a competitividade sem ter uma política tarifária. Agora a gente viu claramente como é que a França age diante dos nossos produtos. Eles não abrem mão da sua política tarifária para diversos setores. Nem a Inglaterra, nem a Alemanha, país nenhum do mundo abre mão da sua política tarifária. E nós precisamos discutir como forma de estimular e retomar a nossa industrialização, fazer um debate sério sobre política tarifária. E nós temos aí um ativo extraordinário, que é crédito de carbono. Por que a gente não faz uma política tarifária em cima da emissão de gases de efeito estufa? Nós estamos vendo aí o que está acontecendo em Porto Alegre. Nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil inteiro. E nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Por que a gente não faz uma política tarifária séria e retoma esse debate da industrialização a partir de uma política tarifária, a partir desse tema de emissão de gases de efeito estufa? O Brasil poderia ser uma grande potência nesta área e a gente recuperar a nossa capacidade de investimento e a nossa capacidade competitiva industrial sem desonerar e sem gerar crise fiscal para o país e sem colocar a conta na população mais pobre que a gente reclama. Mas eu quero chamar a atenção também. Eu tenho vários amigos que escolhem domicílio fiscal no Brasil e são funcionários de multinacionais. Por que eles escolhem o seu domicílio fiscal no Brasil? Sabe por quê? Porque se o domicílio fiscal dele for na Europa, mesmo ele trabalhando na Europa, ele vai pagar 45% de imposto. Porque ele vai pagar sobre tudo que ele produz, sobre dividendo, sobre participação de lucros, ele vai pagar imposto sobre tudo. No Brasil, ele só paga sobre o salário. Então, ao invés de ele pagar 27,5%, ele vai pagar 5%, 6%, vai depender do quanto ele tem de bônus anual fora do país. Então, a gente precisa fazer um debate mais sério, mais responsável sobre essa questão de tributação no nosso país. Tanto para a pessoa física, quanto para pessoas jurídicas, quanto no debate geral. Acho que a gente precisa se desarmar e fazer um debate responsável. Que país a gente quer mesmo? Como é que a gente quer que as políticas públicas funcionem? Porque é muito confortável para quem pode pagar um plano de saúde, para quem pode pagar a escola particular, mas não está na fila hoje
nos vários estados deste país, inclusive no meu estado, esperando há 8 meses, há 1 ano, para fazer uma radioterapia, para fazer uma cirurgia de cabeça e pescoço com um câncer, comendo. Isso tem uma causa. Isso é redução de financiamento e incompetência, claro, mas é preciso resolver a questão do financiamento para não dar justificativa às incompetências gestoras e administrativas. Então, acho que a gente precisa fazer um debate muito sério sobre equilíbrio fiscal, justiça social neste país. A gente não pode simplesmente sair jogando coisas e fazendo discursos que, na maioria das vezes, são discursos populistas, sem nenhum amparo concreto e objetivo para dar sustentabilidade ao que está sendo proposto. Obrigada, senador. Item 11 da pauta, projeto de lei 6012 de 2023, terminativo, altera a lei número 1399 de 2020, que institui o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, para o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios e da outras providências, e altera a Lei 14161 de 2021, que institui e regulamenta o Programa Nacional de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, às microempresas e pequenas empresas, para assegurar que os recursos do PRONAMP sejam permanentes. A autoria: senadores Esperidião Amin, Jorge Seife e Ivete da Silveira. Relatoria: senador Laércio Oliveira. Relatório pela aprovação nos termos do substitutivo. Concedo a palavra ao senador Laércio Oliveira para a leitura do seu relatório. Agradeço a senadora Damares. Esse é um assunto extremamente importante, de um valor enorme, de uma sensibilidade grande dos senadores aqui já citados por Vossa Excelência, que eu quero cumprimentar mais uma vez. O relatório tem uma fundamentação valiosa e eu gostaria, com a sua autorização, de ir direto a alguns aspectos da análise para a gente caminhar para o voto. O PRONAMP foi instituído pela Lei 13.999, de 18 de maio de 2020, para garantir crédito emergencial às microempresas e empresas de pequeno porte, que naquele momento enfrentavam uma conjuntura econômica desfavorável decorrente da pandemia da Covid-19. Sobre o aspecto econômico e financeiro, é relevante garantir tratamento diferenciado aos pequenos negócios, porque, no Brasil, o acesso ao crédito apresenta restrições estruturais. Consequentemente, sem políticas públicas creditícias para o PRONAMP, muitos micro e pequenos empresários não teriam acesso a crédito e, provavelmente, muitos teriam dificuldade em garantir o crescimento de seus negócios por não terem capital próprio suficiente. Portanto, é inegável que o PRONAMP traz benefícios econômicos e sociais para o Brasil, sendo uma política pública meritória que merece ser continuada para além de 2025. O objetivo desse projeto, senhora presidente, é que o final dele estava planejado para 2025. Por isso que a gente precisa aprovar esse projeto para que ele tenha continuidade. Pelo exposto, consideramos meritório manter o FGO PRONAMP, garantindo a reversão dos valores oriundos de créditos extraordinários a partir de 2025 e a formação de um fundo próprio ao programa PED-MEIA a partir do FGO PRONAMP, sem, contudo, inviabilizar sua continuidade a longo prazo, tendo em vista a supressão do artigo 3º da proposição e os ajustes na epígrafe, consideramos adequado propor um substitutivo que está anexo ao relatório, de modo a integrar todas as alterações. Ao voto, senhora presidente, ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e regimentalidade do projeto de lei 6.012 de 2023. E, no mérito, votamos por sua aprovação nos termos do substitutivo já citado aqui. É o relatório, senhora presidente. Eu queria pedir vistas também, senhora presidente, e quero explicar por quê. Primeiro, o PRONAMP ele foi criado durante a pandemia.
E ele era um programa temporário. O governo mandou, através da medida provisória 1213, o programa Acredite, que envolve todas essas questões, inclusive crédito. Inclusive com menor taxa de juros, ou seja, um programa mais consistente, inclusive, do que o que nós tivemos com o Pronamp. Que os bancos utilizavam o fundo garantidor para emprestar e não para poder alavancar recursos para emprestar ao segmento. Então, é preciso que a gente não precisa fazer oposição a tudo. A gente não precisa ser oposição, inclusive a uma política boa que o governo apresentou sob a forma de medida provisória. Porque quer estabelecer uma marca que já foi de um período que nós vencemos, que foi o da pandemia. E uma outra questão que eu quero chamar a atenção dos brasileiros. O dinheiro para esse projeto deve ser retirado do pé de meia. Programa que o governo acabou de implantar. De novo, tira dos pobres para um outro segmento. Mesmo o governo já tendo constituído um programa com mais abrangência, que renegocia dívida, que abre crédito, ou seja, o governo apresenta um programa completo para substituir o Pronamp, que é o Acredite. E nós estamos aqui querendo ressuscitar um programa e ainda por cima retirar o fundo garantidor que vai instituir o programa Pé de Meia. Você, estudante secundarista, neste momento, nesse debate aqui, estão questionando o programa Pé de Meia e estão questionando o debate sobre o programa que o governo federal apresentou, que é o Acredite. Você, pequeno empresário individual, empreendedor individual, você preste atenção, porque o Acredite é mais abrangente e resolve muito mais o problema do que o antigo Pronamp. Obrigado, senhora. Vou conceder vistas coletivas, mas eu quero parabenizar o relator pelo voto e os 3 autores do projeto de lei. A bancada de Santa Catarina foi autora desse projeto de lei. Parabéns, relator, por esta relatoria e pela relatoria anterior também, e ao autor, senador Messias. E vamos esperar que o governo reveja a posição. Sugiro que a bancada de Santa Catarina converse com o governo, especialmente neste momento. O Pronamp seria extremamente importante para as pequenas empresas de Santa Catarina. Senador Alain. Senhora presidente, senadora Damares, querida amiga, solicito a inversão de pauta para a leitura do nosso relatório do item 6, o PL 5395-2023, que estabelece um dos projetos mais importantes para o nosso público estudantil, que é a Política Nacional de Assistência Estudantil. A leitura do nosso relatório, senhora presidente. De fato, o próximo item da pauta, o item 6, projeto de lei 5395 de 2023, não terminativo. Institui a Política Nacional de Assistência Estudantil. É a autoria da Câmara dos Deputados, relatoria senador Alain, voto favorável. A matéria será apreciada ainda pela Comissão de Educação. Concedo a palavra ao senador Alain Rick para a leitura do seu relatório. Muito agradeço a nossa presidente, senadora Damares. Isso foi um tema que nós debatemos com representantes dos estudantes brasileiros, com Andifes, com representantes dos reitores das universidades federais, da classe estudantil brasileira, até elaborarmos este relatório de um trabalho muito bem feito pela então deputada professora Dorinha, hoje nossa senadora, lá na Câmara dos Deputados. Peço permissão à presidente para ir direto à análise do projeto. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno da Casa, compete à CAI opinar sobre os aspectos econômico-financeiros das matérias que lhes são submetidas para apreciação. A proposta não traz qualquer impacto financeiro e econômico para a União, tendo em vista que não há consignação de novas dotações orçamentárias para os programas citados. Alguns programas, como o Plano Nacional de Assistência Estudantil, atual PNAES, e o programa Bolsa Permanência, o PBP, já estão instituídos pelo governo federal.
trata-se de mera fixação em diploma legal dos programas para dar maior segurança jurídica às ações, sem criação neste momento de novas despesas. Não se torna, portanto, necessário verificar o atendimento do disposto na legislação sobre finanças públicas, em especial as restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para políticas que impliquem renúncia de receitas ou aumento de despesas. Quanto ao mérito, nós concordamos com as autoras. Temos observado nas últimas décadas um grande avanço nos programas de acesso à educação superior, bem como de acesso à educação profissional e tecnológica, tanto via aumento de vagas nas instituições públicas, quanto no financiamento das mensalidades dos cursos feitos em instituições privadas. Porém, apesar de o acesso ter melhorado, os alunos encontram dificuldades crescentes para custear a sua permanência nas instituições de ensino. Os gastos expressivos com alimentação, transporte, moradia, compra de livros e de materiais de estudo, por vezes, são impeditivos para os estudantes vindos de famílias com baixa renda. Estes alunos, muitas vezes, precisam trabalhar para financiar o seu sustento e seus estudos, encarando longas jornadas que concorrem com o tempo necessário para manter a dedicação e o bom desempenho acadêmico. Dado este quadro, não surpreendem os altos níveis de evasão escolar identificados nas instituições de educação superior, profissional e tecnológica. O Mapa do Ensino Superior do Brasil, de 2023, elaborado pelo Instituto Semesp, aponta que 55,5%, ou seja, mais da metade dos alunos que entram na faculdade no Brasil, desistem dos cursos antes de se formar. 18,1% dos alunos sofrem atrasos na aprendizagem e apenas 26,3%, pouco mais de um quarto dos estudantes, se formam no prazo esperado. A evasão é maior nas universidades particulares, chegando a 59%, mas não deixa de ser alarmante nas públicas, onde registra 40,3% de abandono do curso. Embora a evasão escolar seja um fenômeno complexo, que envolva diversas dimensões, como decepção com o curso, dificuldade de adaptação à vida universitária, mudanças na percepção sobre o mercado de trabalho, entre muitos outros, a questão financeira é constante em todas as avaliações sobre as causas das desistências. Em 27 de setembro do ano passado, a Comissão de Educação deste Senado debateu a importância de programas de assistência estudantil na educação superior e ouviu de representantes de alunos, de professores e de universidades públicas a defesa unânime da regulamentação por lei do Plano Nacional de Assistência Estudantil, como forma de reduzir a evasão escolar. Os debatedores alertaram que hoje a assistência estudantil é paliativa, pontual e fragmentada, e que sua inclusão na lei vai torná-la um direito ao invés de apenas um benefício. A presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Márcia Abraão Moura, destacou na audiência pública uma pesquisa de 2018 que aponta 70% dos estudantes de universidades públicas federais com renda familiar abaixo de $1,5 salário por pessoa. Este dado desmonta o argumento de que as universidades públicas são para os filhos dos ricos e reforça a necessidade de apoio para a permanência escolar. A não permanência dos alunos, inclusive, bota a perder parte dos recursos públicos destinados ao custeio do ensino, uma vez que o objetivo final não é atingido, qual seja a graduação superior, profissional ou tecnológica, bem como a sua posterior empregabilidade em posições de melhores salários. O PENAES atual concede aos estudantes de baixa renda auxílios para moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. A escolha de qual subsídio ofertar e a execução dos recursos são de responsabilidade da própria instituição de ensino. O projeto, que relato agora, cria um benefício direto, a Bolsa Permanência, que será paga aos estudantes que não recebam bolsa de estudos concedida por órgãos governamentais. O valor não poderá ser inferior ao das bolsas de iniciação científica para estudantes de graduação, hoje em R$ 700, e ao das bolsas de iniciação científica júnior para estudantes de educação profissional técnica e de nível médio, que corresponde hoje a R$ 300. Estudantes indígenas e quilombolas receberão as bolsas em dobro.
Além do benefício, a política abrangerá 10 programas em torno dos principais aspectos que colaboram para o desempenho acadêmico, permanência na instituição e conclusão do curso. Além de combater a evasão, o PENAES vai melhorar as condições de ensino e desempenho em sala de aula. É importante lembrar que, apesar de ser majoritariamente voltado para as instituições federais, se houver disponibilidade orçamentária, a política poderá atender ainda estudantes de mestrado e doutorado dessas instituições ou estudantes de instituições de ensino superior públicas gratuitas de estados, municípios e do Distrito Federal por meio de convênios. Precisamos enfrentar esse desafio e atuar para auxiliar a permanência dos alunos em sala de aula. Assim, conseguiremos uma progressão de carreira digna e a melhoria na qualificação da nossa mão de obra e de produtividade, temas tão importantes para o crescimento do país e sustento das próximas gerações. Diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 5395 de 2023. Este é o nosso relatório e o voto, senhora presidente. A matéria está em discussão. Inclusive, cumprimento aqui a autora, nossa querida senadora, professora Dorinha. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Educação e Cultura. Antes, a presidente registra cumprimentos ao relatório. O seu relatório é lindo, mas assustador. Os números da evasão que o senhor apresenta no relatório assustam. Parabéns pelo relatório e parabéns à autora pela iniciativa. Esse projeto é, na verdade, uma declaração de amor aos alunos. Parabéns. A comissão hoje dá um passo para fortalecer lá na ponta esses alunos que precisam ficar nas universidades. Parabéns. Senadora Dorinha. Senhora presidente, senadora Damares, e cumprimentar os colegas senadores, em especial o senador Alan Rick. Na verdade, acho que a aprovação do PENAES é um sonho antigo, foi um dos meus primeiros projetos quando deputada. Infelizmente, e aí mostra que não tem ligação com linha ideológica A, B ou C. O projeto, por muito tempo, a nossa ideia era, existia ação, mas nós queríamos criar um programa estruturado, com garantia orçamentária. Meu estado, o estado do Tocantins, foi um dos primeiros a trabalhar e receber comunidades indígenas nas universidades, comunidades quilombolas, mas o programa aqui, ele garante continuidade, política pública de permanência com qualidade, de respeito a essa permanência. Eu agradeço à deputada Alice Portugal, que conseguiu o acordo de votação, né? Tinha outros projetos, eu mesma apresentei ao longo dos anos alguns projetos que estão apensados e a nossa expectativa é que a gente consiga aprovar e que ele se consolide como política pública, porque a gente, vez ou outra, avançamos em relação a políticas de cota, de atendimento, pensando, né, no desafio de formação de professores e outras áreas tão importantes. O desafio de chegar à universidade, ele é enorme, porque nós temos ainda um sistema de educação excludente, mas só chegar não serve. É como esse jovem, como esse estudante adulto vai permanecer e permanecer com sucesso, e como é que essa instituição tem condição de dar a condição de acesso, permanência e sucesso dentro do ensino superior. Então, agradeço ao senador Alan Rick pela sua disposição, gentileza, e a nossa expectativa agora é votar logo, que se transforme numa política permanente que vai poder ampliar para os diferentes atendimentos nas nossas universidades públicas. Que, somando tudo isso e o prejuízo de quem não consegue ficar, são turmas vazias de alunos que não estão presentes porque não conseguiram e também não vão cumprir a sua tarefa na sociedade brasileira. Então, parabéns, Uniubes, todos que se juntaram nessa luta importante.
Senadora, antes do senhor falar, olhe para trás. Eu quero registrar a presença dos alunos que estão acompanhando a votação aqui em plenário. Muito obrigado por estarem conosco nessa manhã. E... Com certeza. Com certeza. Senador Alan Henrique. A participação dos estudantes demonstra o quanto a matéria como esta que nós aprovamos hoje nesta comissão é importante. Os números da evasão, os números de desistência são alarmantes, senadora Damares, nossa presidente, e quando me deparei com essa proposta, a pedido da nossa querida autora, senadora Dorinha, que tanto lutou por esse projeto desde a Câmara dos Deputados, nós nos aprofundamos, nós mergulhamos nessa matéria, conversamos com representantes dos estudantes, das universidades e chegamos a um consenso para que a matéria, com o seu texto original, tivesse a sua aprovação por absoluta conformidade de entendimento entre todos os nossos pares nesta comissão. Então, mais uma vez, eu parabenizo os estudantes brasileiros pela essa conquista do Penais e dizer que nós estamos juntos para construir cada vez mais um ensino superior forte, que forme cidadãos nobres, grandes servidores, grandes profissionais, grandes nomes que vão ser o presente e o futuro do Brasil em todas as esferas da sociedade. Mais uma vez, obrigado. Presidente, se me permite também aproveitar esse momento para parabenizar o relator, Alan Henrique, a autora, professora Dorinha, um tema de grande importância. Já se tem uma dificuldade em chegar ao ensino superior, mas quando se chega tem uma grande dificuldade e os números foram demonstrados aqui na sua permanência e conclusão. E aqui eu quero destacar um ponto específico, que é a questão do transporte para esses alunos do ensino superior, onde, na grande maioria dos estados, os grandes centros, as maiores cidades, onde ficam os cursos superiores, e as cidades mais afastadas, os alunos têm que se transportar para lá. E como o ensino superior não é de responsabilidade do estado, não é de responsabilidade do município, muitas prefeituras se recusam a fazer esse transporte, custeando para o aluno de uma maneira que inviabiliza a sua permanência e a sua frequência dentro desses cursos. Então, além disso, já ouvi várias vezes aqui de vários reitores dos institutos federais a questão de quando os alunos estão na sala, quando estão no período de ensino, e que precisam fazer uma refeição, precisam fazer sua alimentação, economizam um dia para comer no outro, traz de casa algumas vezes, mas não consegue levar sempre a comida. Então, todas essas ações, esses movimentos, para dar condições, olha só o que nós estamos falando, buscando aqui dar condições para que as pessoas que não podem consigam frequentar com qualidade um ensino superior, e isso é o maior investimento que o país pode fazer. É no ser humano, o maior investimento é na educação, que com certeza o resultado volta, e volta de uma maneira qualificada, volta com uma profissão diferenciada, e o Brasil avança. Então eu quero parabenizar mais uma vez ao relator e à autora por esse projeto importante para o país. Antes de ir para o item 8 da pauta, eu registro a presença da vereadora Elisa, da cidade de João Pessoa, que veio correndo para acompanhar a votação desse projeto, que ela tem uma grande atuação na área da educação também. Item 8, projeto de lei 2620 de 2019. Sim, senadora. Queria só cumprimentar a Manuela Mirella, presidente da UNE, que está aqui presente, o Vinícius Soares, presidente da ANPG, e o Marcelo Acácio, diretor de Relações Institucionais da UNE. Muito obrigada pela luta. Estiveram na Câmara e aqui acompanham no Senado. Parabéns pela representação e luta de vocês. Bem-vindos, muito bem-vindos. Projeto de lei 2620, item 8 da pauta de 2019, não terminativo. Essa lei institui o Programa Nacional de Atenção ao Paciente Cardiológico, Procárdio. Autoria, senador Major Olímpio, saudades. Relatoria, senador Rodrigo Cunha. Relatório favorável ao projeto com uma emenda de sua autoria. Observações. Em 6/5 de 2024 foi apresentada a emenda número 1, de autoria do senador Messias de Jesus. A matéria será ainda apreciada pela CCJ em decisão terminativa pela CAS.
Concedo a palavra ao senador Rodrigo Cunha para a leitura do seu relatório. Senhora Presidente, inicialmente não há como começar de outra maneira, senão mencionando o autor, o senador Major Olímpio, extremamente atuante. Algumas pessoas podem imaginar que era apenas na área da saúde, mas em diversas áreas e sempre com muita sensibilidade. E esse projeto é fruto dessa sensibilidade, desse olhar para aqueles que mais precisam. Então, deixou sua marca durante o período que passou aqui no Senado. Foi referência para muitos e, com certeza, o legado ainda está sendo construído. E um exemplo é uma lei como essa, um projeto que iremos avaliar nesse momento. Então, o projeto, conforme foi exposto pelo autor, na justificação, o PL 2620 de 2019 pretende criar programa denominado Procárdio, inspirado no Pronom e no Pronaz PCD, instituídos pela Lei 12.715 de 2012, originada na conversão da medida provisória 582 de 2012. Tais programas foram propostos pelo Poder Executivo com o objetivo de buscarem nova fonte de recursos, respectivamente, para a prevenção e o combate ao câncer e para a prevenção e reabilitação da pessoa com deficiência. Para tanto, permitem que sejam deduzidos do imposto de renda devido por pessoas físicas e jurídicas o montante das doações e os patrocínios efetuados em favor de associações ou fundações dedicadas à pesquisa das afecções a que se referem. O Procárdio, por meio desse mesmo tipo de dedução do imposto de renda, destina-se à captação de recursos para a execução de ações e serviços voltados para doenças cardiovasculares, como promoção da informação, pesquisa, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Destaque-se que o PL número 2620 de 2019 exige que os participantes do programa devem prestar atendimento direto e gratuito às pessoas com doenças cardiovasculares. Isso significa que a renúncia fiscal, em verdade, será pelo menos parcialmente compensada pela economia dos gastos que o Sistema Único de Saúde teria no tratamento dos pacientes beneficiados pelo programa. O instrumento utilizado pelo PL 2620 de 2019 é a renúncia fiscal, permitindo que as entidades atuantes na área da saúde se engajem em busca de recursos e que os contribuintes escolham projetos em que possam aplicar uma fração do imposto de renda devido. Concordamos com o senador Major Olímpio, autor da matéria, de que não há necessidade de estimar o impacto econômico financeiro dos benefícios fiscais propostos porque o projeto apenas aumenta o rol de doações passíveis de serem dedutíveis do imposto de renda, mas não altera os limites da renúncia fiscal. Não obstante ao inegável mérito da proposta, propõe um pequeno ajuste redacional no que se refere à ementa, para tornar sua redação mais adequada, substituindo o texto "esta lei instituiu", simplesmente por "instituiu". Então, esse é o voto, senhores senadores, pelo qual solicito a aprovação do projeto de lei 2620 de 2019. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será simbólica. Em votação, relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com emendas. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Item 10 da pauta. Projeto de Lei 3723 de 2021, terminativo, altera as leis 11345 de setembro de 2006 e Lei 13756 de 2018 para estabelecer critério para a destinação dos recursos oriundos do concurso de prognóstico específico e prever a atualização das entidades desportivas aptas a participarem desse concurso. Autor, senador Veneziano Vital do Rego. Relatoria, senador Rodrigo Cunha. Relatório pela aprovação do projeto e da emenda número 1. Observações. Foi apresentada a emenda 1, de autoria do senador Alessandro Vieira. A matéria foi apreciada pela Comissão de Esporte, com parecer favorável ao projeto. Concedo a palavra ao senador Rodrigo Cunha para a leitura do seu relatório. Senhora Presidente, eu peço licença para ir diretamente à análise do projeto.
avaliando aqui principalmente a importância da segurança para os times que fazem parte do time Mania e para aqueles que podem entrar. Considero extremamente meritório esse projeto. Inclusive, observamos que não encontramos nenhum óbice de constitucionalidade, juridicidade, regimentabilidade ou técnica legislativa para aprovação do projeto. A Time Mania é uma modalidade lotérica criada em 2007, vinculando os times de futebol brasileiro. Ela utiliza a identidade visual dos times para atrair torcedores e apostadores e, em contrapartida, permite o pagamento de dívidas tributárias e trabalhistas das equipes por meio de um sistema de parcelamento de débitos. Essa modalidade foi criada como forma de auxiliar os clubes de futebol a quitarem uma dívida com o governo federal, que naquele momento chegava a quase R$1 bilhão. Inicialmente, 80 clubes foram selecionados para o Time Mania, conforme regulamento, divididos em 4 grupos com base em critérios de mérito esportivo, com os clubes do primeiro grupo recebendo mais recursos. O autor do projeto, senador veneziano Vital do Rego, argumenta que a metodologia de distribuição estabelecida ao longo dos anos resultou uma divisão injusta dos recursos. Um exemplo que ele citou foi o time da Paraíba, o 13 Futebol Clube, que apesar de ser frequentemente um dos mais indicados como time do coração, não está incluído no primeiro grupo e, portanto, é excluído da divisão de recursos mais vantajosa para esse grupo. Tal sistema perpetua as dificuldades financeiras de times que têm grandes torcidas, que podem manifestar sua preferência e apoiar seus times de coração. Recentemente, por meio do decreto 10.941/2022, o regulamento foi atualizado e os clubes reorganizados em 2 grupos. O primeiro abrange os times da Série A, B e C do Campeonato Brasileiro e os mais bem classificados no ranking da CBF, totalizando 80 equipes. O segundo grupo é formado pelos times profissionais que participaram da Time Mania até 2021, mas que não fazem parte do primeiro grupo. Os recursos arrecadados com essa modalidade lotérica são distribuídos da seguinte maneira: 11% do total arrecadado em cada sorteio é repartido igualmente entre todos os times dos 2 grupos, e outro 11% é destinado entre os times do primeiro grupo, proporcionalmente às apostas realizadas no time do coração. Quando o projeto foi apresentado, a nova regra determinada pelo decreto ainda não estava em vigor. Entendemos que a solução apresentada pelo senador Alessandro Vieira consolida um critério de distribuição mais justo, visando equilibrar a destinação dos recursos, garantindo que uma parte seja distribuída de maneira igualitária entre todos os clubes e a outra metade obedeça à proporcionalidade das entidades desportivas mais indicadas pelos apostadores como sendo a de sua preferência, ou seja, o time de coração. Ademais, com o intuito de evitar as constantes alterações das regras da repartição dos recursos promovidas pelas normas infralegais, julgamos importantíssimo a edição da lei ordinária com as regras consideradas mais justas, bem como a reabertura bianual para a adesão de novas equipes do Time Mania. E aí, por exemplo, o grandioso Asa de Arapiraca, que vem numa crescente e a cada 2 anos fazendo uma avaliação, certamente fará parte da próxima divisão do Time Mania. Por fim, senhor presidente, destacamos que o projeto em discussão não acarreta custo orçamentário adicional para o Estado, como também não implica em custos regulatórios. Diante do exposto, este é o voto pela aprovação do projeto 3.723 de 2021, com acolhimento da emenda número 1 da CAI. Senador Rodrigo Cunha, parabéns pelo seu relatório. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. A votação será nominal. Tem que abrir aqui. Eu tenho que dar. Não tem que assinar ali? Aí, está aberto. Já podem votar. Senador Rodrigo, o senhor concorda com o projeto? Dá um voto aí para nós. Em votação, o item 10 da pauta, projeto de lei número 3723/2011,
terminativo. Peço aos senadores e aos assessores dos senadores. Senador Alan Henrique, chegou na hora da votação. Senadora Dorinha. Senador Veneziano Vital do Rego. Senador Fernando Dueire, Marcos Duval. Senador Randolfo, senador Carlos Viana. Senador Isalci Lucas. Senador Hélio Fagundes, senador Rogério Marinho. Senador Sérgio Moro. Daí ligando aí. Está me ligando, presidente. A autoridade é presencial mesmo. Tem que ser, agora não precisa ser na comissão, tem urna espalhada pelo Senado, mas é presencial. Então a questão do CAD lá para votar, para agendar com eles. Quem vota com o relator, vota sim. Quem não vota, vota não, senador. Mas o projeto é meritório. Senador Carlos Viana. Senador Isalci Lucas, o senador da Ciência, da Tecnologia, da Inovação. Vossa Excelência pode votar pelo aplicativo. Pode mandar mensagem para a Margarete. Margarete. Senadora Margarete Busetti. Querida, vote aí, a votação nominal aqui na CAI. Votação, esse aqui é o projeto. 3723. Aqui. Sim. Não, sim, vota sim. Senador Jacques Wagner. Já votou, senador Jacques? Senador Alessandro Vieira já votou. Senador Paulo Paim. Senador Jorge Carujuru. Chegou agora o senador Wellington Fagundes. Senador Humberto Costa. Senador Laércio. Senadora Damares. É 13, né? Qual que é o próximo item? O extra-pauta solicitado do senador Alan Henrique. Isso eu acho que o senador Jacques vai pedir vista dele. Uhum. E depois tem o requerimento. Presidente Vanderlan. Senador Hélio, com a palavra, senador. Enquanto concluímos a votação, nós agora acabamos de votar na Comissão de Educação, a senadora Dorinha, votar não, apoiar e aprovar a decisão do presidente da Comissão de Educação, no sentido dos recursos definidos para a comissão serem, nesse momento, drenados para ajuda lá
no Rio Grande do Sul, na catástrofe que vivemos lá no Rio Grande do Sul. Todos nós, brasileiros, devemos também ao povo desbravador, principalmente do Cerrado, de todos os sulistas de um modo geral. O meu estado, o governo do Mato Grosso, mandou hoje, vai ser votado na Assembleia Legislativa, também uma ajuda de 50 milhões de reais para também poder minimizar essa situação tão difícil que vive a população daquele estado. Claro que sabemos que, principalmente agora, após as enchentes, a dificuldade será maior ainda, né? Nesse momento é alimento, é roupa, daqui a pouco vem muita necessidade de remédio, mas também a reconstrução do estado, as habitações, enfim. E aí, senador, Vossa Excelência que teve também uma atuação muito importante aqui na época da pandemia, onde votamos o PRONAMP, né, que foi fundamental, uma iniciativa inclusive do senador Jorginho, que hoje é governador de Santa Catarina, que fez com que os nossos micro e pequenos empresários pudessem ter sobrevida, isso no Brasil inteiro. A maior transferência de recursos que aconteceu para estados e municípios foi exatamente no governo Bolsonaro, naquele momento da pandemia. E claro, agora o Rio Grande do Sul vive essa situação que todos nós não só temos que ser solidários, mas também fazermos a nossa parte. E aí eu agradeço imensamente também e sugiro aqui que todas as comissões possam também ter essa iniciativa. É isso, senhor presidente. Parabéns, Hélio, por essa iniciativa. Podemos encerrar a votação? Votação encerrada. Acho que abre o painel. Cadê o projeto? Esse aqui, né? Sim, 19, não, nenhum aprovado. O item 10 da pauta, projeto de lei número 3723/2021. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Item extra pauta, requerimento 52/2024. Requer que sejam prestadas pelo senhor Ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad, informações sobre o volume de pagamentos feitos pelas prefeituras municipais ao RGPS, mês a mês, nos anos de 2022, 2023 e 2024, a fim de se avaliar os primeiros impactos da política de desoneração da folha de pagamento nos municípios, após a edição da Lei 14.784, de 2023. Autoria, senador Ângelo Coronel. Em votação, o requerimento. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 52/2024. Item extra pauta. Projeto de lei número 397/2024. Terminativo. Autoriza a prorrogação do pagamento de financiamentos relacionados a operações de crédito rural nos municípios em que tenha sido declarado estado de calamidade ou situação de emergência reconhecidos em ato oficial do município, Distrito Federal, estados ou governo federal, em virtude da situação de seca ou estiagem extremas. Autoria, senador Messias de Jesus. Relatoria, senador Alan Rick. Relatório pela aprovação do projeto com as emendas 1, 2 e 3 da CRA. Observações. A matéria foi apreciada pela CRA com parecer favorável ao projeto com as emendas 1, 2 e 3 da CRA. Concedo a palavra ao senador Alan Rick para a leitura do seu relatório. Presidente, só pela ordem. Sim, líder, senador Jacques. Como é extra pauta, eu sei da sensibilidade do momento, por isso que o presidente da República está movimentando todos os esforços, inclusive mandou para o PDL, que será provavelmente aprovado hoje à tarde na nossa sessão plenária, já o foi na Câmara dos Deputados no dia de ontem. Então, como já há um esforço muito grande, eu quero só me posicionar que eu vou pedir vista desse projeto. Senador Alan Rick. Prosseguir a leitura do relatório. Por favor, senador, se quiser fazer a leitura... O líder Jacques. E ao voto. E vamos direto à análise. Principalmente devido a esse momento que o Brasil enfrenta de crises climáticas extremas e a situação dramática do estado do Rio Grande do Sul. E esse projeto, ele tem como principal objetivo dar uma mão de ajuda, uma mão amiga
ao pequeno produtor rural que perdeu tudo nessa cheia dramática do Rio Grande do Sul e outras enchentes no Brasil e secas também. Então vamos direto à análise da nossa matéria. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CAI manifestar-se sobre o aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria que lhe seja submetida por despacho do presidente, por deliberação do plenário ou por consulta de comissão. Quanto à análise da matéria, em face do caráter terminativo, cabe a esta comissão se manifestar quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito do PL 397 de 2024. No que se refere à constitucionalidade do projeto, observa-se que a União tem competência comum com estados, Distrito Federal e municípios para fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar nos termos do inciso 8º do artigo 23 da Constituição Federal. A matéria não é de iniciativa privativa do Presidente da República e não está no rol das competências exclusivas do Congresso Nacional ou de qualquer das suas casas, expresso nos artigos 49, 51 e 52 da Constituição. Quanto à espécie normativa a ser utilizada, verifica-se que a opção por um projeto de lei ordinária se revela correta, pois a matéria não está reservada pela Constituição Federal à lei complementar. No tocante à juridicidade, a proposição também se afigura correta, pelos seguintes motivos. A edição de lei é a forma adequada para o alcance dos objetivos pretendidos, ou seja, a matéria nela tratada inova o ordenamento jurídico, possui o atributo de generalidade, revela-se compatível com os princípios diretores do sistema do direito pátrio e afigura-se dotada de potencial coercitividade. No que se refere à técnica legislativa, a redação não demanda reparos, estando, portanto, vazada na boa técnica legislativa de que trata a Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar número 107, de 26 de abril de 2001. No mérito, nós entendemos que o PL Análise é muito oportuno, uma vez que contribui para aprimorar as estratégias de amparo aos produtores rurais brasileiros em situação de intempéries climáticas, como estiagens prolongadas que se constatam em diversas regiões do país ao longo dos últimos anos e também com relação às crises de enchentes que aconteceram recentemente em vários estados brasileiros, como o Acre e agora no Rio Grande do Sul. Tais medidas se fazem necessárias devido ao fato de que, haja vista as recentes crises econômicas ocorridas no Brasil, constata-se haver considerável descapitalização dos agropecuaristas brasileiros, muitos dos quais ainda não tiveram oportunidade de aderir às renegociações de dívidas implementadas pelo poder público no período indicado. A referida renegociação é imprescindível, sobretudo para os de pequeno e médio porte, pequenos e médios produtores rurais do Brasil, que se encontram em situação alarmante. O alto custo da energia elétrica, dos combustíveis, das despesas com insumos afetam negativamente a rentabilidade e a situação é agravada pelos recentes problemas climáticos e a queda nos preços dos principais produtos agrícolas, bem como alerta o autor na justificação da proposição. Nesse contexto, a proposição em tela é oportuna para possibilitar novo prazo para que os produtores rurais tenham acesso à possibilidade de prorrogação do pagamento de financiamentos relacionados a operações de crédito rural nos municípios em que onde tenham sido declarados estado de calamidade ou situação de emergência, reconhecidos em ato oficial do município, Distrito Federal, Estado ou Governo Federal, em virtude de situação de seca ou estiagem extremas e também com relação às enchentes. Por esse motivo, recebemos com satisfação a iniciativa constante do PL 397 de 2024. Entendemos ser fundamental também incluir, como alvo da proposição em tela, os produtores que sofrem com as inundações e, à semelhança daqueles que habitam em regiões com estiagens prolongadas, tiveram significativos prejuízos econômicos ao longo dos últimos anos. A título de exemplificação dessa realidade alarmante, citamos aqui a triste situação atual do Rio Grande do Sul. O Estado enfrenta um dos maiores desastres climáticos de sua história, que atingiu até a última segunda-feira, ontem, 6 de maio, mais de 870 mil pessoas, desalojou cerca de 150 mil pessoas e provocou mais de 85 mortes, deixando 300 feridos e 111 desaparecidos até o momento. As fortes chuvas afetaram 364 dos 497 municípios gaúchos, sendo que em 336 deles tiveram o estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal.
Há 6 barragens de hidrelétricas em situação de emergência, com risco iminente de rompimento, e as famílias das áreas que podem ser atingidas estão sendo retiradas às pressas. Uma das barragens, localizada entre os municípios de Bento Gonçalves e Cotiporã, já registrou um rompimento parcial. Não podemos esquecer que há 2 meses o estado do Acre também enfrentou uma das maiores enchentes de sua história, com aproximadamente 20 municípios em estado de emergência. E o estado tem 22 municípios. Em cidades como Brasileia, cerca de 80% do território chegou a ficar debaixo d'água, um recorde histórico. Esses episódios demandam um grande esforço de ajuda humanitária e defesa civil. E quando a segurança da população estiver assegurada, de reconstrução das áreas atingidas e apoio às comunidades que perdem tudo com as catástrofes e perdem seu meio de sustento, como as que se dedicam à atividade rural. Diante do exposto, concordamos com as emendas aprovadas na CRA, que garantem isonomia aos produtores que sofrem com intempéries climáticas, seja por secas e estiagens prolongadas, seja por excessos hídricos, no acesso à prorrogação das parcelas vencidas e vincendas das operações de crédito rural, de que trata o projeto que ora se relata. O nosso voto... Portanto, senhor presidente, pelo exposto, votamos pela aprovação do PL 397/2024, bem como das emendas 1, 2 e 3 da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Senhor presidente, a matéria é meritória. O Brasil assiste esse momento dramático do estado do Rio Grande do Sul. O Acre passou por isso recentemente. E, além de toda a população afetada, que deve ser abraçada pelo governo nesse momento, por todos os órgãos, nós temos o problema do pequeno produtor rural, daquele que perdeu tudo, do produtor rural de uma maneira geral, que não tem acesso muitas vezes a um seguro do financiamento contratado, e que, se ele não tiver uma prorrogação de prazo para pagar essas dívidas contraídas para que ele pudesse ter agora a sua produção para pagar o financiamento, ele não tem dinheiro para sustentar sequer a sua família. Sem falar nos danos, no prejuízo que ele vai ter que recompor, ele vai ter que reconstruir. Então, estender a mão ao produtor rural nesse momento, àquele pequeno produtor, ao médio produtor, a todos aqueles que tiveram perdas nesses graves eventos climáticos que o Brasil enfrenta hoje, é o mínimo que se pode fazer. Então, embora haja esse pedido de vista pelo governo, eu particularmente não concordo. Acho que nesse momento nós todos devemos estar de mãos dadas, inclusive o governo, e essa matéria está aqui, o autor, senador Messias de Jesus. Estou falando aqui deste projeto, senador Messias, tão importante para o Brasil e tão oportuno neste momento em que o Brasil enfrenta esses eventos climáticos catastróficos. Então, o nosso voto é pela aprovação do referido texto e, obviamente, pedimos que o governo se sensibilize para que nós não travemos uma matéria que precisa da mais rápida aprovação, da urgência necessária para atender as pessoas que hoje sofrem com as cheias, as inundações e a perda de toda a sua produção. Senador Alan Henrique, parabéns pelo seu relatório. Aliás, o senhor passou por essas dificuldades também no nosso querido estado do Acre, como nós passamos também no estado de Goiás, há cerca de 3 anos atrás, no mesmo período que foi a Bahia. Aquelas inundações, Goiás também sofreu muito. Pedido de vista concedido, vista coletiva. Senador Messias, com a palavra, senador. Senhor presidente, primeiro quero cumprimentar Vossa Excelência e cumprimentar os colegas senadores e senadoras, cumprimentar o senador Alan Henrique, que proferiu um excelente relatório a respeito da matéria. Ele é conhecedor profundo do país e principalmente dessas questões que envolve e que o projeto tenta amparar nesse momento. O senador Alan Henrique viveu agora recentemente no estado dele, como eu vivi lá no estado de Roraima, e o Rio Grande do Sul está vivendo agora. Portanto, é sem dúvida nenhuma um projeto que merece a urgência necessária. É lamentável que o governo se diz preocupado com a situação no Rio Grande do Sul e pede vistas de um projeto dessa natureza, dessa magnitude. É lamentável isso, mas o pedido de vista já foi deferido por Vossa Excelência. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, aos membros da comissão e parabenizar mais uma vez o senador Alan Henrique pela celeridade no projeto, porque ele conhece
profundamente essas questões e eu fico muito feliz, senador Alan Henrique, e abraço Vossa Excelência mais uma vez e agradeço pela solidariedade a todos os estados brasileiros, sobretudo esses que vivem essas questões emergenciais, como viveu o seu estado, o meu estado e como vive agora o Rio Grande do Sul. Nossa solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul. Obrigado, senador Messias. Antes de encerrarmos a nossa reunião, eu quero deixar aqui alguns comentários sobre o que eu estou presenciando nesses últimos dias com esse desastre ali no Rio Grande do Sul. Primeiro que está nos ensinando o quanto que o brasileiro é solidário. Caravanas de caminhões, a gente está vindo aí em destino ao Rio Grande do Sul, de diversos estados. Olhava hoje de manhã no jornal, saindo do Piauí, saindo de Mato Grosso, saindo de Goiás, saindo de tudo quanto é lugar, ajuda, a população mobilizando, os empresários mobilizando, todos mobilizados. Botes salva-vidas, canoas com motores, lanchas, aviões, levando medicamentos, levando alimentos. Mas uma coisa me chamou a atenção e eu quero deixar registrado aqui. Somos solidários, o brasileiro está dando um show aí, mas tem aqueles aproveitadores, Messias. Senadora Dorinha, ontem eu tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul, nós vendemos para aquelas nossas empresas ali, tem representantes, e conversando com eles, tem amigos ali, pastores, que foi de Goiás para o Rio Grande do Sul, e conversando com alguns ali, eles diziam, olha, senador, mande água. Nós estamos sem água. E alimento, mas principalmente água. E nós saímos ali ligando para alguns, como água, sair de Goiás é muito caro o transporte, então fomos buscar ali nas divisas. E pasmo, né? Teve empresa que já aumentou 50%, 70% no preço da água. Tá? E é essa minha fala aqui hoje, é para que os estados tomem providência com esses abusadores, com esses maus empresários, e a União também, o governo federal. Mas eu quero registrar aqui também que no meio de tudo isso tem uns bons exemplos. Eu liguei por volta de 10 horas, consegui localizar um empresário, ele é do Paraná, da cidade de Londrina, e ele tem uma engarrafadora de água em São Paulo, próximo à divisa do Paraná. E liguei para ele para falar sobre a questão. Ele falou, não, nós estamos mandando aqui, senador, para o Rio Grande do Sul, para todos os clientes dele. Já estava saindo mais de 30 carretas com preço de custo combinado com o supermercadista para repassar esse desconto. Aí quando eu propus para ele, ó, eu preciso de mandar algumas cargas para lá para atender a demanda que chegou até nós, de alguns municípios, e desse pessoal que está fazendo um trabalho maravilhoso. O trabalho das igrejas é fundamental nesse momento. Os templos estão lotados de gente, cheios de gente, os relatos são impressionantes. Sabe o que ele me disse, senador? Falei, senhora, eu vou lhe dar a água, o senhor só vai pagar o frete. Então, eu quero deixar esse registro aqui. E mais, falar o nome desse empresário, que é lá de Londrina. A empresa dele chama Refrico, o senhor Márcio, que está mandando água para o Rio Grande do Sul. E que aqueles empresários, eu falei com os dois lá do Rio Grande do Sul, não vou mencionar nome, antiético, mas que esses empresários daquele estado, que eles sejam punidos pelo que estão fazendo num momento de dor como esse. Momento de dor como esse. Explorando a dor. Tá? Outro fato importante, nós estamos carregando nós fabricamos biscoito, estamos carregando alguns biscoitos para lá. E ao contactar com a transportadora, sabe o que ele disse, senador? Paga só o óleo. Não vamos cobrar o frete, só o óleo. Então, olha como o brasileiro está solidário. Agora, nós temos que punir esses maus empresários. Né? Toda área tem, mas esses aí estão abusando no momento tão difícil que está passando aquele Estado. Senador Alan Henrique. Presidente, parabéns pela reflexão. É exatamente isso. Vossa Excelência toca num ponto crucial. E eu quero aqui reiterar
as palavras do autor da matéria, desse projeto que nós relatamos ainda há pouco. É lamentável que o governo, ao invés de nos ajudar, a urgência necessária para aprovar a matéria, peça vista de uma proposta tão importante neste momento que o povo brasileiro assiste à maior tragédia humana do estado do Rio Grande do Sul. Esperamos que o governo faça uma reflexão e nos ajude a aprovar essa proposta. Essa proposta é fundamental para estender a mão àqueles que mais precisam no momento da sua tragédia mais avassaladora. Então, conte aqui, senador Messias, com o nosso total apoio. Vamos em frente para aprovarmos esse texto o mais breve possível, estendermos a mão de apoio àqueles que precisam neste momento de dor e de sofrimento. Muito obrigado, senador Alain. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Bom dia a todos. Boa tarde. Enquanto elas agonizavam. Tem vários casos de pedofilia. E a minha pergunta é: pedofilia é doença? Estupro, um estuprador em série é doença? O que fazer por esse homem na rua? Porque o advogado dele já entrou com a questão de que ele é imputável, que ele não é uma pessoa normal. E aí? Faz o quê? Faz o que com essa pessoa? Deixa ela na rua? O que o CNJ prevê para esses casos? Porque se a minha lei passar na Câmara, passou no Senado por unanimidade, pelo menos quando condenado em primeira instância, nós vamos poder acessar os processos dele e ver que ele é um pedófilo ou é um estuprador. Porque até hoje correu sempre em segredo de justiça. E aonde o pedófilo vai procurar emprego? Numa creche, num colégio, num condomínio, onde tem crianças. Então, são respostas que eu gostaria de ouvir de vocês, porque eu sinceramente não tenho e não acho que seja doença. Pedofilia não é doença. É um desvio de conduta, de caráter, no meu modo de pensar. Quem pode me responder? Ok. Como nós temos aqui escrito o nosso colega Sérgio Jorge Seif, aí o senhor tiver alguma pergunta, aí vocês já respondem os dois parlamentares. Pode ser assim? Para a gente dar uma avançada, porque senão... Lá no Acre ainda é 11 horas, né? Aqui eu aguento. O problema é que aqui já é 1h da tarde. Senador Pedecão, senador Sérgio Moro, bom dia aos senhores convidados. Eu costumo dizer que nós precisamos governar pelo exemplo, senador Pedecão. E não existe no mundo, segundo o estudo que foi trazido por outro parlamentar, nenhum país que tenha finalizado seus institutos manicomiais de prisioneiros. Não tem exemplo no Brasil, no mundo. Então, infelizmente, eu acho que é uma crítica construtiva. Eu quero que me mostre um modelo de país no mundo que finalizou seus institutos psiquiátricos para infratores e que tenha dado certo. Não funciona. Nós estamos colocando a sociedade em risco. Não quero atacar o CNJ, nenhum dos seus membros, nenhum dos convidados, mas eu quero o seguinte: me dê, por exemplo, um país do mundo que tenha finalizado com seus institutos manicomiais e que tenha dado certo. Vamos fazer o seguinte: como meu celular cai muito no chão, vamos fazer um decreto para que acabe a lei da gravidade, para que o celular não caia mais. Nós estamos falando o seguinte: vamos acabar com o Instituto Manicomial para que não hajam mais prisioneiros loucos, desvaridos, problemáticos.
É isso que o CNJ está fazendo. Se os manicômios não são a melhor solução, vamos melhorar os manicômios, vamos melhorar a equipe, os profissionais. Não finalizar e não fechar, como aqui o senhor Sérgio Moro já deu exemplo e a senadora Margarete já deu exemplo, colocando a sociedade em risco. Quando fecharem esses institutos e essas pessoas que já são diagnosticadas com os problemas psicológicos, elas não vão ser curadas. Jabuticaba brasileira, que infelizmente o CNJ está proporcionando mais um problema de segurança pública ao nosso país. Senador Petecão, um exemplo, eu só quero um, no mundo que tenha dado certo. Um país onde nós já temos problemas nos presídios, temos problemas nos hospitais, temos problemas na saúde, e nós agora estamos colocando a sociedade em risco com uma medida que eu, mais uma vez, eu lhes pergunto, com todo respeito, me dê um exemplo de um país, só um, que tenha fechado os seus manicômios presidiários, né, os institutos, essa política manicomial, e que tenha dado certo. Eu acho que o Brasil precisa governar por exemplo de países onde essa medida tenha dado certo, e eu estou absolutamente certo que nós estamos colocando a sociedade e esses pacientes também em risco quando esses institutos forem fechados. Obrigado. Ok. Temos aqui escrito a senadora Damares, e aí já passa a palavra para que os nossos convidados possam se manifestar. Damares. Eu vou deixar a minha indagação para a segunda mesa, mas eu quero saber se todos os senhores vão picar para assistir a segunda mesa. Porque eu acho que agora os médicos sentando aí, muitas dúvidas vão surgir também. Tá? Especialmente quem é esse quadro técnico que vai estar dando os pareceres e os diagnósticos. Eu estou preocupada com isso e eu lamento, o Ministério da Saúde, não é isso? Falou que foi por causa de uma resolução que encontraram uma pessoa lá abandonada. Lamento que por erro de nós, gestores públicos, e eu me coloco aí, tá, doutor? Eu estive na gestão pública, a gente tenha que esperar uma resolução para encontrar essas pessoas. O senhor falou que eles não podem ter prisão perpétua, mas eu estou em prisão perpétua. Eu fui barbaramente estuprada e vou ter que conviver com isso a vida inteira. Então, quem vai estar em prisão perpétua? Ele ou as vítimas? Então, vamos conversar com calma, e eu acho que os senhores já perceberam que a reação do Senado vai ser uma reação dura. A gente vai falar muito sobre isso, mas eu quero esperar, senador, a segunda mesa, com os convidados que estão aí, sentados aqui, para ouvir a segunda mesa. Ok. Então, nós temos aqui um questionamento feito pela senadora e pelo senador. Algum dos senhores, você escolheria alguém? Algum dos senhores que queiram se manifestar, pode ficar à vontade. Agradecendo os senadores que se manifestaram, eu recebo nesse tom realmente muito construtivo todas as colocações. O que nós estamos tentando aqui justamente é desafiar uma situação que não resolve, não se resolveu e não vai se resolver no nosso país, a manter esse nível de encaminhamento, como nós estamos apostando em algo que não dá certo. E eu vejo muito mérito em todo esse esforço, que não é um esforço de CNJ. O CNJ não tem nenhum protagonismo nessa discussão, senão em trazer à mesa todos aqueles que já deveriam há muito tempo estar discutindo esse problema e ainda não o fizeram. Nós estamos aqui com uma referência de paradigma legislativo de pelo menos 23 anos que estacionou no nosso país, e isso não foi discutido, não foi colocado para frente, e os modelos não foram aqui, talvez, trazidos à exaustão ou com o esgarçamento necessário. Esse esforço agora de último tempo, de último momento, e essa não foi uma construção que foi feita do dia para a noite, senadores presentes que nos acompanham, foram mais de 2 anos ao longo das reuniões, inúmeras reuniões que se realizaram na sede do Conselho Nacional de Justiça, e com todos do sistema de justiça, não foram excluídos médicos, não foram excluídos Ministério Público, pelo contrário, participaram sim atores do sistema de justiça, do ramo da ciência, daqueles que efetivamente estavam diante desse contexto, e todos unânimes em reconhecer que algo deveria ser feito em relação a isso.
tanto prova de que este esforço pela rediscussão, pelo aprimoramento, e em nenhum momento para colocar em risco a sociedade ou em risco a vida, a individualidade de ninguém, é que agora, recentemente, a questão de 20 dias atrás, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos louva a iniciativa do Estado brasileiro em colocar esse tema de pé na mesa para todos nós discutirmos. Esse é o primeiro ponto. Em relação aos modelos que nós temos, todos sempre muito críticos e muito polêmicos, senador Seif, nós temos um exemplo aqui da Itália. A Itália passou por um processo mais ou menos parecido pelo que nós passamos. E ali toda essa discussão, e se nós formos ali revisitar o que aconteceu na Itália, toda essa rediscussão que aconteceu lá está acontecendo aqui agora. E eles encontraram, sim, um modelo ideal, que foi um modelo também construído à base da realidade local. Eu não sou favorável e nem acredito em fórmulas fáceis e, sobretudo, em receitas prontas para este estado de coisas e para essa situação. Eu acredito, sim, que esta discussão, sobretudo feita nessa casa, nesse momento, com a riqueza desse conteúdo, vai nos permitir chegar a um modelo que nós queremos, que é um modelo que não atente contra essas pessoas em suas dignidades, mas não atente, sobretudo, contra a sociedade que tem o legítimo interesse de estar segura onde esteja. Sobre os locais onde essas pessoas devam ficar, senador Moro, evidentemente que aqui os locais são os lugares para aquela situação de crise, a situação que demanda contenção indicada pelo profissional médico, é o profissional que o Estado vai ter que achar. Nós temos na rede pública de saúde os CAPs 3 com esse perfil de serem os equipamentos adequados para isso. E ali, evidentemente, que nós vamos ter que ter o lugar adequado para que essas pessoas possam ali ficar, com um profissional especializado, inclusive do ponto de vista de segurança, para que elas possam serem resguardadas enquanto tal. Mas, evidentemente, que a gente não está falando em hospitais tal como esses modelos que hoje são praticados no nosso país e que eu creio que é a aspiração de que todos os superemos. Ninguém está dizendo feche para colocar todo mundo na rua. E ninguém em nenhum momento pensou nesse sentido. Essas situações crônicas são situações que estão sendo monitoradas pelo Conselho Nacional de Justiça, inclusive eu tomando conta dessas situações diante dos próprios juízes, como falam com a saúde, falam também com o próprio Conselho. Essas situações não têm nenhuma recomendação à rua, façam o que tiver que acontecer. Muito pelo contrário, uma situação preocupante, uma situação grave. Eu creio que há uma situação aqui de saúde, sobretudo de senso comum, em que o Estado brasileiro tem que se colocar adequadamente sobre essa questão. Eu creio que o mérito de todo esse debate é trazermos o sentido dessa discussão para a atualidade e podemos, a partir do conhecimento, da ciência, das evidências e daquilo que é o melhor recomendável, nós podemos chegar ao lugar comum ideal para que essas soluções elas não sejam soluções tratadas como estão, mas que representem a superação de modelos ultrapassados de atendimento. Se me permite uma reflexão rápida aqui. Não, é que o senador, é sobre o tema, aí em seguida o senador Moro gostaria de fazer uma reflexão. Doutor Luiz, a solução italiana não foi o fechamento dos manicômios. Não estamos aqui discutindo a necessidade de se debater o tratamento dessas pessoas que são internadas. Tratamento humanitário, tratamento digno, tratamento como seres humanos. Não estamos discutindo isso. Mas o fechamento dos manicômios vai colocar a sociedade em risco. A solução italiana não foi fechamento dos manicômios. Equipes multidisciplinares, mudança nos protocolos, ok. E o senhor tem toda a razão, é um problema crônico. Mas, num Estado que tem a segurança pública como a maior preocupação dos cidadãos brasileiros, pesquisa recente da Quest mostra, o brasileiro não está preocupado com saúde, com educação, nem com emprego. Está preocupado com segurança pública. E nós aqui estamos tratando disso. E por último, uma reflexão. Em tempos que nós falamos tanto de ciência, qual é a opinião do Conselho Federal de Medicina? Eu sou administrador de empresa, eu não sei qual é a formação do senhor. Eu preciso respeitar o Conselho Federal de Medicina.
porque é o conselho que reúne todos os médicos do meu país que estudaram por 10, por 15 anos. Sabe qual é a opinião deles? Que é uma medida equivocada, que é uma medida que não tem eficácia e que coloca, sim, os brasileiros, todos nós, em risco, porque o Estado brasileiro já não tem nem policiais para cuidar de roubo de celular, de carro, de segurança pública, quanto mais para monitorar pessoas que têm distúrbios psiquiátricos de volta às ruas com tantos. O doutor Marcelo deu ali números alarmantes, tem 900 presos, 300 por estupro, 300 por homicídio, e não se sabe o que faz com essas pessoas. Imagina que nós vamos colocar um policial para cada um desses caras, para guardar a vida desses caras, e, mais uma vez, precisamos respeitar a ciência, precisamos respeitar o Conselho Federal de Medicina e precisamos governar, por exemplo. O exemplo italiano não foi fechamento dos manicômios. Ok, o senador Moro gostaria de fazer uma consideração, em seguida vamos ver o doutor João. Só uma reflexão aqui muito rápida. Esse debate de audiência pública nós fizemos para debater esse assunto, e eu quero agradecer aqui todos os presentes, em especial, né, o CNJ, e nós temos várias dúvidas e questões, mas a ideia, na verdade, sim, até a senadora Damares, né, não é nós sermos duros, não, nós podemos estabelecer um diálogo com o CNJ para nós buscarmos, se for haver essa possibilidade, até eventualmente um aprimoramento de alguns pontos da resolução ou esclarecimento, que tem alguns pontos que realmente têm nos trazido uma certa inquietação, né? Mas eu quero, acima de tudo, agradecer a presença de todos, né? E em especial aqui do Dr. Lanfred. E como ele falou no início, né? E a meu ver é muito correto isso, Dr. Lanfred, todos nós aqui estamos imbuídos das melhores das intenções para encontrar uma solução para um problema que é grave. Eu já tive também em hospitais de custódia psiquiátricos e já vi alguns bons e já vi coisas tenebrosas também. Então, nós compreendemos também esse sentimento humanitário. Agora, a nossa principal intenção aqui, até seria minha sugestão, senador Petecão, a partir dos nossos debates aqui, que nós pudéssemos encaminhar sugestões ao CNJ para a discussão para aprimoramento da própria resolução, antes de, né, como sugeriu a senadora, nós sermos muito duros. Mas primeiro nós tentarmos ali ser suaves para buscar a melhoria da resolução. Algum dos senhores gostaria de se manifestar sobre... não, vamos ouvir aqui o João. Desculpa, João. Desculpa, doutor. Eu, se possível, senador... É porque eu gostaria de responder exatamente ao senador Jorge. Tudo bem. A Lei 180 da Itália, aprovada em 13 de maio de 1978, ano que nasci, ela fala exatamente sobre a desinstitucionalização e a superação do modelo antimanicomial. Aliás, tudo que surge a partir de 78 no mundo tem na lei italiana sua inspiração. É uma reorientação do modelo. Sobre o cenário internacional, óbvio que a nossa questão hoje era discutir o contexto brasileiro, mas fico também com o compromisso de poder voltar em outro momento para mostrar como tem acontecido isso no mundo inteiro. A ONU, a OMS, a Organização Pan-Americana de Saúde, aliás, a própria OCDE, vem fazendo reiteradamente encaminhamentos na perspectiva de superação do modelo, da construção de uma nova lógica de cuidar de pessoas que têm sofrimento mental, qualquer que seja o âmbito. A própria OMS tem recomendações explícitas na perspectiva de fechamento das instituições de longa permanência, que são essas que a gente está lidando aqui. Então, só para dizer que, sim, a legislação italiana ela orienta o fechamento dos manicômios, incluindo, sobretudo agora a partir de 2014, também os manicômios judiciários. Em momento oportuno, posso compartilhar essa legislação que orienta isso. Agora, o estado do Goiás, vou citar aqui do nosso lado, que tem uma população superior à população da Bélgica, já fechou o manicômio judiciário e tem quase 20 anos, 18 anos.
né? Então, nós temos experiências as mais diferentes possíveis em diferentes lugares do mundo, mostrando a possibilidade e a probabilidade de sucesso dessa política. Óbvio que o debate não se esgota agora, mas há experiências de muito sucesso em relação a isso. Duas últimas questões que queria dizer. Essa semana, nós tivemos, a minha equipe teve numa cidade do interior de São Paulo, e na interlocução com a representação do Ministério Público, o promotor nos trouxe a seguinte questão: o que nós vamos fazer agora com os adolescentes que são um aviãozinho do tráfico e que antes iam para hospitais de custódia? Eu vi de cara vários problemas aí. Primeiro, que adolescentes não deveriam ser encaminhados para essas instituições. Segundo, que, em sendo adolescente, a OIT tem uma recomendação muito clara em relação a isso, uma resolução, aliás, que associa o trabalho de crianças e adolescentes às piores formas, as formas mais degradadas de trabalho semelhante ao trabalho escravo. Então, a lógica era outra, não deveria estar indo para esses lugares. Para finalizar isso, dizendo que o público que hoje, em sua grande maioria, ocupa os hospitais de custódia e tratamento, vem de segmentos que já vem sofrendo processos de exclusão e processos de opressão pelas mais diferentes formas. Pessoas que usam substâncias psicoativas hoje, o perfil das pessoas que estão nos hospitais de custódia hoje vem exatamente desse segmento, não há motivo nenhum para encaminhar para lá. Para finalizar, a senadora Margarete havia falado sobre a questão da pedofilia. Queria dizer que, do ponto de vista do catálogo da Classificação Internacional de Doenças, é preciso considerar que nem todas as condições que estão ali postas, enfim, vão ser consideradas quadros de transtorno mental propriamente dito, ruptura com a realidade, cisão da consciência com o princípio de realidade. Algumas pessoas que, de repente, cometeram um delito, um crime, há um tratamento penal para isso, né? Ou seja, eu estou dizendo que não é o caso de enquadrar na medida de segurança todas as condições que aparecem nos catálogos, sejam eles da psicopatologia ou sejam eles de outros códigos aí. Então, só para também, de certo modo, senador Sérgio Moro, tranquilizar a população de uma forma geral que uma política pública pensada para alcançar um conjunto maior de pessoas, óbvio, precisa ser sensível às situações específicas. Nós estamos falando de 2.500 pessoas e é lógico que nós não temos 2.500 pedófilos. É lógico que nós não, no cumprimento de medida de segurança, é lógico que não dá para generalizar, como se todas as pessoas tivessem a mesma condição de entrada e a mesma condição clínica. É nessa perspectiva que o projeto terapêutico singular orienta o fluxo do cuidado e dos encaminhamentos subsequentes. Alguém gostaria de fazer acrescentar? O senhor, por favor. Que aí eu vou chamar outra mesa depois que o senhor se manifestar. Só confirmando o que o doutor João falou, os nossos hospitais que têm essa progressão no tratamento, que têm esse tratamento individualizado, a média de permanência nos alojamentos é de 4 anos e a da desinternação de 1 ano. Ou seja, existe a média é de 5 anos. Só que tem gente que não consegue progressão pela sua condição própria. E nós estamos falando desse hiato, porque com o termo final dos hospitais e com a ausência ainda de um instrumento para receber essas pessoas que são desvio padrão da grande massa de pessoas que têm problemas psiquiátricos, essas pessoas que precisam da internação, aonde que eles vão ser colocados? Essa que é a questão que nós estamos discutindo aqui. Então, é o hiato entre fechar um lugar e colocar as pessoas que precisam estar internadas no outro. Porque o senhor saiba que os meus 937 estão lá porque precisam estar, porque estão nesse tratamento, nessa evolução. E quase todos sairão. Alguns não, mas quase todos sairão. Então, nós estamos em meio ao processo. Então, de repente, fechar a porta e falar a partir de agora não, então é essa que é a questão que está em aberto. Por isso que a dilação desse prazo, a ponto da saúde poder se estruturar e fazer essa transição tranquila, seria o caminho ideal. Amigos, mais uma vez agradecer aos nossos convidados e nós vamos pedir licença aos senhores para que nós possamos convidar agora os nossos
o senhor Haroldo Caetano, por favor, que é promotor. Valeu, irmão, valeu. Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás. Obrigado por hora. Valeu, meu irmão, valeu, irmão. A senhora Maria Dilma Alves Teodoro, associada titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, representando a Associação Brasileira de Psiquiatria. Por favor. Fique à vontade, amigo. A senhora Alessandra Santos de Almeida, conselheira e vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, representando o Conselho Federal de Psicologia, por favor. O senhor o senhor Salomão Rodrigues, ele vai participar por videoconferência, que é conselheiro federal do Estado de Goiás, representando o Conselho Federal de Medicina. O senhor... São todos videoconferência. Agora são por videoconferência. O senhor Bruno Sumizu, defensor público do Estado de São Paulo, representando o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e o Departamento de Política Legislativa Penal. E o senhor Roberto Barbosa de Moura, membro consultor do Conselho Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós temos aqui mais 3 convidados e temos, são 4, mais 3, e 3 que irão participar por videoconferência. Então, nós vamos facultar a palavra agora ao senhor Haroldo Caetano, para que ele possa fazer suas considerações e, em seguida, faremos aí os questionamentos. Boa tarde já a todas e todos. Obrigado, senador Sérgio Petecão, obrigado, senador Sérgio Moro, pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui tratando desse assunto. Meus cumprimentos às componentes da mesa e às senhoras e senhores do auditório. É uma satisfação muito grande estar aqui, novamente, no Senado, para tratar, mais uma vez, da repercussão da Resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça. Eu sou promotor de justiça, já foi falado, né, do Ministério Público de Goiás, colega da doutora Fernanda, mas estou aqui por indicação do Conselho Nacional de Justiça, e é bom que isso seja dito, porque integrei o grupo de trabalho que cuidou da elaboração da Resolução 487, e é nessa condição que venho falar. Também por conta da nossa experiência no estado de Goiás, de 18 anos já, e aqui o senador Jorge Seif poderia ter uma experiência de poder visitar o nosso estado e conhecer presencialmente um estado que é maior do que muitos países da Europa, em população pelo menos, e que já há 18 anos erradicou o manicômio judiciário. De maneira, então, que nós temos uma experiência brasileira, genuinamente antimanicomial, em pleno funcionamento aqui. Mas eu quero pedir licença para usar algumas considerações, fazer algumas considerações dentro do meu tempo, que é exíguo, eu sei. Primeiro, para dizer que, como já foi falado, o Congresso Nacional já deliberou sobre esse assunto em 2001, em definitivo, pelo menos ali de forma completa, quando traz a Lei 10.216, e é bom que se diga que não foi por falta de debates. A Lei 10.216, o projeto de lei é de 1989, de maneira que houve uma tramitação que durou 12 anos até que veio a sua edição e aprovação lá em 6 de abril de 2001. E lá no parágrafo 3º, que eu faço questão de mostrar na tela para as senhoras e os senhores, está disposto na lei, é vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares. Ponto. Vou parar ali, no dispositivo. Não há dúvida de que a Lei 10.216 proibiu o funcionamento de manicômios de qualquer natureza já em 2001. O que acontece é que a deliberação do Poder Legislativo demorou 22 anos para ser
para se fazer valer no âmbito do Poder Judiciário, que só aconteceu agora, em 2023. Mas o que são esses manicômios judiciários? Eu vou passar muito rapidamente por algumas imagens para mostrar os manicômios que visitei pelo Brasil nesse trabalho enfim, de discussão desse tema já há bastante tempo. Aí temos no Maranhão algumas imagens do manicômio judiciário do Maranhão. Eu vou ter que ser breve, eu não sei se eu estou apontando para o lugar certo isso aqui. Mais do Maranhão. Vocês vão observar que de hospital isso aí não tem nada. Agora estamos em Pernambuco, à esquerda da imagem vocês estão vendo uma privada de um manicômio em funcionamento em Pernambuco na ocasião em 2019, aqui também em Pernambuco. E eu convido as pessoas, mulheres e homens aprisionadas nos manicômios judiciários, faço questão de não fazer uso do eufemismo internação, eu convido as pessoas que estão aprisionadas nos manicômios judiciários que, pelas imagens, podem estar, neste momento, nesta audiência pública aqui no Senado, para denunciar por si próprias a sua condição atual, e são mais ou menos 2.500 pessoas nessa condição pelo Brasil, guardadas algumas diferenças regionais, eu não estou conseguindo passar aqui as imagens. Ajuda ele aqui. Eu queria que fosse mais rápido, porque eu acho que não está funcionando esse dispositivo. Aqui mais de Pernambuco, vamos passando. Volta uma imagem. Luciano, pode voltar mais um pouquinho, mais um aí. Luciano, esse rapaz, nós vamos falar dele um pouquinho, vou tirar um minutinho para falar dele daqui a pouco. Ele representa aquilo que normalmente a sociedade tem como a pessoa que oferece riscos, a pessoa que oferece perigo. Quando eu encontrei em Pernambuco, no manicômio judiciário, ele estava nessa condição. Ele estava ali, vocês poderiam imaginar por um crime grave, mas não. Ele estava já há vários anos aprisionado porque incomodava pessoas na praia de Boa Viagem, em Recife. Vamos passar para frente mais rapidamente, você vai ter que me ajudar, porque no Paraná estive também, conheci o manicômio judiciário do Paraná, as condições da instituição não são muito diferentes, porque vocês observam a forma de aprisionamento das pessoas em medida de segurança naquela localidade. Vamos passar mais rápido, por favor, porque meu tempo já está pela metade. E Paraná, mais Paraná, podemos passar, vamos adiantando as imagens. Aqui chegamos ao Pará, uma situação absurda que podemos observar lá também. É claro que muito já tem sido feito desde então para mudar essa realidade, mas o que me deparei na ocasião é com esse quadro aí. Vamos adiantando mais um quadro para que eu pare nessa imagem. Volte uma imagem aí, por favor. Do lado direito da tela, os senhores estão vendo uma parede com manchas. Essas manchas são fezes, são excrementos humanos. As pessoas que estão aprisionadas nos manicômios normalmente encontram nos seus excrementos, nos seus corpos, nos seus gritos que ninguém ouve, o pedido de socorro que jamais chega. Mais adiante, as senhoras e senhores vão ver homens e mulheres nus, pessoas que estão absolutamente em condições degradantes, quando, se porventura tivessem tido a sorte de terem sido encontrados nessas condições e submetidos a um processo penal no estado de Goiás, estariam todas em liberdade. Porque em Goiás nós temos um programa que atende a essas pessoas, todas elas em liberdade. Cada uma dessas pessoas tem uma história. Infelizmente, não vou ter tempo para contar essas histórias aqui, mas mereceriam ser conhecidas todas elas. Mais adiante, por favor. Aí, para nessa imagem, eu faço questão de fazer esse registro aqui de 79 versus 2019, porque 40 anos separam essas imagens. Do lado esquerdo estão imagens do documentário Em Nome da Razão, do Elvésio Raton, e do lado direito estão imagens que eu mesmo fiz nas visitas que tive em manicômios pelo Brasil. Para dizer que 40 anos separam essas histórias que continuam exatamente iguais. Para frente, na Bahia já foi um momento um pouco mais festivo, estive agora em 2023, já depois da resolução editada em vigência, e levamos na ocasião para um evento que aconteceu dentro do manicômio judiciário, com a participação das mulheres aprisionadas no manicômio, e vocês vão observar o semblante festivo e alegre dessas pessoas, porque já havia ali um respirar da liberdade que estava prestes e está prestes a acontecer com a implementação da resolução. E na ocasião também pudemos encontrar. Mas vamos parar aqui no Luciano, que eu falei dele, e prometi falar um minutinho sobre ele aqui. Luciano, eu encontrei aprisionado no manicômio, e por conta das discussões que fizemos, das denúncias que levamos às discussões que foram promovidas em torno da realidade manicomial de Pernambuco, houve uma resposta
E a resposta está do lado direito, em parte, é claro, apenas uma imagem. Volta uma tela, por favor. Do lado direito é o mesmo Luciano, embora não pareça. O Luciano, de um lado, está aprisionado no manicômio. No outro lado, está acolhido numa residência terapêutica, na rede de atenção psicossocial de Pernambuco. O que mostra que o problema estava naquela situação de grades. Retiraram-se as grades, temos, então, condições para resgatar o humano que estava abandonado naquelas condições. Mais um, por favor. Aí, agora, é claro, veio a deliberação tardia do Poder Judiciário, é bom que se diga, veio tardia. Porque, por 22 anos, o Poder Judiciário brasileiro compactuou com a violação sistemática da Lei 10.216. Compactuou mantendo em funcionamento o manicômio judiciário em praticamente todo o país. Pode avançar um pouquinho? Vamos chegar um pouquinho aqui no país. Mas Goiás, em 2006, então, digamos assim, logo depois, mas é um logo depois de 5 anos, né? Logo depois da chegada da Lei 10.216, o Goiás tem essa matéria, essa notícia, esse jornal, é do dia de anúncio do PAELI, dizendo que o louco infrator terá atendimento pelo SUS, lá em 2006, há 18 anos. Essa deliberação vale agora para todo o Brasil, a partir da resolução 487. O que é o PAELI? Eu vi aqui o secretário Marcelo falando de São Paulo, que vai gastar muito dinheiro e muita gente para cuidar dos 937 que estão hoje aprisionados nos manicômios. Pois então, o PAELI, ele é esse dispositivo que interliga saúde e justiça e as pessoas em medidas de segurança, fazendo hoje uso dos serviços de não mais do que 15 profissionais, que são potencializados por toda a rede de atenção psicossocial que está estabelecida em todos os municípios do estado de Goiás. Então, aquele universo de pessoas que, porventura, vierem a ser chamadas a atuar nesses casos, já está aí, já está trabalhando, já está apta a lidar, inclusive e principalmente, dos casos mais complexos. É para isso que existe a rede de atenção psicossocial. E é assim que tem funcionado no estado de Goiás, para todos os casos, indistintamente, desde que o indivíduo receba a medida de segurança como resposta pelo juiz criminal. Mais um, por favor. Então, essa política pública que é instituída no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde funciona exatamente sob as premissas da Lei 10.216, e eu convido as senhoras e os senhores senadores, a todas as pessoas que queiram conhecer uma política antimanicomial instituída já há bastante tempo, que vão até Goiás, que conheçam a realidade goiana. Nós temos problemas? Temos, sim, evidentemente. A rede de atenção psicossocial precisa e carece de permanente aperfeiçoamento e estruturação, financiamento principalmente. Porém, é lá, aqui do lado, aqui do vizinho a Brasília, que nós temos uma experiência, uma política antimanicomial estabelecida e que tem funcionado a contento, com índices de reincidência abaixo de 5%. É bom que se diga isso, porque esse número às vezes incomoda. E em 18 anos de funcionamento, houve 3 casos apenas de situações graves, mas que muito mais indicavam a falta de cuidado com os indivíduos que estavam sob acompanhamento. Mas para uma política pública, quando você observa mais de 1.000 pessoas acompanhadas, 3 casos digamos assim, de situações um pouco mais graves, evidentemente que isso, do ponto de vista estatístico, não chega a ser tão relevante quando se pensa em uma política pública. O próximo, por favor, apenas para encerrar. O que é o PAELI? O PAELI é um dispositivo, então, que integra toda a rede de atenção psicossocial com o sistema de justiça criminal, e é isso, basicamente, o dispositivo conector que se prevê na Resolução 487, que deve ser instituído em todos os estados brasileiros. Felizmente, já 18 estados brasileiros interditaram a porta de entrada dos manicômios, o que mostra que, pelo menos em 18 estados brasileiros, nós já temos muito bem encaminhada a implementação da resolução, e quero crer que não vai demorar tanto, esse número vai alcançar todos os estados brasileiros. Para fechar, por favor, como isso é possível? Com o uso dessa rede de atenção psicossocial, sim, que já foi tão comentada aqui. João Mendes falou sobre ela a partir dos investimentos que vão ser feitos, estão sendo feitos já com muita força pelo Ministério da Saúde também. E é isso.
nós temos, então, que, fazendo cumprir a Resolução 487, instituir programas e políticas específicas para esse público nos estados brasileiros, e existe um passo a passo definido pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, não apenas na resolução, mas também no manual que foi construído logo em seguida e que vem sendo objeto de discussões em cada um dos estados brasileiros. Ali apenas a título de curiosidade, para mostrar os dados de Goiás, com mais de 1.000 pessoas que já passaram pelo programa, hoje são cerca de 392 em acompanhamento, todas elas em liberdade. E quando há necessidade clínica de internação, senador Sérgio Moro, naqueles casos em que houver alguma situação de crise, essas pessoas são acolhidas, né, pela própria rede e são, digamos, internadas em dispositivos da rede de atenção psicossocial. Poderiam ser em leitos de saúde mental do próprio Sistema Único de Saúde, como também, eventualmente, em leitos particulares para tanto chamados a serem utilizados. Bem, enfim, o tempo é muito curto, já me extrapolei ao tempo previsto, mas fica aí, a cartilha está disponível na internet do programa e um pouco do nosso trabalho também, que trata desse assunto no campo acadêmico, também está disponível para quem tiver interesse. Muito obrigado a todas e todos. Agradecemos aí a participação do senhor Haroldo e já passamos a palavra à senhora Dilma Alves Teodoro, associada titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, representando a Associação Brasileira de Psiquiatria. Por favor. Bom dia. Acho que não ligou. Tá. Bom dia a todos. Eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar o senador Sérgio Petecão, em seu nome de todos os senadores aqui presentes, de todas as autoridades. Inicialmente, em nome da Associação Brasileira de Psiquiatria, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje numa discussão que nós entendemos de grande importância e que em nenhum momento participamos anteriormente da discussão, inclusive da própria discussão para a confecção da resolução. Mas temos trabalhado e discutido isso diuturnamente dentro dos nossos trabalhos. Eu gostaria de, antes, me apresentar para vocês, curtamente, dizendo o seguinte: eu sou médica psiquiatra, eu fui formada numa instituição pública, estudei na instituição pública a vida inteira, do meu ensino fundamental, ensino médio e meu ensino superior. E até 2019, eu trabalhei em hospital. Então, eu sempre trabalhei no serviço público, eu sempre fui do SUS. E trabalhei intensamente em emergências psiquiátricas, em enfermaria e ambulatório. Então, dizendo isso, eu quero colocar que eu não tenho nenhuma vinculação com nenhuma instituição privada, com nenhuma instituição de internação. Na verdade, a minha vida pública sempre foi em atendimento aos pacientes do SUS. Inclusive, hoje, já aposentada, eu continuo fazendo isso como professora voluntária na UNB, num ambulatório onde a gente atende a população idosa. Então, começando, o que a gente teria para falar a respeito disso, né? O que traz a resolução? Primeiro, eu gostaria de dizer assim, vamos falar um pouquinho o que nós, psiquiatras, pensamos e o que nos preocupa. Inicialmente, já foi falado aqui que no momento em que se transfere o tratamento de portador transtorno mental do sistema judicial para o SUS, e aí se fala, como é que está a rede? Aqui já foi falado que a rede está melhorando, que a rede está ruim, e aí qual é a realidade de nós que estamos na ponta atendendo? O nosso país tem 5.570 municípios. E nesses municípios, o que nós temos? Nós temos vários Brasis, gente. Porque nós temos diferenças culturais, diferenças econômicas, diferenças sociais, e aí, com relação ao cuidado à saúde, não é diferente. Tanto a saúde como um todo, nós temos dificuldades, como no Brasil inteiro, e nessas diferenças, como na saúde mental. Então, hoje a gente foi colocado aqui, ampliamos a rede, mas nós sabemos, aqueles que trabalham na ponta, que essa rede é insuficiente. E eu não estou falando em rede que vai receber 2.000 pessoas ou 2.000 pacientes que estão vindo do judiciário. Eu estou falando de uma rede que atende toda a população brasileira.
e que hoje, ela basicamente, embora a gente tenha vários equipamentos, ela é basicamente feita no CAPS. Essa é a realidade, né? Ela é feita no CAPS, por quê? Porque a gente tem, assim, se houver uma necessidade de um atendimento emergencial, o paciente vai para uma UPA, porque nós não temos mais emergências psiquiátricas no Brasil. As poucas que existem estão associadas aos hospitais universitários. Então, o que ele vai? Ele vai para uma UPA. E aí ele chega numa UPA, não tem uma equipe com expertise para atender um portador de transtorno mental. Então, o que acaba acontecendo? Ele ali fica, e muitas vezes ele foge, entre aspas, porque é colocado como evasão, aqui no DF já aconteceu isso, e ele fica aguardando as vagas na regulação para ir para um outro serviço. Eu estou falando de paciente em crise aguda, tá? Porque os pacientes que vão para o ambulatório regular, eles não passam diretamente na UPA. De um modo geral, eles acabam procurando o CAPS. E aí, o que a gente tem na nossa realidade do CAPS? Realmente, ele é porta aberta, o paciente chega, ele é atendido, ele é acolhido, e ele começa o tratamento. A nossa realidade, na grande maioria dos CAPs do Brasil, é que ele é feito esse acolhimento, mas ele não passa por uma avaliação de um psiquiatra, porque muitas vezes nós não temos psiquiatra no CAPS, né? E aí, ou tem um psiquiatra com uma agenda que está apertada, então o que acontece? Esse paciente espera 2 meses, eu estou falando isso por experiência própria, porque eu trabalho na rede, já encaminhei pacientes, e aí eles esperam 2 meses, e não é só pelo atendimento médico, é também pelo atendimento, muitas vezes, psicológico. E aí eu pergunto, como é que nós vamos fazer um projeto terapêutico individual se a gente não tem a equipe completa para fazer essa avaliação? Essa é a nossa realidade. Então, trazendo isso para a resolução, eu começo a me perguntar como é que vai ficar a assistência a essa população, e a toda a população já está com dificuldades. O que nós temos, por exemplo, quando a gente fala do atendimento de uma necessidade de uma internação? O senador colocou aqui como é que seria uma internação, por exemplo, de uma pessoa que tem um comprometimento com a justiça. Hoje, as internações dos portadores de transtorno mental, que não tem nenhuma implicação com a justiça, já está difícil. Por quê? Porque nós temos leitos em hospitais gerais. Vamos lá. Como é que funciona? Eu sempre digo, e me perdoe a colocação, mas eu vejo que a questão da internação em hospital geral, ele ainda é um grande sonho. Eu estou falando isso porque eu sou médica de hospital geral. Eu trabalhei 30 anos no hospital de base, que é um hospital referência daqui de Brasília, e que tem uma unidade de psiquiatria onde a gente atendia emergência, ambulatório, pareceres de interconsultas e tudo mais. Então, o que a gente tem? Quando eu digo que é um sonho, por quê? Porque, na verdade, aqui no DF, existe 45 leitos financiados pelo Ministério da Saúde, e se hoje eu precisar internar um paciente em qualquer desses hospitais que tem leitos, a resposta que eu escuto dos colegas é que nós não temos condições de receber. Nós temos o leito, mas nós não temos condições de receber. Nós não temos estrutura, nós não temos médico suficiente. E aí, como é que vamos internar no hospital geral? Quem vai cuidar? Recentemente, o Ministério da Saúde revogou uma portaria e colocou o seguinte: os hospitais gerais têm os atendimentos para internação e que eles devem ser internados nas enfermarias de clínica médica e cuidados por um clínico. Se aquele serviço tiver acima de 11 leitos, preferencialmente deverá ter um psiquiatra. E aí eu vou ser bem honesta, se um dia eu infartar na vida, eu quero ser tratada por um cardiologista. Se um dia eu psicotizar, eu quero que um psiquiatra me atenda. Com todo respeito aos meus colegas clínicos, porque os meus colegas clínicos, quando estão diante de um paciente psicótico, eles pedem ajuda para a gente. Eu estou falando isso porque eu sempre trabalhei no hospital geral e foi assim os 30 anos que eu trabalhei no hospital de base. Então, me preocupa se hoje, para o portador de transtorno mental, que não tem nenhuma implicação com a lei, é esta a realidade no hospital geral, como eles vão fazer com o paciente que precise internar e que esteja com as questões da justiça? Aquele paciente que, ele, sendo portador de um transtorno mental, ele comete um assassinato. Nós reconhecemos que ele não tem capacidade para avaliar a gravidade do fato. E, naquele momento, ele está psicótico.
ele não tem também a capacidade para decidir se ele vai tratar ou não, penso eu, na minha experiência prática. Sabe por quê? Porque eu vi isso o tempo inteiro no pronto-socorro, paciente psicótico, agressivo, e aí ele chegava e dizia, não vou ficar internado porque eu não tenho nada. Isso é coisa da minha família. Isso não é doença. E aí a gente precisava fazer todo um trabalho para fazer essa internação. E aí, quando a gente estiver diante desse paciente, como é que a gente vai trabalhar isso? Ele vai ficar desassistido? Então, isso é uma preocupação que nós estamos tendo com esses pacientes também que são muito graves. E se a gente considerar que a doença grave, do ponto de vista da doença mental, são doenças crônicas. Doenças crônicas implicam em que são tratáveis, não curáveis, e eles precisam manter o tratamento. Aquele que está compensado, que está lá no hospital de custódia e que tem condições de ir para o ambulatório, que ele venha para o ambulatório, mas ele precisa ter a garantia desse atendimento. Ele precisa, de fato, ser cuidado, porque senão nós vamos aumentar a desassistência e aí entramos no vício do seguinte, se o indivíduo não trata, nós sabemos, e a prática psiquiátrica, a gente tem publicações enormes sobre isso, que o paciente portador de doença mental não é um paciente violento, agressivo e que todos eles têm riscos. O que nós sabemos é que se o paciente é portador de transtorno mental e ele não trata adequadamente, eu aumento o risco de ele cometer um ato ilícito. Mas, se ele é cuidado, então, a gente precisa clarear, né, o que era este cuidado. A nossa grande preocupação é essa, é que, inclusive, a própria Lei 10.216, no artigo 6º, ela diz o seguinte, a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado de características, os seus motivos. E aí nós temos o quê? Está muito claro que a lei diz isso. Na própria resolução diz que quem vai orientar a justiça é a equipe multiprofissional. E aí quem compõe a equipe multiprofissional? Em alguns serviços nós não temos um médico. Aqui em Brasília, há 2 semanas atrás, nós fizemos uma discussão sobre assistência psiquiátrica aqui no DF e a colega que atende num CAPS disse, lá no CAPS que eu atendo, a equipe é formada por eu, ela usou assim, está formando por mim, né? E aí ela diz assim, brincando, eu, a enfermeira e o técnico de enfermagem. Tá? O CAPS está funcionando dessa forma. Eu atendo, ela me disse, eu atendo lá 20 horas. Eu, a enfermeira e o técnico de enfermagem. Nós tínhamos psicólogo que não temos mais, nós tínhamos assistente social e não temos mais. Então, nós não podemos dizer que isso é equipe de CAPS. Nós não podemos dizer que isso vai garantir a assistência dos nossos pacientes. E aí nós ficamos de novo com a questão de que nós temos 12 meses para que o serviço feche a sua porta, não interne mais ninguém. Ok. Eu gostaria de entender o seguinte, nós estamos trabalhando com a perspectiva de que nós nunca mais vamos ter pacientes para internar e que nós nunca mais vamos ter pacientes não tratados que possam cometer ilícitos. Nós estamos só trabalhando com 2 mil pessoas. Se eu tenho uma realidade de um país em que a gente tem uma rede deficitária em termos de quantidade de qualidade, porque tem quantidade insuficiente de profissionais na rede. Então, se ele não é bem cuidado, ele vai reagudizar. Se ele reagudiza, se aumenta o risco dele cometer algum ato ilícito. E quem vai se responsabilizar por isso? E ele vai ficar sem tratamento o tempo inteiro. Então, nós temos uma bola de neve que essa rede vai se ampliar. De novo, eu trago o exemplo do DF, que é aqui que eu moro. Recentemente, um portador de transtorno mental, que segundo a família era psicótico, com diagnóstico prévio de esquizofrenia, que é uma doença grave, e se não tratada, ela tem sérias consequências, ele reagudizou e não queria ir para o tratamento. Ela usou todas as formas que ela podia, e ela não conseguiu. Ela pediu ajuda ao corpo de bombeiro e à polícia. E esse paciente se armou de uma faca, e aí ela tinha que pedir ajuda, né? E o que aconteceu? Esse paciente foi morto diante da mãe. E aí ele estava reagudizado, estava fora de tratamento. Vamos penalizar esta mãe que não levou ele para o tratamento? Nós estamos falando de doença grave, não consciência de doença. Então, essa é a nossa realidade.
é o nosso dia a dia, né? Então, assim, eu não sei o que vamos ter pela frente. Claro que eu não estou aqui para defender em nenhum momento serviços como foi mostrado aqui. Em nenhum momento, nem eu, e tenho certeza que os meus colegas psiquiatras também não, porque nós entendemos que precisamos sim ter tratamento digno para todos. Isso não é o que está na resolução, isso é o que está na nossa Constituição. Todos nós temos direito de ser tratados decentemente. Então, eu trago aqui, para fechar o meu tempo, considerando que a Associação Brasileira, inclusive, considerando todos esses fatores, considerando as questões de segurança e até as questões não só de medida de segurança, mas os princípios constitucionais, entrou também com o ADIM. E a gente tem nisso já em andamento, né? E, para fechar, eu gostaria de dizer o seguinte, que entendemos, né, que caminhamos cada vez mais para riscos de desassistência maior, porque desassistência nós já temos, tá? Aos portadores de transtorno mental, e com isso a gente não vai cumprir a Lei 10.016, que garante a ele o tratamento. Não só a lei, como a nossa Constituição, repito. Né? Então, eu tenho muito receio de que, por trás da nossa fala e do nosso discurso, de que precisamos cuidar, existe, na verdade, um grande preconceito contra a doença mental e um grande preconceito também àqueles que cuidam, como eu, que sou psiquiatra, como psicólogos e outros profissionais da área de saúde que criam. Eu acho que o preconceito é que está fazendo com que não se enxergue que doença é doença. E doença precisa ser tratada. Né? Nós não podemos tratar um portador de doença mental, inclusive, não só aquele que comete ilícito, mas o portador de doença mental como se tudo fosse simples, como ele só tivesse um nervoso, uma tristeza, um pouco de ansiedade. Tudo isso é possível, se ter tristeza, se ter ansiedade, se ter quadro depressivo, mas existe doença, e doença tem que ser tratada. E a gente tem que ter responsabilidade, porque corremos o risco de dos nossos portadores de transtorno mental não tratados piorarem, cometerem ilícitos, acabam sendo mortos ou matando mais. Isso eu não estou nem falando de quem já cometeu ilícito, mas o próprio portador. Eu sei que meu tempo se esgotou, eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para todo qualquer esclarecimento que julguem. Nós agradecemos a participação da senhora Maria Dilma e agora passamos a palavra à senhora Alessandra Santos. Por favor. Quero cumprimentar inicialmente a todas as pessoas que estão presentes, bem como as que nos acompanham nessa transmissão ao vivo, nesse debate fundamentalmente importante para nós. Quero iniciar também a minha fala já agradecendo aos senadores Sérgio Petecão e Sérgio Moro pelo convite para representar o meu conselho aqui. E também agradecer e parabenizar pela oportunidade de estarmos debatendo isso aqui, né? Acho que fundamentalmente importante, inclusive, para que nós possamos, eu acho que, desvelar as fantasias que possam existir acerca do que nós estamos fazendo aqui, né, do que vem acontecendo e que há muito tempo nós já temos experiências bastante significativas neste país. Eu quero, portanto, fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho meus cabelos curtos, crespos, aloirados, estou com um vestido colorido e um blazer vermelho. E, além de vice-conselheira, conselheira vice-presidente do 19º plenário do CFP, eu sou também a conselheira referência da nossa Comissão Nacional de Direitos Humanos, dentro do CFP, e represento essa instituição, entre outros espaços, nas comissões permanentes de direito das pessoas em privação de liberdade e de monitoramento das ações de implementação das obrigações internacionais em matérias de direitos humanos do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Assim, é a partir dessas vinculações que penso ser possível contribuir à questão aqui colocada,
com a intenção de ampliar o que já foi trazido pelas exposições anteriores acerca dos efeitos e desdobramentos da política antimanicomial do Poder Judiciário, organizada pela Resolução 487 de 2023 do CNJ, propondo 2 dimensões a serem desenvolvidas e, nessa direção, uma questão bem objetiva deve ser colocada desde o princípio, que é: a quem interessa a manutenção do sistema atual? A primeira delas diz respeito à garantia de direitos e aos entendimentos acerca de como eles se relacionam com as políticas públicas. Nos auxiliam nessa tarefa dados produzidos no âmbito de uma inspeção realizada em dezembro de 2018, organizada conjuntamente pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério Público do Trabalho e o Conselho Federal de Psicologia, em 40 hospitais psiquiátricos localizados em 17 estados das 5 regiões do país. A metodologia e outras informações detalhadas podem ser consultadas na publicação, que está disponível online, com a 2ª edição divulgada em 2020, mas destaco aqui os resultados transversais. A. Método de tratamentos pautados na força, na compulsoriedade e na violência como linhas condutoras. B. Situações de funcionamento irregular, com indicações múltiplas de descredenciamento em relação ao SUS. E C. Violações de uma ampla gama de direitos fundamentais, como a devida elaboração dos projetos terapêuticos singulares e sua respectiva execução, como vimos nas fotos apresentadas aqui pelo Dr. Haroldo. Retorno esse quadro relativo às instituições que funcionam como hospitais psiquiátricos para evidenciar, por certo ponto de partida, já destinado à manutenção sistêmica de violações de direitos, já que, quando nos voltamos aos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, o fator periculosidade parece justificar um acirramento de tais práticas em nome de uma certa ideia de segurança pública, aliada a uma certa perspectiva de saúde que resulta na impossibilidade de qualquer política verdadeiramente constitucional. Afinal, não falamos hoje do sistema prisional em termos de um Estado inconstitucional sem fundamentação empírica significativa. O julgamento na Suprema Corte é o ápice de uma realidade experimentada cotidianamente por uma população majoritariamente negra, jovem e pobre, cuja infração penal é tomada como uma espécie de fator confirmatório dos processos de criminalização dos quais são alvos, mesmo fora do confinamento. No tocante ao perfil das pessoas em cumprimento de medida de segurança no regime de internação, a situação não é diferente. Desse modo, tratar da política antimanicomial no âmbito da Comissão de Segurança Pública já é, por si só, um importante analisador, principalmente quando falamos dos direitos humanos e a sua intrínseca relação com a formulação das políticas públicas e seus princípios de universalidade e equidade. Nesse debate, não podemos dispensar o direito à saúde de uns em detrimento da suposta segurança de outros, principalmente porque a perpetuação dessa lógica de inimigo interno, de nós versus eles, não tem gerado um avanço sequer no nosso país ao longo do tempo. Aqui, trabalhar de modo intersetorial é a alternativa mais promissora que nós temos de reduzir os danos aos quais todos os cidadãos e cidadãs brasileiras estão expostos, resguardando as devidas diferenças do modo assertivo e proporcional. É a partir desse entendimento que concebemos a política antimanicomial como alternativa capaz de conectar ações, projetos e programas de políticas públicas conectadas e articuladas entre si, capazes de promover cuidado, não somente para as pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei, mas de todas as comunidades que delas participam. Estruturar fluxos e alinhar possibilidades de trabalho contínuas entre a saúde, a justiça, a assistência social e demais áreas tem nos apresentado promissores resultados, considerando que,
Primeiro, segundo dados do Poder Executivo, o número de medidas de segurança em unidades prisionais apresenta uma tendência regressiva nos últimos 8 anos. 2, estados como Rio de Janeiro, que é o terceiro maior sistema de execução penal em termos de população privada de liberdade, e Piauí fecharam hospitais de custódia, enquanto Goiás, nós vimos muito bem aqui, a belíssima história do Pile. 3, diversos tribunais desenvolveram, em grande medida, através de grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e socioeducativo, ou por meio de projetos anteriores à sua estruturação, fluxos próprios para encaminhamentos dessas pessoas, e já constatamos a multiplicação de grupos de trabalho e ações interinstitucionais para a discussão do tema em pelo menos 11 estados. E, quarto, por fim, o aumento de um número de unidades federativas que fecharam a porta de entrada dessas instituições e têm desenvolvido outras alternativas ao longo do cumprimento das medidas de segurança em regime de internação. Temos evidências de que o tratamento territorial vinculado à garantia de direitos não significa necessariamente a prática delitiva reincidente. A experiência de Minas Gerais, por exemplo, nos situa que, em março de 2022, o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, estruturado em um núcleo supervisor e 8 núcleos regionais, acompanhava 1.191 pacientes, configurando-se como o maior programa de atenção integral dedicado a essa população no contexto, segundo o maior sistema prisional do Brasil, sem perder sua principal característica de abordagem singular e individualizada de cada indivíduo abarcado pela iniciativa. Desde a sua implementação, ainda na passagem da década de 90 aos anos 2000, já passaram pelo programa 4.327 pacientes ao todo, resultando em mais de 3.400 processos arquivados, um índice de reincidência de 2%, registrando somente em casos de crime de menor potencial lesivo, e 79% cumprindo medida de segurança em casa, junto com seus familiares, trabalhando ou estudando. O programa já foi reconhecido internacionalmente em diversas oportunidades e teve papel precursor em diversos movimentos posteriores em outros estados brasileiros. Estamos falando, assim, de um conjunto de medidas que não é contemporâneo à resolução, a essa, mas que ganha corpo, estrutura e capilarização com a sua publicação. O que me leva à segunda dimensão do que gostaria de destacar é o potencial de transformação institucional dos entendimentos acerca do fazer profissional nesse campo. Em se tratando de profissionais de psicologia e sua participação em equipes multiprofissionais na política de saúde mental, em interface com o sistema de justiça, as equipes de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicadas à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, as EAPs, vêm desde 2014 construindo articulações importantíssimas desde a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Privada de Liberdade, o PNAESP. Essas equipes, que foram atacadas em 2020 sob os argumentos de não deter financiamento próprio e impossibilitar a aceleração do processo de habilitação das equipes de atenção primária prisional, concretizam outra concepção de saúde em seu fazer, aliando a atividade de perícia-avaliação a um conjunto de encaminhamentos que não se reduz à provisão de respostas às autoridades judiciais acerca da cessação de periculosidade ou ideias semelhantes. Trata-se da concretização de um cuidado biopsicossocial que reconhece particularidades caso a caso, sem retirar do horizonte a eliminação de qualquer prática que violente e desumanize e, consequentemente, que retire da figura do manicômio e de seus protótipos a internação perpétua, a centralidade que essa figura insiste em assumir. Através do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, do CFP, o nosso CREPOP,
está sendo produzido esse ano as referências técnicas para a atuação de profissionais de psicologia nas EAPs. Nesse sentido, acreditamos que o processo de orientação à categoria que nos cabe compõe um conjunto de esforços em prol da ampliação de outras possibilidades de fazer psicológico. E, aliás, estratégias de enfrentamento no cenário de violações de direitos estão em curso em diversas instâncias, tanto no que diz respeito exclusivamente ao processo de desinstitucionalização dessa população, como também à execução penal como um todo. Na sequência da execução de ações que incidem sobre a porta de entrada, como o Instituto das Audiências de Custódia e dos seus respectivos serviços de atendimento pré- e pós-audiência, acompanhamos atualmente a construção do Plano Pena Justa, o Plano Nacional para o Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional nas Prisões Brasileiras, por parte de diversos atores dos poderes executivo, judiciário e também legislativo, na medida em que, inclusive, este será pauta de uma audiência pública aqui nesse plenário. Outra experiência que tem apresentado a tempo significativo o potencial real de práticas intersetoriais e articuladas na rede no acompanhamento de pessoas em vulnerabilidade, em conflito com a lei, inclusive em decorrência de transtornos mentais, encontramos o programa Corra pro Abraço, realizado pelo governo do Estado da Bahia, com 10 anos de atuação em Salvador, através de ações da Superintendência de Políticas sobre Drogas e Acolhimento dos Grupos Vulneráveis, vinculada à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. O programa contempla ser, entre as suas frentes de atuação, uma parceria com a Vara de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado. Os custodiados liberados após a audiência são acolhidos pela equipe técnica do Corra pro Abraço, com entrevistas e acompanhamentos e etc. Acreditamos restar nítido, portanto, que, ao discutirmos os efeitos da política antimanicomial no Poder Judiciário, aliada à Política Nacional de Saúde Mental Brasileira, não podemos falar em tatear no desconhecido, ou em inconsequência, tanto com os pacientes dos HTCPs, quanto em relação aos demais cidadãos brasileiros, porque nós temos história. As experiências relatadas nessa audiência, colocadas aqui, portanto, demonstram que partimos de fatos de longa data para que cheguemos ao momento atual. Em todas as ações que desenvolveu acerca dessas instituições ao longo dos últimos 20 anos, o Conselho Federal de Psicologia sempre indicou com nitidez os modos e danos nelas produzidos são elevados a potências altíssimas. Destaco, inclusive, que os esforços seguem acontecendo no presente. Está em curso a construção de um novo processo de fiscalização da Comissão Nacional de Direitos Humanos, em conjunto com parceiros, os nossos parceiros tradicionais, o CNJ, o mecanismo e etc., que nos dará também um panorama sobre isso que nós estamos falando agora, fazendo agora, que é essa movimentação, acho que de cultura. Então, somente para finalizar, precisamos, portanto, reconhecer o imperativo de uma atuação intersetorial que não sacrifique direitos de uma parcela da população sob o mote da garantia dos demais. Precisamos reconhecer, certamente, a urgência de investimentos substanciais na rede de atenção psicossocial, nas RAPs, e no Sistema Único de Saúde, sem perder do radar em que a garantia dos direitos da saúde, moradia, convivência, educação e trabalho pode ser promotora de uma segurança que seja comum a todos e todas as pessoas e que seja pública, portanto. Desculpa ter prolongado. Nós agradecemos aí a participação da senhora Alessandra. Agora nós temos aqui mais três convidados, que é o senhor Salomão Rodrigues. Aí? Tá. Salomão Rodrigues, que é conselheiro federal pelo Estado de Goiás, representando o Conselho Federal de Medicina. Por favor. Bom dia a todos. Minha saudação ao senador Petecão pela condução desta sessão e pela coragem de enfrentar um problema tão crítico, e o senador Moro
pela sua atuação e pelas posições já assumidas. Eu gostaria de começar com uma frase do Rosenberg. As questões éticas em saúde mental vêm se ampliando continuamente, tanto em razão dos avanços do conhecimento científico e tecnológico, como da ação exercida por outras profissões sobre a prática médica e sobre a política institucional. A psiquiatria é única dentro da medicina, com relação à abrangência das questões éticas e veemência com a qual são discutidas. Em nenhum outro campo da medicina, as correntes de pensamento político, religioso e legal mesclam-se tão poderosamente quanto no estudo e tratamento da doença mental. Eu vou falar um pouquinho sobre o norte dado pela Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde. Ele se baseia todas as suas propostas, a sua organização, e nós ouvimos isso aqui hoje, de pessoas que me antecederam, em itens que eu vou elencar. A loucura não é uma doença, mas muitas vezes uma forma de se libertar da opressão e da sociedade. A loucura é criativa e o louco um artista em potencial. A loucura nada mais é do que uma forma diversa de sentir a realidade. A loucura não existe, é uma criação dos psiquiatras. Continuando as premissas, utilizada pelo pessoal que combate a psiquiatria, o hospital psiquiátrico. A loucura é produzida pela família para se livrar de seus membros inconvenientes e indesejados. Por não ser uma doença, apenas uma forma diferente de entender o real, a loucura não deve se enquadrar no modelo médico de diagnóstico, prognóstico e tratamento. O louco não precisa de hospital para se tratar, não deve ser internado em nenhuma hipótese. 8. Doença mental não existe, existe sofrimento psíquico. Os pacientes psiquiátricos não são doentes, e sim diferentes, portanto não precisam ser tratados e sim cuidados. 10. Internar no hospital psiquiátrico é encarcerar e que o médico é sequestrador e carcereiro. Atestar incapacidade é violação dos direitos humanos. Medicar é dopar. Eletroconvulsoterapia é tortura. Hospital psiquiátrico é manicômio. Eu já começaria por esse último pressuposto, né, que nós vimos aqui, e hoje nós vimos muito. O próprio nome do Paili fala em louco infrator. Paili, a sigla é o LI no fim, é louco infrator, o que é um preconceito. E isso tem um caráter pejorativo e agressivo. Essa figura mostra bem as condições e as características da organização e do sistema de saúde mental que nós temos no Brasil. As ações que são praticadas, né, nesse movimento antimanicomial, e o termo manicômio é um termo pejorativo mesmo, né? Exclusão progressiva do médico da assistência do SUS. Hoje nós não temos médico na maioria dos serviços públicos, a maioria dos CAPs, os CAPs mais simples não tem, e o CAPs mais complexo não tem médico o dia todo. Indução do médico a infrações do Código de Ética Médica. Fechamento dos hospitais psiquiátricos por asfixia financeira e por agressões que desmoralizam. Indução de outros profissionais ao exercício ilegal da medicina. Criação de novas instituições. Consequências. O não tratamento farmacológico, o que possibilita o curso natural das psicoses e, consequentemente, maior sofrimento e maior incapacitação. O paciente que não é tratado precocemente, adequadamente, com os maravilhosos fármacos que dispomos hoje, eles têm um destino, têm um prognóstico muito pior do que os pacientes que são tratados no início do seu adoecimento.
O retorno à era da abordagem religiosa e policial do doente mental está acontecendo no nosso país. O ressurgimento das clausuras domésticas existe, e abundantemente. Em Goiânia, eu tenho uma lista de inúmeras clausuras domésticas que vivem os pacientes ali. E a desassistência é o que predomina. São caracterizadas por longas filas para consultas psiquiátricas na rede básica. Em Goiânia, uma consulta hoje é marcada com 8 a 10 meses de antecedência. Superlotação das emergências psiquiátricas em longas esperas de vagas em hospitais. Mais de 100% de ocupação dos leitos. Os doentes mentais enchendo as ruas e os doentes mentais nas prisões. Os recortes de jornais para demonstrar o que a gente está fazendo, né? Um jornal popular, o principal jornal de Goiânia. Na capital, 400 pacientes esperam na fila por consulta em pronto-socorro. Doente mental continua sem assistência. Doente mental vira preso comum. Detentos com depressão, esquizofrenia e outras psicoses não são beneficiados com tratamento especial. Lei garante conversão de pena. Programa encaminha pacientes a tratamento. Reforma que não se faz por decreto. Leitos do Hospital Geral de Goiânia foram fechados. E nós sabemos que isso aconteceu no mundo inteiro. Se tentou colocar enfermarias nos hospitais gerais e em nenhum lugar do mundo isso deu certo. Tudo foi desfeito. Goiânia também fizeram no Hospital Geral de Goiânia, no Hospital do SUS, uma enfermaria grande, uma ala para pacientes psiquiátricos e, periodicamente, estava um paciente entrando no centro cirúrgico ou outras coisas acontecendo e a rejeição ao paciente com profissionais que não sabem lidar é muito grande e isso foi fechado. Ferreira Goulart fez uma campanha contra a internação de doentes mentais. É uma forma de demagogia, a afirmação dele. A campanha contra a internação de doentes mentais foi inspirada por um médico italiano. Lá resultou num desastre, e mesmo assim insistiu-se em repeti-la. Aqui, e o resultado foi exatamente o mesmo. A classe médica, em geral, sempre aberta às ideias avançadas ou libertárias, quase nunca se detém para examinar as questões. Havia, naquela época, um deputado petista que aderiu à proposta, passou a defendê-la e apresentou um projeto de lei no Congresso. Isso é uma fala do Ferreira Goulart, que faleceu. Felizmente, os seus 2 filhos esquizofrênicos faleceram antes dele. Esse deputado certa vez declarou a um jornal que as famílias dos doentes mentais os internavam para se livrarem deles. E eu, que lidava com o problema de 2 filhos nesse estado, disse a mim mesmo: esse sujeito é um cretino, não sabe o que é conviver com pessoas esquizofrênicas. Não imagina o quanto dói a um pai ter que internar um filho para salvá-lo e salvar a família. Esse idiota tem a audácia de fingir que ama mais a meus filhos do que eu. As famílias de posses continuam a pôr seus doentes em clínicas particulares, enquanto as pobres não têm onde interná-los. Os doentes terminam nas ruas como mendigos dormindo sobre viadutos. Mais um slidezinho de fala do Ferreira Goulart, na nova psiquiatria democrática. Alguém já ouviu falar em urologia democrática? Quem leu essas cartas percebeu certamente que a maioria dos que comigo concordam são pessoas que têm experimentado na carne as consequências de uma lei que, embora 15 segundos, em vez de ajudá-los, agrava-lhes o sofrimento. A nova política psiquiátrica limitou-se em seu objetivo fundamental, que resulta em condenar e inviabilizar a internação de pacientes.
A desmedicalização, exclusão do médico, vem sendo feita progressivamente. O movimento feito no Brasil, chamado luta antimanicomial, é um movimento político-ideológico, não é um movimento médico. A maioria dos CAPs, centro do modelo atual, responsáveis pela regulação do sistema, não tem médico, ou tem médico em tempo parcial. Geralmente, esse médico não é psiquiatra. Os diretores técnicos dos CAPs não são médicos. O médico é subordinado a decisões de toda a equipe interprofissional em seus atos privativos. Exemplo, prescrição de medicamentos. Fechamento de hospitais especializados. Não criação de leitos psiquiátricos em hospitais gerais. Não criação. Você estava acompanhando a reunião da Comissão de Segurança Pública. Nós vamos acompanhar agora a transmissão da sessão plenária com o discurso dos senadores. Vamos acompanhar. Sessão deliberativa ordinária, dia 7/5/2024. A número regimental. Declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Decreto Legislativo 236 de 2024 do deputado Osmar Terra. Proposta de emenda à Constituição número 10 de 2023 do senador Rodrigo Pacheco e outros senadores. Projeto de Lei Complementar número 233 de 2023, de iniciativa da Presidência da República. Projeto de Lei 4015 de 2023 do deputado Roman. E projeto de resolução número 9 de 2024 da comissão diretora. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, passo a palavra ao nobre senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Amigo e voz querida da nossa amada Roraima, senador Chico Rodrigues, sempre pontual quando preside as sessões deste Senado Federal, e companheiro raro do histórico partido PSB, o socialista brasileiro dos homens chamados de reservas morais, Miguel Arraes, Eduardo Campos, Geraldo Alckmin e tantos outros. Já subo à tribuna, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, com uma excelente notícia que acabo de obter do meu amigo pessoal e exemplar, histórico senador desta casa, representante do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Paim está aqui, como sempre, junto comigo, no jogo Jockey, cabeça a cabeça, quem é o primeiro a falar todo dia. E ele, Cajuru, boa notícia. Qual? Nós, parlamentares, pátria amada, temos o direito, e o governo Lula, sensato como ele é, vai antecipar as nossas emendas deste ano de 2024, e é muito dinheiro, para deixar bem claro. Isto, então, significa que nós, parlamentares, podemos socorrer o Rio Grande do Sul imediatamente e não demorar,
Porque não adianta você entrar com um projeto de lei, porque até ser aprovado o projeto de lei, se Deus quiser, o Rio Grande do Sul já estará feliz novamente. Então é preciso algo imediato. Daí ontem a minha proposta de fundo eleitoral e de emendas que estão em cash. Basta o TSE querer, os partidos políticos concordarem e os parlamentares aceitarem. E Paim me disse, Cajuru, como senador do Rio Grande do Sul, eu vou abrir mão de 100% das minhas emendas para a catástrofe que vive o Estado gaúcho. Eu então comuniquei a ele, e sei que os goianos vão me entender, e publicamente faço aqui o meu compromisso, palavra dada por mim eu viro escravo, e se precisar registro em cartório, eu passarei 50% das minhas emendas para Goiás ao Estado do Rio Grande do Sul, porque pelo menos estarei cumprindo o que pedi ontem, que esse Congresso Nacional refletisse e tomasse uma atitude sobre fundo eleitoral municipal desse ano, das eleições para prefeito e vereador, cujo valor é de 5 bilhões. 4 anos atrás para cá, o aumento dele foi de 175%, quando a inflação dos últimos 4 anos foi de 25%. Pasmem. Portanto, se o nosso fundo eleitoral para eleições municipais esse ano for reduzido para 50%, a gente passaria imediatamente ao Rio Grande do Sul 2 bilhões e meio, e mesmo assim ele teria um aumento de mais de 70% em relação aos 4 anos anteriores. Só para o Brasil saber o quanto que significa o tal do fundo eleitoral. Emendas, esse ano, todos sabem. Portanto, tomada aqui a minha decisão, aproveito também para avisar ao senador Paulo Paim e ao senador general Hamilton Mourão, 2 amigos especiais que tenho, amigos como Plínio Valério, como Chico Rodrigues, que iniciei no sábado à noite em Goiânia um movimento chamado Goianos do Bem, Amigos do Cajuru, não do senador, do Cajuru. E já chegamos a 31 mil reais e agora à tarde completaremos 50 mil reais. Os amigos que estão me ajudando, eu comecei com 5 mil reais de minha parte, para uma cidade que vive no Rio Grande do Sul uma situação delicada, que diz respeito às crianças. Elas não estão tendo feijão, nem leite e nem fralda. Essa cidade se chama Canoas, e Paim deve saber. É a cidade que eu resido, querido senador. Portanto, se você me permitir uma parte no segundo momento, eu farei. Tá, então, só para concluir, eu quero prazerosamente o seu à parte, como sempre, quando tenho, fico feliz. Então, essa cidade, ela tem este problema crônico. Da minha parte, é o que estou fazendo, e estou enviando ao Paulo Paim e ao senador general Hamilton Mourão, porque eu estou falando em nome dos dois, eu não sou senador do Rio Grande do Sul, eu não tenho que fazer média nenhuma lá, eu tenho que fazer isso por eles, além do que eles já estão fazendo, os dois. E todo dinheiro lá recebido, eu passo para eles, a minha assessoria já está enviando, já enviei ontem ao Mourão, a cópia de quem manda o dinheiro, onde chega e onde ele é gasto. Prestação de contas completa, alimentação, fralda, colchão, o que for. É também, então, com a parte do senador Paulo Paim, o meu dever e nada mais do que a minha obrigação. Pois não, querido Paim, e parabéns por suas atitudes, por tudo que você tem feito nesses últimos dias, preocupado a cada dia mais com o seu estado do Rio Grande do Sul, que, se Deus quiser, vai sair dessa. E vai. Querido amigo senador Cajuru, Vossa Excelência dá um exemplo não só aos outros parlamentares, eu digo a todos nós, inclusive a mim. Vossa Excelência não é do Rio Grande do Sul, mas está abrindo mão
de 50% das suas emendas, que, se olharmos o conjunto da obra, dá para cada senador, então, de 80 milhões por ano. Vossa Excelência está abrindo mão, olhando para aquele povo que está sofrendo muito. Eu tenho que gaguejar aqui para segurar um pouco as emoções. Claro. Ontem eu não segurei, mas hoje eu disse comigo mesmo que eu ia segurar. Vossa Excelência dá um outro exemplo. Está levantando uma quantia voluntariamente no seu estado e me informou aqui que eu posso comunicar já lá o prefeito Jairo Jorge. Pode. Que hoje está em torno de 31 mil, né? Mas pode chegar a mais, demonstrando que a solidariedade ela é universal. Não tem fronteira, não tem limite. Isso é políticas humanitárias. Então, fica aqui um abraço carinhoso a Vossa Excelência. O seu exemplo que sirva de exemplo para todos nós. Vossa Excelência ainda teve a grandeza de dizer, porque eu tinha conversado com Vossa Excelência, que as minhas emendas eu mandei todas, estou autorizado já 100% para o Rio Grande do Sul, naturalmente, como uma forma de tentar diminuir o sofrimento daquela gente gaúcha, que é diminuir porque a vida de filhos, de netos, de sobrinhos, de pais, de mães, de avós, que perdemos, isso não tem valor. O valor fica na solidariedade que Vossa Excelência demonstra à tribuna com esse belo gesto nesse momento. Nada mais do que você, Paulo Paim, você como amigo, senador, que tem diferença nessa casa, os goianos podem ter certeza, e as goianas. Você faria o mesmo se fosse o caso do estado de Goiás, o meu amado, pelo qual tenho gratidão impagável e eterna, estivesse vivendo. Portanto, eu só fiz o que você faria. Tenho certeza que o Plínio faria por Goiás, que o Chico faria por Goiás, eu da mesma forma pelo Amazonas, pelo Rio Grande do Sul, por Roraima, porque nós somos brasileiros. Eu ontem fiquei irritado. Eu estou segurando para não falar o nome do parlamentar, porque eu sou bocudo, né, Plínio? Eu sou jornalista como você, mas eu sou mais bocudo que você. Você é mais educado do que eu. Você acredita que veio um parlamentar me dizer ontem, sabe o quê? O Cajuru, para que mandar dinheiro para o Rio Grande do Sul, se o Rio Grande do Sul não tem nenhum orgulho de ser do Brasil? Se ele gostaria de ser fora do país. Ele não gostaria de estar no Brasil. Eu falei, não é possível que eu estou ouvindo isso. Tem hora que aqui tem cada barbaridade, né? Pelo amor de Deus. Bem, eu não vou passar do tempo, senão o Chico vai me chamar a atenção, mas só para registrar com alegria que no próximo dia 14 agora, terça-feira, 9h30 da manhã em Goiânia, vai se inaugurar o maior centro diabético da história do Brasil, que alguns de vocês querem fazer o mesmo em seus estados, como o astronauta Marcos Pontes já está fazendo em São Paulo, ele foi lá em Goiânia conhecê-lo. Ele fica lado a lado com o Hospital HGG, enfim, uma sede impressionante, atendimento de alta complexidade, cirurgias bariátricas, cirurgias diabéticas, que são as metabólicas. Vamos passar de 10 mil cirurgias. Já tem 4 anos esse centro diabético criado por mim, e agora ele se ampliou, e o meu irmão e maior governador da história de Goiás, Ronaldo Caiado, decidiu colocar o nome deste centro diabético de minha mamãe, Dona Zezé Cajuru, que morreu do diabetes aos 61 anos de idade. Creio que esse exemplo em Goiás sobre a luta pelo diabetes deve ser seguido aqui por muitos outros senadores e outras senadoras. E rapidamente informo que solicitei ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e ele está tomando as providências para aquilo que Paim, Plínio e Chico se lembram na legislatura anterior, em 2019, quando eu tive o meu projeto aprovado no governo Bolsonaro e foi sancionado pelo então vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que depois nem ele entendeu, o presidente Bolsonaro voltou do exterior e não regulamentou. Qual foi o meu projeto? Era o SUS dar o primeiro socorro aos diabéticos e fornecer a insulina, que para quem ganha pouco, sabe o preço dela. E o que eu pedi ao presidente, ao vice-presidente Lula, é que convença o presidente Lula
a, urgentemente, só cumprir aquilo que foi sancionado. Um projeto que é sancionado, ele tem que ser o quê? Regulamentado. E o SUS atender a quase 30 bilhões de diabéticos deste país. Agradecidíssimo. Ouvindo todos atentos o pronunciamento do senador Jorge Cajuru, ele mostra exatamente em reações dos colegas senadores, inclusive, não poderia ser diferente, do senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, a sua preocupação, tomada de iniciativa de uma forma muito compreensiva, no sentido de transferir as suas emendas para que possa vir socorrer aquela população. E Vossa Excelência, pelo desprendimento que tem, já mostra que o senador Paim, 100% das suas emendas dedicadas exatamente ao governo do Estado para iniciar a reparação desses danos. E, obviamente, o senador Cajuru, 50% das suas emendas, mesmo sendo de um Estado grande e com muitas demandas reprimidas visíveis, mas o momento é um momento de socorro. E assim o faz o senador Cajuru, e eu tenho certeza que a grande maioria dos senadores vão dedicar alguma parte das suas emendas, inclusive eu, para também socorrer o Rio Grande do Sul. Eu acho que essa é uma medida humanitária e que não precisa ninguém ficar, nem eu, inclusive o senador Cajuru, os outros, nós fazemos o proselitismo dessa doação, porque não é doação, é um direito, é um dever e, acima de tudo, é uma obrigação humanística que cada um de nós praticamos. E vejo também, encerrando o pronunciamento do senador Jorge Cajuru, ele falando da importância desse hospital diabético lá em Goiânia, que agora vai ser inaugurado com uma estrutura gigantesca. Eu tive, inclusive, a oportunidade de conhecer por orientação do senador Jorge Cajuru. Já estamos em tratativa no nosso estado para, através da Prefeitura Municipal da capital, implementarmos um sistema também de um centro de atendimento ao diabético, uma primeira célula, o início, mas de qualquer forma, oxalá se multiplique pelo país inteiro, em todos os estados, porque todos sabem que a diabetes hoje atinge mais de 30 milhões de pessoas. Então, eu acho que é uma medida, Cajuru, que vai ficar emblemática e vai ficar tatuada na memória das pessoas do Goiás e também, por que não dizer, do país inteiro, que eventualmente serão copiadas pelos seus representantes. Então, parabéns por mais essa iniciativa que tem um alcance nacional. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra à senadora Zenaide Maia. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos em permuta com o senador Paulo Paim. Senhor presidente, colegas senadores e a todos que estão nos assistindo, já quero agradecer aqui ao grande Paulo Paim, nosso colega, que tem um coração imenso. E vou falar também sobre a situação dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. É de partir o coração o que a gente está vendo ali no Rio Grande do Sul. As cenas de sofrimento de um povo, mas, ao mesmo tempo, uma esperança que faz que a gente está vendo um país unido, todos os estados do Rio Grande do Norte, todos os estados brasileiros com um olhar diferenciado para defender esse povo que vem sofrendo muito, gente. Tem cidades que praticamente desapareceram. Eu gostaria de expressar minha solidariedade ao povo gaúcho, que enfrenta uma das piores tragédias climáticas de sua história, que é a história do Brasil. Somos testemunha dos efeitos reais de uma mudança climática, gente. O Rio Grande do Sul é a pior delas, mas o próprio Rio Grande do Norte a gente também tem. Claro que não chega nem perto. Não temos óbitos, não temos cidades totalmente destruídas.
que a todos castigam e que põem em risco a nossa existência, gente. Temos que reconhecer que o negacionismo retórico se dobra à realidade dos fatos da forma ceifando vidas e causando prejuízos sociais e econômicos. Situações como estas são um lembrete da nossa responsabilidade como representantes do povo, compreendermos os desafios de nossa era. Nós temos que olhar, nós quem temos condições, somos um dos poderes, para que possamos oferecer respostas efetivas para esse povo, que não pode ficar esperando. Existe a emergência. Aliás, a emergência, gente, eu como médico, é mais do que uma urgência. Uma emergência é mais do que uma urgência. E nesse momento de profundo sofrimento é que fica mais evidente a necessidade de uma resposta rápida e eficaz do Estado. Quero aqui homenagear os bravos trabalhadores da sociedade civil, organizada, voluntária, da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro, Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Todo esse povo, essas instituições, está fazendo esforços hercúleos para salvar vidas e minimizar os danos, demonstrando a grande importância de um Estado forte e atuante. Por isso que eu estou mostrando isso aí. Quem é que está salvando vidas? A sociedade civil e nossas instituições. Devemos refletir aqui esse congresso sobre as lições dessa tragédia, reconhecendo que o conceito de um Estado mínimo, que a gente vê sendo apregoado, se torna insuficiente diante desses grandes desafios que a gente está tendo. É essencial que possamos contar com um aparato público robusto, preparado e bem financiado, capaz de proteger e socorrer nossos cidadãos em momentos críticos como esse. As vidas dos nossos irmãos gaúchos dependem das ações coordenadas e eficientes que só um Estado organizado e responsável pode fornecer. Mesmo com a ajuda de todos os estados, prefeituras, todo mundo dando as mãos, como aquilo eu disse, nunca as cenas de sofrimento compensam quando a gente vê que todos resolveram dar as mãos para proteger nossos irmãos. Portanto, apelo aqui a todos os colegas e ao governo federal que reforcemos nosso compromisso com a segurança e bem-estar de nossa população. Nada está acima do bem-estar do povo. Aqui a gente pode ter cor e partido, mas quando a defesa é da vida, é claro que não temos cores nem números. É o povo, e nesse momento o povo do Rio Grande do Sul, que precisa de todos nós, sem exceção. Que essa tragédia reforce nossa determinação em fortalecer, sim, nossas instituições públicas, garantindo que elas estejam sempre prontas e capazes de responder à altura quando mais precisamos. O que eu queria mostrar aqui, inclusive eu estou saindo aqui para ir para a Comissão Mista de Orçamento. Ninguém faz segurança pública, ninguém faz educação sem recursos financeiros. Então, eu acho que é hora do Brasil sentar, a Comissão Mista de Orçamento. Não é justo que passemos um ano todo, Cajuru, falando sobre orçamento, quando, na verdade, quem fica com a metade do orçamento desse país não senta nenhuma vez e nem dá satisfação. Ficamos nós, parlamentares, Chico, discutindo 4% para a saúde,
4% para a educação e, pasmem, gente, menos de 0,5% para a segurança pública. Não se está discutindo um orçamento real. Aí me pergunto, senadora, a senhora está sugerindo calote? Claro que não. Botem o sistema financeiro, os bancos para sentar com a gente e vamos pedir que eles cedam pelo menos 15% do que se paga para juros e serviços de uma dívida que nunca foi auditada, isso não é desse governo nem do anterior. E diga o seguinte, nós precisamos de 15%, por favor, porque nós precisamos investir, sim, em educação, que é quem evita violência, em saúde, porque é vida, em segurança pública, nós precisamos, essa tragédia mostrou, que nós precisamos, sim, é de mais policiais, de mais corpo de bombeiro, de mais médicos, mais enfermeiras. E eu duvido que o sistema financeiro vá abrir mão disso. Não é passar calote. Diga aqui aos senhores que as maiores dívidas públicas do mundo é a do Japão e a dos Estados Unidos da América. Mas o governo senta com o sistema financeiro, ou seja, o capital, e diz, nós vamos deixar uma percentagem também para investimento. Investimento gera emprego e renda. Como não vamos investir nas estradas, não só do Rio Grande do Sul, que eu vi que são 113, tirando o direito do cidadão ir e vir. Então, gente, hora da gente abrir essa caixinha de Pandora, que é esse orçamento, e que fica quase a metade para o sistema financeiro capital, e vamos lutar por recursos, menos de 0,5% para a segurança pública. Por favor, eu lutei muito com o saudoso Major Olímpio aqui, para a gente criar o SUSP, Paulo Paim, o Sistema Único de Segurança Pública, mas não adianta se não financiar. E o povo grita por saúde, por segurança pública, é isso que o povo quer, e não se faz sem financiamento. Senadora Zenaide Maia, sabe o carinho que eu tenho por Vossa Excelência. Dividimos a Comissão de Direitos Humanos. Lá, Vossa Excelência é tanto presidente quanto eu, e eu sou tanto vice como a senhora. Dividimos duas frentes parlamentares em defesa, estamos na coordenação do serviço público. Estamos também na coordenação da Frente Parlamentar Mista de combate a todo tipo de preconceito e de racismo. Falo isso rapidamente, agradecendo a Vossa Excelência em nome do povo gaúcho. Milhares estão desamparados. Empresas micro, média, grande, debaixo d'água. As ferramentas dos agricultores, todas, eu diria, onde a água chegou, sumiu. Você vê boi, vaca, você vê animais boiando nas águas, envolvido pela força da correnteza. Mas eu aproveito esse momento em que Vossa Excelência, o senador Cajuru, o senador Chico Rodrigues e todos os senadores estão aqui. Agora chegou o nosso querido senador Beto Faro, está aí na tribuna o querido senador também Plínio Valério, para dizer que há pouco tempo me chegou a informação que o governo Lula e o ministro Haddad estão elaborando e construindo a redação final e vão atender um pleito dos gaúchos e gaúchas há muito tempo, mas esse momento de desespero de suspender o pagamento da dívida do Estado até o fim do ano. É uma notícia que fortalece a todos aqueles que estão nesse movimento, e Vossa Excelência tem razão, dos 27 estados, 26 mais o DF, todos estão colaborando nesse momento com o povo gaúcho. E o governo Lula
e o próprio governador do estado, Eduardo Leite, cada um está fazendo a sua parte. Obrigado, foi muito bom ouvir seu pronunciamento e a sua solidariedade aos gaúchos e gaúchas. Obrigada, senhor presidente. As mães, pais, jovens e crianças do Rio Grande do Sul. Nós, senadores aqui, a senadora Zenaide, chora com vocês, mas a gente, eu sou uma mulher de fé, e fé é aquela que faz a gente insistir, persistir e nunca desistir de lutar pela vida. E nós vamos lutar pela vida de todos vocês, com certeza. Obrigada, senhor presidente. Ouvi atentamente aqui o pronunciamento da nobre senadora Zenaide Maia, e dentro da mesma linha em que os senadores que antecederam, ela demonstra essa sensibilidade, essa preocupação, mas, acima de tudo, também o que é justo, essa cobrança das autoridades financeiras e do próprio governo de tomar decisões no sentido de mitigar, nesse momento de crise, mitigar esse sofrimento gigantesco pelo qual passa a população do Rio Grande do Sul. Continuando o expediente, eu convido para fazer... Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Jorge Cajuru. Presidente Chico, eu vou ser rápido. É apenas para cumprimentar a Confederação Brasileira de Futebol, que acaba de tomar a seguinte decisão. Até o dia 27 de maio, se Deus quiser, até lá o Rio Grande do Sul voltando a ser feliz, os jogos dos 9 times gaúchos nas séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, tanto em casa como fora de casa, estão suspensos, portanto, até 27 de maio. Isso significa que o Campeonato Brasileiro, hoje cedo, ameaçado de ser paralisado, não será. Nos demais estados, ele terá a sua sequência em todas as séries. Mas a decisão quanto ao Rio Grande do Sul, a CBF foi feliz, até porque hoje, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, o Plínio, como jornalista que tem que ter visto, né? Senão, eu simplesmente vou pedir a cassação dele como jornalista. Brincadeira à parte, o vídeo do técnico Renato Gaúcho saindo do seu hotel em Porto Alegre de barquinho, com voluntários transportando-o. Então, os estádios onde os times treinam, nem condições têm, estão alagados. Portanto, parabéns à decisão da CBF. Obrigado. Passo a palavra ao senador Plínio Valério, Vossa Excelência, que está inscrito na ordem. No entanto, retomarei a ordem posteriormente com o senador Paulo Paim. Vossa Excelência, o senador Plínio Valério dispõe de 10 minutos. Presidente, senador Paulo Paim, senador Cajuru. A gente está lendo, se formando e recebemos há pouco a informação, infelizmente, é uma notícia ruim, de que o Rio Guaíba deve permanecer acima da cota de inundação, que é de 3 metros, até a próxima semana. De acordo com a análise do Serviço Geológico do Brasil, isso significa que não haverá de imediato a inversão na sua máxima história de cheia em meio às chuvas que afetam o Rio Grande do Sul. O suplício climático imposto a nossos irmãos do Sul ainda deve durar mais, infelizmente, alguns dias. Quando chegar aqui, se não tiver... Após o pico, o nível estabilizou, mas ainda não registrou baixa significativa. E, de acordo com a última atualização da Prefeitura de Porto Alegre, nesta terça-feira, 7, o Guaíba está em 5,27 metros. Com as projeções, então, por mais uma semana de puro sofrimento. Trata-se de uma ação da natureza contra a qual pouco podemos fazer, além de demonstrar a solidariedade que o país vem demonstrando a nosso irmão vítima deste terrível desastre ambiental. Medidas individuais, Cajuru, Paim e eu, todos tomamos, nos dispomos a fazer o que tem que ser feito. E é evidente que, como senador do Amazonas, eu manifesto aqui a dor do meu povo, o meu sofrimento, e me integro a essa corrente de solidariedade e apoio tudo que for feito para amenizar esse sofrimento que chega a ser
eu também me sinto na obrigação de registrar um desastre que está por vir. No momento em que nós somos solidários, o Rio Grande do Sul sofre, eu tento, com esse pronunciamento, evitar novos sofrimentos para nós do Amazonas. A nossa região está em risco de enfrentar, por sua vez, um problema climático gravíssimo que já ocorreu no ano passado. Uma crise, Paim, com sinal inverso a essa terrível enchente do Sul, mas é igualmente ameaçadora e que pode, da mesma forma, criar um desastre ambiental, que é o que nós chamamos de seca, que vai vir a estiagem que já teve ano passado no Amazonas e vai ter de novo. Faço esse alerta porque os impactos da seca na região amazônica, que o senador Chico Rodrigues tanto conhece e tanto sofre quanto nós, ainda são sentidos após o período de estiagem que deveria durar de agosto a novembro de 2023. Trata-se, evidente, de um problema muito diferente, repito, do que impacta o Sul, mas que, como lá, já surge registrado em indicadores que igualmente nos assustam. Os níveis dos rios estão bem abaixo. Olha só quanta ironia da natureza, do destino, seja lá do que for, o Sul com muita água, e nós, no Amazonas, daqui a pouquinho, vamos estar enfrentando a seca, Chico. Vamos estar enfrentando o período de estiagem, que já começa a causar problemas. A seca na Amazônia é um fenômeno complexo, causado por uma combinação de fatores, que inclui, claro, desmatamentos, incêndios, as mudanças climáticas, que tanto falam. E essa é uma questão essencial. E a gente tem que debater. Então, o que eu vou dizer aqui agora, por isso que eu fui tranquilo para o começo, para que entendam o que eu vou dizer agora. Se nós, e o Chico é de Roraima, eu sou do Amazonas, se a gente não tiver a BR-319 trafegável, Chico, nós vamos colapsar. Manaus e Boa Vista vai ter problema com alimentação, com medicamento, porque não tem, os rios não vão deixar os navios aportarem. Ano passado, os grandes navios cargueiros, para chegar no porto de Manaus, tinham que ficar longe, passar para balsa o produto para ir para Manaus. E um prático que ganhava R$10 mil passou a cobrar R$100 mil para levar aquele navio lá no local do porto. Eu bato nessa tecla e baterei sempre nessa tecla, os senhores que estão aqui, para que entendam a importância da BR-319 para o Amazonas. É o único meio terrestre que nós temos de nos ligar ao Brasil. Na Covid, na pandemia da Covid, enquanto os irmãos nossos morriam nos hospitais por falta de oxigênio, caminhões ficavam atolados na BR-319 transportando gás, transportando oxigênio. E a gente assistia tudo isso revoltado. E pode acontecer. Agora é no verão, é diferente, é buraco e poeira, mas é por lá que trafegam os caminhões com os alimentos, com os remédios, com o dinheiro de primeira necessidade, para abastecer a capital do Amazonas e abastecer Roraima. É um desastre que pode ser evitado, desde que o governo federal, através do seu Ministério do Meio Ambiente, que tem nome, quem nos prejudica, quem é contra nós, quem é contra o Amazonas, tem nome, que é a senhora Marina Silva, que não nos permite, não deixa o IBAMA licenciar para que aquele trecho seja asfaltado. Estou culpando a Marina Silva por desastres, por mortes que virão? Não, eu estou culpando incoerência, eu estou culpando hipocrisia. Me perdoe, país, se eu estou tentando de um assunto também levar ao outro, para que a gente evite esses problemas. Concentremos nossa força toda no Rio Grande do Sul. Nós precisamos da BR-319, sim, nós precisamos dela, ela é fundamental para todos nós. Doía, sofria a gente saber de pessoas morrendo no hospital e o oxigênio num caminhão atolado da BR-319 sem poder avançar. Nada mudou. Nós não conseguimos o asfaltamento de uma estrada que já existe. Para quem não sabe, existe há 46 anos a BR-319, e eu coloco sempre meu mandato. Disse a ministra Marina, quando ela tem na CPI, se a senhora me provar que derruba só uma só árvore, eu largo o meu mandato, porque não vai derrubar uma só árvore. Portanto, fica aqui mais um apelo, sempre, este apelo sempre de que nós precisamos da compreensão do governo federal para que autorize, para que libere essa estrada. E eu gostaria também aqui de deixar claro que, embora o presidente da República se tenha reunido com os presidentes da Câmara e do Senado para tratar de um projeto de decreto legislativo para o Congresso Nacional,
reconheça o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Até agora não se conhece o volume do repasse de recursos federais para o Rio Grande do Sul. Tivemos a declaração indefinida, depois algum assessor que disse que, depois da declaração do presidente, um assessor direto do presidente Lula falou que o valor seria mais ou menos 614 milhões, e outro em seguida falou, e aí talvez R$1 bilhão. Vamos lá, então. Me perdoem, eu sou totalmente solidário, sofro tanto quanto qualquer um outro cristão. Estamos falando aí, então, de R$1 bilhão para ajudar Rio Grande do Sul. Num país em que o Supremo Tribunal Federal manda devolver bilhões para corruptos confessos, muito mais do que esse R$1 bilhão, no país em que se aplica o golpe nas lojas americanas de 50 bilhões e ninguém é punido, no país em que o governo federal gasta 3,5 bilhões com viagens. O que é R$1 milhão? Aí jogam nas tuas costas, nas minhas costas, a responsabilidade de ser solidário. Seremos sim. Através da emenda do Paim, da minha, do Cajuru, do Chico, seremos sim. Vamos cumprir com a nossa obrigação. Mas cadê os corruptos das lojas americanas, que deram um golpe de 50 bilhões na União? E os bilhões que foram devolvidos para os corruptos confessos, que tinham devolvido bilhões de dólares. E as viagens com aviões com comitivas. Então, a gente tem que cortar na carne também. Fica aqui, pois, a minha solidariedade total ao Rio Grande do Sul. O meu alerta de que nós podemos ter uma estiagem, precisando do BR-319. E mostrando esse desequilíbrio entre o que se gasta e faz parecer assim que R$1 bilhão é muito. Não é. Aquele povo precisa de muito mais. E não só agora, ajudar o Rio Grande do Sul agora. Não só agora, com colchão, comida e cobertor. Tem que ser depois também, com moradia decente, em local decente, com qualidade para ir e vir de transporte, de educação e de saúde. Não é só agora, não. Então, que se aproveite para a gente entender, tomar lição mesmo e aprender a prevenir. O governo está, sim, na obrigação de ajudar rápido. E nós também estamos na obrigação de, como cristão, ajudar rápido. Aqui não estou culpando ninguém, não estou apontando o dedo para ninguém. Só estou dizendo que num país em que os três maiores, as três pessoas mais ricas do país, que eram da loja americana, dão um golpe de 50 bilhões, não estão nem aí, não foram presos. Num país que devolve à JBS bilhões de reais, a gente fica esperando a boa vontade do Cajuru, do Paim, minha, do Chico Rodrigues, que tem a nossa boa vontade para liberar R$1 bilhão. Tenha santa paciência. Alguém, Cajuru, precisava dizer isso. Infelizmente, fui eu que tive que dizer. Uma parte? Eu acho que a parte encerra o discurso. Plínio, parabéns, aplausos pela sua coragem. E só te fazer aqui uma observação como informação, para seu conhecimento como jornalista que é e exímio parlamentar que é, representando e dando orgulho ao nosso amado estado do Amazonas. Você falou aí em Joesley Batista. Eu fui processado por ele, felizmente não fui condenado, porque eu o denunciei em Goiás, quando no dia 24 de dezembro, ou seja, na véspera de Natal, ele teve um perdão fiscal, sabe de quanto? De 250 milhões. Pode. Esse que faz aniversário, e olha que tinha um monte de político na festa dele. Eram 60 aviões lá para aplaudi-lo, para bajulá-lo. Eu, graças a Deus, eu mantenho de Joesley distância oceânica, porque pássaros e porcos não sentam na mesma mesa. Eu já estou voando. Parabéns, Valério. Obrigado, senador Cajuru. Senador Chico Rodrigues, eu encerro, peço só um minuto. E encerro exatamente isso, como eu quis chegar. Olhem só, a ajuda do governo federal está estimada em R$1 bilhão para o Rio Grande do Sul. Vai precisar do projeto, tramitar no Senado, tramitar na Câmara e toda essa burocracia. E é o mesmo país, é o mesmo governo que pegou um tombo de 50 bilhões das lojas americanas, dos 3 homens mais ricos do Brasil. É o mesmo governo que gastou 3,5 bilhões com viagens, acomodações e diárias em um ano só. E é o mesmo governo que assiste de braço cruzado o Supremo devolver dinheiro a ladrões confessos. Portanto,
Isso é mais um ato de hipocrisia. Jogar nos ombros de todos nós essa responsabilidade que vamos assumir, que vamos fazer e vamos dar conta. Porque o povo brasileiro é solidário. Nós vamos, sim, socorrer o Rio Grande do Sul, estamos socorrendo. Mas isso não vai resolver enquanto o governo continuar nessa contramão como continua e o Supremo Tribunal Federal mandar devolver dinheiro de ladrões confessos. Obrigado, presidente Chico. Quero parabenizar Vossa Excelência, senador Plínio Valério, pelo brilhante pronunciamento, realidades nuas e cruas que têm que ser realmente ouvidas e, logicamente, em função dessa crise gigantesca em que porque passa o Rio Grande do Sul, que elas sejam ipsilíteres atendidas na sua grandeza, para que haja um processo de recuperação o mais rápido possível daquele querido povo gaúcho e que tem toda a nossa solidariedade. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao nobre senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem 10 minutos para o seu pronunciamento e, obviamente, se necessário, até se estender mais em função do momento que vive o seu Estado. Senhor presidente Chico Rodrigues, com a gentileza de sempre, senador Cajuru, senador Plínio Valério, senadora Zenaide Maia, senador Humberto Costa, senador líder Beto Faria. Presidente, eu vou falar ontem falei da realidade do Rio Grande do Sul, uma realidade de fato, tipo um filme do fim do mundo, quando você vê as casas boiando, infelizmente, alguns corpos boiando, e vê a população 100, 200, 300, 400, 500, caminhando, fugindo da água torrencial, da chuva, que vem se deslocando dos rios, invadindo ali em Canoas, onde mais nós vimos, e toda a grande Porto Alegre. Mas quero falar, senhor presidente, de uma notícia que eu entendo positiva. Ontem almocei com o presidente desta casa e o nosso querido presidente Rodrigo Pacheco nos chamou lá à bancada gaúcha e propôs que primeiro nós criássemos uma comissão representativa, uma comissão externa, assim dita, para que centralizasse todos os pedidos de propostas, de projeto de leis, de emenda constitucional, que fosse na linha de atender o interesse do Rio Grande e, claro, por extensão, ninguém está livre de uma situação como essa, ou parecida, tomara que ninguém chegue nesse ponto, que essa comissão fosse apresentada, votada hoje, e empossada ainda hoje, mais tardar amanhã. Essa comissão será composta por 8 parlamentares, 3 senadores do Rio Grande e 5 senadores indicados pelas forças partidárias. Entendo que é um gesto positivo, cumprimos o nosso papel de olhar o que está acontecendo no nosso Estado e no Brasil, como disse aqui o Plínio Valério. Depois, presidente, ainda já no meio da noite, eu falei com o presidente Rodrigo Pacheco e ele, então, me informou que eu serei o relator do projeto de decreto legislativo 936 de 2024, apresentado pelo Poder Executivo, já que eu fui relator do projeto antigo, que reconhece o estado de calamidade pública, cujo objetivo é acelerar o envio de verbas para o Rio Grande do Sul em virtude da tragédia climática. O governo do presidente Lula agiu rapidamente. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e será votado hoje aqui no Senado, cujo parecer
Eu já agradeço aqui todos os funcionários do Senado, a consultoria do Senado, essas profissionais que estão aqui sempre nos ajudando, nos assessorando, quer seja aqui, quer seja no plenário. O relatório está pronto. Encaminhei para a consultoria hoje pela manhã e já está na minha mão o relatório aprovando na íntegra o texto que o presidente Lula encaminhou a essa casa, a Câmara aprovou e agora votaremos hoje à tarde. Senhor presidente, o texto é importante, que ele determina que os limites e prazos previstos na lei de responsabilidade fiscal poderão ser suspensos nesse período da vigência do decreto, que é até dezembro deste ano. Poderemos, assim, acelerar o repasse de recursos federais e não estarão sujeitos à limitação de empenho. O Estado e os municípios poderão ampliar as operações de crédito e recebimento de transferência voluntária, como é o caso aqui das emendas, que nós queremos que vá, mas tem que haver um gesto jurídico para facilitar esse trâmite e que daremos também mudando na reunião de orçamento que teremos na quinta-feira. Hoje pela manhã, em reunião, disse ao governador Eduardo Leite, reunião com toda a bancada federal e estadual, que o decreto seria votado hoje. O governador, na sua fala, chegou a lembrar de alguns aperfeiçoamentos, mas quero dizer que, no fim da reunião, com maior tranquilidade, o governador entendeu, se mudássemos o decreto, teria que voltar para a Câmara. Infelizmente, eu tenho que dizer, a água não espera. A água, como salva, ela mata. E ela está chegando cada vez mais, invadindo, principalmente agora, Porto Alegre. Para de chover, mas a água acumulada nas pontes dos rios, vem derrubando as pontes e vai invadindo Porto Alegre. Porto Alegre está quase debaixo d'água. Informo, então, ainda, que na reunião de ontem com o presidente Pacheco, foi decidido a criação também dessa comissão, mas foi levantado que o decreto que o presidente Lula estaria assinando, com a presença do presidente das duas casas, seria votado hoje. Mas essa comissão, presidente, ela é tão importante que hoje, quando eu fui comunicado que uma proposta antiga de todos nós, da sociedade gaúcha, ricos, pobres, empresários, trabalhadores, que é a dívida do Rio Grande do Sul. Com esses movimentos, nós estamos assegurando que o presidente Lula, que já informou, já dialogou com o ministro Haddad, deverá estar encaminhando, no dia de hoje ainda, proposta suspendendo a dívida do Rio Grande do Sul com a União. É uma dívida que chega em torno de 92 bilhões de reais. É uma dívida impagável, mais de 90 bi. Pelo menos, o pagamento correspondente que teríamos que fazer nesse período, por isso que eu estou misturando com o decreto legislativo, que ele vai até dezembro, nós não pagaremos um centavo nesse período, por decisão e grandeza do presidente Lula. E grandeza do Brasil, que entendeu que não tem como nós pagarmos um percentual de juros e correção de uma dívida de 92 bi e o povo morrendo. Já está em 83, mas pode crer que, infelizmente, vai ultrapassar a mais de 100. Que muitos corpos estão submersos ainda. Quando a água baixar, nós veremos essa triste realidade. Quero dizer também que existem aqui propostas de inúmeros parlamentares, propostas legislativas que visam medida de emergência para atender a calamidade que enfrenta o povo gaúcho. Poderíamos lembrar algumas. Está em tramitação o caso da PEC 15 de 2024 do senador Alessandro Vieira, que vai nesse sentido. Acho que nós todos assinamos, mas uma PEC demora. E nós não temos tempo. Mas meus parabéns ao senador Alessandro Vieira pelo conteúdo. Eu assinei também a PEC dele. Temos o PL 3141, de 2023, do senador Sérgio Petecão, com relatoria do senador Everton, está na pauta dessa quarta-feira.
Importante destacar que o governo do presidente Lula vai, como eu disse aqui, assegurar uma negociação além do ano que vem, mas pelo menos nesses meses, até dezembro, não precisará o governador do estado destinar dinheiro para Brasília. Indo em frente rapidamente, presidente, dados atualizados das 12 horas, de acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual, a chuva, como eu dizia, já ultrapassou de 90 mortes. E vai ser mais de 100. Eu gostaria de dizer, não, vai ser menos que 100, não vai chegar a 110, vai ser mais do que 100. Infelizmente, tudo indica isso. De crianças, de pais, de mães, como eu dizia ontem, de avós, de bisavós, que tentaram primeiro salvar as crianças. Muitas crianças, quero cumprimentar aqui a universidade, a faculdade UBRA de Canoas, que está recolhendo, recebendo, acolhendo aquele abraço que tem que dar num momento como esse. Estão recebendo na faculdade com psicólogo, com médico, com enfermeiros e dando toda assistência às crianças. Eu mesmo publiquei dizendo que se encontrarem algumas crianças nas ruas de Canoas, que é o caso, levem para a UBRA. Então, parabéns à direção da UBRA. O momento mostra 362 pessoas feridas, 131 desaparecidos. Já temos mais de 90 mortos nesse período, já faz quase uma semana, 131 que não encontraram. O Rio Grande do Sul tem em torno de 160 mil desalojados, em torno de 50 mil pessoas que já estão em abrigos. A solidariedade que o Rio Grande está recebendo de todos os estados comove a todos nós. Só temos que agradecer e usar a palavra que eu mais gosto, é a palavra gratidão, gratidão e gratidão. Estão enviando água, não tem água. Estão enviando alimentos, roupas, colchões, e toda ajuda é bem-vinda. Solidariedade, compaixão, espírito humanitário, são esses valores que nos fortalecem a todos nós em momentos difíceis como esse. Juntos, somos capazes de superar a adversidade. E aqueles que perderam a vida, vamos continuar orando por eles. O apoio à generosidade de tantas pessoas são um verdadeiro testemunho do melhor que a sociedade brasileira pode dar e está dando. Senhor presidente, termino aqui e quero elogiar a casa. Informações da diretora Ilana, que num espírito de solidariedade trabalhou muito e conseguiu nos informar nesse momento que o que mais falta em Canoas, por incrível que pareça, é cobertor e um colchãozinho qualquer para botar no chão, para as pessoas, aqueles milhares que já estão lá, possam se acomodar. Ela disse que hoje está remetendo para Canoas 5.263 cobertores, da Liga do Bem aqui do Senado. Funcionários colaboraram. Senadores colaboraram, empresas colaboraram. Vai para o Rio Grande do Sul, no avião da FAB, às 16h30, na base aérea de Canoas. Na base aérea de Canoas, que é onde chega e dali é mais fácil estar dentro da cidade. Comunico aqui o prefeito Jairo Jorge, que isso é um gesto do Senado da República. Jairo Jorge, meu amigo, foi jornalista. Ele era um jovem, eu era sindicalista. Ele ia para as portas de fábrica, quando via a violência, ele dizia, olha, estou aqui com a imprensa, eu vou cobrir tudo. Ele era um menino, e depois
foi um dos vereadores, foi um dos prefeitos mais votados de Canoas, e hoje ele está vivendo esse momento tão difícil. Jairo Jorge, tu sabe que as emendas que aqui o Cajuru anunciou, Canoas há de receber também, como a Livanásia, ali no Vale dos Sinos, água, que não dá nem para imaginar o que é água em cima de 2, 3 metros. A pessoa, quando cai na água, morre. Enfim, eu faço aqui um agradecimento ao Senado, da Liga do Bem. Quem compõe a Liga do Bem? Senadores, claro que do Rio Grande do Sul também, senadores, a Ilana que coordena, colaboradores do Senado, funcionários, consulado do Grêmio, Cajuru, e do Inter, CTG-DF, Pátio Brasil, Samba da Tia Zélia e, por fim, a Polícia do Congresso Nacional, o Escritório da Representação do Rio Grande do Sul em Brasília. E só termino dizendo que a campanha continua. Essa campanha vai ter que continuar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, até 1 ano, 2 anos. Nós vamos ter que reconstruir o Rio Grande. As vidas não vamos buscar, mas vamos melhorar a qualidade de vida de todos. Muito obrigado, 26 estados, DF, muito obrigado, Brasil, muito obrigado, povo brasileiro, muito obrigado, Senado e Câmara. Que Deus nos ilumine. A luta continua, mas juntos, como eu digo, venceremos. Obrigado, presidente. Ouvimos atentamente aqui o pronunciamento, em alguns momentos emocionado, do nobre senador Paulo Paim, que está vivendo esse dilema, inclusive na sua cidade, Canoas, e o Brasil inteiro está acompanhando, estarrecido, mas ao mesmo tempo orando para que esse sofrimento seja diminuído pela ação e a presença também do ser humano em gestos de bondade por parte de toda a população brasileira, que nesse exato momento, em todos os rincões desse país, se manifesta levando, de uma forma ou de outra, um alento para toda aquela população que foi tomada por esses eventos climáticos intensos e que têm se tornado frequentes no nosso país. E agora, de uma forma muito mais grave, como nunca na história, acontecendo no Rio Grande do Sul. Portanto, senador Paulo Paim, o seu brado é ouvido nos 4 cantos desse país e tenho certeza que as ações que já começaram de apoio e atendimento, elas vão se expandir até que se possa abrigar, acomodar e diminuir esse sofrimento da população gaúcha. Quero registrar aqui a presença de representantes da Associação Nacional de Procuradores de Seguros. Eles atuam em defesa das vítimas de trânsito e acompanham a deliberação do PLP 233 de 2023, o item 4 da pauta de hoje do SPVAT. Então, queremos deixar registrado aqui a presença e dizer que, obviamente, em pouco tempo, iniciará a ordem do dia, que tratará também do PLP 233. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao senador Beto Faro, do PT do Pará. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente Chico Rodrigues, parabenizar aqui o pronunciamento do nosso companheiro de bancada, Paulo Paim, senador do Rio Grande do Sul. E parabenizar, Paim, pelo pronunciamento, mas por todo... Eu sei o que você está passando esses dias e o esforço que você tem feito para mobilizar o governo, para mobilizar o Senado, para poder levar ajuda humanitária, a toda a população do Rio Grande do Sul e começar a trabalhar o processo de reconstrução de toda essa situação. Então, eu queria te parabenizar, a bancada toda do PT muito solidária com o povo gaúcho e solidária com você, que tem sido um exemplo para nós no trabalho que você está fazendo. E, na condição de líder da bancada do PT no Senado, como cidadão da região norte do Brasil, manifesto a mais fraterna solidariedade aos parentes, amigos e amigas dos homens, mulheres e crianças do estado do Rio Grande do Sul que perderam as vidas nessa tragédia sem igual que afeta aquela parte do território brasileiro. No momento, já são 90
confirmado a morte, segundo o G1, de 134 pessoas desaparecidas. Expresso também o meu afeto a centenas de milhares de famílias daquele estado que, de uma hora para outra, perderam o patrimônio, muitas das vezes construída durante uma vida, e que, repentinamente, como num caso da vida, imitando a arte, nas suas manifestações mais trágicas, perambulam em ruas alagadas ou permanecem confinados em abrigos superlotados, sem rumo, com famílias dilaceradas na busca de socorro e esperança. Quero elogiar e agradecer a presteza do presidente Lula, que desde o início desse evento voltou as suas atenções e de todo o seu governo para abraçar e socorrer a população gaúcha. Também pelo simbolismo da unidade nacional reconquistada e dos compromissos com os maiores interesses nacionais. Devemos destacar a pronta adesão e o engajamento aos esforços do governo federal, dos presidentes Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, e Arthur Lira, presidente da Câmara, igualmente das presidências do TCU, do STF. Sobretudo, tem sido comovente observar o altruísmo e a empatia do povo brasileiro, notadamente da grande massa de voluntários que trabalham dia e noite no resgate e acolhimento das pessoas afetadas. De todo o Brasil, temos notícia de mobilizações populares, governamentais, dos governos dos estados, para a destinação de bens de toda a natureza para confortar a população gaúcha. O desafio para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul não serão triviais, dadas as limitações fiscais e materiais da União, do governo estadual e dos municípios, frente à magnitude da destruição disseminada em praticamente 2/3 do território do Rio Grande do Sul por evento climático extremo. Porém, para o governo federal, o limite da sua participação nesse processo será dado pelas exigências impostas pela reconstrução. Ainda no dia de ontem, o governo enviou ao Congresso uma proposta de decreto legislativo para que a liberação posterior dos créditos extraordinários para o socorro ao Rio Grande do Sul, mediante medida provisória, seja feita fora da meta do resultado primário. Infelizmente, num evento catastrófico que está unindo o país, confirmando o lado generoso e o sentimento de unidade nacional pela maioria da população brasileira, também tem sido oportunizado para dar vazão ao lado criminoso e sombrio de uma parcela bem minoritária dos brasileiros. De um lado, muitas famílias gaúchas optam por permanecer nas suas casas em condições de alto risco para evitar as ações de pilhagens por verdadeiras gangues disseminadas no estado. De outra parte, na política, a liderança do grupo negacionista que sobrevive do ódio e da mentira, aproveita o sofrimento do Rio Grande para manter ativo o seu lado sombrio com a divulgação de mentiras e calúnias contra o governo federal. Não merecem resposta. Também lamentável, nesse momento de união nacional, a nota de partidos como o PSDB, denunciando que o presidente Lula, mais uma vez, teria chegado com atraso ao socorro das vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. Uma pena que o próprio governador Eduardo Leite não tenha contestado o conteúdo absurdo e irresponsável dessa nota do seu próprio partido. O governador sabe de todas as ações e tem participado de todas as ações que o nosso governo federal tem feito ao povo gaúcho. Mas o que importa é que o povo, os poderes e todas as instituições do Brasil estão mobilizadas e comprometidas com a reconstrução do Rio Grande do Sul e com o resgate da sua população. Nós haveremos de, daqui a pouco, estar votando aqui o projeto de decreto legislativo, que permitirá com que se diminua a burocracia para poder fazer os investimentos necessários de auxílio e de reconstrução do Rio Grande do Sul. E um esforço total. Já vi hoje, inclusive, comissões abrindo mão de
fazer a distribuição dos recursos, inclusive das emendas dessas comissões, para levar o Rio Grande do Sul num exemplo de que o Congresso Nacional, de que o Senado está pronto a ajudar esse momento de extrema importância para a história do Rio Grande do Sul, para a história do Brasil, onde a população e os governos têm demonstrado muita solidariedade. Portanto, era isso que o presidente Chico queria, em nome do nosso partido, falar nesse momento. Mais um senhor senador que se manifesta em relação a essa crise em que vive, que se transformou numa tragédia, na verdade, o Rio Grande do Sul. O senador Beto Faro mostrou números e o detalhe das ações que estão sendo desenvolvidas, e com isso nós queremos também deixar esse registro aqui para que seja divulgado em todos os veículos de comunicação desta casa. Continuando o pequeno expediente, eu gostaria de convidar o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, para fazer também o seu pronunciamento, e Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado e os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Obviamente, senhor presidente, eu não posso iniciar o meu discurso sem antes prestar aqui a minha total solidariedade ao povo gaúcho pela tragédia provocada por eventos climáticos extremos que temos vivido no nosso país. Ao mesmo tempo, registrar a enorme solidariedade de todo o povo brasileiro para ajudar a recuperar o Rio Grande do Sul. Os próprios estados do Nordeste estão enviando pessoal, equipamento, contribuições, doações as mais diversas, e o presidente Lula assegurou, como tem feito até agora, que não faltarão recursos. E o próprio Congresso dará uma resposta rápida no socorro às vítimas. Mas, senhor presidente, eu venho hoje aqui para fazer uma prestação de contas da missão oficial da qual participei com outros 5 congressistas brasileiros, uma missão parlamentar aos Estados Unidos em defesa da democracia acontecida na última semana. Essa viagem foi de extrema relevância pelos contatos de alto nível e pelos temas tratados com agentes políticos de organismos internacionais e do Congresso americano. Essa viagem foi organizada pelo Instituto Vladimir Herzog, com apoio do Washington Brasil Office, e o objetivo dessa missão foi exatamente, primeiro, articular a defesa da democracia, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como em todo o mundo, e que hoje é fortemente atacada por um conluio internacional da extrema-direita. Realizamos visitas à Secretaria de Segurança Multidimensional da Organização dos Estados Americanos, estivemos com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e com o Banco Mundial, além do BID. Tivemos encontros com congressistas americanos, como o senador Bernie Sanders e Jamie Raskin, integrante da CPI do Capitólio, que apurou os atentados do 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos. E identificamos ali uma preocupação unânime com o avanço do neofascismo em todo o mundo. Há uma similaridade imensa nas agressões que são feitas ao Estado democrático de direito no mundo inteiro.
há um método de ação, há um processo muito bem pensado. E entre eles se colocou o ataque do empresário Elon Musk ao judiciário brasileiro e à democracia brasileira. O Brasil foi escolhido como alvo, como parte de uma narrativa mentirosa de que a liberdade de expressão foi suprimida por um conluio entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente Lula. Dá até para a gente rir. É algo absolutamente estapafúrdio, mas que é propalado em rede internacional fascista. E nós, que lá estivemos, fomos obrigados a passar pela vergonha alheia. Imagine o que é um país como o Brasil, com uma democracia que resistiu bravamente a várias tentativas de destruição durante os últimos 5 anos, durante os últimos 4 anos, no governo passado, culminando com o fatídico 8 de janeiro de 2023. É uma vergonha um grupo de parlamentares e figuras públicas do Brasil que saem mundo afora entregando medalhas, dizem que tem uma medalha chamada o Imbrochável, que teria a face do ex-presidente, foi entregue ao ditador da Hungria, e diz que essa medalha do Imbrochável está aí à disposição de quem quiser receber. Então, esse grupo está viajando o mundo, vendendo a ideia de que nós vivemos numa ditadura, que o presidente Lula, juntamente com o ministro Alexandre de Moraes, estão transformando o Brasil numa ditadura. Vejam que vergonha, sair do Brasil para falar mal do Brasil, de uma coisa que nos Estados Unidos a gente teve a oportunidade de ver. Há um reconhecimento da força da democracia brasileira. Aliás, o que lá nós ouvimos é que se o Brasil, se os Estados Unidos tivessem agido com a mesma força, intensidade com que o Brasil agiu, o senhor Trump agora não seria candidato nessa próxima eleição americana. Passamos vergonha, inclusive numa sessão que foi realizada hoje na subcomissão para assuntos de relações internacionais da Câmara dos Deputados americanos, com a participação de algumas figuras bizarras. Um dos integrantes desse debate, uma das testemunhas, é mais conhecida pelo fato de ter sido o neto do último ditador militar do nosso país, o senhor Paulo Figueiredo, figura conhecida, que já foi processada nos Estados Unidos, que foi processada aqui no Brasil e lá foi acusar o Brasil de viver em uma ditadura. Somou-se a ele um jornalista mentiroso, cara de pau, que veio aqui para o Brasil recentemente, chamado Michael Schellenberger, e o deputado ligado ao trumpismo, Chris Smith. Pois bem, esse Schellenberger, vocês se lembram, teve aqui, disse que Alexandre de Moraes tinha pedido ao X, o novo Twitter, a relação de pessoas que trabalhavam para o Twitter e que faziam a moderação. Saiu essa notícia que foi explorada aqui pela extrema-direita, à torto e à direito. E ele, logo depois, declarou que não era verdade, que ele se enganou, que não foi nada disso, que Alexandre de Moraes não pediu essa relação de pessoas que compõem o Twitter, e eu não sei nem com que interesse. E, portanto, essa sessão de hoje, dessa comissão na Câmara dos Deputados americanos,
transformou-se num besteirol, um verdadeiro besteirol. No mesmo dia em que eles vão para lá para dizer que no Brasil a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão está comprometida, que nós estamos vivendo uma ditadura, a organização Repórter Sem Fronteiras divulga que o Brasil subiu 10 marcas no ranking da liberdade de imprensa, ocupando hoje a 82ª posição entre 180 países, a melhor dos últimos 10 anos. É isso que acontece hoje no Brasil. A extrema-direita, por meio de mentiras, tenta lançar crise sobre a democracia, minar as bases da liberdade no nosso país, estabelecer totalitarismo em nome da liberdade. Então, esses encontros que tivemos lá serviram para que os parlamentares americanos soubessem que isso tudo é, me perdoe a expressão, senhor presidente, uma palhaçada. Uma palhaçada. Ninguém de bom senso no mundo acredita que no Brasil exista uma ditadura. E tanto é que lá nós assumimos um compromisso, uma carta que será assinada por congressistas americanos, brasileiros, depois nós vamos buscar a adesão de outros congressistas, no sentido de firmar uma posição firme, uma posição dura com a defesa da democracia. Pedimos também na Comissão Interamericana de Direitos Humanos a criação de uma relatoria específica sobre crimes contra a democracia, bem como uma comissão em separado para fazer o acompanhamento das milícias que existem no Brasil e que trabalham também para fragilizar o Estado de Direito. Enfim, senhor presidente, foi um momento importante em que iniciamos a construção de uma aliança global para combater os ataques do fascismo às democracias, combater a disseminação de notícias falsas, vou concluir, de desinformação e discurso de ódio e busca de mecanismos que possam fortalecer regimes democráticos e Estado de Direito. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos e a todas. Vossa Excelência, senador Humberto Costa, conclui seu pronunciamento e, obviamente, nos registros desta Casa deverão ser todos divulgados pelos órgãos de comunicação. Tá? Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Escreveu? Puta merda. Senhor presidente, é uma alegria muito grande vê-lo fazendo hora extra, trabalhando como presidente da Casa, sob a vigilância dos senadores Cleitinho e do nosso querido amigo Cajuru Nasser. As minhas primeiras palavras, senhor presidente, são para mais uma vez expressar a minha solidariedade aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Hoje pela manhã, quando relatei um projeto de lei de autoria do nosso senador astronauta Marcos Pontes, que versa sobre um plano nacional de defesa contra os efeitos dessas mudanças climáticas, ou seja, em função dos desastres climáticos que se tornam cada vez mais frequentes e mais severos. Tive a oportunidade de fazer um rápido apanhado sobre o momento que nós vivemos no Brasil, no sul do Brasil, e particularmente
estes momentos de dor profunda que a nossa gente do Rio Grande do Sul está vivendo. A força do povo do Rio Grande do Sul é conhecida por todos nós, mas eu considero que esta tragédia, ela mina, ela solapa as mais firmes resistências e os mais sólidos alicerces, porque onde falta água, onde faltam condições de trabalho e de vida social, onde se perdeu a casa, surge um desânimo muito grande, que todos nós devemos, com ações políticas e com decisões pessoais, conjurar e vencer. Então, quero mais uma vez reiterar aqui a solidariedade do povo de Santa Catarina, que também foi, ainda que bem mais levemente atingido por esta última catástrofe, mas que tem a experiência das catástrofes vividas e vencidas. Quero transmitir, então, em nome de Santa Catarina, a mais intensa solidariedade com pensamentos, orações, palavras e atos. Mas eu ocupo aqui a tribuna, presidente, para fazer um alerta ao governo, e este não é o primeiro e não será o último alerta. Recebemos hoje a informação de que o ministro de Minas e Energia, o nosso ex-companheiro de Senado Federal, Alexandre Silveira, aliás, está no Paraguai e teria pactuado uma elevação da tarifa da hidrelétrica de Itaipu de 16,71 dólares o quilowatt para 19 dólares. Ora, Itaipu, no ano passado, teve como tarifa básica 16,71. O que aconteceu no ano passado? No ano passado, a usina hidrelétrica Itaipu, construída há 50 anos, vencendo um desafio que era considerado impossível para o Brasil da década de 70, é um investimento totalmente amortizado, ou seja, é uma máquina que gira sem dívida de investimento para amortizar. Portanto, ela gira porque tem água, é uma bacia hidrográfica generosa, abundante, e ela tem uma eficiência praticamente inigualável no mundo. Mas tem sido, neste ano, tensionada por duas espécies de críticas. A primeira é a profusão de convênios que a direção de Itaipu estabeleceu, firmou, com os 399 municípios do estado do Paraná e com cerca de 43 municípios do estado do Mato Grosso do Sul, convênios de cooperação, ditos programas socioambientais. Ora, um programa socioambiental conveniado entre uma hidrelétrica e os municípios, ou qualquer outra forma de parceria, não pode onerar a tarifa da energia elétrica que é gerada. Essa tem outras formas de remuneração, incluindo os royalties. Ao examinar-se o balanço de 2023, constata-se que Itaipu Binacional destinou 970 milhões de dólares para convênios voluntários, que nada tem a ver com a operação da hidrelétrica, com estes municípios e outros tantos.
970 milhões de dólares, são 5 bilhões de reais. Seria como uma espécie de orçamento secreto, uma RP9 inovada, em que a direção de uma hidrelétrica convenia com o município, transfere dinheiro, ela mesma fiscaliza, e isso tudo acontece à margem de deliberação do orçamento da União ou mesmo dos orçamentos derivados do orçamento da União. Não bastasse isso, a notícia de hoje de uma repactuação anunciada, não efetivada, de tarifa de 16,71 para 19,30, um aumento, portanto, que vai além de 25%, praticamente um quarto. Quero fazer uma retificação, de 16,71 para 17,5, seria menos do que isso, seria 20% de aumento real. Mas no primeiro ano em que nós não temos dívida para amortizar, isso é absolutamente contrário à lógica. Sabendo-se, inclusive, que o correto, o justo, o honesto, em termos tarifários, seria reduzir a tarifa de 16,71 do ano passado para cerca de 11 dólares o megawatt. Ora, se isso viesse concretizar, e aqui eu falo sob a forma de alerta, os estados do Centro-Oeste, senador Jaime Campos, que são obrigados, compelidos a adquirir a energia de Itaipu, em vez de terem neste ano o estado do Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás, os estados do Sudeste e os estados do Sul terão um aumento na tarifa de Itaipu de cerca de 20%, ou mais de 20% neste ano, que é o primeiro ano da graça, e de graça, porque está toda paga, o investimento está todo pago, é uma usina sem passivo, portanto, a tarifa deveria baixar. Se esse anúncio feito hoje se concretizar, a tarifa vai subir. É o único caso do mundo em que eu terminei de pagar a minha dívida e agora devo aumentar o custo dos meus serviços. Então, fica um alerta, eu não posso dar isso como definitivo, mas a informação é oficial e, portanto, a preocupação é real. Primeiro, com a prodigalidade desses recursos que o próprio Tribunal de Contas da União já recriminou e pediu sobre eles explicações, esses convênios, ditos programas socioambientais. E o segundo, eu quero deixar aqui, como cidadão brasileiro e como cidadão do sul do Brasil, o estado representante de Santa Catarina, que nós não podemos aceitar que a tarifa de energia elétrica, que nós temos orgulho de comprar de Itaipu, mas somos compelidos por lei federal de 1973 e por decreto, portanto, patrioticamente aceitamos ao longo desses 50 anos que tínhamos que dar a contribuição da compra da energia para contribuir para a amortização. Agora, a obra está amortizada, paga, e vai haver aumento de tarifa em termos reais, ou seja, em dólar. Então, quero deixar aqui a minha perplexidade, o meu inconformismo e dizer que certamente este não é o último pronunciamento que faço a respeito desse assunto, mas é uma fala que inaugura a preocupação depois do anúncio feito hoje. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, sempre, presidente, Vossa Excelência toca em um assunto aqui
que a sociedade brasileira, senador Espíridinho Amin, está em alerta por essas informações que Vossa Excelência acaba de fazer aqui da tribuna do Senado, com essa excrescência de aumento de tarifa, mesmo você tendo suas contas pagas. Então, na verdade, uma questão que deve ser apurada. Tenho certeza que a Comissão de Minas e Energia ou de Infraestrutura deve, obviamente, no segundo momento, convidar o seu ministro para dar essas explicações, para que fique às claras qual, na verdade, a decisão que foi tomada nessa reunião de Itaipu. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, muito obrigado. Uma boa tarde a todos os senadores e senadoras dessa casa aqui, aos servidores, à população que acompanha a gente pela TV Senado e a população que está aqui em plenário hoje, sejam sempre bem-vindos. Eu queria aqui falar sobre a situação do Rio Grande do Sul. E não vai ser solidariedade, gente, post de rede social que vai matar a fome e resolver o problema do Rio Grande do Sul, não. O que vai resolver o problema do Rio Grande do Sul é dinheiro. E cabe a nós aqui, senadores e deputados, aqui, os políticos do Brasil, unidos, independente de lado, de esquerda, de direita, de ideologia, nós somos um só povo. E ajudar todo o estado do Rio Grande do Sul. E tem algumas medidas aqui que eu acho que a gente deve tomar o mais rápido possível. Eu estou até conversando aqui com o senador Cajuru. Uma das medidas que tem, eu e o Cajuru aqui, a gente sempre tem austeridade de devolver dinheiro todo mês. A gente não usa toda a verba, a gente usa só o que é em benefício aqui da população. Que fique claro aqui que eu não estou julgando ninguém, tá? Nenhum político, não. Cada um faz sua parte, a gente faz da maneira que a gente pode. E uma das medidas que a gente quer encaminhar para o presidente Pacheco é que todas as casas têm um orçamento, como o Senado também tem esse orçamento, e acaba o final do ano, ou sobe, ou gasta tudo, ou devolve para o governo. E uma das indicações que o senador Cajuru vai fazer é que, no caso, as economias que os senadores for fazer esse ano, que a gente possa indicar também para o estado do Rio Grande do Sul. Eu faço questão de fazer isso, eu já fiz uma economia o ano passado, no primeiro mandato, já no primeiro ano aqui, nesse segundo ano agora, faço questão do que sobrar aqui, a gente poder junto aqui, poder fazer essa economia e devolver lá para o estado do Rio Grande do Sul. Outra situação que eu queria falar aqui, que é de suma importância também, é a questão do fundo eleitoral. A gente está falando esse ano de quase 5 bilhões de reais para político fazer campanha. Aí eu faço uma pergunta para a população brasileira que está me vendo aqui agora aqui. Você que é o patrão, que esse dinheiro de verdade é de vocês. Vocês que têm que decidir. Vocês preferem investir em campanha política esse ano, né? Ou pegar esses 5 bilhões, quase 5 bilhões de reais e devolver para o Rio Grande do Sul? Eu acredito que toda a população brasileira, 99% até 100%, vai achar melhor pegar todo esse recurso e devolver para o estado do Rio Grande do Sul. Então, peço aqui acessibilidade, que talvez a gente falasse, Cleitinho, como é que faz política sem dinheiro? Eu vou falar uma coisa para vocês, cada político, eu fiz política 3 vezes, para vereador, para deputado e para senador. Eu nunca precisei de usar esse dinheiro, eu usei do meu próprio bolso. Então, tem jeito de fazer, basta querer. Então, o primeiro passo é esse. Falar que não tem jeito, tem. Eu sou a prova viva, eu estou aqui. Estou aqui. Eu nunca usei. Então, eu até acho uma das classes mais desonradas que tem hoje no Brasil, infelizmente, é a política, que deveria ser uma das mais honradas, porque a política é a arte de servir. Então, eu acho que seria um exemplo para a sociedade brasileira, para a gente colocar, né, um exemplo para a sociedade, é mostrar que esse dinheiro que está parado para poder fazer campanha a partir de agosto, devolva para o estado do Rio Grande do Sul. Aí pode falar, Cleitinho, mas todo o recurso... Aí é com cada senador, se quiser fazer emenda, aí o Cajuru tem até fez uma indicação para o Pacheco aqui, se não me engano, mandou para o STF também, né, Cajuru? Qual que é a porcentagem? Tudo? 20% ou 50%. Eu fiz o projeto aqui para os 5 bilhões poder ser destinado, mas está aqui para a gente poder dialogar e conversar e poder resolver isso o mais rápido possível. Eu acho que a população brasileira, o estado do Rio Grande do Sul não pode esperar. Precisa urgentemente de iniciativas. Outra iniciativa que eu estou fazendo aqui, eu fiz esse projeto, parece que foi anunciado hoje pelo ministro Padilha, que as emendas serão remanejadas. Que nós, senadores, deputados também, que tinha esse prazo, né, para poder indicar, vai dar mais um prazo maior para poder a gente indicar, e eu vou fazer isso. Se eu não me engano, os senadores aqui têm, na média, de 50 a 60 milhões ano de emenda impositiva para poder destinar para
no caso, para o seu estado. Eu sou de Minas Gerais, a gente tem que destinar os recursos para Minas Gerais, são 853 municípios. Então, eu vou pegar 10% dessas emendas que eu tenho positivas, que vai dar numa média de 5 milhões a 6 milhões, e vou destinar para o estado do Rio Grande do Sul. Faço questão de fazer isso. Faço questão de poder também deixar minha parcela de contribuição. Como eu falei para vocês, gente, vir na tribuna aqui, ou ir para a rede social e fazer foto falando que é solidário ao estado do Rio Grande do Sul, não vai encher a barriga de ninguém. A gente precisa resolver esse problema o mais rápido possível. O que precisa ser feito no Rio Grande do Sul, além de salvar vidas nesse momento, é a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Tem mais de 300 cidades que foram afetadas. Vai ser bilhões ou trilhões de reais. E aí que entra o Estado. Porque se o Estado não conseguir resolver isso agora, não precisa do Estado. Não precisa do Estado, não precisa de político. Se for para unir o povo, igual está fazendo, a iniciativa privada poder resolver, aí não precisa dos políticos, aí não precisa do povo ficar pagando imposto para pagar salário de político. Então é nós aqui agora que tem que fazer um serviço de excelência para o Estado do Rio Grande do Sul. E eu tenho certeza que todo o povo brasileiro tem empatia pelo Estado do Rio Grande do Sul e vai apoiar todas as medidas que precisam ser tomadas aqui. Então, outra medida que eu estou fazendo aqui, eu tenho esse recurso para poder destinar para Minas Gerais, eu vou tirar 10% das emendas impositivas que eu tenho, que seria para Minas Gerais, e vou destinar para o Estado do Rio Grande do Sul. Tem uma cidade de Canoas que está numa situação, assim, a gente fica caótica e a gente quer poder ajudar também. Eu vi uma fala, você quer pegar a parte, Cajuru? Fica à vontade. Não, eu apenas quero, para depois, evidentemente, o senador Cleitinho concluir, dizer que eu esperava totalmente, do fundo do meu coração, em nome de minha mãe, essa sua atitude. Primeiro quero registrar, e você estava junto aqui comigo, quando o senador da experiência de um Jaime Campos veio me cumprimentar pela minha posição de ontem e nos cumprimentar pela nossa posição em conjunto hoje. Em 5 anos de mandato, nada contra os outros que têm despesas maiores do que a minha. Eu vivo em Goiânia, eu não vivo em Manaus, por exemplo, né? E você vem de carro de Divinópolis para cá. E eu sou o senador mais econômico e você é o segundo mais econômico. Eu, em 5 anos, eu não gastei nenhum centavo. Nada. Até papel Chamex do meu gabinete. Até o café do meu gabinete é dividido entre os assessores. Até porque o meu gabinete não é cafeteria. Então, essa sua iniciativa ontem no telefone comigo, eu falei, só nós dois juntos, nós vamos somar quase 3 milhões por ano em economia. Eu sou o primeiro mais econômico, você é o segundo, pau a pau comigo. Portanto, outros fazendo a mesma coisa, por exemplo, senadores de Brasília, que gastam menos porque moram aqui, nós podemos passar e chegar até 10 milhões. Então, é uma atitude que tem que, na minha opinião, não ser propagada como demagogia, porque aqui nenhum de nós tem demagogia, é apenas a nossa obrigação, né? E o Rio Grande do Sul precisa. Eu decidi hoje passar 50% das minhas emendas de Goiás para o Rio Grande do Sul, em função do general Hamilton Mourão, do senador Paulo Paim, porque eu sei que os dois fariam o mesmo se fosse Goiás vivendo hoje, se fosse Minas Gerais vivendo hoje, a catástrofe do Rio Grande do Sul. Nós somos brasileiros, não importa. E nós somos empregados públicos do país como senadores. Não somos só dos nossos estados. Nós defendemos as causas nacionais e não só as mineiras e goianas. E eu lhe cumprimento pelo seu projeto, que eu já quero lhe pedir para ser o relator, sobre a questão de fundo daqui para frente, de emergência, porque não adianta um projeto apenas para o Rio Grande do Sul, porque até ele ser aprovado, o Rio Grande do Sul já está feliz de novo, senador Cleitinho. Já acabará a situação lá, se Deus quiser. Só que no final do ano nós teremos outro Rio Grande do Sul, como temos sempre Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e por aí. Então, esse é o projeto, ele é o ideal, porque ele é amplo, né? Ele é rigorosamente para o Estado anualmente que tiver problemas. Então, eu lhe acompanho 100% em tudo, lhe cumprimento e fico feliz de ter mais um companheiro traçando esse mesmo perfil e, graças a Deus, fazemos isso com orgulho, sem nenhum momento pensando em política, até porque nós dois, quando conversamos particularmente, a gente às vezes até tem vontade de nem continuar,
Então, parabéns. Obrigado, senador Cajuru. E a gente aqui não quer aqui apontar o dedo para ninguém. Como a gente faz essa nossa parte e esse recurso fica aqui no Senado, a gente está fazendo essa indicação para poder devolver para o povo e devolver para o Estado do Rio Grande do Sul, que tanto necessita. Então, aqui não é apontar o dedo para nenhum senador, não. Estamos fazendo a nossa parte aqui e vamos encaminhar isso para o senador, o presidente Rodrigo Pacheco, para que possa fazer isso por nós. Muito obrigado, viu, senador Cajuru? Queria finalizar minha fala aqui. Eu vi essa fala da Simone Tebet, eu queria só fazer uma orientação para ela, que esse momento que a gente tem que se unir, né? Mas escuta aí, pessoal. Não é só que não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. Pessoal, é no tempo certo, né? Então, assim, o que eu quero falar para a Simone, que toma atitude de poder, com todo respeito, né? Que a gente tem que estar unido agora para poder ajudar o Estado do Rio Grande do Sul, e eu estou aqui para poder deixar minha parcela de contribuição. Vai lá no Estado do Rio Grande do Sul, reúne com os mais de 300 prefeitos e já busca as informações do que vai precisar. Porque eu canso de falar uma coisa, gente, não é falta de dinheiro. Né? Agora não tenho dinheiro. Tenho dinheiro, eu vou mostrar para vocês que tem sempre dinheiro. O que mais tem é dinheiro sobrando. Então, eu queria mostrar aqui para toda a população brasileira que eu vou questionar e vou cobrar que tem que ir 1 trilhão, 2 trilhões, o que for para o Estado do Rio Grande do Sul, porque enquanto tiver licitações como essa aqui, no Ministério da Defesa, onde gasta camarão seco, tamanho médio, com cabeça, casca, R$178 mil, não falta dinheiro. Carne bovina, tipo picanha, congelada, R$109 mil. Olha que mais, filé salmão congelado com pele, R$103 mil. Peru inteiro temperado congelado, R$23 mil. Chester, R$44 mil. Carne bovina, tipo colchão mole, chã de dentro, R$1 milhão. Carne bovina, tipo alcatra congelada, R$1.200.000. Se tem dinheiro para isso aqui, gente, tem que ter dinheiro para o Estado do Rio Grande do Sul, urgente. Não pode faltar nada para o Estado do Rio Grande do Sul. Se tem dinheiro para isso aqui, se nem o povo tem condição de comer picanha, se nem o povo tem condição de comer peru inteiro, não tem condição de comer Chester, quer dizer que não falta dinheiro. Pelo contrário, tem dinheiro. Então, que possa, o mais rápido possível, reunir com o governador do Estado do Rio Grande. Para finalizar, presidente, e possa, o mais rápido possível, mandar 1 trilhão, 2 trilhões, o que for para o Estado do Rio Grande do Sul. Porque nós somos um só povo. Dividir o país. Isso desde quando o mundo é mundo, desde antes de Jesus Cristo. Mas nós somos um só povo. Já dizia isso Davi. Você quer um país unido? Nós somos um só povo. Não divide o país. Então eu quero falar para o Estado do Rio Grande do Sul, para todo o povo brasileiro. Para todo o povo brasileiro. Não tem essa de Estado do Rio Grande do Sul, mineiro, não sei o que, Rio de Janeiro. Nós somos um só povo. E que nós possamos agora priorizar o Estado do Rio Grande do Sul. Que pegue esse fundo eleitoral de quase 5 bilhões e devolva para o povo. Se quando tem dinheiro para isso aqui, tem que ter dinheiro para o Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, presidente. Continuando o pequeno expediente, eu passo a presidência para a senadora Damares Alves para me substituir, para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues. Senadora Damares Alves, presidindo esta sessão, nesta tarde, agora, em substituição à minha presidência, eu gostaria de cumprimentar todas as senadoras e senadores e, obviamente, todo o povo brasileiro, nesse momento em que nós precisamos refletir e agir diante dos recentes eventos climáticos que assolaram e ainda assolam o estado do Rio Grande do Sul e parte do estado de Santa Catarina. Segundo meteorologistas, as chuvas intensas que caíram na região resultam da atuação de pelo menos 3 fenômenos climáticos: frentes frias, corredor de umidade proveniente da Amazônia e do aquecimento das águas do oceano, além de um bloqueio atmosférico decorrente da onda de calor no centro-oeste e sudeste. Essas são as informações dos meteorologistas.
Este bloqueio impediu a circulação e dispersão dessas frentes frias e do corredor de umidade e concentrou toda a chuva no sul do país, precisamente no estado do Rio Grande do Sul. Os eventos climáticos que se tornam mais intensos e frequentes em decorrência das mudanças climáticas, eles são, a partir dessa quadra da história, gravíssimos. Lembremos que no final do ano passado, no Rio Grande do Sul, já tinha passado por momentos difíceis com as fortes chuvas. Enquanto isso, em Roraima, o meu estado, e outros estados brasileiros sofriam com a forte estiagem e ondas de calor intensas. No nosso estado, o Rio Branco chegou ao índice mais baixo nos últimos 50 anos e as queimadas bateram recordes históricos. Para se ter uma ideia, os números da tragédia no estado do Rio Grande do Sul são assombrosos e comoventes. Em 10 dias, choveu o acumulado de um ano. São 388 municípios afetados, 90 mortes já confirmadas e mais de 1.360.000 pessoas afetadas, das quais 132 estão desaparecidas, 361 estão feridas e mais 230.000 pessoas perderam suas casas ou tiveram que deixar em urgência. Cada número de mortes é uma tragédia insondável. Cada pessoa desabrigada ou desalojada é uma história de desespero e necessidade e de incerteza e de dor. Além disso, as consequências se estendem para além do âmbito humano. Estradas importantes foram inundadas, interrompendo o fluxo vital do transporte. Foram 157 pontos de bloqueio em rodovias federais e estaduais no estado do Rio Grande do Sul. Rodoviárias e aeroportos ficaram inacessíveis, dificultando as operações e a mobilidade. 650.000 imóveis estão sem abastecimento de água e 470.000 sem energia elétrica. É crucial entender que esses eventos não são meras anomalias. Eles são sintomáticos de um problema muito maior e mais profundo, as mudanças climáticas que vivemos. À medida que o clima global se aquece, os padrões climáticos se tornam mais extremos e imprevisíveis. O que testemunhamos no Rio Grande do Sul não é apenas um evento isolado, mas sim um eco das alterações climáticas que estão transformando o nosso mundo. Precisamos nos conscientizar de que as chuvas intensas e a estiagem não foram apenas inconvenientes passageiras. Esses eventos representam um desafio sem precedentes para o nosso estado, para o nosso país, causando estragos na infraestrutura e, acima de tudo, para as vidas e meios de subsistência do povo brasileiro. Devemos encarar essa realidade de frente e agir com urgência. Precisamos fortalecer nossas defesas contra os impactos das mudanças climáticas, investindo em planejamento, infraestrutura, tecnologia e sistemas de alerta antecipado. Países como os Estados Unidos e Japão dispõem de verdadeiros centros de monitoramento meteorológico, com sensores, radares, além da análise computacional de ponta. Esses mecanismos permitem decisões ágeis e emissões de alertas antecipados. Precisamos de uma política nacional capaz de lidar com essas catástrofes sempre se tornando recorrentes. É necessário criar um planejamento e integrar
de forma colaborativa, centros de meteorologia, defesa civil, veículos de comunicação e forças de segurança pública, além de uma rede de apoio entre os estados da federação, para que possam atuar de forma ordenada e coordenada no tempo preciso. Devemos também redobrar nossos esforços para exercer uma liderança profícua na COP30, evento em que seremos sedes dos grandes debates e negociações climáticas globais. Esse debate envolve tanto o compromisso da redução das emissões de gás de efeito estufa, como a regulamentação e implementação de mercado do crédito de carbono. Nesse momento de dor e desafio, devemos nos unir no que é essencial. Precisamos apoiar a reconstrução do que foi perdido e fortalecer nossa determinação de enfrentar as ameaças climáticas. Quero elogiar o presidente Pacheco, que esteve no Rio Grande do Sul durante o fim de semana junto à comitiva do presidente Lula, e concordar com a sua fala de que cenários extremos exigem medidas extraordinárias. Devemos votar urgentemente proposições capazes de oferecer segurança jurídica para que os governantes e gestores públicos possam atuar e socorrer áreas atingidas em catástrofes tão graves como essas. Hoje, o governo anuncia inicialmente, e eu trato aqui inicialmente, como uma primeira tomada de decisão, 1 bilhão e 300 milhões de reais de liberação de emendas parlamentares, emendas de comissão e transferências especiais, que exigirão modificações na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi anunciada também a abertura de prazo para que os parlamentares gaúchos possam remanejar mais de 400 milhões de reais de suas emendas para socorrer o Rio Grande do Sul. São medidas que permitirão o socorro imediato das pessoas e o início, apenas o início, das obras de reconstrução do Estado. Queremos que o governo federal e o Congresso continuem atentos à liberação e redirecionamento dos recursos orçamentários para aliviar o sofrimento dessas pessoas. Que a solidariedade e a resiliência do povo gaúcho nos guiem neste caminho árduo, mas necessário. E que toda a população brasileira esteja atenta para que possamos socorrer de uma forma direta ou indireta essa situação de crise profunda, nobre senadora Damares, que vive o Rio Grande do Sul, assustando, inclusive, as pessoas quando sentam à frente da televisão, quando veem exatamente aquilo que está acontecendo de uma forma gravíssima. Não se imagina a quantidade de pessoas desaparecidas que cada dia mais se amplia, né? A recuperação do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro mobilizado. Meu estado, apenas vou dar um pequeno exemplo aqui no meu estado, jovens pessoas de todas as idades se mobilizam. O meu estado, por exemplo, pessoas do cotidiano, vou citar apenas 3 nomes, para vocês verem que servem inclusive de referência e exemplo para todos os jovens brasileiros. A Maria Vitória, a Ceci, a Rízia e tantos jovens brasileiros que se mobilizam para que possam ajudar, nesse caso, de forma direta, com arrecadação, doação de alimentos, de vestimentas, etc., para atender esse momento gravíssimo que vive a população gaúcha. Portanto, para encerrar, senhora presidente, esse é o meu registro, assim como fora anteriormente registrado por todos os senadores e senadoras que me antecederam, porque o momento é de extrema reação em todas as direções, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, do Brasil inteiro, porque é a reconstrução de um Estado. Quem tem visto as imagens tem ficado estarrecido. E, obviamente, orando, pedindo a Deus um conforto, mas uma recuperação imediata para aquele Estado gigantesco, belíssimo, que é o Rio Grande do Sul, possa novamente voltar
aos seus dias de glória. Né? Portanto, é esse registro, senhor presidente, e gostaria de pedir a todos que, na verdade, nos seguissem no apoio de parte das suas emendas parlamentares. Muito obrigado. Senador Chico Rodrigues, eu quero me somar ao senhor na sua fala e aproveitar a oportunidade que eu estou na mesa e mandar um abraço para o povo querido do Rio Grande do Sul. Como o senhor disse, de fato, as imagens chocam e arrancam de todos nós lágrimas, e que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul também nos ensine aonde nós temos que, daqui para frente, acertar e mudar com relação à previsão das grandes enchentes, dos grandes acidentes, das grandes catástrofes ambientais. Eu vou devolver a presidência ao senador Chico Rodrigues, que é de Roraima, esse grande senador, mas eu quero, sem antes, deixar de cumprimentar os visitantes. Chegaram outras pessoas à nossa galeria, sejam todos muito bem-vindos. O Senado Federal abraça vocês e talvez alguns de vocês estão olhando e achando a mesa muito bonita, presidida por uma mulher. Dos 81 senadores hoje, 15 são mulheres. Nós temos uma bancada feminina atuante que trabalha muito aqui no Senado Federal. E antes de devolver a palavra ao presidente, quero dizer também que esta casa aderiu à campanha do Maio Laranja. Maio Laranja é um mês de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. A nossa casa vai estar iluminada de laranja e muitas atividades acontecerão aqui e queremos convidar todos vocês para participarem também da campanha Maio Laranja. Sejam todos bem-vindos. Senador Chico Rodrigues. Continuando o pequeno expediente, antes agradecendo a senadora Damares Alves por ter presidido a sessão, gostaria de convidar o senador Jorge Seife. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, servidores dessa casa, queridos visitantes, estamos aqui para servi-los, essa casa é de vocês, obrigado pela visita. A senadora Damares ainda está aí? Ah, não, ela foi lá atrás. Ah, está ali. Senador Chico Rodrigues, o senhor sabe que nós, quando somos eleitos, nós representamos parte da nossa população. Representamos valores, representamos bandeiras e temos posições. E no último sábado, eu decepcionei o meu eleitorado. Eu fui a um show, qual não representa alguns valores nossos, e as pessoas se sentiram decepcionadas comigo. Então, quando nós decepcionamos as pessoas e nos conscientizamos de que erramos, nós precisamos fazer algo que é ensinado na Bíblia Sagrada, que é pedir perdão. De forma nenhuma estava ali em desrespeitando o povo do Rio Grande do Sul, nem desrespeitando o povo de Santa Catarina, nem homenageando questões que nós não sabíamos que ocorreriam. Então, quero pedir perdão, Cleitinho, para você como meu irmão, para o povo de Santa Catarina, para o povo do Rio Grande do Sul e todos aqueles que, de alguma forma, se sentiram entristecidos ou decepcionados por nós, no momento de dificuldade do Rio Grande do Sul, estar num show, ou que homenagens foram feitas a valores que nós, como defensores da família, defensores de valores judaicos cristãos, não deveríamos participar. Então, eu peço aqui o meu perdão a todo
povo do Brasil que nos acompanha, gosta do nosso trabalho. Senador, por favor. Quero acalmar seu coração, porque eu entrei nas suas redes sociais aqui e vi alguns comentários aqui que eu quero postar para toda a população brasileira. Primeiro, deixar bem claro para toda a população brasileira que nunca vai existir um ser humano perfeito. Nenhum político é perfeito. Eu canso de falar isso quando as pessoas me chamam aqui, me mandam um áudio me apoiando, falam assim, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, durante o percurso eu posso me equivocar e posso te decepcionar, não que eu queira, mas como ser humano a gente está sujeito a equívoco, e você equivocou, mas se você foi o homem de subir nessa tribuna aqui, pedir perdão, e eu já fiz isso em tribuna também, já me equivoquei, subi na tribuna e pedi perdão. Errar é humano, persistir que é burrice, mas eu quero aqui te mostrar, Seif, para que a direita esteja unida. Porque aqui, isso aqui é um comentário de um cidadão, de um patrão, de um eleitor seu. A esquerda está feliz vendo um cidadão honesto que lutou com o Bolsonaro 4 anos e elegeu o senador e continuou lutando. Atira a primeira pedra daquele que nunca tomou uma decisão errada. Mas nem por isso vamos crucificar esse homem tão dedicado ao nosso país. Vocês sim deveriam pensar melhor e perdoar o senador. E eu sou prova disso porque você acertou muito mais do que errou aqui. Todas as pautas que tinha aqui, você defendeu o povo aqui. Eu sou presença de ver isso aqui. Então, eu quero falar isso para todo eleitor seu, para toda Santa Catarina, para toda a população brasileira, para você que é de direita, que possa perdoar o Jorge Seif, né? Porque errar é humano. E assim, o único que foi perfeito aqui, na terra, perfeito, não errou em nada, e ainda crucificaram, ele foi Jesus Cristo. Tem outro comentário aqui também, Seif, que eu queria te mostrar. O cara acerta 999, erra uma e é crucificado, não querem votar nele mais. Então, sim, é isso que eu queria mostrar para vocês, que eu quero falar o seguinte, quando terminar um mandato de um senador, de um político, você coloca na balança. Aí você coloca na balança e vê se ela acertou mais ou errou. Porque durante o percurso de qualquer político da face da terra que estiver aqui, os que estão presentes, os futuros, vão ter erro. Mas o mais importante que um cara tem caráter é subir na tribuna e falar assim, eu errei. Porque quando ele faz isso, eu tenho certeza que ele não vai errar mais. Por isso você tem meu total apoio e conta sempre comigo. A gente não vai deixar fazer qualquer coisa com você aqui, porque a gente precisa de você aqui. A gente ainda não é a maioria aqui. A gente começou a dar passos agora. E a gente precisa de um guerreiro como você aqui, tá bom? Tá perdoado, que Deus te abençoe. Obrigado, Cleitinho. Senhor presidente, hoje nós tivemos uma reunião na CMA, Comissão de Meio Ambiente, e fizemos uma audiência pública discutindo resíduos sólidos, que tem tudo a ver também com o momento do Rio Grande do Sul, porque os rios acabam estando com lixo, tem a questão das mudanças climáticas, e ali vários representantes do setor público, do setor privado, secretários do governo federal, mostraram ali algumas iniciativas e que nós precisamos ver exemplos que vêm lá do exterior, senhor presidente, vem da China, vem da Índia, da própria Europa, Estados Unidos, que é a utilização de resíduos sólidos que não têm reciclagem para transformação em energia elétrica. Então, foi uma audiência muito bacana. Aqueles que não conhecem do tema, inclusive, senador Marcos Pontes, tinha lá um representante do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, trazendo números assim muito assustadores. E como o lixo, além de poluir, causar doenças, aproximadamente 20 mil mortes por ano são causadas por poluição, por lixo, por falta do correto manejo e descarte. E também falou ali dos efeitos, né, do metano, de gases, que tem ali imagens satelitais que mostram como esses lixões emitem esses gases que são tão nocivos aí para o planeta e para mudanças climáticas. Então, eu quero agradecer ali todos que participaram e nós, senador Marcos Pontes, estamos com algumas iniciativas. O Brasil está atrasado nesse tema há 40 anos. Nós estamos evoluídos nas usinas hidrelétricas, nós estamos evoluídos na energia eólica, nós estamos evoluídos nas placas solares, mas a questão dos resíduos que não podem ser aproveitados, não podem ser reciclados, nós precisamos criar alternativas. E uma das alternativas que nós discutimos ali hoje foi usinas incineradoras, né? E que transformam isso em energia elétrica e também é uma forma de tirar o lixo da natureza, dos mares, dos rios, dos lixões e evitar que o efeito estufa e poluição e doença atinja nossa população, além de gerar impostos, gerar emprego, gerar oportunidades. E por último, senhor presidente, eu queria aqui deixar minha crítica
já o fiz nas comissões, mas essa criação do DPVAT não tem como a gente se calar, não tem como apoiar. Mais um imposto nas costas do brasileiro. Nós somos a favor da liberdade econômica. Quer fazer seguro? Faça. Não quer, não faça. O brasileiro vai pagar, só em 2024, com esse retorno do DPVAT, 3 bilhões e meio de reais. Nós já não estamos carregando demais o cidadão brasileiro, não, senador Cleitinho? Não basta de tanto imposto, tanta taxa, IPTU, IPVA, licenciamento, taxa de transferência, multa, a indústria da multa. E agora, infelizmente, o governo está propondo isso. E quero lembrar que não é só pela questão do imposto, mas lembrar para vocês que no passado, a gestão do fundo, que era na mão da seguradora Líder, teve um pedido de ressarcimento de 2,3 bilhões por gastos irregulares, ou seja, virou uma fábrica de sem-vergonhice, de desvio, de roubo. Máfias que acionavam o Seguro Líder, enfim. E além disso, não tem só isso, tem o Jabuti, que o senador Rogério Marinho comentou, que o governo vai poder antecipar o crédito de 15 bilhões na arrecadação do primeiro bimestre, que não tem amparo legal e estão utilizando ainda a criação de imposto para dar mais espaço para o governo gastar. Ou seja, tem 40 ministérios, viaja para tudo que é lado do mundo e quer ainda sobrecarregar mais o povo brasileiro. Então, fica aqui a minha crítica, senhor presidente, que eu acho que seguro tem que ser opcional e não dá para sobrecarregar mais o povo brasileiro, mais do que o Estado brasileiro já carrega. Ao invés disso, nós precisamos discutir reforma administrativa. Temos que repensar os salários de servidores que não se respeita o teto. Temos que respeitar o cidadão brasileiro que está sobrecarregado com impostos em tudo. Medicamentos, alimentos, tudo é sobrecarregado e mais impostos federais que foram adicionados no gás e nos combustíveis que o presidente Bolsonaro tinha retirado. Então, aqui fica uma reflexão para os senadores e para as senadoras, que hoje, daqui a pouco vai ser votado, que nós possamos votar contra mais esse abuso, mais esse peso nas costas do brasileiro. Obrigado, Cleitinho. Obrigado de coração. Gostaria de convidar a senadora Zenaide Maia para presidir a sessão em função de um compromisso assumido no Ministério e, portanto, estará em boas mãos a condução desta sessão. Pronto. O próximo orador inscrito convida aqui o senador astronauta Marcos Pontes para fazer uso da palavra. Senhora presidente, senhores senadores e senadoras, aqueles que nos acompanham também aqui nas galerias, todos aqueles que nos acompanham via TV Senado. O assunto que me traz aqui hoje é, como não poderia ser, com toda a preocupação que nós temos nesse nosso país, do que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. Mudanças climáticas. Existe certa discussão no meio científico se as mudanças climáticas são causas do nosso influência humana ou ciclos da Terra. Nesse momento não importa. Nesse momento o que importa é que mudanças climáticas existem e elas vão agravar cada vez mais os eventos climáticos intensos e mais frequentes também.
E aí, quando acontece um desastre dessa natureza, como já aconteceu em São Paulo, como aconteceu no Rio de Janeiro, Santa Catarina, em outros estados também, nós temos uma série de perdas materiais, perdas de vidas. Perdas materiais a gente recupera. Custa caro, custa muito caro, recuperar pontes, estradas, prédios, uma série de facilidades, né, que é muito difícil de recuperar. Mas nós conseguimos recuperar. O problema são as vidas. Nós não recuperamos vidas, ainda a tecnologia não chega nesse ponto. Cada pessoa que é perdida num desastre como esse significa uma perda dentro da família, um pai de família, uma mãe de família, um filho, né, um parente. Tem que pensar nisso, porque todo ano acontecem esses desastres, acontecem esses problemas, e o que a gente vê, logicamente, é toda uma comoção em torno disso, como todos nós estamos agora, solidários ao Rio Grande do Sul. Nós vemos providências sendo tomadas e precisam ser tomadas, nós vemos tanta possibilidade de ajuda e precisamos ajudar, mas passado algum tempo, isso é esquecido e as lições aprendidas são esquecidas também. E nós precisamos utilizar essas lições. Eu trabalhei 30 anos da minha vida fazendo investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, espaciais, etc. Um ponto muito importante é a prevenção. E é nesse sentido que eu gostaria de falar aqui do seguinte: hoje nós aprovamos na Comissão de Assuntos Econômicos o PL da minha autoria 5.002 de 2023, que trata de gerenciamento de riscos para desastres naturais. Isso é uma providência que nós já deveríamos ter tomado há muito tempo nesse país. Esse projeto de lei ele foi feito um trabalho técnico de 8 meses com o CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e também a Defesa Civil. Um trabalho muito bem feito por eles e que eu apresentei aqui. Essa aprovação, ela se seguiu da aprovação também do requerimento de urgência, que eu espero que aqui também hoje no plenário nós tenhamos essa aprovação. E o que representa isso? Representa começar a pensar muito mais na prevenção. E não só nesse sentido. Nós temos basicamente 4 planos de contingência que precisam fazer parte da cultura de todos os municípios no país. São eles: plano de prevenção, né? E isso pode incluir, ou deve incluir, toda a parte de educação. Isso tem que incluir a instalação de sistemas em casos, por exemplo, quando tem uma represa, alguma coisa, sistemas de alerta. Isso envolve os sistemas que fazem parte do monitoramento do CEMADEM, né, como sensores de umidade em encostas, sensores de elevação de rios. Isso faz parte também a preparação de todos os sistemas na cidade para que possam ser acionados no caso de um alerta de evento climático intenso. Isso envolve também a construção de barragens, a construção de sistemas de proteção para encostas, isso envolve galerias, isso envolve retirar as pessoas da situação de risco, que vivem em locais de risco, isso envolve muita coisa, a prevenção. Enquanto eu falava, eu duvido que alguém tenha lembrado uma cidade que tenha tudo isso, né? Não tem. Seguido do plano de prevenção, também é importante que se tenha um plano de preparação. No momento em que o CEMADEM lança um alerta para aquela cidade, que a Defesa Civil começa a atuar, tem que ter já um plano de preparação pronto. Para onde vão as pessoas? Qual é a logística? Que estrada que fecha? Que estrada que abre? O que tem que ser feito naquele momento para esperar um evento climático intenso? Isso a gente vê nos Estados Unidos, nas cidades onde tem a possibilidade de furacão, por exemplo, muito intenso isso aí lá. E opera muito bem. E é importante que nós tenhamos nas nossas cidades aqui no Brasil também. Seguido a esse, um plano de
resposta. No momento em que começa a chover, começa a aumentar as águas, o que vai fazer? Para onde? Está pronto o ginásio que vai receber as pessoas? Está pronto os sistemas para transportar as pessoas? Tudo isso. Como vão ser as comunicações, os sistemas de serviço, bombeiro, polícia e tudo mais. Finalmente, o plano de recuperação, que todo mundo já sabe, porque é aí onde a gente trabalha 90% das vezes. Mas é necessário que o Brasil comece a pensar muito mais em prevenção, preparação, resposta também. E esse sistema de gerenciamento de riscos, eu espero que ajude, mas ele sozinho é só papel. Nós precisamos da ação, e essa ação tem que ser feita em conjunto, governo federal, governo estadual, governo municipal, as pessoas da cidade, em tudo que puder ajudar, cada pessoa pode ajudar a prevenir situações como essas. Isso vai eliminar os eventos intensos? Não, não vai. Mas vai ajudar e muito a salvar vidas, e é o que a gente precisa, salvar vidas nesse país. Nós precisamos também de uma ação conjunta para reduzir os efeitos, as causas que podem ser responsáveis pelas mudanças climáticas. Por que não fazer em conjunto? E isso envolve muita coisa, a emissão de carbono, isso envolve muitas ações, né, e que também cada pessoa pode atuar. Vou dar um exemplo aqui, né, nesse tempo que resta, para quem é do Mato Grosso, para quem vive ali perto do Pantanal, ou no Pantanal, já está previsto uma seca muito grande para o Pantanal, maior provavelmente da história. A pergunta que eu faço, quais as ações que estão sendo tomadas agora para mitigar esses riscos? Nós temos lá o Instituto Nacional de Pesquisas do Pantanal, mas ele sozinho não vai conseguir agir. É importante que todos atuem em conjunto. Aqui o Legislativo, o Governo do Estado e todos possam atuar em conjunto para que nós não percamos mais partes desse bioma tão importante do Brasil, né, que é o nosso Pantanal. Tecnologia ajuda, sem dúvida nenhuma, a monitorar, a prevenir, a recuperar, mas o que mais importa são as pessoas, tanto salvar as pessoas quanto a nossa ação, como pessoas, como legisladores aqui no Senado, na Câmara, também nos estados, assim como os executivos nos estados, nas cidades e o governo federal, para que possa, junto com todos as outras entidades, nos estados e municípios, possa reduzir os riscos que nós estamos expostos graças a essas mudanças climáticas. Então, segue aqui o meu apelo, né? Eu vou continuar assistindo o que acontece lá no Pantanal, nesse momento, né, para ver quais ações de prevenção vão ser tomadas. E também eu tive a honra de ser escolhido dentro do Bloco Vanguarda para ser um dos senadores que vão compor a comissão temporária externa para acompanhamento das ações na calamidade do Rio Grande do Sul. E podem contar comigo 100%, porque nós precisamos salvar vidas agora, mas nós precisamos também salvar as vidas do futuro que serão afetadas se nenhuma ação for tomada. Obrigado. Agradecendo aqui ao nosso senador pela análise por esse projeto de lei, e quero aqui perguntar se o senador Sérgio Moro, que está presente e está inscrito, quer fazer uso da palavra. Quer só mais tarde, e como eu encerro primeiro. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos.
Boa tarde a todas as senadoras, todos os senhores senadores. Agradeço a senadora Zenaide Maia por ter ocupado a presidência do Senado Federal, da sessão do Senado Federal instantes antes, e concedo a palavra à Sua Excelência, senadora Zenaide Maia. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, pela ordem, é só para eu passar aqui para o presidente da Casa do Senado Federal essa placa que é a primeira casa do Poder Legislativo do Brasil a instalar um banco vermelho contra o feminicídio, gente. Pode parecer simples, mas, por exemplo, a Espanha já usa. Está ali na entrada, quem quiser ver aquele banco vermelho, aconselhando a botar. Quando olhar, lembrar que a cada 6 horas tem uma mulher vítima de feminicídio no Brasil. Isso é uma maneira da gente não esquecer. É simbólico, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, senadora Zenaide Maia. Essa presidência agradece a Vossa Excelência o encaminhamento dessa homenagem, né, desse registro em relação ao papel do Senado Federal no combate ao feminicídio no Brasil. E esse movimento do Banco Vermelho, que é o Instituto pelo Feminicídio Zero, de fato é mais uma iniciativa importante para a conscientização de toda a sociedade dessa chaga nacional que é a violência contra a mulher e que precisa ser combatida com leis, com a aplicação das leis e com a formação de leis ao tempo sempre constante do âmbito do Senado e da Câmara dos Deputados, para poder garantir o básico direito das mulheres, que é o direito à dignidade, à preservação de sua integridade física, da sua integridade mental e de sua vida. Portanto, eu quero aqui enaltecer e ressaltar uma vez mais o compromisso desta presidência do Senado Federal com a pauta da bancada feminina do Senado Federal, que tem um trabalho extraordinário no âmbito dessa Casa Legislativa e um compromisso com todas as mulheres brasileiras de defendermos as mulheres do Brasil contra violência de qualquer natureza. Então, agradeço Vossa Excelência pelo encaminhamento e por termos aqui no Senado Federal instalado o Banco Vermelho dentro desse movimento simbólico, né, pelo feminicídio zero no Brasil. Senhoras senadoras, senhores senadores, eu não poderia deixar de iniciar esta sessão de hoje do Senado Federal, nesta terça-feira, para manifestar aos meus pares, todas as senhoras, todos os senhores, sociedade brasileira, nesse momento de profunda tristeza e diante do grande desafio que se apresenta, nossas atenções se voltam para o querido povo gaúcho e para a sua terra, o Rio Grande do Sul, que enfrenta terríveis consequências da maior enchente ocorrida naquele estado, causando mortes, imensa destruição e muito sofrimento. Ao valente povo gaúcho, quero expressar nossa solidariedade e apoio incondicional em face da perda de seus entes queridos, pela destruição de seus lares e de suas cidades. A força e a resiliência histórica do gaúcho, admiráveis e reconhecidas, serão o esteio da superação dessa imensa adversidade. A reconstrução será árdua, mas vocês não estarão sozinhos. O Senado Federal, como Casa da Federação, caminhará lado a lado com cada gaúcho, buscando todos os recursos possíveis para ajudá-los. Diante dessa catástrofe climática sem precedentes, chamamos as demais unidades da Federação, a todo o povo brasileiro, que estendam suas mãos. Cada gesto de solidariedade e apoio, cada doação, cada palavra de conforto faz muita diferença. Todos devem ajudar, com recursos financeiros, com suprimentos, com trabalho voluntário ou simplesmente
senador Paulo Paim, com orações, todos nós brasileiros podemos contribuir para aliviar um pouco o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs gaúchos. Senhoras senadoras, senhores senadores, a história do Brasil é marcada por momentos em que nos unimos para superar desafios, para superar tragédias. Agora é um desses momentos. Precisamos reafirmar nossa união diante desse flagelo, repito, sem precedentes, que atinge o povo e o estado do Rio Grande do Sul. É hora de mostrarmos que a adversidade nos une ainda mais, que somos todos brasileiros e capazes de transformar a dor em esperança e a solidariedade em ação efetiva. Que a chuva cesse e dê lugar ao sol, que as águas recuem e que a reconstrução comece. O povo gaúcho e o Rio Grande do Sul não estão sozinhos. O Brasil está com eles e estaremos juntos na superação dessa grave crise. Proponho a todos, nesse momento, a realização de 1 minuto de silêncio em memória das vítimas dessa terrível tragédia no estado do Rio Grande do Sul. A presidência gostaria de expressar nossa profunda solidariedade à bancada do Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito do Senado Federal, nas pessoas do senador Paulo Paim, do senador Hamilton Mourão, do senador Ireneu Hort, também do senador licenciado Luiz Carlos Reins. Recebam nossa profunda solidariedade e, desde já, a incumbência importante dada ontem, numa reunião de trabalho que fizemos, para que a bancada do Estado do Rio Grande do Sul possa conduzir a Comissão Temporária Externa do Senado Federal para o acompanhamento das ações do Poder Executivo Federal, do Poder Executivo Estadual, dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul e também para que o Senado possa propor as medidas legislativas necessárias para o enfrentamento dessa crise e a mitigação dos impactos dessa tragédia. Portanto, essa comissão será muito importante para a evolução dos trabalhos do Senado Federal, inclusive de índole legislativa. Será instalada hoje às 17h30 a comissão, senador Paulo Paim, senador Hamilton Mourão, senador Ireneu Hort, além de outros 5 membros indicados por blocos partidários do Senado Federal. Também na data de hoje apreciaremos o projeto de decreto legislativo de autoria do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já apreciado e aprovado no âmbito da Câmara dos Deputados na data de ontem. Quero cumprimentar o presidente Arthur Lira pela celeridade dada a esse projeto de decreto legislativo e hoje, sob a relatoria do senador Paulo Paim, o apreciaremos para a aprovação
e, naturalmente, para que as medidas de aporte de recursos do Poder Executivo Federal possam se dar sem as amarras e os limites de despesas públicas e de metas fiscais em relação a incentivos, renúncias de receitas, despesas absolutamente necessárias para o enfrentamento da crise de todas as ordens. Portanto, também esse projeto de decreto legislativo será apreciado, sem prejuízo, naturalmente, daquilo que a comissão externa e todos os senadores e senadoras possam encaminhar como soluções possíveis. Também na data de ontem, nós nos reunimos com Sua Excelência o Presidente da República, a presidência do Senado, a presidência da Câmara dos Deputados, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, os ministros de Estado, justamente para que possamos coordenar as iniciativas do Poder Executivo e do Poder Legislativo em conjunto com o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Também tenho, para a ciência dos senadores e senadoras, tratado diariamente com o governador do Estado, Eduardo Leite, e colocando o Senado Federal à disposição para o recebimento de suas demandas e das iniciativas e necessidades do povo gaúcho. E também no domingo fizemos lá uma visita em loco a Porto Alegre e Canoas e acompanhei o presidente da República e também o presidente da Câmara nessa viagem e pude presenciar uma cena realmente muito ruim, uma cena muito impactante. O rio Guaíba acabou por se confundir com toda a cidade de Porto Alegre, de Canoas, e sei que o estrago também é muito grande nas cidades do interior do estado, mais de 300 cidades em estado de calamidade. Portanto, toda a nossa energia, todo o nosso foco para as questões relativas ao Rio Grande do Sul, cuja tragédia é uma tragédia nacional. Hoje é um problema grave do Brasil, o que acontece no Rio Grande do Sul. E também gostaria, por fim, de registrar que nos últimos dias, senador Paulo Paim, senador Hamilton Mourão, voltamos a nossa atenção para essa tragédia sem precedentes no estado do Rio Grande do Sul e um grupo voluntário do Senado Federal, a Liga do Bem, em conjuntos com os gabinetes dos senadores do estado, a representação do Rio Grande do Sul em Brasília, torcidas organizadas dos clubes Grêmio e Internacional, os CTGs localizados no Distrito Federal, o STJ, o TST, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e muitos outros parceiros, iniciaram na última sexta-feira a campanha SOS Rio Grande do Sul para arrecadação de cobertores. A meta era coletar recursos para encaminhar 5.000 cobertores até essa quinta-feira. No entanto, o engajamento foi tamanho que ontem à noite foi possível alcançar o objetivo e, nesse momento, enquanto estamos nessa sessão, 5.263 cobertores de casal novos estão sendo entregues na base aérea de Brasília a tempo de chegar aos que precisam antes da frente fria que se aproxima do Rio Grande do Sul. Eu parabenizo os servidores e as servidoras do Senado, a todos os voluntários e a todas as instituições parceiras, ao mesmo tempo em que desejo que a mobilização continue e que, por meio da Liga do Bem, possamos seguir ajudando os gaúchos. E faço um pedido também, como presidente do Senado, a toda a sociedade civil, a todas as empresas, entidades, corporações, confederações, federações, associações, sindicatos, que possam se mobilizar em torno dessa causa para poder ajudar o povo gaúcho. Nesse momento, não só a ajuda do governo e a ajuda do Estado é importante, mas também a ajuda de toda a sociedade civil. Eu encerro o período do expediente e declaro aberta a ordem do dia. Com a palavra, pela ordem, senador Otto Alencar. Senhor presidente, em nome do PSD, eu quero prestar minha solidariedade ao povo gaúcho e aos parlamentares que representam o Estado do Rio Grande do Sul no Senado Federal. O senador Luiz Carlos Reisen, o senador Irineu Hortz e, sobretudo, ao senador Paulo Paim. Senador Hamilton Mourão também. E o senador Hamilton Mourão. O senador Paulo Paim, senhor presidente, comoveu a todos nós com as suas lágrimas, quando ele, emocionado, mostrou
o seu sentimento de amor pelo povo gaúcho, no dramático e problemática situação que vive hoje o Rio Grande do Sul, com suas cidades destruídas. Paulo Paim, senhor presidente, tem uma passagem no Senado Federal e na Câmara de Deputados que só ele no Brasil tem. Paulo Paim é o único parlamentar que se elegeu deputado federal em 86, se reelegeu em 90, em 94, em 98, deputado federal, em 2002, senador, depois foi reeleito e é senador até hoje. Ninguém constrói uma história de vida no Congresso Nacional sem ter as virtudes que tem o senador Paulo Paim. É um exemplo para todos nós. A minha admiração por ele e pela convivência que tenho tido com o senador Paulo Paim me faz fazer essa declaração de que ele chorou pelo povo gaúcho como todo e comoveu o Brasil. No meu caso, me chocou profundamente, porque eu sei que as suas lágrimas são lágrimas verdadeiras, quase que lágrimas de sangue, porque ele não teve condição de dar o atendimento ou salvar o seu povo numa dramática situação como essa. Eu conheço bem isso, porque o meu estado teve duas situações parecidas, senhor presidente, em 2013 e 2014, e 2021 e 2022. E nós tivemos até, na Bahia, que mudar uma cidade da beira do rio. E eu tenho a impressão que esse levantamento que vai ser feito agora, no Rio Grande do Sul, é exatamente para dar uma solução definitiva. Nesse caso único, na Bahia, nós demos uma solução definitiva, mudando 1.800 casas da beira do rio, porque no primeiro desastre, esse desastre levou em 2013 3 vidas, em 2021 e 2022, 17 vidas. E continuar à beira e à margem do rio, certamente esses episódios se repetirão. Aliás, me falou isso o senador Hamilton Mourão, hoje pela manhã, na Comissão de Constituição e Justiça. Então, se vai se resolver o problema do Rio Grande do Sul nas cidades ribeirinhas, que se resolvam definitivamente, porque o paliativo não vai resolver absolutamente nada. Primeiro, pela destruição do meio ambiente. A destruição do meio ambiente é um fato no Brasil e no mundo. Exatamente por isso, e pela destruição das matas ciliares e margens, vem o assoreamento e vem também o solo que fica impermeável. Não haverá chuva que penetre no solo impermeável. Não haverá chuva que penetre no asfalto. Então, toda a chuva derramada, ela é levada à calha de rio e ela com assoreamento, com diminuição do seu calado principal, termina por se espalhar e afundar a cidade e destruir casa. Portanto, eu acho que um projeto dessa natureza, que teve a iniciativa correta do presidente Lula de visitar com Vossa Excelência, com o presidente da Câmara, é se fazer um levantamento estrutural de se resolver definitivamente esses episódios recorrentes que acontecem também no estado de Vossa Excelência, nos rios que são afluentes do nosso Velho Chico, nas áreas de baixa, nas barras de descidas e rampas que acontecem permanentemente. Meu estado foi vítima. Nós não tivemos, na época, o socorro do governo federal, mas nós tivemos, na frente do governo da Bahia, o governador Rui Costa e todos nós unidos demos solução definitivas a uma ou duas cidades com a mudança dessas cidades do leito do rio. Portanto, esse momento, senador Paulo Paim, me permita dizer que Vossa Excelência, com sua emoção, encarnou as tradições culturais, políticas e bravas do povo gaúcho. Portanto, vamos todos unidos ajudar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é tão Minas, como é Bahia, como é Sergipe, como é Alagoas, como é o Brasil, na presença desse grande, virtuoso, correto, honesto e direito homem público, Paulo Paim.
Muito obrigado, senador Otto Alencar. Gostaria de referendar as palavras de Vossa Excelência pela presidência do Senado em relação ao povo gaúcho, em relação ao senador Paulo Paim. Com a palavra o líder da oposição, o senador Rogério Marinho. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse é um momento de solidariedade. É um momento em que o povo brasileiro tem que estar irmanado no mesmo sentimento, de socorrer as vítimas, de levar alimentos, água potável, medicamentos, socorrer aqueles que porventura estejam ilhados, incomunicáveis, apoiar as prefeituras locais, as entidades civis que têm se mobilizado de uma forma absolutamente comovedora, né? Nós estamos vendo uma grande corrente de solidariedade em todo o país, né? Para que flua, né? esse fluxo de solidariedade a favor da população do Rio Grande do Sul, que está sendo acometida por uma catástrofe climática, que dizem aqueles que estão debruçados sobre ela, que a referência é 1941. Quer dizer, nós estamos falando de um episódio de mais de 80 anos, né? E esses 80 anos, de uma vez, de forma catastrófica, cai sobre a cabeça do povo gaúcho e eles têm a nossa irrestrita solidariedade. Ao longo dos últimos dias, nós estamos assistindo, infelizmente, um espetáculo de se tentar politizar esse processo, o que é absolutamente deplorável, né? Nós temos que aproveitar momentos como esse, não apenas para sermos solidários, mas para aperfeiçoarmos os instrumentos que, porventura, a nação brasileira dispõe para agilizar, para tirar a burocracia, para atender a quem precisa. Sabemos também que a recuperação da infraestrutura vai se dar na hora que as águas baixarem e se levantar efetivamente os estragos que ocorreram. Vossa Excelência fez uma fala inicial dizendo que a população do Rio Grande do Sul vai ter o apoio restrito do Senado. Quero dizer, Vossa Excelência, que Vossa Excelência falou pela casa. A oposição, a situação, todos nós aqui irmanados no mesmo sentimento de solidariedade ao povo gaúcho. Nós vamos nos debruçar sobre os projetos que serão apresentados com a brevidade, com a celeridade, com a atenção que esse momento exige, tanto a votação do decreto de calamidade que já foi votado na Câmara, que Vossa Excelência deve colocar para votar imediatamente. Quero cumprimentar aqui o senador Paim, em nome dele também o povo gaúcho, os demais senadores que representam aqui Rio Grande do Sul, o senador Mourão, o senador Irineu, que no caso substitui o senador Luiz Carlos Reisen. Todos eles têm se preocupado com o problema e tentado, dentro dos limites das suas possibilidades, buscar as soluções necessárias. E dizer que tive a oportunidade de servir o meu país como ministro do Desenvolvimento Regional, senhor presidente. E naquela oportunidade, como alguém que coordenava a defesa civil no país, percorri esse país de norte a sul, inclusive o estado de Vossa Excelência, Minas Gerais, o Rio de Janeiro, a Bahia do senador Otto Alencar, né, trazendo incontinente as ações necessárias para resolver os problemas causados, né, pelas intempéries, pelos problemas climáticos. Nós sabemos, senhor presidente, que o governo federal, independente da postura política, nunca faltou, né? Sempre esteve atento e eu espero que se repita nessa oportunidade, não deverá ser diferente. Nós não temos aqui que politizar esse processo. Agora, nós temos um problema, senador Paim, e pode ser que essa seja uma oportunidade. Quero saudar aqui também o senador Esperidião. A Frente Fria está chegando lá também em Santa Catarina, né? E certamente havia necessidade dessa intervenção também. Nós temos um problema da ocupação das nossas cidades que é imemorial. Nós temos mais de 100 anos de ocupação das nossas cidades que precisam ser atacadas com uma política pública consistente que não vai ser resolvida no espaço cronológico de um único mandato. Nós temos áreas que foram ocupadas de forma irregular, de encostas, de montanhas, de áreas alagadas, em todo o território nacional. Então, sempre que há uma intempérie, um aumento maior de ocorrências climáticas, essa situação se repete. Então, é necessário, sim,
termos a possibilidade de fazermos a prevenção de uma forma mais sistêmica, mais organizada, mais planejada e tendo uma consistência temporal que vai ultrapassar o limite cronológico desse mandato, e eu diria até de 2 ou 3 mandatos subsequentes. Nós temos que ter uma política pensando nos próximos 20 anos. E não uma política episódica. Claro que sempre é uma comoção quando ocorre uma situação como essa. Solidariedade, vamos fazer tudo que for possível, mas vamos pensar numa política pública para os próximos 20 anos. Com a palavra, senador Flávio Arnes. Senhor presidente, quero também externar o sentimento de solidariedade ao povo gaúcho, nas pessoas dos senadores Paulo Paim, Hamilton Mourão, Luiz Carlos Reins e Irineu Hort. E todos nós, no Brasil, ficamos abismados, penalizados, não é, com a catástrofe que se abateu sobre aquele Estado. Agora, o sentimento de solidariedade tem que se transformar em ações concretas. Uma delas é o projeto que nós vamos aprovar hoje com a relatoria do amigo senador Paulo Paim. Mas há outras alternativas. Hoje de manhã, a Comissão de Educação e Cultura deliberou que as emendas da comissão na área da educação e da cultura serão integralmente direcionadas ao Rio Grande do Sul. O que significa isso? São emendas para patrimônio histórico, que é a área da cultura, escolas de educação básica, que são a área da educação, e também instituições de ensino superior, hospitais universitários, que estão também na área da educação. Então, emendas da Comissão de Educação e Cultura, com a decisão do plenário, integralmente destinadas para o Rio Grande do Sul, executadas dentro dos programas indicados. O MEC já concordou, o Ministério da Cultura concordou, recebeu o ofício e está fazendo as adequações para que esse recurso chegue no Estado. Mas eu quero lembrar que nós temos a Comissão de Saúde, de Trabalho, de Segurança Pública, de Agricultura, de Desenvolvimento Regional, todas elas com suas emendas de comissão. São 16 bilhões de reais, 16 bilhões de reais no Congresso Nacional de emendas de comissão. Seria um gesto de solidariedade concreto destinar esse valor para o Rio Grande do Sul, ou boa parte desse valor, caso não por alguma circunstância, né, não que se queira dedicar o valor integral. Mas só dizer solidariedade, né, nós temos nas mãos, dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado, aqui eu falo particularmente para os meus amigos, colegas, senadores e senadoras, as várias comissões têm alguns bilhões de reais, né, colocados como emendas de comissão. Nada impede de que essas emendas cheguem aos gaúchos, ao povo gaúcho. Todo mundo tem que, na verdade, assumir essa necessidade de reconstrução daquele Estado. É um Estado nosso, é um povo valente, povo corajoso, povo com esperança e que precisa de recursos imediatos. O próprio presidente da República disse: emenda de comissão é uma alternativa perfeitamente possível, porque alguns bilhões estão nessas emendas aqui no Senado. Então, eu só quero dizer que, como Comissão de Educação e Cultura, o recurso disponível como Comissão de Educação e Cultura, fruto da decisão
do plenário, totalmente direcionado esse recurso para o estado do Rio Grande do Sul. Então, faço apelo para que esse debate pelo menos aconteça nas comissões em geral, para nós dizermos, somos pessoas de palavras, mas temos que ser pessoas de obras, porque palavras sem obras são mortas em si mesmo. Obrigado, senhor presidente. Senador Espiridion Amin. Senador Espiridion Amin. Senador Espiridion Amin. Senhor presidente, eu peço permissão para, além de reiterar os sentimentos de solidariedade muito objetivos que eu já tive a oportunidade de externar na tribuna, informar que, dando cumprimento à sua deliberação, presidente, e da mesa, às 17h30, na condição de integrante mais experiente, ou seja, mais antigo, da comissão temporária externa criada por Vossa Excelência e por iniciativa das lideranças dos blocos para acompanhar as medidas de apoio ao Rio Grande do Sul, na sala de comissões número 3, leia-se, Comissão de Constituição e Justiça, nós estaremos instalando a comissão que pretende, naturalmente, tratar do seu plano de trabalho e fazer o acompanhamento em nome do Senado, ou seja, representando o Senado, para as providências, especialmente no campo do Legislativo e do Executivo federais, a respeito desta missão a que todos nós nos empenharemos. Muito obrigado. Com a palavra, senador Jorge Seif, pela ordem. Senhor presidente, além de demonstrar nossa solidariedade ao Rio Grande do Sul, conversei com o senador Paim, temos feito, o meu governador também mandou equipes, tem feito gestos, nossa população está ajudando com o PIX. Existem algumas proposições, senhor presidente, aqui, de alguns senadores, inclusive dando a ideia, senador Iovis, senador Cleitinho, e o senhor é um presidente de um poder, o senhor é respeitado por esse Congresso Nacional. E não há como nós imaginarmos que o Rio Grande do Sul, após as águas baixarem, né, apenas com a doação da população, que é muito importante, mas que ele vai conseguir se reconstruir, o comércio vai estar acabado, as casas estão acabadas, as pontes estão acabadas, as estradas, as indústrias. Foi uma destruição generalizada e que só se resolve com uma coisa, com dinheiro. E eu acho que não há que se falar em financiamento público de campanha eleitoral enquanto nossos irmãos gaúchos estão morrendo, estão passando necessidade, estão desesperados, estão sem perspectiva. Então eu queria aqui fazer coro com o senador Iovis, senador Cleitinho, e fazer essa proposição para os demais senadores, de nós propormos na integralidade ou parcialmente o fundo eleitoral para ajuda de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Jorge Seif. Anuncio o item 1 da pauta, projeto de decreto legislativo número 236 de 2024, derivado da mensagem número 175 de 2024, da Presidência da República, que reconhece, para os fins do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a ocorrência do estado de calamidade pública em parte do território nacional para atendimento às consequências derivadas de eventos climáticos no estado do Rio Grande do Sul. Foi apresentado o requerimento número 303 de 2024, de autoria da mesa diretora, que solicita urgência para a matéria nos termos do artigo 336, inciso 1 do Regimento Interno. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer. Faço a designação do senador Paulo Paim para proferir parecer de plenário. Vossa Excelência tem a palavra, senador Paulo Paim. Bora, Paim. Bota aqui, gente. É solidariedade. Presidente
Rodrigo Pacheco, senadoras e senadores, se eu pudesse, presidente, nesse momento, pedir para vocês, o que eu pediria é que me deem de presente um vídeo dessa sessão, começando pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Estava lá sentado, algumas pessoas preocupadas se eu ia segurar as lágrimas. O pronunciamento de Vossa Excelência demonstrou todo o esforço que Vossa Excelência tem feito como presidente desse poder em relação ao povo do Rio Grande. Queria agradecer a todos que falaram e os que não falaram até o momento. Mas todos têm o mesmo sentimento e eu sinto no abraço, no contato, eles contem conosco. Todos senadores e senadoras. Por isso, presidente, como o povo que está lá sofrendo tanto tem pressa. É pobre, é rico, é idoso, é criança, é pessoas com deficiência, é branco, é negro, todos estão sofrendo com a avalanche das águas que estão matando a nossa gente. Falam em 80, 90, não. Estamos falando aqui de mais de 100, com certeza, de mortos, e não digo isso com satisfação. Relato de bombeiros. Bombeiros chegaram e nos diziam de que eles tinham que fazer a opção, ir para um lado da rua, o outro lado da rua, que cada rua era um rio. E as pessoas estavam em cima da casa. Se nós formos para a direita, os que estão lá na esquerda vão morrer. Tinham que decidir, e assim decidiram. E isso aconteceu. O que os pais e as mães faziam? Leva as crianças, pois vem buscar nossa ideia. E assim, muitas crianças estão lá, sem pai, sem mãe. Agradeço ao UBRA, à Universidade UBRA. Os senadores conhecem a UBRA. A UBRA criou um espaço especial só para receber as crianças. Essa é a realidade do Rio Grande. A correnteza das águas, quando foi para as ruas da cidade, o meu escritório fica em frente a Matias Velho. Quem está lá está me ouvindo nesse momento em Canoas. A população, centenas vinha vindo e as águas correndo como se fosse atrás deles. Eles não tinham para onde correr. E como diz o prefeito Jair Jorge, do seu partido, eles iam... Vocês têm que entender que nós tentamos de tudo, as pessoas não queriam sair das casas de medo de perder as casas e seu patrimônio. E muitos morreram assim. Essa fala, senador Mourão, senador Luiz Carlos, senador Rigneu, eu faço em nome de todos nós. Esse relatório não é meu, o relatório é nosso. É um relatório que qualquer um de vocês poderia estar lendo nesse momento. Quero cumprimentar também o governador Eduardo Leite, que não é um momento de disputa. Ele está fazendo o que ele pode. Vão querer criticar ele numa situação como essa? Não. Fica aqui meu abraço, governador, e todas as equipes, bombeiros, policiais militares, Exército, Aeronáutica, Marinha, todos estão lá fazendo o que pode, mas calculem milhares de pessoas em cima de casas no meio da noite gritando: nós vamos morrer, nos salvem. Quero cumprimentar os meninos e meninas, jovens, de jet ski, tiraram de casa os pais, estão lá com jet ski no meio da noite, na escuridão, querendo salvar pessoas. É uma solidariedade geral, sem diferença de classe, ou de cor, ou de raça. Todos tentando ajudar todos. Eu queria agradecer, presidente, aos 26 estados do país e o DF. A solidariedade é geral. Não tem um estado que não mandou piques, que não mandou cobertor, que não mandou colchão. Meu filho, que foi voluntário,
não vou citar o nome dele não, ele que foi voluntário de pai. E eu aqui, porque não tinha como eu retornar. Não tinha, o aeroporto tomado de água, eu queria voltar e não voltava. E não voltei, mas fiquei aqui ao lado de Vossa Excelência, presidente, e todos vocês que nos ajudaram com o conforto, com o carinho. Vamos em frente, pai, vamos fazer aqui o que dá. Você vai voltar quando der. Dizem que talvez só o fim do mês. Conto esse episódio, calculo o episódio da minha família que estava bem colocada. Calculo a situação daqueles que estavam sabendo que poderiam morrer ou salvar quem eles puderem. Prefeitos todos fazem o que puderem, o que podem. Todos os prefeitos fazem o que podem. Todos, independente de partido, todos querem salvar. Mas, enfim, a realidade é essa. Presidente, Vossa Excelência esteve lá. Presidente Lula esteve lá 1, 2, 3 vezes. Viu a realidade. Vossa Excelência me falou o que viu também e me conta depois. E eu falando dia e noite, alguns dizem, mas tu está dormindo, porque eu não durmo de noite. Não durmo de noite porque não tem como dormir. Eu me vejo como se a água cruelmente vem batendo com aquela força torrencial, como eu vi os vídeos que lá me mandaram, das pessoas flutuando e se afogando e se perdendo com a avalanche das águas. Mas, presidente, como todos nós temos pressa, eu ia pedir a Vossa Excelência que deixasse registrado que o relatório que vem da Câmara, o deputado muito bem feito. Queria dizer que hoje pela manhã eu participei daqui numa reunião onde estava o governador Eduardo Leite e onde estavam os deputados federais e os nossos senadores. E nessa reunião havia uma dúvida sobre o decreto legislativo. Se poderia ser mais abrangente ou não. Eu expliquei que nós não tínhamos tempo. O que está aqui tem que ser aprovado. Outras medidas serão tomadas na sequência. E, para a alegria de todos nós, o governador entendeu, os deputados todos entenderam, por unanimidade, pediram, então, que nós votássemos para o projeto não voltar para a Câmara dos Deputados. Presidente, queria também que constasse, com o carinho que eu tenho a toda a bancada gaúcha, todos estão trabalhando, todos os partidos, não tem um que não esteja trabalhando. Aqui na figura desses senadores que eu repito, o senador Igneu, o senador Mourão, o senador Luiz Carlos, porque está doente, por isso não está aqui. Que a gente aprove o mais rápido possível. Tive uma notícia hoje pela manhã que me acalentou um pouco, sei que não vai salvar vidas, mas do que o presidente Lula pretende, de acordo com o ministro Haddad e dialogando com Vossa Excelência, suspender o pagamento da dívida durante o período desse decreto construído por todos nós. É mais um gesto. O gesto, por exemplo, dos senadores e senadoras que estão aqui abrindo mão das suas emendas. Eu sei o quanto que é importante as emendas para os cada estado, mas uns dizem, olha, tudo talvez não dê, mas eu dou 10%, eu dou 20%, eu dou 30%. São as emendas, como disse o Flávio Arnes, de bancada, as emendas de comissões, principalmente, que ele falou, foi de comissões, mas também emendas de bancada, já a bancada gaúcha decidiu, é tudo para combater essa realidade tão triste do nosso estado. Presidente, eu sei que o senador Bolsonaro pediu a palavra, não sei se ele quer agora ou no fim do relatório. Agora eu vou ler o relatório. Que eu estou com um probleminha no joelho aqui, para eu sentar logo, pai. Muito rapidamente, só para o seguinte, que esse é o tipo de situação que, queiramos ou não, na dor, acaba nos unindo, independente de filiação partidária, de posição ideológica. Eu faço questão aqui de, no pronunciamento de um senador do PT, eu fazia essa manifestação, senador Paulo Paim, respeito à sua história e ao sofrimento do povo gaúcho, e pode contar com a nossa bancada da oposição ao governo Lula para aprovar com
toda a celeridade possível, o que tiver ao nosso alcance, medidas que amenizem o sofrimento, a dor do povo gaúcho. O nosso bloco já indicou o senador Marcos Pontes para integrar essa comissão externa que vai acompanhar não apenas as medidas que vão ser tomadas, mas também a execução delas e de que forma nós podemos destravar aqui as amarras legislativas que demorem ou que atrapalhem na execução na prática na ponta da linha. A gente não pode esperar 6 meses para reconstruir uma ponte, não pode esperar 1 ano para fazer uma licitação para refazer uma BR, uma rodovia lá no Rio Grande do Sul. Então, independente do espectro partidário, quero aqui de público manifestar minha solidariedade ao povo gaúcho no momento em que Vossa Excelência emite o parecer, que nós vamos, obviamente, ser favoráveis. Obrigado, senador. Senador Nelson Trade. Senador Paulo Paim. Licença. Em nome, com certeza, não estão aqui presentes as 2 senadoras do Mato Grosso do Sul, mas com certeza absoluta a nossa bancada vai apoiar integralmente esse sofrimento, oportunizando condições para que a gente possa vencer essa dificuldade. As consequências são imediatas, existem as consequências tardias de epidemias que normalmente ocorrem pós-enchente, na condição de médico e de ter sido gestor de uma cidade que também sofreu muito com intempéries da natureza, que foi a capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e deixar aqui registrado que o nosso estado tem um apreço muito grande pelo Rio Grande do Sul, até porque temos no Mato Grosso do Sul várias cidades com uma influência muito forte do povo gaúcho. A gente costuma dizer que são os matuchos, que é a mistura dos sul-mato-grossenses com o gaúcho. Então lá nós estamos sofrendo igual vocês estão, na certeza de que juntos nós vamos poder encontrar caminhos e soluções rápidas, prontas, para a gente poder vencer essa dificuldade, que não é simples. Nós vamos ter muita resiliência para poder vencer passo a passo tudo isso que está acontecendo. Está vindo o frio, hoje está previsto mais chuva, amanhã está previsto mais chuva. Realmente é algo que também temos que ter muita fé para vencer tudo isso. Muito obrigado, senador Nelson Trade. Senador Irineu, do Rio Grande, Vossa Excelência, que é um jovem senador, mas tem uma idade semelhante à minha, é com satisfação que eu ouço o seu aparte nesse momento, já que o relatório que leio representa todos os senadores do Rio Grande. Tá bom, muito obrigado. Presidente e demais senadores, o relato feito aqui pelo senador Paim, emocionante, e eu particularmente posso dizer que convivi nesses últimos dias também com essas situações calamitosas. Muitas coisas não dá para se comentar, não dá para comentar de tão triste que são, né? As pessoas perdendo tudo, perdendo patrimônio, perdendo vidas, perdendo seres humanos, não tendo onde morar, sendo abrigados em pavilhões, em outros lugares. E não é só 1 ou 2 ou 3 cidades, são 330 municípios dos 497. É algo inimaginável. Não dá para imaginar que antes desse acontecido isso pudesse acontecer um dia. E nós precisamos, eu participei da reunião da FPA agora há pouco, participei das 2 reuniões da bancada gaúcha com o governador também. Agora estive na reunião também com a bancada de deputados, uma reunião com o presidente Lira, e uma coisa ficou clara: nós temos que ter medidas uniformes. Todo mundo quer fazer o melhor. Uns pensam uma coisa, outros pensam outra, mas uma coisa já estamos sentindo que são pontos de vista comuns. Por exemplo, o não pagamento da dívida do Estado para com a União. Nós entramos com um pedido aqui na Câmara, foi protocolado semana passada, para que no decorrer do ano 24, 25 e 26 não se pague as prestações e este recurso seja utilizado na reconstrução do Rio Grande, da mesma forma como fosse abatido no saldo da dívida.
E neste período, não só o Rio Grande, mas também os demais estados que têm dívidas com a União possam fazer uma nova renegociação, diferente da que foi feita, em melhores condições para o Estado, porque tem a alegação muitas vezes de que o Rio Grande já pagou a conta, mas as taxas e juros e correções que são colocadas em cima fazem com que muitos anos o valor que se paga, ao invés de reduzir a dívida, ela continue aumentando. Este é um pedido. Um outro pedido com relação aos homens do campo. Foi atingido muita área rural, muitos pequenos produtores em toda a região da enchente, desde o vale do Rio das Antas, do Rio Taquari, do Rio Jacuí e agora onde as águas continuam descendo. Para quem não conhece o Rio Grande, choveu nas cabeceiras há uns dias atrás e essas cabeceiras provocaram enchente naquelas regiões. Agora a água vai descendo rumo a Porto Alegre. Então, em Porto Alegre não estava chovendo nos últimos 2, 3 dias, mas a água está subindo, a água que choveu nas cabeceiras, inundando tudo. Isso já foi comentado aqui. De Porto Alegre em diante, a água segue rumo a Pelotas e Rio Grande, inundando as cidades dali para frente. Tem sol e a água subindo. Então, a área agrícola dessas regiões foi muito atingida. Então, nós estamos pedindo, através de um pedido que já encaminhamos, de que as dívidas dos agricultores seja suspensa por 12 meses. E neste período de 12 meses, se estude uma moratória para que essas pessoas possam continuar no campo. Uma moratória de 10 a 15 anos, com 3 anos de carência. Nós temos produtores que perderam tudo. Perderam a lavoura, máquinas, casa, safras e assim por diante. A lavoura de arroz, onde ainda tinha 30% por colher, ficou embaixo d'água. O que restou a ser colhido deve estar podre, não colhe mais, com algumas exceções. Máquinas submersas na água, na questão do arroz. Na área da soja, o Rio Grande do Sul tinha ainda no período da chuva, 25% da área a ser colhida. Isso representa 1.600.000 hectares, onde em safra normal poderia produzir 5 milhões de toneladas. Eu recebi agora há pouco relatos das pessoas que conseguiram colher soja ontem. Entre umidade e desconto por grãos ardidos, restam 30% a 35% da carga. Tem uma carga que eu vi aí de um cidadão que entregou 37 toneladas numa carga de caminhão e sobrou líquido 3.700 quilos. O resto estragou. Então, esses produtores, se eles não tiverem uma condição de suspender os pagamentos e nós darmos uma moratória, eles não vão mais voltar a produzir. E não é só soja, arroz, é pecuária, é gado, é aves, é suínos, é hortifruti e granjeiros dos pequenos produtores. Então, precisamos algo que estanque essas contas e que se dê condições para eles se reerguerem. É uma situação completamente inusitada que o Rio Grande do Sul está vivendo e precisa que o país, que o Brasil, que recebeu tantos auxílios nos últimos anos, os impostos que o Rio Grande do Sul paga para a União, eles são infinitamente maiores do que os valores que retornam. Então, chega o momento de, daqui a pouco, o Brasil ajudar a fazer o Rio Grande reerguer. E, por último, uma outra proposta que nós fizemos do fundo eleitoral. O fundo eleitoral prevê 4 bilhões e 900 milhões. 2 bilhões e 200 deste valor foi agregado no orçamento por emenda parlamentar. Antes dessas emendas, o valor era 2.700. Nós sugerimos, meu caro presidente, que esse recurso do fundo eleitoral, no valor de 2 bilhões e 200, possa ser destinado com apoio dos senadores e dos deputados da outra casa para que sejam destinados ao Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Eu vou pedir, obrigado, senador Ireneu Hort, eu vou pedir ao eminente senador Paulo Paim que faça a leitura do seu parecer e aí nós então passamos à discussão do parecer. Acabou que a gente inverteu um pouco
Então, vamos lá, a leitura do parecer para que possamos, então, discuti-lo. Com a palavra, senador Paulo Paim. Senhor presidente, se Vossa Excelência assim aceitar, eu vou direto à análise, porque todo mundo conhece já o eixo do projeto. Análise. Em decorrência da aprovação do requerimento número 303 de 2024, o PDL pode ser deliberado diretamente pelo plenário do Senado Federal. Creio não haver dúvidas sobre a gravidade que o nosso, que é de todos nós, Rio Grande do Sul enfrenta no momento. As estimativas mais recentes apontam mais de 800 mil pessoas afetadas, mais de 85 mortes, números que, infelizmente, aumentam a cada dia. À medida que os trabalhos de resgate evoluem, não é exagerado dizer que essa tragédia gaúcha pode ser considerada como o Katrina brasileiro, em referência à cheia que devastou a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2005. Felizmente, temos visto ações rápidas das equipes de defesa civil e da população, que, em belo e comovente exemplo de solidariedade, não tem se furtado a auxiliar aqueles que, no momento, necessitam desesperadamente de ajuda. Essas ações, por mais louváveis e meritórias que sejam, não são suficientes para atender toda a população afetada e, mais adiante, para ajudar a reconstruir as cidades, o Rio Grande, que sofrem com o alagamento. Será fundamental a ajuda financeira da União. E, nesse sentido, esse decreto mostra que estamos agindo. Entretanto, por mais que não haja dúvidas de que o auxílio financeiro para a população, para o Estado e para os municípios gaúchos seja necessário, há limites legais que impedem a expansão de gastos ou de eventuais concessões de renúncias fiscais. Isso porque a União está comprometida com o ajuste fiscal e não pode, via regra, se desviar das autorizações de gastos previstas em orçamento, nem de metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Felizmente, nosso arcabouço legal prevê a possibilidade de o governo federal cumprir suas obrigações junto à população no momento de necessidade extrema. E é nesse sentido que o presidente Lula encaminhou esse decreto. Esse arcabouço está previsto no citado artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse dispositivo inserido no RFE durante a pandemia da Covid tinha por objetivo justamente permitir que os governos lidem com situações extraordinárias como a atual, em que a urgência de gastos não pode se curvar a questões orçamentárias ou do equilíbrio fiscal. Estamos tratando aqui de vidas, de centenas de vidas, de milhares de vidas. A vida e a dignidade humana são urgentes e devem preceder as restrições impostas pelo orçamento, que nunca é demais lembrar, é elaborado sem prever, e nem haveria por que fazê-lo, prever catástrofes como que agora se abatem sobre o Rio Grande do Sul. Poderíamos ter tido, nós todos, medidas preventivas, mas uma catástrofe como essa não tinha como prever. Mas, especialmente, conforme já mencionado no artigo 65, LRF estabelece que, em caso de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, a União fica dispensada de cumprir várias exigências em relação à contenção de gastos. Ademais, esses gastos que somente serão financiados por meio de crédito extraordinário, nos termos do artigo 167, parágrafo 3º da querida nossa Constituição.
não devem ser contabilizados no limite de despesas previsto no novo arcabouço fiscal, conforme o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Complementar 200 de 2023. Em resumo, para que o governo federal possa expandir seus gastos ou criar incentivos fiscais para cumprir suas obrigações, deve prestar assistência aos gaúchos e gaúchas nesse momento trágico pelo qual passa o nosso Rio Grande do Sul. É essencial que o Congresso Nacional reconheça o estado de calamidade. Por esse motivo, é necessário, senhor presidente, aprovar esse PDL. Presidente, esse é o voto. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto do decreto legislativo encaminhado à Casa pelo excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Decreto legislativo número 36 de 2024. Presidente. Obrigado, senador Paulo Paim. O parecer é favorável ao projeto de decreto legislativo. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Para discutir, conceda a palavra ao senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, senador Paulo Paim, eu quero aqui também externar a minha sensibilidade, porque, infelizmente, recentemente no Espírito Santo também, 20 pessoas faleceram, mais de 5 mil estão desabrigados. E quanto que vale uma vida humana? Quanto que vale todo esse sofrimento dessa população? Então, eu quero aqui mandar um abraço fraterno a toda a população do Rio Grande do Sul e o que depender humildemente de mim, como senador pelo Espírito Santo, o que for necessário, não mediremos esforços para reerguer, para dar dignidade, para mitigar os danos, se é que é possível mitigar quando se trata de vida humana. Então, fica aqui o meu ato de solidariedade e ao passo que também parabenizo Vossa Excelência, sempre com humanidade, sempre com sensibilidade, sempre tendo a empatia, se colocando na dor do outro, dignificando em muita política. Eu não canso de dizer isso, senador Paulo Paim, que antes mesmo de eu sonhar ser político, no meu estado do Espírito Santo, eu acompanhava o desempenho de Vossa Excelência, e Vossa Excelência, em muito, dignifica a honrada classe dos políticos, o honrado povo do Rio Grande do Sul. Um abraço carinhoso e um abraço solidário para toda a população do Rio Grande do Sul. Para discutir, senador Beto Faro. Senhor presidente, demais senadores e senadoras, a bancada do nosso partido fez várias falas hoje aqui no plenário, se solidarizando, e eu mesmo fiz, me solidarizando com o povo gaúcho, toda essa tragédia que a gente vive hoje, que sensibiliza a todos no país, os governadores, as entidades, os movimentos sociais, todas imbuídas no sentido de trabalhar a ajuda humanitária à população gaúcha e o processo de reconstrução. Esse decreto é extremamente necessário para que o governo possa agilizar a liberação dos recursos, saindo dessas algumas amarras fiscais e possamos fazer, até porque ali não vai ser com poucos recursos que nós vamos fazer esse processo de reconstrução das áreas atingidas ali no Rio Grande do Sul. Portanto, a bancada do PT vai encaminhar, sim, a esse decreto, bem relatado aqui pelo senador Paulo Paim, que tem sido, junto com outros senadores do Estado do Rio Grande do Sul, um bom articulador, sensibilizador de todos nós para entender o problema e apresentar soluções. Portanto, o PT vai votar favorável a esse decreto, senhor presidente. Com a palavra para discutir, senadora Margarete Busetti. Permite pela ordem, só para convidar os senadores para comparecer. Perfeito. Senadora Margarete, senador Esperidião Amin, pela ordem. Só reiterar o convite para os senadores que integram a comissão temporária externa para nos encontrarmos lá
nos encontrarmos lá no plenário 3, ao menos para dar início aos trabalhos da comissão. Obrigado. Com a palavra para discutir, senadora Margarete Busetti. Obrigada, presidente. Senador Paulo Paim, dizer a Vossa Excelência que hoje somos todos gaúchos. Eu sou catarinense de nascimento, mas sempre me chamaram de gaúcha. O nosso estado é um estado que foi povoado por esse povo do Sul. E o que aconteceu lá é de uma imensa tristeza, deixa nós, assim, perplexos, porque nós nunca vimos no Brasil catástrofe climática dessa monta. E dizer ao senhor que o meu estado, o governador Mauro Mendes, fez um acordo com os produtores rurais, não sei se o meu amigo aqui já falou, está destinando ao estado do Rio Grande do Sul 50 milhões de reais, que é o fundo dos produtores, é o fundo do FETAB, foi feito esse acordo e ele está destinando. E no mais, todos fazendo campanha, avião que sai, foi bombeiros, foi aeronaves, foram todos. Então, é muito bonito ver todos irmanados, como eu vi no domingo. Todos os poderes irmanados, de mãos dadas, para reconstruir o Rio Grande do Sul. Obrigada, presidente. Com a palavra para discutir, líder Rodrigo Cunha. Senhor presidente, como não pode ser diferente, o Brasil está solidário. Todos nós, como senadores, estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. E uma medida importante é esse decreto, muito bem relatado pelo gaúcho senador Paim. Em nome dele, em nome do nosso colega Mourão, do Irineu, eu tenho certeza que toda a população gaúcha sabe que o Brasil tem que virar a página de ver uma tragédia atrás de outra tragédia, algumas evitáveis, outras não. Nesse caso, realmente é não medir esforços para acalentar o coração das famílias, para trazer a segurança necessária, para conseguir os recursos imediatamente e fazer com que o gaúcho sonhe em retomar a normalidade, algo que não está muito próximo ainda hoje. E aqui eu quero destacar um ponto específico, a atuação do governador Eduardo Leite, ele que tem muita sensibilidade. Eu digo isto porque há uma época atrás, até durante a pandemia, ele me ligou e foi ao estado de Alagoas para conhecer a tragédia do afundamento dos bairros. Como um governante, como alguém solidário, ele foi lá para identificar um problema ambiental que estava causando um problema social, que estava causando um problema de mobilidade em uma das principais cidades do nosso país. Então, aquele gesto, o povo alagoano jamais vai esquecer e por isso que nós também estamos nos unindo, mandando também reforço da Defesa Civil para que possamos somar forças nessa busca constante de trazer a normalidade da vida do povo gaúcho. Então, eu quero aqui parabenizar o senador Paim pela atitude, pela forma urgente como que trouxe esse assunto, contactou todos os colegas e não poderia ser diferente. O Senado está unido junto dessa causa, que é a causa não apenas do Rio Grande do Sul, mas do país inteiro. Obrigado. Para discutir, senador Isalci Lucas. Presidente, eu já tive a oportunidade ontem de falar sobre as questões do Rio Grande do Sul. Realmente quero solidarizar com todos os senadores e também com toda a população do Rio Grande do Sul com essa calamidade toda que aconteceu. Mas eu queria também, presidente, reforçar para que a gente pudesse simplificar ao máximo essa questão dos recursos. Só para lembrar que o ano passado, quando o Rio Grande do Sul teve aquela calamidade no Rio Grande do Sul, nós aprovamos aqui uma lei de repasse de recursos. E, por incrível que pareça, ainda tem mais de 140 milhões que estão em restos a pagar, ainda não pagaram a ajuda do ano passado. E talvez por excesso de burocracia, né? Infelizmente, inclusive, a própria ministra do Planejamento
disse que não teria condições de repassar o recurso imediato, porque ainda estava chovendo e que só poderia repassar depois que passasse, quando recebesse oficialmente os pedidos. Ora, quando aprovamos aqui os auxílios, inclusive do Covid, a referência foi o Fundo de Participação dos Municípios. Não tem que encaminhar nenhum pedido formalmente, porque é o cúmulo exigir realmente essa burocracia do Estado como esse. Então, peço aí ao governo, para que o governo verifique também essa possibilidade de pagar o resto a pagar do auxílio do ano passado, que ainda não foi pago. E queria, presidente, só para pedir a Vossa Excelência, presidente, só para concluir minha fala, presidente, tem o requerimento número 32 do Dia do Enfermeiro, para fazer aqui uma sessão solene, se Vossa Excelência puder colocar no extra pauta, requerimento número 32 da sessão solene especial a celebrar o Dia Internacional da Enfermagem. Obrigado, presidente. Para discutir, senador Jaime Campos. Senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco, senhoras e senhores senadores, vou fazer uso da palavra muito rápido, mas ouvindo aqui as falas do querido amigo particular, senador Paulo Paim, é uma fala comovente. Me tocou como cidadão, como ser humano, profundamente, de ver aqui a sua fala verdadeira do que está acontecendo no seu estado do Rio Grande do Sul. Em seu nome, do senador Irineu, do senador Mourão, que transmite ao povo gaúcho a nossa solidariedade. O Mato Grosso, particularmente, nós temos uma população heterogênea, querido amigo Otto, composta, a maioria absoluta, por pessoas de outros estados da federação. Hoje, o mato-grossense nativo, ele é menos de 40%. 60% da sua população é composta por brasileiros, gaúchos, paranaenses, catarinenses, mineiros, nordestinos, assim por diante. Eles contribuíram muito na ocupação, sobretudo, daquela Amazônia brasileira. Foram eles os grandes visionários, bandeirantes, que acreditaram nessas terras férteis, né, do Cerrado, do longo da BR-163, do Médio, do Baixo Araguaia, enfim. Aqui eu tinha que render minhas homenagens aos gaúchos mato-grossenses hoje, que ajudaram a construirmos ali uma civilização moderna. E como ex-governador, como ex-prefeito, como 2 vezes senador, eu não tenho dúvida alguma, particularmente aqui, que nós temos que ser solidários neste momento. Um momento de união. Nós não esquecemos a questão ideológica, partidária, a questão política, pessoal. Nós temos que ver o bem comum da sociedade. De público, eu quero fazer um apelo ao presidente Rodrigo Pacheco, aos senhores e senhores senadores. Vamos abrir mão, vamos mudar a regra do fundo eleitoral, que é 5 bilhões de reais. No mínimo, nós temos que ter um desconto de 20% para que possamos aportar esses recursos na questão que hoje estão vivenciando lá no Rio Grande do Sul. E é bom que se esclareça aqui, presidente Rodrigo Pacheco. Tragédias como essa estão acontecendo todos os dias. Já vou anunciar, Cleitinho, senador Messias, de antemão, que nós estamos, nesses próximos meses, com outra tragédia, que vai ser o verdadeiro fogaréu, que vai acontecer também no Pantanal Mato-Grossense, como já aconteceu nesses últimos 2, 3 anos. Lamentavelmente, o emperramento dos órgãos federais desse país, eles muito atrapalham aquilo que teria que ser feito no momento, na hora certa. Ora, vou dar um exemplo aqui, senador Leovisto. Nós estamos pedindo uma licença ambiental para o IBAMA, já há mais de 120 dias, em relação ao Portão do Inferno. É o portão, mentira, não é do inferno, da natureza. Chapada de Guimarães hoje está isolada. Sabe por quê? Não tem um mínimo de compromisso com a sociedade. Ali vai haver uma tragédia também. Já tem cidades que estão ficando isoladas. Por quê? É o governo atrapalhando o governo. Nós temos que ter a precaução, temos a visão de que a prevenção é aquilo que antecipa, com certeza, as tragédias que estão acontecendo todos os dias. De tal forma, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, o governador Mauro Mendes, num gesto de respeito por tudo aquilo que os gaúchos fizeram pelo Mato Grosso, acabou de aprovar nesse instante pela Assembleia Ativa uma doação através do Fundo de Transporte, que é o FETAB, que é pago através do quê? Da soja, do milho, do diesel, da madeira,
transferido através de doação para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, 50 milhões de reais. Se todos os estados tivessem situação financeira, como hoje está Mato Grosso, de todas as suas receitas correntes que dita, está investindo 19%, eu acho que nós estaria com certeza fazendo um gesto que talvez muitas pessoas possam dar valor, pode dizer que é demagogia, mas não é demagogia, isso é compromisso com nossos irmãos, seja ele do Rio Grande do Sul, seja de Santa Catarina, aonde for. Nós temos que ser solidários e esquecemos os problemas políticos nesse exato momento. E Vossa Excelência fez um gesto espetacular, quando o senhor esteve ao lado do presidente Lula, junto com Arthur Lira, com o ministro Fachin, lá em loco do Rio Grande do Sul, para ver de fato como é o sofrimento daquele povo que, lamentavelmente, está vivendo nesses últimos dias. De forma que eu quero me solidarizar com o povo gaúcho, render as minhas homenagens, na certeza que nós vamos reconstruir esse grande Estado, que certamente é composto por homens, mulheres, jovens, crianças, e com certeza também nos deu orgulho durante a sua história. Senador Paulo Paim, tenha na figura do senador Jaime Campos um grande aliado. Já estamos fazendo uma grande movimentação no Mato Grosso, no sentido de recebemos doações e que certamente será chegando também no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Com brevidade, fazer o mesmo registro dos colegas, solidariedade, apreço, não só aos senadores, mas ao povo gaúcho, que vem passando por um sofrimento muito grande. Agradecer a confiança do bloco, que me indicou para participar da comissão, que vai acompanhar toda essa atividade estatal de atendimento. Mas registrar também, senhor presidente, que nesta data, no estado de Sergipe, no Nordeste brasileiro, nós temos 5 municípios com inundação. Hoje, inclusive a capital Aracaju. O problema é global, exige a preparação de medidas de ordem nacional e Vossa Excelência tem na mesa já o projeto 4129, sei que a liderança do governo já conversou com Vossa Excelência, que trata justamente de criar os mecanismos de mitigação, para que cada município tenha seu planejamento, para que a União possa fazer os aportes necessários e que se prepare para essa realidade que cada vez mais é crescente, infelizmente. Então, estaremos trabalhando, não só aqui, mas na comissão externa, em busca de soluções. Vossa Excelência também é testemunha, colocamos de pé em 24 horas uma proposta de emenda à Constituição para garantir um orçamento de guerra para atendimento desse tipo de situação que, digo novamente, vai se repetir em outras localidades. O PDL, que foi o caminho escolhido pelo governo federal, atende esse imediato agora, parcialmente. Mas precisamos de ferramentas postas, legislação construída para que você possa atender um cenário que é de crise mundial. Obrigado, senhor presidente. Vamos trabalhar. Para discutir, senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, eu sou 50% gaúcha. Meu lado materno é 100% gaúcho. Então, mesmo que assim não fosse, presidente, eu estaria me solidarizando ao povo gaúcho. Somos todos brasileiros e a gente tem que dar as mãos para quem está passando por situações como o que a gente está enfrentando também ali no Sergipe, como acabou de falar o senador Alessandro. E toda ajuda é bem-vinda, da direita, da esquerda, do governo federal, e todo respeito também é bem-vindo. Essa questão de politizar este momento tão grave, tão sério, inventar fake news o tempo inteiro, para distrair, para deixar o Brasil inteiro num estado de insegurança, o povo brasileiro nervoso, inseguro, num momento tão grave. Isso não é nada humano, isso é desumano. Então, que o povo brasileiro aprenda de uma vez por todas, que os políticos todos aprendam, que agora é hora de nós todos darmos as mãos e lembrar do povo gaúcho, do povo de Sergipe, e também nós aqui do Congresso Nacional. Em 2022 foi aprovado um recurso no nosso orçamento, um recurso pífio, até pedi para a minha assessoria, ele é tão pífio que eu estou com vergonha de falar e eu estou achando, inclusive, que eu estou um tanto quanto esquecida.
mas eu não tive condições de me recordar agora e nem tive a informação. Mas procurem vocês o recurso aprovado para esse tipo de tragédia, aprovado aqui na nossa casa e que foi aceito pelo então governo federal. Portanto, ninguém pode apontar os dedos aqui dentro desse meio político, que possamos nos unir de verdade, cada um enfiar a carapuça, que a verdade é essa, onde errou, onde andava de jet ski enquanto os outros estavam afundando no resto do país, e que parem de inventar fake news e que parem de atrapalhar, porque muito ajuda, presidente, quem não atrapalha. Que se calem, é o mínimo que podem fazer. Muito obrigada. Para discutir, senador Oriovisto Guimarães. Senhor presidente, é claro que eu não poderia deixar de me somar a essa solidariedade que congrega a todos nós em se tratando do que acontece hoje no Rio Grande do Sul. Senhor presidente, vários senadores já me antecederam com essa ideia, senador Cleitinho, senador Jaime Campos e outros. Eu acho, senhor presidente, que o requisito número 1 para que alguém se candidate a ser um homem público é ter espírito de solidariedade. Um homem que não tem espírito de solidariedade não pode ocupar uma função pública. A função pública existe para buscar o bem comum. E nessa situação, nós precisamos, sobretudo, da solidariedade dos políticos. Eles têm que ser o exemplo para o resto do Brasil. Normalmente, o que acontece é que o resto do Brasil será exemplo para os políticos. São milhões de piques, são milhões de atitudes isoladas que, somando como formiguinhas, vai ajudar muito o Rio Grande do Sul. Mas há uma ideia que já foi expressa aqui por vários senadores, que estava na hora de nós demonstrarmos maior produtividade nas nossas ações e dedicarmos, se não a totalidade, que eu acho que seria o ideal, pelo menos boa parte dos quase 5 bilhões que estão previstos para serem gastos no fundo eleitoral. Vamos lá que não se faça da totalidade, porque afinal as eleições municipais terão que existir mesmo lá no Rio Grande do Sul. Mas com certeza, pelo menos a metade, pelo menos 70% desse valor, já seria alguma coisa como 2,5 bilhões que poderia ser enviado ao Rio Grande do Sul, sem nenhum prejuízo para os candidatos às prefeituras nas próximas eleições. Quero dizer a todos que apresentaram a mesma ideia que eu estou com um projeto de lei pronto nesse sentido. Vou apresentar, peço que o presidente me ajude na tramitação para que tenha urgência e peço a todos que apoiem. Estou aberto a emendas, estou aberto a discutir o valor, mas acho que seria um ato imprescindível por parte dos políticos desse país cortarem um pouquinho na própria carne num momento como esse. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente, só para completar. Senhor presidente, o valor destinado para esse tipo de tragédia no orçamento de 2022 para 2023 foi de R$25 mil. Não 25 milhões de reais. R$25 mil. Se alguém sabe fazer conta, vai entender. A gravidade, R$25 mil para as tragédias foi o que foi reservado para no orçamento de 2022. Graças a uma medida provisória, esse valor foi modificado. Portanto, é grave demais e que quem não estiver ajudando, que pare de nos atrapalhar. Obrigada. Para discutir, senador Messias de Jesus. Senhor presidente, mais uma vez o Senado Federal, presidido por Vossa Excelência, decide aqui aprovar várias medidas de apoio
extremamente necessário ao Estado do Rio Grande do Sul, às famílias atingidas por esse desastre ali no Rio Grande do Sul. Mas, senhor presidente, eu creio que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, pode tomar medidas mais claras e permanentes nesse sentido. E eu falo, senhor presidente, em fevereiro, eu apresentei um projeto de lei relatado, e muito bem, relatado pelo senador Alan Rick, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. E esse projeto foi hoje para discussão, lido o relatório na Comissão de Assuntos Econômicos. Infelizmente, o governo pediu vistas do projeto. Projeto 397, senhor presidente. Ele propõe que os estados ou municípios em estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecida pelo município, estado ou pela União, as pessoas atingidas, sobretudo os produtores rurais, terão suas dívidas ou empréstimos vencidas ou vincendas, prorrogadas por até 48 meses. E eu quero aproveitar e fazer um apelo ao nosso amigo, meu amigo, senador Jacques Wagner, líder do governo, para que possamos votar essa matéria o mais rápido possível. A minha mãe me ensinou, presidente, que quando a gente vê a barba do vizinho arder, a gente tem que colocar a nossa de molho. E eu vi a nossa barba ardendo quando o Roraima, há poucos dias atrás, estava ardendo em fogo. E o nosso estado, 10 municípios declararam emergência e calamidade pública. E nós andamos aqui em todos os ministérios. Fazendas, animais foram destruídos e vários municípios ficaram sem água potável. O governo do estado tendo que atender com caminhões, pipas, levando água nos municípios. E esses produtores hoje não têm condições de pagar suas dívidas, porque perderam tudo. Agora nós estamos vendo a mesma coisa. Aliás, nós vimos a mesma coisa no Acre, com as enchentes torrenciais no estado do Acre. Nós vimos no Amazonas, com uma seca sem precedentes no estado do Amazonas. E agora nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. E esse projeto não atenderá só o estado de Roraima, atenderá todo o Brasil. Porque essa questão, ela vai acontecer mais dia menos dias em praticamente todos os estados brasileiros. É justo, não estamos pedindo para simplesmente anistiar, mas para prorrogar a dívida deles. O outro projeto, presidente, de minha autoria, protocolado no dia 10 de março de 2024, cria o auxílio emergencial. E eu quero mais uma vez fazer um apelo, porque o auxílio emergencial para famílias que tenham perdido praticamente tudo, como é o caso agora no Rio Grande do Sul, e que tenham apenas uma renda mensal de até 5 salários mínimos. Esse auxílio seria apenas de 6 meses, por 6 meses. E essa ajuda, esse auxílio seria de apenas 1 salário mínimo. Isso não é impossível para o governo federal, muito pelo contrário, é uma forma de pensar naqueles que certamente agora estão sem saber para onde ir, não tem uma casa para morar, nem um colchão para dormir. Não tem uma rede para dormir na grande maioria das vezes. Pedi o apoio de Vossa Excelência e dos colegas para isso. Por último, presidente, apresentei uma PEC que hoje completou as suas 28 assinaturas e ela cria um Fundo Nacional de Emergências Climáticas. É uma ação permanente. Criar um Fundo Nacional de Emergência Climática é uma ação permanente que a União pode ter para ajudar nesses combates. Não há nenhum planejamento no governo atual para combater esses desastres ambientais em nenhum estado do Brasil. E essa PEC certamente
vai ter recursos específicos para isso, transferidos de fundo a fundo para os estados e para os municípios, onde vai, sem dúvida nenhuma, facilitar os estados brasileiros, os municípios brasileiros, a cuidar das famílias que estão passando por essas consequências terríveis. Finalizo, presidente, manifestando o nosso apoio e o nosso voto favorável, nosso e dos republicanos, nos solidarizando com todos os rio-grandenses, manifestando a nossa solidariedade e o nosso apoio ao povo do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Para discutir, senador Sérgio Moro. Presidente, muito rapidamente, só quero aqui também externar minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Paraná, inclusive, é um estado que tem uma grande migração de gaúchos, somente ali na oeste paranaense. E externar também minha solidariedade aos senadores aqui da casa, provenientes do Rio Grande do Sul, o senador Paulo Paim, Hamilton Mourão, o senador Irineu Hort, que estão sofrendo, né, mais diretamente, embora esse episódio, essa tragédia climática tenha afetado todos nós. Agora, é importante que, além dessa casa, reaja, e tem reagido, aí essa tragédia, que nós possamos fazer uma reflexão um pouco mais ampla, porque o que a gente sente no país inteiro é uma falta de preparo em relação a esse tipo de desastre. A Defesa Civil, ela é pouco organizada, a Defesa Civil ela é pouco integrada a nível federal com os estados e depois destes com os municípios, e nós vemos ano a ano essas tragédias, não no mesmo nível, mas essas tragédias vão se repetindo em maior ou menor grau. E aqui, agora, tivemos essa tragédia, catástrofe, na verdade, gigantesca no Rio Grande do Sul, mas nada nos diz que isso não pode acontecer de novo, seja no Rio Grande do Sul ou seja em outro estado. A minha sugestão até para prefeitos e governadores desse país é que fizessem um exercício de inteligência dentro dos seus estados, dos seus municípios, e pensassem, olha, se chovesse essa mesma quantidade de água, com essa intensidade, no meu município, do meu estado, quais seriam as consequências? Porque pode acontecer. Temos climas variados no país, mas já vimos, não muito distante de hoje, enchentes na Bahia, no sul da Bahia, também com mortes e com grandes perdas patrimoniais. Então, acho que todos os dirigentes, principalmente do Poder Executivo, deveriam assumir essa responsabilidade de melhorar a defesa civil, fazer obras estruturantes para que possamos evitar que tragédias dessa espécie se repitam e aconteçam novamente. Da minha parte, como manifestei inclusive nas redes sociais e publicamente, tenho o meu voto, qualquer medida que seja para melhorar a situação do Rio Grande do Sul, para buscar a reconstrução, para conseguir socorrer aquelas pessoas que estão necessitadas. Mas nós não cumpriremos nosso papel se nós pensarmos apenas em remediar esse ocorrido, já que novas tragédias podem acontecer, quer lá ou em outros locais do país, enquanto nós não estivermos adequadamente preparados. É isso. Para discutir, senador Jaime Bagatoli. Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer aqui nesse momento a solidariedade do nosso estado de Rondônia com o nosso estado, o querido estado do Rio Grande do Sul. Eu quero dizer aqui aos três senadores, ao senador Mourão, ao senador Paim, ao senador Irineu, que podem contar nessa casa, eu acredito que nós temos 81 senadores hoje favorável a esse projeto para ajuda ao nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós sabemos hoje
a dificuldade que esse povo vai ter. E o grande problema que isso vai ter é daqui uns 10 ou 15 dias. Daqui uns 15 dias nós vamos ter um problema muito mais sério ainda para enfrentar no Rio Grande do Sul, porque nós sabemos, não se tem noção da quantidade de animais, de porcos, de suínos, de aves, de bovinos, que nós sabemos disso, que isso vai contaminar os rios, vai contaminar as águas lá sobre as enchentes. Eu quero dizer aqui ao senador Oriovisto, ao Jaime Campos, ao Jorge Seife, que nós precisamos nesse momento sim, senador Oriovisto, nós precisamos sim entender que é muito mais importante nós ajudarmos o Rio Grande do Sul do que nós pensarmos numa eleição municipal. As eleições estão aí, mas vai acontecer de qualquer maneira. Agora, não é possível nós, nessa casa, atribuir e deixar que se coloque quase 5 bilhões de reais para a campanha política e nós não olharmos, nós não tivermos a solidariedade de ajudar essas pessoas nesse momento. E não é só a questão do Rio Grande do Sul, não. Tem outros estados aí que também já foram afetados. Não nesse nível que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Porque para quem tem conhecimento de tantas mortes no mesmo tempo, isso aí é equiparado ao município que aconteceu naquela tragédia de Tubarão, em Santa Catarina, em 1974, que lá se constava que morreu quase em torno de 200 pessoas, mas os dados falavam que era muito mais gente. Então eu quero dizer para vocês, o Mato Grosso, eu vi tirando 50 milhões do FETAB, a ProSoja, as 16 unidades da ProSoja do Brasil estão ajudando tão solidária ao Rio Grande do Sul. Nós precisamos ajudar o setor produtivo, que o Rio Grande do Sul, na agricultura, é um estado fortíssimo. Hoje, a agricultura que representa o Brasil, na maioria dos estados, nós sabemos que os gaúchos estão em quase todos os estados produtores do Brasil afora. Então, a nossa solidariedade também vai ter que ser intensa, igual foi discutido hoje na FPA, para com o setor produtivo, para com os agricultores, principalmente com os pequenos produtores. Então, eu coloco aqui à disposição a nossa solidariedade do nosso estado de Rondônia para com o nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente. Para discutir, senador Carlos Portinho. Líder Carlos Portinho. Obrigado, presidente. Primeiro, externar minha solidariedade com o povo gaúcho, povo guerreiro, meus ancestrais. Tem lá, deve estar debaixo d'água, senador Mourão, a Avenida General Portinho, de onde eu tenho parte da minha família e toda a minha solidariedade por isso ao povo gaúcho. E quero aqui dar uma contribuição, senhor presidente, e principalmente aqueles que vão integrar a comissão temporária que muito bem Vossa Excelência está criando nesse momento de emergência. Nós fizemos uma comissão temporária quando houve, há 2 anos atrás, também desastres naturais, enchentes por conta de alto índice pluviométrico na cidade de Petrópolis, que é reincidente nisso. E eu sugiro àqueles que participarem da comissão, porque o material está fresco, tem menos de 2 anos. No final, a comissão da tragédia de Petrópolis, no Rio de Janeiro, ela elenca várias medidas como sugestão ao governo federal. Então, tem a questão de linhas de crédito do BNDES, a Caixa Econômica Federal, o que ela pode, eu vi aqui o senador Bagator e outros sugerindo medidas para os agricultores com relação às dívidas. O uso, veja bem, o uso dos recursos do SUAS, senador Jacques Wagner, que a gente tem aqui metade saúde SUAS, para que a gente possa investir também em prevenção, porque isso é assistência social.
O trabalho de recursos para contenção de encostos, o senador Flávio Bolsonaro, na Comissão de Petrópolis, ele colocou muito bem. A gente só entra para remediar, a gente não entra para prevenir. Esses recursos têm que ser usados dos fundos para prevenir os acidentes, mas a destinação não pode, tem que ser mudada a lei. Então, tem sugestões também para o parlamento, algumas delas que eu até já estou trabalhando. Senador Fabiano Contarato, vamos regular, por que não, o aluguel social, a locação social, que já é um instrumento utilizado na França, que foi pioneira há muitos anos. Só que aqui, na falta de um ordenamento jurídico, né, esse instrumento não é utilizado. A possibilidade da compra assistida, do governo poder dar a garantia ou dar o financiamento, né, para aquela pessoa que perdeu a sua casa, que não precisa esperar. Alguns vão, mas outros talvez não precisem esperar a construção de um prédio, do Minha Casa Minha Vida. Existem imóveis, às vezes, que estão abandonados ou estão sendo ofertados no mercado e que o governo possa entrar com a compra assistida para essas famílias. Existe ali diversas sugestões para a Defesa Civil, senador Sérgio Moro, que é verdade. A Defesa Civil, muitas vezes, a gente aqui quer encaminhar uma emenda, mas o município, o Estado, não tem o projeto, né? Então, a minha sugestão, humilde, peguem o relatório final da tragédia de Petrópolis. É lógico que são situações diferentes, cidades diferentes, a causa é a mesma, né? Muita chuva, desastre, mas ali tem muitas sugestões que não são para Petrópolis, que são para todo o Brasil, e os senadores que compuseram, o senador Girão, o senador Isalci, outros de outros estados que compuseram essa comissão da tragédia de Petrópolis, como Vossa Excelência faz de novo agora no Rio Grande do Sul, parabéns, né? Deram sua contribuição pensando não só na cidade de Petrópolis, que é o foco, né, que é reincidente, mas também em outras cidades do Brasil. E, senador Jacques Wagner, pega esse relatório. Ali tem medidas, iniciativas que são para o governo e que terão um resultado positivo, né? Uma humilde sugestão de quem trabalhou no assunto e acompanha desde 2011, que perdi pessoas queridas numa tragédia e já sucederam outras 3 na região serrana. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, senador Wilder Moraes. Senhor presidente, ouvindo atentamente todos os colegas senadores, eu queria fazer uma sugestão com a Vossa Excelência. Nós somos 81 senadores. Se cada um de nós, 81 senadores, que as emendas de bancada que a gente tem, pudesse cada um contribuir com R$1 milhão, nós já saímos daqui. Eu sei que o projeto é importante, o que nós estamos aprovando hoje aqui com relação do PDL 236. Mas eu acho que seria uma ajuda imediata, assim como foi feito também no passado do Covid. Imagina se todos os deputados também parlamentares fizessem essa ação das emendas parlamentares. Nós estávamos com 594 milhões de reais, que é mais que o governo federal já fez nessa fase inicial dessa tragédia. E que lá foi feito, na verdade, também foi emendas parlamentares do Rio Grande do Sul. Nós vimos reforçar esse trabalho agora nessa fase importante e que foi feito também, não estava aqui, mas foi feito também uma rubrica especial na época com a parceria do Legislativo com o Executivo, também na época do Covid. Eu acredito que essa é mais uma sugestão e eu posso garantir que nosso estado de Goiás tem trabalhado para recolher alimentos, recolher aí cobertores, roupas, tudo para também ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Mas seria uma ação efetiva e com toda certeza capitaneada pelo senhor presidente do Congresso Nacional. Essa é a minha sugestão e eu já estou pronto para que eu possa fazer R$1 milhão da minha emenda pessoal para a gente ajudar imediatamente ao Rio Grande do Sul. Fica a sugestão para todos os colegas senadores que queiram fazer e possa fazer também esse número, que com certeza nós vamos dar uma resposta mais rápida que até o governo federal fez na atualidade. Muito obrigado, senador Wilder Moraes. A ideia realmente é muito apropriada. Eu concedo a palavra ao líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues. Presidente, a sugestão
do caríssimo líder, do caríssimo senador Wilder Moraes, é mais do que apropriada e reporto que isso foi tema de uma conversa hoje na residência oficial com Vossa Excelência. E diante, inclusive, do diálogo que tivemos e corroborando com a sugestão do senador Wilder, eu queria comunicar ao plenário da Casa que o governo deverá abrir o sistema CIAF extraordinariamente para que os colegas parlamentares, os 513 deputados federais e os 81 senadores, que se assim quiserem, será um ato voluntário, obviamente, dos colegas parlamentares, possam destinem recursos de suas emendas parlamentares para os municípios do Rio Grande do Sul ou para o governo do Rio Grande do Sul. Então, a sugestão é mais do que propícia. Foi tema ontem de conversa do núcleo político do governo com o ministro Padilha e hoje foi reportado também ao presidente Pacheco. Eu trago aqui a informação ao plenário que o ministro Padilha me reportou que o sistema CIAF será aberto extraordinariamente para este ato concreto de solidariedade que todos os parlamentares podem fazer com os irmãos do Rio Grande do Sul. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação, o projeto. Pois não? Projeto, senhor presidente. O decreto que a gente está... Decreto. Ah, ok. Podemos? Vamos lá. A presidência submeterá a matéria, é o projeto de decreto legislativo 236 de 2024, relatado pelo senador Paulo Paim, de autoria do presidente da República. Portanto, a presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação, o projeto em turno único, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de decreto legislativo. A matéria vai à promulgação. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Muito obrigado. Muito bem, e o senhor também, senador. Os senhores dois relataram muito bem a realidade. Fábricas inteiras, tomadas, cheias d'água. Perdeu o empresário, perdeu os trabalhadores, perderam todos. E o que mais perderam, que perderam a vida. E isso tudo nós vamos ter que caminhar. O que fazer? Podemos construir proposta imediata do seguro-desemprego, por exemplo, do fundo de garantia. Como é que entra a Previdência, o Seguro Social, que é um seguro social? E essa população que o Rio levou embora pela terceira vez, já suas casas, vamos reconstruir as casas ali? Claro que não. Eu vi ontem ainda um vídeo da China, onde eles, na prevenção, deu problema semelhante a esse, não constrói mais ali, vai para um outro lugar, mudando cidades inteiras. Mudando a casa, mudando tudo, mudando as fábricas, mudando tudo, mediante os efeitos dos ciclones, enfim, da crise climática. Eu tenho certeza, pessoal, que antes de assumir aqui eu falei com o governo também. Todo mundo sabe que eu sou da base do governo. E vou me portar aqui como um parceiro de todos para ajudar a interagir junto ao governo. Aquilo que nós construímos de forma coletiva, eu possa chegar no presidente, nós podemos chegar no presidente, mas falo mais como senador da base do governo. Conheço o presidente Lula há mais de 40 anos. Não tenho isso de mandato, mas conheço ele há mais de 40. Eu tenho 37 de mandatos. E sei que ele é sensível como todos nós somos. E com essa fala rápida, na visão
que nós vamos aqui nos preocupar principalmente com as pessoas, mas todas as pessoas, rico ou pobre, né? Preocupar com todas as pessoas, com o empregador, com o empregado, né? Com o setor do agronegócio, mas como também do MST, vamos olhar para todos. Ou agricultura familiar, por exemplo. Nós vamos olhar para todos e haveremos de construir um bom caminho. Permito que eu termine dizendo: vida longa ao povo brasileiro. Nós juntos venceremos. Obrigado. A senadora Leila Barros, indicada para compor a comissão pelo Bloco Parlamentar Independente. Conforme já adiantado pela Secretaria, os requerimentos somente poderão ser apresentados por senadores e membros da comissão, que deverão ser protocolizados por meio do CEDOL. Não havendo mais nada a tratar, eu quero tomar a liberdade de marcarmos a próxima reunião para quando? Estamos correndo atrás do tempo. Coletivamente. Eu acho que pode ser para quinta-feira. Boa. Isso, podemos fazer na quinta-feira pela manhã. Perfeito. E particularmente, presidente, eu sugiro um contato com o governador Eduardo Leite, no tocante ao ponto da segurança pública, para que ele tenha a clareza e a parceria da comissão se houver necessidade de GLO. Porque é uma possibilidade, considerando o emprego das forças para resgate, e a marginalidade, infelizmente, aproveita esse vazio. Eu conversei com o governador hoje pela manhã, senador Alessandro. Ele já pediu o apoio da Força Nacional, já estão se deslocando para lá, acho que 140 homens da Força Nacional, é pequeno, e deixei claro para ele, olha, se desbordar, você não hesita em pedir o apoio do governo federal nessa questão. Faremos esse contato. Se me permitir, eu faço contato. Ele está no meu WhatsApp agora, porque sabia que esse caminho, eu faço contato de imediato. E se todos concordarem, quinta-feira, 9 horas da manhã, como indicativo, essa mesma sala. Ok? Parabéns a todos, vamos lá. Está encerrada a reunião de hoje. Ricardo Lobato, quem ganha e quem perde com esses conflitos que estão acontecendo neste momento? Eu costumo dizer que na geopolítica não existem inocentes, mas existem muitas vítimas. Quem perde são os civis, quem ganha são os países hegemônicos, principalmente aqueles que compõem o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agenda Econômica, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Ao longo da história da escravidão no Brasil, muito mais escravos foram alforriados através de negociações com seus senhores do que os 700 e tantos mil que foram os chamados libertos do 13 de maio. Houve um movimento em todo o Brasil de senhores alforriando seus escravos porque já sabiam que a abolição iria acontecer. Então, forreavam em troca desses escravos permanecerem nas fazendas, nos engenhos, sobretudo nas fazendas do sul, de café, para pelo menos garantirem o trabalho, a mão de obra da próxima safra. Os senhores viram que o movimento dos próprios escravos estava crescendo. Fugas, por exemplo, em massa aconteceram às vésperas da abolição. Talvez também um dos maiores desafios da educação pública brasileira é, primeiro, não deixar ninguém para trás e garantir uma educação que seja inclusiva, com equidade, reduzindo as desigualdades educacionais existentes hoje nesse país. A gente espera que esse projeto possa ser apresentado. Apenas desse projeto hoje e a gente retoma amanhã. Sessão do Congresso mantida quinta? Mantida quinta-feira às 10 da manhã. Presidente, só confirma aqui que promulga hoje, só para nós Nós promulgaremos hoje o decreto legislativo de autoria do Presidente da República, já aprovado na Câmara ontem. Quero cumprimentar a agilidade da Câmara do Presidente Arthur Lira na apreciação desse projeto de decreto legislativo, e nós igualmente também aprovamos com o relatório do senador Paulo Paim. É um primeiro passo muito importante
de ajuda ao Rio Grande do Sul, que passa a ser uma tônica de absoluta prioridade do Congresso Nacional. Ajudar o Rio Grande do Sul, porque essa tragédia é uma tragédia sem precedentes, muito impactante, vai precisar de uma grande mobilização nacional e união de todos nós e um trabalho também muito importante da imprensa. Aí com o Executivo vai certamente virar a medida provisória. Amanhã, a princípio, a pauta é transferida para amanhã, se soma com a pauta que já estava previamente publicada, então o projeto do DPVAT fica para amanhã. Obrigado. Obrigado. Eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça e fizemos uma reforma do Poder Judiciário. O senhor comandou os debates sobre a criação do Conselho Nacional do Ministério Público. Era hora de se colocar um certo freio, um certo limite das práticas abusivas que surgiam de parte de alguns. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu percebi que tem uma discussão sendo feita a nível global, mas que ela não chega nas comunidades, que ela não chega nas favelas. E male chega no sul global. O mundo está discutindo o futuro do planeta, sendo que muitas pessoas estão ficando de fora dessa discussão. Eu via um monte de gente do norte global, majoritariamente homens brancos, héteros, cisgêneros, ricos, que não entendem os desafios climáticos do sul global, que não entende o que é ser uma mulher preta, uma mulher indígena, apresentando soluções de como resolver a crise climática. Aquilo me gerou uma revolta tão grande. E aí, quando eu volto pro Brasil, quando eu volto pra minha comunidade, eu decido comunicar a crise climática. Eu decido fazer alguma coisa para engajar as pessoas do meu território e mostrar que a gente pode ser parte da solução, sim. Porque outras pessoas que não vivem a nossa realidade, que não entendem os nossos desafios, estão prototipando soluções que não são eficazes. Olá, boa tarde. O plenário do Senado aprovou agora há pouco o projeto de decreto legislativo reconhecendo o estado de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul até dia 31 de dezembro de 2024. O projeto permite que sejam enviados com rapidez recursos para socorrer o Estado. Permite também à União realizar despesas fora do teto de gastos e da meta fiscal e ainda desobedecer prazos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Será o caso exclusivo para ações relativas à calamidade pública, como despesas autorizadas por meio de crédito extraordinário e renúncia fiscal. Os recursos também não ficarão sujeitos a contingenciamento. O próximo passo para o envio desses recursos será a aprovação de medidas provisórias que abrem crédito extraordinário para o governo. Você acompanhou agora há pouco uma entrevista coletiva do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, explicando que esse decreto vai ser promulgado ainda hoje e que fica para amanhã a votação do DPVAT, da volta do DPVAT, o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, que passa a se chamar SPVAT. Esse seguro, a volta desse seguro deve ser votada, então, estava na pauta de hoje do Senado, mas com a aprovação do decreto, a pauta foi transferida para amanhã. E agora há pouco foi instalada a Comissão Temporária Externa para acompanhar a situação do Rio Grande do Sul. Essa comissão vai fiscalizar as medidas tomadas para socorrer as vítimas e também verificar propostas que podem ser aprovadas pelo Parlamento. Essa comissão será formada por 8 parlamentares, os 3 senadores do estado do Rio Grande do Sul e outros 5 senadores indicados pelas bancadas parlamentares. Essa são o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, foi eleito presidente dessa comissão externa e o relator será o senador Hamilton Mourão, também do Rio Grande do Sul. Essas foram as principais informações desta terça-feira. Você acompanha outras notícias pelo nosso site ou assim que nós voltarmos ou ainda às 19h30 no nosso jornal Senado Notícias. Uma boa tarde a todos. Ricardo Lobato, quem ganha e quem perde com esses conflitos que estão acontecendo neste momento? Eu costumo dizer que na geopolítica não existem inocentes, mas existem muitas vítimas. Quem perde são civis.
Quem ganha são os países hegemônicos, principalmente aqueles que compõem o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e nós vamos conversar a partir de agora, aqui no programa Argumento, com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, sobre a tragédia no estado e as medidas de socorro que estão sendo tomadas. Senador, primeiro, obrigada pela sua presença aqui. A gente já queria expressar, em nome da TV Senado, queria expressar os nossos sentimentos a toda a população do seu estado. Carla, eu que agradeço muito mais uma vez a você, a TV Senado, por esse espaço, né? É um espaço que a gente se comunica com o Brasil. E, nesse momento, o meu estado, o Rio Grande do Sul, quer falar ao Brasil, quer mostrar ao Brasil o que está acontecendo lá. É praticamente um estado de guerra, como muitos dizem, e eu reafirmo. Calcule centenas de pessoas percorrendo uma rua e a água vindo, e vindo com força. E eles se agarrando em carro, entrando em casas que têm segundo andar. É um desespero total. E nem muitos conseguem, né? Quero aqui agradecer muito aos voluntários, né? Voluntários jovens, velhos, meninos que andavam de jet ski, agora o jet ski está lá salvando vidas. Isso é muito importante, né? Uns de barco, pescador com seu barquinho, que em vez de pescar está lá salvando vidas. Pessoas no meio da noite, em cima das casas, pedindo socorro, né? Vimos, pelos relatos que recebemos, dos próprios bombeiros, que eles tiveram que optar muitas vezes de ir para um lado ou para o outro. Não tinha tempo de ir para os dois lados, né? Ou para a direita ou para a esquerda, no meio da cidade. Porque se eles fossem para a direita, salvavam aqueles. Mas da esquerda a água ia pegar. Tiveram que optar. Como disse um prefeito, escolha de Sofia, né? Eu vi relato deles contando que quando chegavam no local, onde estavam em cima do telhado das casas, perguntavam, olha, só dá tantos aqui. E uns diziam, então vai as crianças e os mais idosos. E eles ficavam, né? E em muitos casos, quando eles voltavam, já não tinha mais ninguém, a água já tinha levado, não havia mais nem a casa. Então, dentro dessa realidade cruel, os números vão passar de mais de 100 mortos, vão passar, embora alguns falam que não, vai ser 90. Não estou aqui especulando. Infelizmente, vai passar de 100 mortos. E desabrigados são milhares de pessoas nas cidades todas, né? Nunca passamos uma situação como essa. Eu nunca vi na minha vida algo semelhante. E por isso que nós estamos aqui em Brasília, o presidente Rodrigo Pacheco tem ajudado muito, o próprio presidente Lira tem ajudado, o presidente da Câmara, o presidente Lula já foi 2, 3 vezes no Rio Grande do Sul, e uma medida hoje, inclusive, que ele já está informando, eu digo hoje porque tem todo um trâmite, né, para deixar ela bem atualizada, é que ele vai trabalhar para assegurar a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, no mínimo até dezembro, quando termina o decreto legislativo, que eu serei relator aqui no plenário. Veja, quando eu digo serei relator, eu digo não que sou relator, que já aprovei aqui no Senado, então, de posse, nós poderíamos então avançar mais para que outras medidas sejam tomadas. Que o decreto legislativo que o presidente Lula apresentou, e eu tive a alegria de relatar, ele facilita, né, para que não haja uma burocracia, que a questão fiscal não seja empecilho para liberar verbas para ir para o Rio Grande do Sul. O senhor falou também muito sobre a liberação das emendas e foi uma das coisas que aconteceu, né, senador? Explica para a gente. Eu falei muito da dívida, 92 bilhões, né, de dívida, mas pelo menos não paga mais aquela mensalidade mensal até o dezembro desse ano. As emendas parlamentares, eu tenho falado muito desde o início, eu digo, nós parlamentares, dá mais de 80 milhões que cada um tem para, digamos, é o dinheiro
do contribuinte, né? Esse dinheiro tem que ser destinado para os municípios, para a educação, para a saúde, para combate a movimentos como esse, né? De que o clima levou a essa explosão das águas, né? E esse dinheiro nós mandamos, claro, todos mandam com a obrigação e a responsabilidade de ajudar o povo. Então, o que eu disse? Por exemplo, eu dou 5 milhões, eu destino 5 milhões todo ano para a educação. E vai para a Universidade Pública Estadual do Rio Grande do Sul. Vai para o governador, não importa quem seja ele destina para a educação. Eu falei com o reitor, disse, olha, esse ano não vai dar para dar para a educação. Eu vou dar para os atingidos, de uma forma ou de outra, pela enchente, né? Pela força das águas. E todos concordaram. Então, as minhas emendas todas, eu vou mandar para o Estado, para socorrer, né? Socorrer os familiares, que, infelizmente, muitos que perdemos, né? E entendo que outros senadores e deputados farão também isso, né? E com esse movimento a gente calcula que só ali daria mais de 1 bilhão com emendas individuais e emendas de bancada, né? Hoje é nessa semana, né? Nessa semana o senador Flávio Arne, que é elogiar, ele decidiu que as emendas da comissão dele, que é de educação, ele vai mandar toda para o Rio Grande do Sul, né? O que tem a pagar, né? Eu faria a mesma coisa na Comissão de Direitos Humanos, além das minhas individual, mandarei a de bancada também e mandarei também a de bancada. Então, está havendo uma solidariedade muito grande em todos os estados, os 26 mais o DF, né? E aqui no Senado, muita grandeza, muito carinho, muito respeito, e muitos se dispondo, inclusive, a mandar a equipe para lá. O Senado mandou 5.300 cobertores da Liga do Bem aqui, liderado pela Ilana, que todos nós, de uma forma ou de outra, prestigiamos. E quem quiser ajudar, a gente está com o link aqui, o endereço para poder fazer que a campanha continua, né? Que a campanha continua, não acaba. Senador, foi criada também uma comissão externa temporária, da qual, né, os 3 senadores da bancada do Rio Grande do Sul, eles fazem parte, e também vai ser uma comissão de 8 senadores no total. Quais são os objetivos dessa comissão? O que ela vai fazer? Ela é uma instância anterior à aprovação de tudo que chegará ao plenário? Explica para a gente. Isso, é mais ou menos isso, né? Nós estivemos com o presidente Rodrigo Pacheco e ele então informou dessa decisão que ele havia tomado, naturalmente, e que é a nossa parceria, né? Essa comissão seria de 8 senadores, os 3 do Rio Grande e 5 que seriam indicados pelas forças políticas aqui no Senado. Qual é o objetivo? Reunir ainda, digamos, reunir o mais rápido possível. E com essa comissão montada, nós vamos começar a analisar todos os projetos que estão aqui na defesa do meio ambiente. Primeiro passo. Segundo passo, todas as propostas que muitos senadores estão fazendo nesse momento para ajudar os gaúchos e gaúchas mediante esse efeito do ciclone, foram 3 ou 4, um pouco menos de um ano, né? Também seriam apreciadas tecnicamente, em todo sentido, né? Para ver como é que votaremos elas no plenário do Senado. Além disso, claro que a intenção nossa dessa comissão externa, essa crise no Rio Grande do Sul, para reconstruir cidades, não vai terminar até o fim do ano. Essa comissão deverá esse ano, e se necessário for nos próximos anos, estar visitando as cidades para ver como é que está. Centraliza, né, senador? Porque às vezes uma proposta na CDH, vem uma na Comissão de Assuntos Sociais, aí ela centraliza tudo e a instância anterior... Muitas propostas vindo da Câmara também. Sim. Então, viria primeiro para essa comissão e a comissão organiza. O próprio governador do Estado já me mandou uma série de propostas, o Eduardo Leite, para que eu visse se é possível viabilizá-las. E já se pensa, senador, assim, a gente sabe que essa é uma primeira fase de salvar vidas, como, né, o senhor tem dito várias vezes, mas já se pensa em medidas para tratar a reconstrução do Estado, já pensando nesses efeitos das mudanças climáticas, do El Niño? Aí alguém me perguntou, né, por que vocês não encaminharam as emendas antes para evitar isso? É um engano.
As emendas são um suporte que a gente dá para os municípios, né, em todas as áreas. E o prefeito, naturalmente, vai usando. E emenda não resolve. Para essa questão que você levanta, e eu concordo plenamente, nós precisamos falar de bilhões de reais, mas de bilhões. Você acha que alguém acha, você não, porque você apenas fez a pergunta, alguns acham que para reconstruir uma cidade, como por exemplo Canoas, ou mesmo Rocaçares ou Mussum, que são cidades menores, mas que foram devastadas, você precisa de um orçamento gigante. E temos que construir isso. Eu uma vez apresentei um projeto, inclusive, aqui, para construir um grande fundo. Nós temos que valorizar essa ideia de um grande fundo para combater esses efeitos do clima, que na verdade é efeito do clima pela atuação do homem, né? Quando você corta cada vez mais árvores, cada vez você poluindo mais, você está ajudando para que um dia a natureza responda. Não sei se eu disse uma vez aqui, mas eu vou dizer um pequeno poema, mas vou simplificar, que um jovem escreveu numa escola, ele mandou isso. E, como é que chama? Ele espraiou, digamos, por grande parte do estado. E ele se botava no lugar do rio, e o rio dizendo, eu só queria passar, vocês não deixaram. À medida que foram poluindo, obstruindo, né, e cortando as árvores, eles estavam, e as árvores naturalmente tombando e ficando no rio, eles foram obstruindo, e um dia a natureza reagiu. Senador, minha última pergunta. Nosso tempo já está acabando. O que fazer depois também com essas pessoas que não só perderam as casas, mas perderam suas empresas, pequenas, grandes, médias, enfim. Como fazer? Já surgiu aqui a ideia de um auxílio emergencial, né, de um auxílio nos moldes do auxílio emergencial. O senhor acha que isso é viável? É um Pronamp também, por exemplo, né, mas bem subsidiado naturalmente. Acho que é possível e é viável. Na pandemia nós tivemos os auxílios de emergência, né? E essas pessoas precisam disso agora. Eles não têm emprego, não têm casa, não têm luz, não têm água. E tem uns jogando os filhos perdidos, os filhos jogando os pais perdidos. Essa é a situação real. Então, para isso, nós temos que fazer um trabalho coletivo, bem pensado. Essa comissão vai trabalhar nesse sentido também, para dar formação para essas pessoas que perderam tudo. Eu sou muito fã do ensino técnico, né? Que aprendam outras modalidades de operação para sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, tu vai ter que construir as casas para eles, né? Vai ter que dar, o seguro-desemprego deve ser racionado também, o fundo de garantia deve ser racionado, tudo como resposta imediata, né? E auxílio de emergência ainda, que demos durante a pandemia, digamos, a nação deu, né? E que agora, então, você volte a ter uma prática semelhante a essa. Senador, muito obrigada, sucesso no trabalho e que as coisas fiquem, se Deus quiser, mais calmas e consigam melhorar a situação para todo o seu estado. Que Deus nos ilumine. E eu vou reforçar aqui o convite para você que puder, que quiser doar. Aqui embaixo tem o link da Liga do Bem, se você quiser doar cobertores. Tem lugares que podem ser feita a doação física do cobertor e também o Pix para você fazer a doação do dinheiro para que esse cobertor seja comprado. E se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbada. O trabalho do Senado Federal é um trabalho, antes de mais nada, de representação popular sobre a vontade do povo em relação àquilo que devem ser as leis de um país, como a sociedade se organiza. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O projeto de lei que aqui é discutido
votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da Princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes, inclusive tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. A decisão do Senado naquele dia mudou o meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem! Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça e fizemos uma reforma do Poder Judiciário. O senhor comandou os debates sobre a criação do Conselho Nacional do Ministério Público. Era hora de se colocar um certo freio, um certo limite das práticas abusivas que surgiam de parte de alguns. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Essa primeira sessão de debates, ela inicia, mesmo o Senado, mesmo o Congresso não tendo recebido ainda o Plano Nacional de Educação, lembrando que a vigência do atual plano se encerra agora no mês de junho e a tramitação do último plano demorou 4 anos. Por isso, há urgência de que o debate aconteça, ouvindo especialistas, entidades representativas, porque a nossa grande preocupação é a lacuna entre a vigência, o término da vigência deste plano e a construção, a aprovação do próximo Plano Nacional de Educação previsto pela Constituição. O nosso propósito é assegurar o cumprimento do piso do magistério, que ainda não é efetivado em muitas redes de educação. Eu não vejo que o nosso problema seja de rumo na educação. Esse é o ponto que eu acho que é importante frisar. Efetivamente, o nosso problema é fazer de fato com que a educação seja uma prioridade orçamentária. Que o Brasil é um país que planeja educação, que discute educação, mas não consegue descobrir qual é o lugar da educação dentro do seu projeto de desenvolvimento econômico. O PL que vem, a gente já está com ele pronto para encaminhar para a Casa Civil. A gente partiu de problemas, né, vamos dizer, de um brainstorming de problemas em 12 oficinas, que tinham quase 100 pessoas em cada oficina dessas, e foi fazendo aquele afunilamento, aquele depuramento, até chegarmos a identificar 20 problemas, e para esses problemas, macro problemas, a definir poucas metas, em média, 4 metas por problema.
Em 2 séculos de história do Senado, a Lei Áurea é um capítulo muito especial. Tem a participação de uma princesa, filha do imperador, que também era senadora. Princesa Isabel, também conhecida como Dona Isabel, era senadora. Sim. Por ser filha de Dom Pedro II, ela acabou tendo esse cargo, apesar de não ter sido oficialmente nomeada senadora, mas sim, ela tinha um cargo, tanto que ela foi a pessoa que assinou a Lei Áurea. Oi, eu sou a Débora Aladim, professora de História e youtuber, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a abolição da escravidão no Brasil. Existia também um movimento forte contrário à Lei Áurea. O que acontece é que durante o segundo reinado, que foi o governo do Dom Pedro II, tinha um grande desequilíbrio, porque a elite brasileira dependia economicamente e queria a escravidão mantida, enquanto grandes setores da sociedade, principalmente os militares, os republicanos, os abolicionistas e principalmente os próprios escravizados, lutavam pelo fim da escravidão. A partir de 1830, começaram a ser promulgadas algumas leis que reduziam, mas não acabavam, com a escravidão no Brasil. Nessa última regência da princesa Isabel, ela consegue aprovar a Lei Áurea num tempo recorde. De 5 dias. Realmente, as discussões estavam tão acaloradas que a partir do momento que o projeto foi sugerido, 5 dias depois, num domingo, que nem um dia útil, foi assinada a Lei Áurea e foi oficializado o fim da escravidão. Inclusive, o documento está até hoje sob posse do Senado. A Lei Áurea ela é extremamente curta, ela só tem 2 parágrafos e ela teve que ser assinada não só pela princesa, mas também pelo ministro da Agricultura, já que as pessoas escravizadas eram consideradas propriedades dos senhores de terra. Pouco mais de um ano depois da Lei Áurea, a família real vai embora do Brasil. É a proclamação da República. Isso também passou pelo Senado, mas é assunto para um outro capítulo. Senado, 200 anos. Mulheres rurais, importantes da economia, na agroecologia, mas pouco reconhecidas pelas políticas públicas. 1,7 milhões de propriedades rurais são lideradas por mulheres. Para a gente trabalhar, a gente precisa ter terra. A gente precisa de ter direitos territoriais garantidos. O Estado brasileiro precisa estar presente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Informação, fake news, liberdade de imprensa e de expressão, censura. Esse debate é fundamental em 2023, mas essa discussão é muito mais antiga. Vem comigo. Há 200 anos, a Constituinte de 1823 já previa como direitos fundamentais a liberdade de imprensa e de publicação. O projeto de Constituição também garantia o direito à propriedade intelectual, proibia a censura e dizia que a responsabilização por abusos nesse direito seria definida em lei. Mesmo não tendo sido aprovada, a primeira Constituinte iniciou debates como esse, que continuam super atuais. Agora é lei. O CPF será adotado como o único número do Registro Geral no Brasil. O objetivo é ter um só número que dê ao cidadão acesso a prontuários no SUS, aos sistemas de assistência e previdência social e também às informações fiscais e tributárias. O Senado votou, agora é lei. Sergipe premia escolas que promovem ações antirracistas durante todo o ano letivo. São Paulo lembra os 40 anos do MST. O movimento é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Maior mobilização indígena do Brasil completa 20 anos, 2 décadas de luta pela terra. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim, mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850.
Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil em condições desumanas e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade. Não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena em Roraima prepara professores há mais de 20 anos e ajuda a preservar a identidade dos povos originários. Câmeras de celulares podem passar a emitir um som quando o usuário tirar uma foto. É o que determina projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados. No Distrito Federal, um projeto de lei quer proibir que a pessoa condenada por racismo possa assumir um cargo público. Mas tem a ver com o que tem. Então você quer ser burro? Ok, eu não preciso, não vem na minha aula. Oi, pessoal. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você as iniciativas parlamentares que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? Preservar a cultura dos povos indígenas. Olá, boa noite. Vamos acompanhar agora a entrevista coletiva da bancada do Rio Grande do Sul. Os senadores estavam no gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando sobre o decreto que acabou de ser aprovado pelo plenário do Senado. Acompanhe. Então, boa noite a todos e a todas. Nós viemos agora de uma reunião com o presidente Rodrigo Pacheco. Apresentamos a comissão com todos os seus membros e que eu assumi a presidência por indicação dos meus colegas. O senador Rigneu ficou de vice e o senador Mourão ficou de relator. Combinamos de fazer um relatório em conjunto e na próxima quinta-feira, 9 horas da manhã, teremos a discussão do plano de trabalho. Está aqui o senador Alexandre, o senador Espiridião Amin. Somos só nós. Estamos só nós aqui. Mas a intenção é olhar para o Rio Grande e para o país
nessa visão que todos nós temos, num primeiro momento, é salvar vidas. Uma visão humanitária. Estamos todos, eu não diria assustados, mas muito chocados com o avalanche das águas e tudo o que aconteceu no nosso estado. Os mortos já ultrapassam a 90 e as preocupações aumentam cada dia mais. São milhares de casas que foram destruídas no campo e na cidade. Muitos e muitas crianças que perderam os pais e pais que perderam os filhos, avós. A situação é que fosse um filme de guerra, quase que um fim de mundo, aquilo que nós vimos lá. A água invadindo, atropelando a todos e o desespero dos bombeiros, da Polícia Militar, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, dos voluntários, para salvar o que desse para salvar. Muitos foram salvos, mas perdemos muitas e muitas vidas. E vidas não têm preço. Claro que nesse momento, nós todos estamos preocupados como ajudar o Rio Grande, como ajudar a reconstruir o Rio Grande, mas sempre com essa linha de olhar para as pessoas. São as vidas que todos nós estamos aqui querendo fazer com que eles possam voltar à sua atividade. O senador Irineu e o senador Mourão vamos trabalhar juntos e já apresentam um plano de trabalho, né, senador Mourão? Sim. O senador Mourão pretende já apresentar o plano de trabalho com a contribuição de todos. Senadores, se quiserem usar a palavra também. Bom, minha gente, uma boa noite aí a todos. O senador Paim já colocou muito claramente os nossos objetivos. A comissão tem 8 senadores, por acordo de todos, né? O senador Paim ficou como presidente, o senador Irineu de vice, eu como relator, e a nossa primeira atividade na reunião de quinta-feira é apresentar um esboço do plano de trabalho para que a gente possa tomar as medidas necessárias para apoiar as ações do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, no sentido, no primeiro momento, salvar vidas, resgatar pessoas que ainda necessitam ser resgatadas e iniciar um processo de recuperação, para, numa segunda fase, fazermos a reconstrução e, como última fase, eu considero que é importante que a comissão deixe um legado de um projeto de resiliência climática para que todos tenham condições de enfrentar situações dessa natureza e não mais sermos surpreendidos por desastres dessa amplitude. Muito bem. Apenas para complementar, já foi dito tudo pelo senador Paim e pelo Mourão, está bem explicado. Nós realmente vivemos uma situação catastrófica no Rio Grande, precisamos nos unir e vamos nos unir, estamos nos unindo, esperamos o apoio daqueles que não foram atingidos, que são lá do Rio Grande, e esperamos apoio também do governo federal e das pessoas do país, até porque o Rio Grande exportou muita gente pelo Brasil afora, e esse pessoal tem parentes e familiares lá no Sul e certamente vão se sensibilizar, colaborando, ajudando. E a nós cabe a missão de ajudar na coordenação e esperar para que dentro do menor prazo possível se possa recuperar pelo menos as coisas essenciais, olhando sempre em primeiro lugar para as pessoas. O que importa são as vidas, são os seres humanos que perderam familiares, perderam patrimônio e que seguramente estão debilitados economicamente, e nesse aspecto várias medidas deverão e já estão sendo tomadas pelos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. Muito obrigado. Tudo bem. Vamos lá. O que está posto inicialmente na...
Você estava acompanhando a entrevista coletiva, então, dos senadores da bancada do Rio Grande do Sul. O senador Paulo Paim, ele foi eleito hoje o presidente da Comissão Temporária Externa para acompanhar a situação no Estado. O senador Irineu Orff é o vice-presidente e o senador Hamilton Mourão, então, vai ser o relator da comissão. Os três se reuniram agora há pouco. O senador Paulo Paim, falando novamente, acompanhe. Uma visita também ao presidente Lula, que é quem fala em nome da federação, e conjugar esses esforços para que se dê o maior número possível de homens para dar assistência à situação desesperadora ainda do Rio Grande. Que se mande mais homens do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, porque no momento ainda é salvar vidas. E a partir dali que vamos começar a fazer um programa de desenvolvimento sustentável para que situações como essa, de climas desesperadores que se deu a partir do avalanche das águas, voltem a acontecer. A comissão tem data para começar, mas ela tem uma data para terminar ou ela vai continuar até o fim da crise? Pessoal, a situação do Rio Grande do Sul, 70% do estado está tomado por águas. Uma situação como essa você não resolve em 8 meses ou 1 ano. Uma situação como essa de reconstrução do Estado é 2, 3 anos. Então a comissão tem data para iniciar, mas não tem para terminar. Faremos todos os esforços possíveis para que o Estado volte à normalidade. Mas sabemos que isso vai precisar muito investimento, por isso que eu disse que o investimento aí é de bilhões, não é de milhões. Muito obrigada, senador. Nós vamos lá, primeiro. E depois eu vou colocar isso, estou indo além do que eu podia falar aqui. Mas nós vamos fazer. Bom, você acompanhou novamente, então, a fala do senador Paulo Paim. Lembrando, os 3 senadores da bancada gaúcha estavam reunidos agora há pouco com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando sobre o projeto de decreto legislativo aprovado hoje aqui no plenário do Senado, decretando o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até o dia 31 de dezembro de 2024. Esse decreto deve ser promulgado daqui a instantes e já vai valer e já vai poder enviar recursos com urgência para o Rio Grande do Sul. O senador Paim foi eleito, então, presidente da Comissão Externa Temporária para acompanhar a situação no Estado. O senador Irineu Orff é o vice-presidente e o senador Hamilton Mourão será o relator. Segundo o senador Paulo Paim, o relatório vai ser feito em conjunto e na próxima quinta-feira, às 9 da manhã, vai ser feita a primeira discussão sobre o plano de trabalho dessa comissão. No primeiro momento, a ideia é olhar para o Rio Grande do Sul e salvar as vidas. Salvar vidas, segundo o senador, vocês ouviram, estão todos chocados com o que está acontecendo no estado. São mais de 90 pessoas mortas e milhares de casas destruídas. Segundo o senador, o cenário é como um filme de guerra. O senador Paulo Paim disse ainda que a bancada vai trabalhar junta, unida, com a contribuição de todos. O relator, senador Hamilton Mourão, lembrou que são 8 senadores nessa comissão externa, são os 3 da bancada do Rio Grande do Sul e outros 5 indicados pelas bancadas. E que no primeiro momento vai ser vão tentar salvar vidas. Em segundo, vai ser iniciado um processo de recuperação e depois de reconstrução. E a última fase, a comissão deve fazer um projeto de resiliência climática para poder enfrentar situações dessa natureza. Vamos ouvir novamente o senador Paulo Paim. O atendimento à população é salvar vidas. É isso? Estou liberado. Lembrando, então, que o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira um projeto de decreto legislativo reconhecendo o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro de 2024. Esse projeto deve acelerar o envio de recursos para socorrer o Rio Grande do Sul. Ele permite à União realizar despesas fora da meta fiscal, fora do teto de gastos e também desobedecer os prazos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse decreto deve ser promulgado em instantes. Nós voltamos a qualquer minuto com outras informações e daqui a pouquinho, às 19h30, no nosso jornal Senado Notícias. Até já!
Ricardo Lobato, quem ganha e quem perde com esses conflitos que estão acontecendo neste momento? Eu costumo dizer que na geopolítica não existem inocentes, mas existem muitas vítimas. Quem perde são os civis, quem ganha são os países hegemônicos, principalmente aqueles que compõem o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Estamos aqui para dizer para o Estado brasileiro que raça não é recorte, raça é fundamento. Foi a diferenciação entre pessoas pretas e não pretas que fundou esse território chamado Brasil. E enquanto nós pretas e pretos não estivermos nos espaços de sociabilidade saudável, não haverá de ter paz para ninguém. Nós que somos maioria, nós temos que estar em maioria em absolutamente todos os lugares, seja nos cargos de executivo, seja no legislativo, seja nas grandes empresas, seja nas universidades ou em qualquer lugar. Enquanto essa conta não for acertada, esse Estado é racista e quem não fizer nada sobre isso também é. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Constituição e Justiça está analisando um projeto que permite o funcionamento de cassinos e bingos, além de legalizar o jogo do bicho e as apostas em corridas de cavalo. O projeto, antes de ser votado, vai passar em debates em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. Vou conversar agora com o senador Irajá, do PSD do Tocantins, que é o relator dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Mais uma vez. Senador, o senhor fez um amplo estudo, né? Foi a vários países para estudar essas atividades, como elas são organizadas nesses países, de que forma ela seria aplicada aqui no Brasil? Então, é verdade, Carla. Eu me dediquei a esse tema durante quase 5 anos, desde o começo do mandato, 2019. Eu tenho estudado com profundidade esse modelo de jogos que acontece em todo o mundo, né? Não é só aqui no nosso país. E depois de muito estudo, né, inclusive visitando alguns países, como os Estados Unidos, conheci o modelo americano lá em Las Vegas, estudei muito também a respeito do modelo europeu, Singapura, que é também um modelo muito exitoso, eu cheguei a uma conclusão. E a conclusão foi que não é possível que o mundo inteiro está errado e só o Brasil estivesse certo. Então eu digo isso com muita naturalidade, porque do grupo do G20, né, que são os países que compõem as principais economias mundiais, e o Brasil faz parte, honrosamente, apenas o Brasil, de 20 países desse grupo, e a Indonésia ainda não regulamentaram os jogos. E isso, eu gostando ou não, você gostando ou não, Carla, é uma realidade que faz parte da vida dos brasileiros, das brasileiras, que faz parte da rotina das crianças, dos adolescentes, né, das pessoas mais idosas. Hoje, com o celular, você pode jogar, né, um cassino que não está no Brasil, porque é proibido, mas que esteja localizado em Cancún, né, gerando imposto para outros países e não aqui para o nosso país, deixando de gerar, inclusive, empregos, né, oportunidades, que eu acredito piamente que esse projeto vai proporcionar. Senador, há uma resistência aqui no Congresso, a Frente Parlamentar e contra os jogos, eles já pediram essa audiência pública. Como que o senhor pretende construir um acordo para tentar apoio para essa proposta? É claro que é um tema complexo, para alguns conflituoso, mas eu acho que com muito equilíbrio, com muito diálogo e com muita serenidade nós vamos conseguir avançar nessa pauta. Por uma razão simples. Não porque eu seja dono da razão, mas pelos argumentos, né? Pelos dados técnicos, financeiros e econômicos, que apontam que esse caminho é o caminho que vai trazer desenvolvimento e prosperidade ao país. Eu vou te dar aqui apenas um exemplo, o turismo, né? O Brasil tem essa grande vocação turística. É claro que o Brasil é famoso no mundo todo por produzir alimentos para o Brasil e para o mundo, produzir energia renovável, mas uma outra grande vocação brasileira que está adormecida há décadas é o turismo brasileiro. Nós temos praias belíssimas no Nordeste, temos a nossa Amazônia, temos o meu Jalapão no Tocantins, o Pantanal, né, Rio de Janeiro, as cataratas, né, na região sul, né, em Foz do Iguaçu. Portanto, a gente tem, talvez o Brasil seja o país
que seja agraciado por Deus com as maiores belezas mundiais reunidas em um só país. Só que, infelizmente, nós recebemos apenas 6 milhões de turistas por ano. Enquanto 3 brasileiros viajam para o exterior por ano, nós recebemos apenas 1 turista. A gente está igual a Torre Eiffel, né? Mais ou menos por ali, né? 3 para 1. É um déficit na balança turística brasileira. Nós recebemos 6 milhões de turistas e 18 milhões de brasileiros vão gastar lá fora. Claro que todo brasileiro merece, tem que viajar, inclusive eu também viajo, mas por que a gente não pode minimizar essa balança, né? Por que não pode ser 1 para 1, né? Por que a gente não pode receber 18 milhões de turistas com todas essas belezas? Então, o projeto dos jogos ou dos resorts integrados, que é um modelo que está funcionando no mundo inteiro e com muito sucesso, ele também pode funcionar aqui no Brasil, porque passa a ser uma grande oportunidade de receber e de atrair esses turistas internacionais para gastarem aqui o seu dólar, seu euro, né, seu ien, seja qual for a moeda. Então, eu acho que isso vai gerar riqueza ao Brasil, vai gerar impostos, porque na medida que há o investimento e o gasto aqui dentro do nosso território, isso gera tributos federais, estaduais e municipais, que vão ser revertidos em programas de infraestrutura, programas na saúde, na educação e no social, e além disso, vão gerar frentes de trabalho, vão gerar empregos diretos e indiretos. Nós não podemos aceitar que o Brasil recebe 6 milhões de turistas, enquanto a Argentina, nosso vizinho, com todo respeito, recebam 8 milhões. Né? Que a Torre Eiffel em Paris receba 9 milhões, mais que o Brasil recebe, né, durante todo o ano. Las Vegas, por exemplo, recebe mais de 40 milhões de turistas internacionais. Cancún, né, que é um destino muito frequentado pelos brasileiros, recebe mais de 30 milhões de turistas. E nós estamos lá patinando há 20 anos, não conseguimos sequer passar de 6 milhões. Nem na Copa do Mundo em 2014, nem na Olimpíadas em 2016 nós conseguimos superar essa marca. E quanto que movimenta essa atividade, senador? Mesmo ilegalmente, ela acaba acontecendo. Quanto que ela movimenta? Olha, é uma atividade, né, informal, ou mesmo que você falou, ilegal, são dados que não são oficiais, né? Tudo é uma estimativa. O que a gente tem, baseado em estudos técnicos, é a projeção e a expectativa do volume de negócios que acontecerá no Brasil uma vez essa matéria regulamentada, né? Uma vez a gente definindo limites, critérios para que aconteçam esses investimentos. Nós temos alguns estudos que apontam que são investimentos da ordem de 40 bilhões de dólares, né? Nós estamos falando mais de 200 bilhões de reais investidos aqui, nos 27 estados da federação. 200 mil empregos diretos, né? Mais 18 bilhões de reais de impostos, novos impostos, né? Estou falando de dólar. Então, assim, são grandes cifras, que isso tudo vai se reverter em benefícios à nossa população, né, ao nosso país e principalmente aos municípios e estados onde esses investimentos acontecerão. E como é que seria, senador? Tem esse modelo dos resorts integrados, como seria? É um cassino? Porque tem uma definição de números por estados, como é que seria isso? A proposta em discussão, ela prevê em cada estado da federação uma concessão federal que permita que um resort possa ser instalado. É muito semelhante ao modelo de aeroportos e rodovias, para facilitar as pessoas que estão nos acompanhando. Então há uma grande concorrência pública, né, com toda a transparência, né, com toda a isenção, para que empresas privadas possam explorar e investir nesses estados. Né? E cada estado terá a oportunidade de receber um grande investimento desse, exceto os estados mais populosos, que é São Paulo, Rio, Minas Gerais e a Bahia, que pela população, né, proporcional, evidentemente, vão poder ter mais de uma concessão dessa federal. Existe algum critério para quem, por exemplo, for tentar adquirir alguma restrição, alguma coisa para que estabeleça critérios para honrar essa concessão? Claro, né, nós temos uma lei muito rigorosa, né, a lei das licitações. E a modalidade é chamada técnica e preço. O que significa isso? Que o maior projeto, aquele que aporte mais recursos, mais invista aqui no Brasil, que vai gerar mais emprego e renda associada à qualidade,
né, desses empreendimentos é que possa prevalecer, que possa ser o projeto vencedor. É muito simples, é só você pegar os exemplos dos aeroportos e das rodovias, né? Geralmente ali quem oferece um aeroporto com mais qualidade ao consumidor, com mais baixo custo, né, e com mais eficiência, que são os projetos vencedores. Então é um modelo muito semelhante. Essa audiência pública que está prevista, a intenção é ouvir os dois lados, as pessoas que têm receios assim, de vícios em jogos e também toda a questão, o desenvolvimento que isso pode trazer em termos de turismo. O que está previsto aí para essa audiência pública? Essa audiência vai debater no dia 7, estão todos, claro, convidados a participar. Alguns técnicos, né, são especialistas no setor do turismo, dos jogos, de resort, de bingo, enfim, de todos esses segmentos, para que a gente possa aprimorar o texto, né? Ninguém aqui é dono da razão, muito menos o relator. Nós estamos aqui abertos às sugestões, às críticas construtivas para a gente poder construir um texto que possa ser aprovado no Senado Federal, já foi aprovado na Câmara, e possa ser sancionado e a gente gerar esse novo ambiente de negócio. Lembrando, mais uma vez, cara, que a gente tem vários bons exemplos, sabe, no mundo. Eu vou te dar aqui 2 exemplos interessantes. Singapura, né, que adotou os modelos de resorts integrados ali entre 2008 e 2009, recebia anualmente 9,7 milhões de turistas. 10 anos depois, aumentou o dobro. De 9,7, hoje eles recebem 19 milhões de turistas. Né, um fluxo financeiro de 12 bi de dólares para 29 bilhões de dólares. Praticamente triplicou o volume de negócios que passaram a acontecer em Singapura, fruto desse modelo dos resorts integrados. Porque é o restaurante que vende, né? Você tem o prestador de serviço, você tem a construção civil, porque tem a necessidade de construir, né, o empreendimento, você tem as pessoas que trabalham em torno desse empreendimento. Então, é uma cadeia gigante, né? Las Vegas, há 50 anos atrás, quando começou, o jogo representava 80% das receitas dos resorts. Hoje, 50 anos depois, representa 20%, porque 80% é turismo. É a pessoa que vai num shopping center para, né, consumir, que vai num restaurante, né, porque vão ter os centros de convenções onde acontecem aqueles eventos empresariais, tem cinema, tem teatro, tem espetáculo musical. Então, virou um grande centro cultural, um grande centro de entretenimento e turismo, Las Vegas. E o jogo ficou lá, pequenininho hoje, com 20%. Então, eu acho que esse projeto, ele será um grande divisor de águas no Brasil. Né? Vai definir o turismo do passado e o turismo do futuro. E vocês vão lembrar disso. O senhor, então, pretende aí conversar com quem é contra para tentar construir esse acordo e tentar votar ela, acho que é dia 15, não é isso, senador? Sim, até porque o texto, ele não trata nenhum segmento com preconceito. Todos os sistemas de jogos, segmentos estão presentes na proposta e também não trata ninguém com privilégio. Né? Nós precisamos encarar esse tema com seriedade que requer. Nós precisamos enfrentar esse tema porque o Brasil está perdendo bilhões de reais em investimentos e de oportunidade de emprego e renda e a gente não pode fazer de conta, né, que o jogo não existe, que não está presente na nossa vida, na nossa rotina. Seria até uma ingenuidade da nossa parte, né? Achar que isso não vai continuar acontecendo. Então, portanto, a gente tem que fazer da dificuldade à oportunidade. Tá certo, senador. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço mais uma vez o convite. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse e outros programas da TV Senado, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça e fizemos uma reforma do Poder Judiciário. O senhor comandou os debates sobre a criação do Conselho Nacional do Ministério Público. Era hora de se colocar um certo freio, um certo limite das práticas abusivas que surgiu de parte de alguns. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Talvez o tamanho um dos maiores desafios da educação pública brasileira é, primeiro, não deixar ninguém para trás e garantir uma educação que seja inclusiva, com equidade, reduzindo as desigualdades educacionais existentes hoje nesse país.
A gente espera que esse projeto possa ser apreciado e aprovado o mais breve possível. O grande objetivo de todos nós, melhorar o ensino médio brasileiro. Melhorar que o jovem possa ter uma escola mais atrativa, uma escola que olhe o projeto de vida do aluno, que ele permaneça na escola, que ele tenha uma formação. Os problemas na divulgação dos resultados do SISU. Nós tivemos um resultado provisório equivocado, retirada de dados, demora no esclarecimento. E aí se pergunta por que aconteceram esses erros, quais foram as mudanças realizadas para evitar novos erros e quais são os protocolos de segurança e análise desses dados. O erro foi que o sistema divulgou o resultado antes da hora de divulgar. Então, a decisão com o ministro foi, primeiro, nós afastamos algumas pessoas responsáveis por isso, abrimos uma investigação preliminar para identificar o motivo, restabelecemos novos protocolos de maior segurança para evitar que isso acontecesse. Estamos verificando quais são os investimentos necessários que possam ser feitos em todo o sistema. Então, lamentei o episódio, procuramos corrigir para também não causar nenhuma injustiça em qualquer aluno. Nós estamos aqui, todos que estão aqui da comissão, para defender a melhoria da educação. Acho que todos nós aqui queremos ver de que forma podemos ajudar para que a gente possa propiciar para essas futuras gerações um ensino realmente de melhor qualidade. Mulheres rurais, importantes da economia, na agroecologia, mas pouco reconhecidas pelas políticas públicas. 1,7 milhões de propriedades rurais são lideradas por mulheres. Para a gente trabalhar, a gente precisa ter terra. A gente precisa de ter direitos territoriais garantidos. O Estado brasileiro precisa estar presente. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é terça-feira, 7 de maio, e o Senado Notícias está no ar. Senadores aprovaram hoje um projeto que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Já são 388 municípios afetados pelas fortes chuvas, quase 80% do estado. O presidente do Senado pediu 1 minuto de silêncio em memória às vítimas. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira projeto de decreto legislativo reconhecendo o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro de 2024. A vida e a dignidade humana são urgentes e devem preceder as restrições impostas pelo orçamento. O projeto deve acelerar o envio de recursos para socorrer o Rio Grande do Sul. Permite à União realizar despesas fora do teto de gastos e da meta fiscal e ainda desobedecer os prazos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Será o caso exclusivo de ações relativas à calamidade pública, como despesas autorizadas por meio de crédito extraordinário e renúncias fiscais.
Os recursos usados também não ficarão sujeitos a contingenciamentos. O próximo passo para o envio dos recursos seria votar as medidas provisórias que abrem crédito extraordinário para o governo. Nós vamos nos debruçar sobre os projetos que serão apresentados com a brevidade, com a celeridade, com a atenção que esse momento exige. Esse decreto é extremamente necessário para que o governo possa agilizar a liberação dos recursos, saindo dessas algumas amarras fiscais. É uma situação completamente inusitada que o Rio Grande do Sul está vivendo e precisa que o país, que o Brasil, que recebeu tantos auxílios nos últimos anos, os impostos que o Rio Grande do Sul paga para a União, eles são infinitamente maiores do que os valores que retornam. Então chega o momento de daqui a pouco o Brasil ajudar a fazer o Rio Grande reerguer. Não tem um estado que não mandou piques, que não mandou cobertor, que não mandou colchão, e eu aqui porque não tinha como eu retornar. Não tinha o aeroporto tomado de água, eu queria voltar e não voltava, e não voltei, mas fiquei aqui ao lado de Vossa Excelência, presidente, e todos vocês que nos ajudaram com o conforto, com o carinho. Vamos em frente, pai, vamos fazer aqui o que dá. Você vai voltar quando der. Dizem que talvez só o fim do mês. Precisamos reafirmar nossa união diante desse flagelo, repito, sem precedentes, que atinge o povo e o estado do Rio Grande do Sul. É hora de mostrarmos que a adversidade nos une ainda mais, que somos todos brasileiros e capazes de transformar a dor em esperança e a solidariedade em ação efetiva. A sessão foi aberta pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Rio Grande do Sul. O Senado instalou hoje uma comissão temporária externa para acompanhar a situação das enchentes no Rio Grande do Sul. Nossa repórter Isabela Dutra acompanhou essa atividade e tem mais informações. Boa noite, Isabela. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos novamente. Essa comissão temporária externa vai acompanhar a situação no Rio Grande do Sul, vai fiscalizar as medidas tomadas para socorrer as vítimas e também verificar as propostas que podem ser aprovadas pelo Parlamento. Ela vai ser formada por 8 parlamentares, os 3 senadores da bancada gaúcha e 5 senadores escolhidos pelas outras bancadas. O senador Paulo Paim, na instalação, o senador Paulo Paim foi eleito presidente da comissão. O senador Irineu Orff, também da bancada do Rio Grande do Sul, foi eleito vice-presidente e o senador Hamilton Mourão será o relator. Agora há pouco, os 3 senadores deram uma entrevista coletiva juntos e o senador Paulo Paim disse que a primeira reunião será na próxima quinta-feira, às 9 horas, quando já vai ser discutido o plano de trabalho, que a primeira etapa vai ser salvar vidas, porque, segundo o senador, o cenário no Rio Grande do Sul é de um filme de guerra. E estamos todos chocados, palavras dele, estamos todos chocados ainda aqui com o que está acontecendo no estado. São mais de 90 mortos e milhares de casas destruídas. Segundo o senador também, a bancada vai trabalhar junta com a contribuição de todos. O senador Hamilton Mourão disse que a segunda fase do trabalho da comissão vai ser de reconstrução e a terceira fase vai ser um projeto de resiliência climática para enfrentar situações dessa natureza. Os 3 senadores da bancada do Rio Grande do Sul estiveram agora há pouco no gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e nós preparamos uma matéria para você assistir sobre a instalação dessa comissão. Assista. Participam da comissão 8 parlamentares, entre eles os 3 senadores pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, Paulo Paim e Irineu Orff.
Os demais foram indicados pelos blocos partidários. Foram aprovados como presidente da comissão o senador Paulo Paim e como vice-presidente o senador Irineu Hort. O senador Hamilton Mourão foi designado relator. A comissão vai concentrar as ações do Senado em favor do Rio Grande do Sul, diante da calamidade que se instalou no estado com as chuvas dos últimos dias. A comissão vai acompanhar demandas do estado e fazer encaminhamentos de projetos legislativos, além de alinhar as medidas que devem ser tomadas em acordo com a Câmara dos Deputados, o governo federal e o governo do Rio Grande do Sul. A comissão também terá a função de fiscalizar a execução das medidas. A próxima reunião ficou marcada para quinta-feira, às 9 horas da manhã, quando o relator deverá apresentar uma primeira versão do plano de trabalho. Peço que todos, que tenham suas ideias, me abasteçam, porque tem que ser um trabalho conjunto, obviamente. Nós temos uma manobra de 3 fases. Nós estamos numa fase agora de salvamento, de resgate, de manutenção da segurança pública, que começa a se deteriorar. E aos primeiros passos para a reabertura, As pessoas têm que voltar, As águas vão baixar, as pessoas têm que voltar, têm que começar a trabalhar novamente. As pessoas que foram atingidas são muitos amigos da gente, da família da gente, conhecidos da gente, e mesmo não sendo, são gaúchos e que sofreram muito. Nós temos que realmente focar na população, no povo atingido, nas soluções dos problemas de ordem pública, que são muitos. Nós vamos fazer um relatório coletivo, que não é dos 3, é de todos os 8 dessa comissão. Nós todos acompanhamos lá, e vocês mais à distância, a realidade do Rio Grande do Sul. Aquilo lá é um filme de terror. O projeto de decreto legislativo estabelecendo o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro deve ser promulgado em instantes. E agora há pouco entrou aqui no gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais. Márcio, se a gente tiver alguma notícia, alguma informação sobre o que eles estão tratando agora nessa reunião, eu volto ainda no jornal ou logo em seguida. Márcio. Certo, Isabela. Muito obrigado aí pelas informações e pode chamar a gente se tiver novidades aí. Socorro ao Rio Grande do Sul ainda. A Comissão de Educação aprovou uma proposta para que as emendas da comissão sejam destinadas exclusivamente ao Estado. A proposta apresentada pelo presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, define que as emendas da comissão aprovadas em novembro de 2023 sejam exclusivamente destinadas ao estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o parlamentar, o momento é crítico e precisa de apoio e solidariedade. O Rio Grande do Sul tem sido severamente afetado por uma catástrofe climática, causando enormes danos humanitários, socioeconômicos e ambientais. Nesse momento crítico, precisamos atuar de maneira solidária e eficaz para apoiar a população do Estado. O parlamentar ressaltou que serão enviados ofícios aos Ministérios da Educação e da Cultura, informando a decisão do colegiado sobre a destinação das 4 emendas do ano passado. Diante do cenário atual, proponho que façamos uma pequena alteração nessa decisão da Comissão de Educação e Cultura. Precisamos direcionar esses recursos especificamente para o estado do Rio Grande do Sul, de forma a auxiliar na recuperação e reconstrução das instituições educacionais e culturais afetadas pela tragédia. A medida recebeu apoio dos demais parlamentares da comissão. O estado do Rio Grande do Sul vive a sua pior tragédia, com 341 municípios em situação de calamidade pública. Eu quero dizer que a ideia e a posição são muito bem-vindas. Além da nossa solidariedade, que já hipotecamos, vários de nós, totalmente todos os senadores,
foi matéria constante dos pronunciamentos de ontem na sessão e acho que hoje vão perdurar. Nós precisamos dessas ações concretas. Acho que é de muito bem-vinda essa alteração. A gente não mexe no conteúdo da emenda, a gente não mexe no valor da emenda, mas elas ficam destinadas inteiramente para o estado do Rio Grande do Sul. O que está acontecendo no sul do nosso país, mais especificamente no Rio Grande do Sul, é algo inimaginável. Antes de descer para cá, vendo os noticiários, a previsão ainda é de muita chuva hoje e amanhã. E acompanhada de uma onda de queda de temperatura, de frio. Realmente é algo que a gente precisa fazer uma força-tarefa com a mesma iniciativa de Vossa Excelência na Comissão de Educação, apoiado que está pelos pares que aqui se encontram e aqueles que estão remotamente, mas há que se ter uma união de todos os parlamentares para a gente voltar às atenções legislativas de rito célere legislativo no sentido de socorrer esse Estado que vai precisar de muita ajuda para poder voltar no mínimo de normalidade. E recebemos da TV Assembleia do Rio Grande do Sul uma reportagem feita por eles sobre uma reunião de trabalho ontem com a bancada federal, a bancada estadual, senadores e ministros. Todos buscaram meios de socorrer os gaúchos na maior crise climática enfrentada pelo Estado. A reunião foi conduzida pela segunda secretária da Câmara dos Deputados, deputada Maria do Rosário, no plenarinho do Palácio Farroupilha e contou também com a participação de parlamentares de forma remota. Os representantes do governo federal apresentaram os planos emergenciais do governo. E no encontro ficou acordado o alinhamento das ações emergenciais diante da calamidade pública no Rio Grande do Sul. O presidente da Assembleia, deputado Adolfo Brito, do Partido Progressista, pediu urgência ao governo federal para a situação das rodovias federais 287, 290 e 386. O ministro dos Transportes, Renan Filho, confirmou que as ações também serão estendidas à BR-116. Segundo ele, o custo da operação Caminhos Assistenciais da Crise está orçado em R$1 bilhão. O senador Luiz Carlos Reis, do Partido Progressista, fez vários questionamentos direcionados para atender diversas áreas. O ministro do Desenvolvimento Regional anunciou em primeira mão o primeiro Plano Nacional de Defesa Civil. O presidente Lula deve anunciar no final de junho e depois em julho 2 instrumentos importantes para o Brasil entrar entre muitos países do mundo como um país cada vez mais focado nessa questão de lidar com risco e com desastre, que é um novo sistema de alerta, certo? O que existe de mais moderno no mundo, e também o primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O novo sistema de alerta foi estruturado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional com o Ministério das Comunicações, com a participação de Anatel e também da Defesa Civil Nacional, e o novo plano, o primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil pela PUC-Rio, com a participação de todos os estados do Brasil. A ministra da Saúde informou a articulação dos órgãos federais de saúde no estado, com 60 profissionais da Força Nacional do SUS, 15 unidades das equipes aeromédicas, em cooperação com a Polícia Rodoviária Federal. Nízia Trindade disse que, além do PAC da Saúde, com 135 unidades básicas de saúde do Estado, o Ministério conta também com o apoio de entidades e o setor privado, que está disponibilizando medicamentos e equipamentos aos gaúchos. Ela continua a articulação com os órgãos estaduais através do Sistema Único de Saúde para assegurar o pleno atendimento das vítimas no Estado.
Nós temos, desde o ano passado, a orientação de recursos de custeio emergenciais em situações de crise, que infelizmente são cada vez mais frequentes. Então, essa liberação vai ser feita de forma bastante rápida, 63 milhões destinados para o Estado e para os municípios enfrentarem essa situação da emergência. E nós vamos trabalhar num plano de reconstrução. A presidente da FUNAI, Joênia Waptiana, lembrou que 600 famílias indígenas foram afetadas e solicitou políticas específicas para os povos que estão em várias aldeias. O deputado federal Marcel Van Hatten fez um relato da comissão externa sobre danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A comissão externa que foi criada na Câmara dos Deputados para acompanhar toda essa situação envolvendo os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul está trabalhando desde as primeiras catástrofes climáticas que o Estado sofreu já no ano passado. Nós tínhamos e continuamos tendo uma audiência pública marcada para o próximo dia 21 de maio, em que falaríamos sobre os danos causados nos eventos anteriores. E agora, obviamente, com essa catástrofe que se abateu no Rio Grande do Sul com ainda mais força, essa reunião se torna ainda mais importante. Vamos tratar sobre a recuperação dos municípios na sua infraestrutura, nós precisamos tratar de hospitais, escolas, creches, ruas, tudo o que faz falta. Vários parlamentares federais se manifestaram durante o encontro e já ficou acordado entre eles o redirecionamento das emendas para as áreas em emergência. A liberação das emendas parlamentares já foi anunciada, são mais de 600 milhões que chegam ao Rio Grande do Sul e nós vamos ter, além disso, emendas especiais que não estavam previstas para agora a liberação e que também chegarão. Ou seja, nós estamos numa condição no Rio Grande do Sul, tinha que ser assim e está sendo assim. Nós vamos liberar todas as emendas do Rio Grande do Sul antes de todo o Brasil. Esse conjunto que aqui está trabalhando é muito forte. E nós, deputados do Rio Grande do Sul, aqui da Assembleia, e também os federais e senadores, nós vamos fazer as alterações legislativas para agilizar a forma do recurso chegar rápido, as prefeituras poderem usar, o governo do estado poder usar, coordenar a ação e, ao mesmo tempo, óbvio, né, já dar segurança jurídica na prestação de contas. O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, líder do PL na Assembleia, solicitou a convocação da Força de Segurança Nacional ao Rio Grande do Sul, entre outros temas de emergência para o estado. Estamos dedicados a fazer essa interlocução, de identificar as demandas pontuais, sejam do cidadão, seja na área da saúde, seja na área da infraestrutura, seja para resgates, e fazer a conexão com a Defesa Civil do Estado, com a Defesa Civil dos municípios, com as Forças Armadas, com o governo estadual, com o governo federal, além de propor, em reuniões como essa que estamos participando agora com os ministros, alternativas para que a gente possa ter, nesse processo de reconstrução, um olhar especial para as pessoas. O ministro Paulo Pimenta reforçou que todas as ações dos ministros estão em sintonia com a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós continuamos atuando com o foco total naquelas cidades onde precisa ainda haver o trabalho de resgate. Nós temos ainda pessoas que precisam ser salvas e nós temos quase 15 mil pessoas trabalhando em tempo integral nas equipes de salvamento e busca, mas estamos também acelerando agora aquilo que a gente chama de restabelecimento. É garantir trafegabilidade, são mais de 200 pontos de rodovias interrompidas. Nós temos que resolver o problema do abastecimento de diesel, tem cidades já sem diesel. E veja como as coisas se relacionam. Nós temos que liberar o trânsito do entorno da refinaria Alberto Pasqualini em Canoas, para que o diesel possa sair para poder chegar nos municípios. Nós temos que resolver a questão dos mais de 300 mil pontos sem energia elétrica, 300 mil unidades habitacionais sem luz. Nós temos boa parte do estado sem água e nós estamos atuando com muita força para restabelecer a internet, para garantir a comunicação. Recebemos também uma reportagem feita pela equipe da TV Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, um dos municípios atingidos. Eles informam sobre o agravamento da situação e o aumento do número de mortos na tragédia, além da previsão do tempo para os próximos dias.
Os últimos dias não têm sido fáceis para o povo gaúcho. Desde o dia 27 de abril, a maior catástrofe climática da história do estado já atingiu 397 municípios. A cidade de Eldorado do Sul, que tem uma população de 40 mil pessoas, foi 100% evacuada. E resgates seguem sendo realizados em cidades como Canoas, Guaíba, Alvorada e na capital, Porto Alegre, que teve 80% da cidade comprometida. A capital também registra problemas sérios com o desabastecimento de água e energia. Conforme o último boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado no final da tarde desta terça-feira, subiu para 95 o número de vítimas fatais da tragédia. Os que mais sofrem estão na região do Vale do Taquari e do Vale do Rio Pardo, além da Serra e da região metropolitana, onde a situação se agravou nos últimos dias. São milhares de pessoas sendo resgatadas por barcos e helicópteros e comunidades ainda seguem isoladas. O aeroporto de Porto Alegre segue com operações suspensas devido ao alagamento total da estrutura. Assim, o aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, passou a ser a principal rota aérea do estado. E muitas aeronaves estão desembarcando em Caxias, com doações que são distribuídas para todo o Rio Grande do Sul. No final da tarde desta segunda-feira, o primeiro voo humanitário chegou na cidade, com mais de 6 toneladas de donativos. A principal demanda segue sendo por água potável. Mesmo com 2 dias de tempo firme na metade norte do estado, a previsão para os próximos dias é de chuva. Conforme o último boletim meteorológico, nesta quarta uma frente fria avança pelo estado e a chuva deve se concentrar em pontos do norte e nordeste, sobretudo na região da Serra, podendo acumular de 100 a 200 milímetros de chuva. Apesar do volume não ser considerado extremo, ele atingirá as cabeceiras de vários rios que desaguam no Guaíba, que já está em estado crítico. Também nesta quarta-feira foi emitido alerta para os moradores da região sul do estado. Toda a água que está causando transtornos na região metropolitana sai do Guaíba e segue pela Lagoa dos Patos, podendo causar inundações nas cidades da região de Costa Doce, como Pelotas e Rio Grande. Cobertores, travesseiros, lençóis, toalhas, cerca de 6 mil itens assim foram enviados hoje à população do Rio Grande do Sul depois de uma campanha promovida pela Liga do Bem, uma rede de voluntários do Senado. 5.500 cobertores, dezenas de galões de água, toalhas e diversos outros materiais arrecadados pela Liga do Bem foram entregues na base da Força Aérea Brasileira em Brasília. As doações vão ser distribuídas para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul pelo Exército Brasileiro, em parceria com a Defesa Civil do Estado. A Liga do Bem é uma rede de voluntários do Senado e vai continuar arrecadando doações. Saiba como ajudar acessando instagram.com/Liga do Bem SF. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a recriação do seguro obrigatório para veículos. Agora ele vai se chamar SPVAT. O texto segue em regime de urgência para o plenário do Senado. O relator, senador Jacques Wagner, deu parecer contrário às últimas 13 emendas apresentadas e anunciou o compromisso do governo de vetar trecho da proposta que prevê uma multa alta para o atraso no pagamento do seguro. Esse item, que é uma penalização excessiva que veio da Câmara, ele será vetado pelo presidente da República. Ele também anunciou que o valor do seguro deverá ficar entre R$ 50 e R$ 60 para qualquer veículo. Mesmo assim, a oposição não poupou críticas. Eu tenho um mandato que eu assumi com clareza a intenção de votar contra a criação de novos tributos, taxas ou aumentar impostos. E aqui a gente está ressuscitando o DPVAT, que foi extinto no governo anterior. Não seria muito mais fácil fortalecer sempre o SUS, que é sim a invenção da roda. O SUS sustenta a saúde nesse país. A gente precisa fortalecer o SUS. Ao invés disso, não. A gente quer trazer de volta um seguro que não deixou nenhuma saudade, que não fez falta a ninguém e só traz lembranças ruins pelos envolvimentos de corrupção. Isso aqui é uma solidariedade a quem precisa ter carro, não tem condição de pagar um seguro, para tornar esse seguro, que alguém disse, não, eu já pago o meu, eu sei que você paga o seu. Você está ajudando a quem não pode pagar o seu a ter o mínimo de socorro na hora que tiver um acidente. O projeto acabou aprovado por 15 votos a 11.
O seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito muda de nome, passa a ser SPVAT e será cobrado